25 anos em 2025. A norma que organizou as finanças públicas no Brasil é o assunto de hoje no Cidadania. E é sobre isso que eu converso agora com o consultor-geral de orçamento do Senado Federal, Flávio Luz. Flávio, bem-vindo ao Cidadania, obrigado pela sua presença em nossos estúdios. Olá, Marcelo, obrigado. É uma satisfação estar aqui para falar para todos que assistem à TV Senado. Então, vamos falar sobre essa lei de responsabilidade fiscal. Muita gente quer saber sobre essa lei e sobre o contexto que ela foi criada. A gente vai contar um pouco da história dessa lei, uma lei que é tão importante, né, para a organização das nossas finanças públicas. Mas, primeiro, antes de mais nada, como é que a gente explica para as pessoas, para as cidadãs e para os cidadãos que acompanham Cidadania, o que é a lei de responsabilidade fiscal? Bom, a lei de responsabilidade fiscal é uma lei que trouxe para o âmbito das finanças públicas do país inteiro boas práticas. Então, ela sedimentou boas práticas de finanças que eram vistas em vários países, trouxe isso para o Brasil de uma forma bem ousada até para a época. Nós tínhamos alguns casos de sucesso, como a Nova Zelândia, o próprio vizinho aqui, Chile, tinha adotado também uma legislação semelhante. Então, o Brasil trouxe essa legislação que foi fundamental para a reorganização das finanças aqui do país. Esse contexto em que a lei nasceu ali pelo ano 2000, era um momento que a gente tinha crises econômicas, o Brasil ainda não tinha as suas contas muito bem organizadas. Isso foi um pouco depois do Plano Real, quando a gente veio por um plano de estabilização fiscal. Queria que você falasse um pouco sobre esse contexto, aquele momento, em termos econômicos, em termos políticos, o que estava acontecendo no país quando essa legislação foi aprovada e de que forma, né, esse contexto proporcionou, né, impulsionou a aprovação dessa lei. Bom, se a gente voltar para a redemocratização com a Constituição de 88, nós tivemos uma redistribuição das competências de União, Estados e municípios. Assim, quando você tem a redistribuição de competências, você tem que ter a redistribuição de recursos, então, que nós chamamos de federalismo fiscal. Então, a redistribuição da divisão dos impostos entre os entes. E, a partir de 88, com a redemocratização e essa nova estrutura, né, federal, nós tivemos um maior problema, que era da época, era a estabilização monetária. Então, nós tínhamos uma inflação descontrolada. Então, acho que na época pouco se pensava na questão mais de gestão e de orçamento público. O problema grave do momento era a estabilização monetária. Então, ao atingir isso, em 94, com o Plano Real, a estabilização monetária, ela possibilitou, então, que o governo olhasse para as finanças e tivesse a ideia, agora vamos organizar um planejamento para que nós possamos tomar atitudes encadeadas de planejamento para o crescimento do país e dos entes subnacionais. Então, essa foi meio que um encadeado ali, né? Em 1988, a redemocratização, em 94, a estabilização monetária, e com isso, ali em 2000, havia um movimento de reforma administrativa. O parlamento, ao editar aqui a emenda constitucional 19, que tratava da reforma administrativa com diversas questões de reorganização do Estado brasileiro, exigiu do Poder Executivo que enviasse uma lei, a lei complementar, um projeto de lei complementar, tratando da organização das finanças públicas, com alguns parâmetros que também já vinham da Constituição desde 88, de limitação. Alguns limites deviam ser impostos para o Estado para que pudesse caminhar com as finanças regularizadas ao longo do tempo. Bom, essa emenda constitucional 19, que tratava da reforma administrativa, acaba entrando numa questão crucial, que são os gastos do governo, especialmente gastos com pessoal e outros gastos, né? Hoje nós estamos gravando essa entrevista em junho de 2025, quando a lei completou 25 anos já, a lei de responsabilidade fiscal, e nós vivemos um momento em que o Congresso Nacional e o Poder Executivo discutem justamente redução de gastos, aumento de receitas por aumento de impostos, como foi proposto pelo governo,
o Congresso Nacional resistindo a aumentar impostos, pedindo corte de gastos. Lá em 2000, com essa reforma administrativa, passávamos por um momento semelhante. A reforma administrativa também tinha esse objetivo de redução de gastos da máquina pública e equilíbrio das contas. O que mudou com a aprovação da LRF? Como é que era esse cenário antes e o que a lei trouxe de impactos na administração pública brasileira e nesse equilíbrio de contas? Bom, toda crise traz uma oportunidade. Então, nós vivíamos uma crise em termos de dívida pública e quando houve a edição da LRF, a preocupação era com os entes subnacionais e seu endividamento e com boas práticas orçamentárias serem difundidas para todos os entes, União, Estados e municípios. O que foi um dos pontos da LRF de reorganização foi trazer uma maior transparência das finanças públicas e uma organização em termos de planejamento. Quando o cidadão que está nos vendo pensa na organização do seu orçamento em casa, é justamente o que a LRF resolveu trazer de uma forma escrita, né? Porque antes já existiam alguns estados que adotavam boas práticas, mas isso foi, então, se transformou numa lei de exigência obrigatória para todos os entes. Então, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela traz lá que você tem que, ao aprovar o seu orçamento, por aquele ano, você tem que planejar um cronograma de desembolso. Então, ao longo dos meses, eu vou desembolsar tanto por mês. E de 2 em 2 meses, eu verifico se a minha receita está comportando esse caminho. Ao final do ano, eu não tenho que, ao final do ano, tomar um susto e estar com as finanças desorganizadas. Mas ao longo do exercício, ao longo do ano, eu vou ajustando de 2 em 2 meses, que a gente tem aqui o decreto de contingenciamento, que é conhecido dessa forma, para ajustar as finanças ao longo desse ano. E isso é uma das práticas que a LRF trouxe para todos os entes federados. Para você ter uma noção, antes de 2000, nós tínhamos estados que superavam os gastos com o pessoal em 80%. Então, tinha 80% da receita corrente líquida comprometida com o pessoal. O gasto com o pessoal, ele por si só, ele não é ruim. A gente tem que lembrar que política pública se faz com o pessoal. Então, se você tem policiais, você tem médicos, enfermeiros, professores, são pessoas que recebem seus salários. Então, a despesa com o pessoal não é um problema. Mas o problema é que o excesso de despesa com o pessoal, ela comprometia o investimento dos entes e, com isso, você não tinha, então, um desenvolvimento das cidades, dos estados, por conta desse direcionamento de recursos. Então, esse foi também um ponto muito importante que a LRF trouxe e a partir do momento que a LRF entrou em vigor, nós tivemos um aumento do superávit primário do governo federal, ou seja, o governo federal, até por capitanear essa mudança, ele era o exemplo. Tinha que dar o exemplo. Então, adotou uma postura mais rigorosa com as finanças públicas e aumentou o seu que seria a diferença entre receitas e despesa, né? O resultado primário positivo das finanças públicas. Isso, por que a LRF é importante? Porque ao controlar a dívida, o orçamento, ele de certa forma, ele é um pacto entre as gerações. Então, o que os parlamentares, os deputados estaduais, os vereadores decidem ali na Assembleia e junto com o prefeito, o governador e o presidente? Quanto nós vamos gastar agora? Quanto nós vamos investir? E se nós gastarmos demais agora, nós vamos nos endividar e não vamos ter para gastar no futuro. Então, é um pacto intergeracional. Então, deve sempre haver um equilíbrio. Por isso, direcionar um quantitativo, que não existe um número mágico que defina o que é o certo e o que é o errado, mas sempre com a visão de que nós temos que cuidar de todos que estão aqui agora e do futuro também. Então, não podemos entrar num descontrole e, no futuro, não ter condições de gastar com nada, só pagando juros. Essa é a ideia fundamental e que a LRF foi muito bem sucedida nesse caso. É uma lei que pegou, né? Às vezes a gente tem algumas legislações no Brasil, as pessoas questionam, será que essa lei vai pegar ou não vai ficar no papel? Mas a LRF, ela
veio para ficar 25 anos, uma lei que resiste aí ao tempo. Você falou de um ponto importante, dessa questão da sustentabilidade financeira que a LRF dá, desse aspecto intergeracional. Um ponto que é bem interessante de a gente trazer para essa nossa conversa, nós estamos em 2025, então em 2026 é um ano eleitoral. E um dos pontos em que a lei de responsabilidade fiscal ela tem um impacto, ela passou a exercer, a criar um controle maior, é justamente sobre os gastos que os governos têm antes do período eleitoral. De forma que o gestor que está, seja na presidência, seja no governo, seja o prefeito, ele tenha limites em relação aos gastos públicos para evitar o uso da máquina com fins eleitoreiros. O que a lei de responsabilidade fiscal trouxe como normas para justamente evitar esse tipo de mau uso das verbas públicas? Então, a LRF, ela amarrou muito bem os instrumentos orçamentários, que nós temos uma lei chamada Plano Plurianual, que ela é uma lei de vigência de 4 anos, que traz ali para o ente, ali para o município, os seus maiores investimentos. Nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que amarram as questões tributárias com o ano seguinte que vai ser proposto o orçamento. E o orçamento, basicamente, são as despesas e receitas. Então, a LRF trouxe uma visão de que você, ao estabelecer essa vinculação de gastos com o pessoal, ela trouxe diversos limites. Mas nesse ponto que você comentou, sobre o mandato, ela tem regras para que não se editem atos a 180 dias do final do mandato que passem para o exercício seguinte. Isso não impede o investimento do prefeito, lá do gestor. O que eu queria dizer com o instrumento é que você tem o plano de 4 anos, você pode exercer esse plano de 4 anos, mas você não pode deixar aumentar gastos para o governo seguintes. Então, esse é um dos pontos da LRF e traz também a questão de transparência, ou seja, não só a questão dos gastos para o governo seguinte, mas também a clareza da situação fiscal para o gestor que vai assumir. Então, são pontos, e eu toco nesse ponto importante da transparência, porque a grande transparência que nós temos hoje no Estado brasileiro, e isso é reconhecido internacionalmente, ela permite que a sociedade faça um controle social. E o controle social é importantíssimo. Então, não temos só órgãos de controle como o CGU, TCU, trabalhando nisso, mas toda a sociedade trabalha fiscalizando o orçamento público. E isso reprime algumas ações descontroladas de gastos com essa visão eleitoreira, né? Vou aqui aumentar o salário, vou fazer aqui no final do meu mandato para tentar até me reeleger. Então, existem essas normas, assim como a lei eleitoral também trabalha em conjunto com a LRF, trazendo limites ali de acréscimo de despesas, tanto com o pessoal, como outras despesas que aumentem o custo corrente do órgão, do executivo. Essa lei de responsabilidade fiscal tem um aspecto interessante também na sua concepção, desde ali do começo das discussões, que é uma lei bastante democrática. A lei de responsabilidade fiscal, ela parte de uma exigência do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, para que o Poder Executivo apresente o projeto dessa lei. Foi uma lei que já naquele momento trazia a possibilidade de participação popular, com audiências públicas, com sugestões vindo da sociedade civil, até ela chegar ao ponto da redação final que foi aprovada. Naquele momento, 2000, a relação de poder, essa relação de forças entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo no que diz respeito ao orçamento, à execução do orçamento, quer dizer, ao gasto das finanças públicas, dos investimentos do governo, era bastante diferente da relação que é hoje, né? Em 2000, o presidente, o Poder Executivo, ele tinha mais poder sobre o orçamento do que em 2025. Como essa relação, essa diferença de relação sobre o orçamento, sobre a execução orçamentária, se desenvolveu ao longo do tempo e como a lei de responsabilidade fiscal se manteve, como é que ela
atua para manter esse equilíbrio? Quais os impactos dessas mudanças que a gente tem nessa realidade, uma mudança de contexto que é bem significativa? Então, uma questão muito importante da época, a gente não tinha o que a gente tem hoje, que é um limite de despesas. A gente tem, desde 2015 para 2016, o teto de gastos, que era uma emenda constitucional, e agora é uma lei complementar. Mas, na época, não havia esse limite de despesas. Então, havia uma meta, uma regra fiscal, que a LRF consolidou, iniciou um ano antes a utilização pelo Executivo Federal, e a LRF trouxe isso de uma forma, como eu falei, boas práticas de finanças públicas. A meta de resultado primário, que é essa visão do governo que ele tem que ter de quanto que ele tem que economizar, ou não, muitas vezes a meta era até negativa, mas quanto que eu tenho que, ao final do ano, apresentar de resultado. Então, por não ter o limite de despesa, o Executivo ele tinha uma flexibilidade muito maior de execução do orçamento. Por quê? O orçamento ele não é inicialmente dinheiro, ele é um planejamento. E a arrecadação traz os recursos para a execução do orçamento. Então, nós temos o orçamento, que é uma autorização que o parlamento, que as assembleias dão, e nós temos a execução, né, a arrecadação da receita, então dos impostos que vão chegando aos cofres públicos. Quando essa arrecadação ela é inferior ao que estava planejado, o Executivo ele tem a prerrogativa de contingenciar certas despesas. Então, com isso, ele tinha um poder muito maior, porque hoje a regra já não é tão flexível para o Executivo. A regra hoje é que você tem as despesas, elas têm que ser contingenciadas, mas você tem alguns limites que são trazidos em relação aos outros órgãos, em relação às emendas parlamentares. Com isso, o Executivo ele perdeu um pouco do poder. E o Legislativo, então, assumiu uma parte maior do... Assim, o orçamento, em última instância, é uma decisão do Legislativo. Sim. Mas, de certa forma, sim, aumentou ali a responsabilidade do Legislativo e a sua competência acerca da execução orçamentária. Vamos trazer um pouco essa conversa para a vida das pessoas, né? As pessoas que acompanham aqui a TV Senado, que estão assistindo essa entrevista. A gente está falando aqui de orçamento, finanças, de controle de gastos, receitas, despesas. E isso é uma coisa que faz parte da vida de todo mundo. A gente começa a aprender isso desde criança, quando a pessoa que às vezes ganha sua mesada vai gastar, vai comprar alguma coisa, se vai guardar ou não vai. O que a lei de responsabilidade fiscal traz de impacto na vida dos cidadãos e das cidadãs? A gente está falando aqui de orçamento público, o gasto do governo, mas todo esse conjunto traz impactos na vida das pessoas. Quando a gente fala de orçamento familiar, de gastos familiares, um nome que vem logo à mente das pessoas, inflação. Por exemplo, nesse quesito, inflação, o que a lei de responsabilidade fiscal trouxe de impacto para a vida do cidadão, para a dona de casa, para o pai de família? Como é que a gente faz essa relação para as pessoas entenderem a importância da lei nas nossas vidas? A gente tem tanto a parte de estabilização monetária, que a gente falou, do Plano Real, cumpre um papel importantíssimo nisso, quanto também a influência das nossas exportações com as importações, que influencia o nosso câmbio, né? É importante. E a terceira parte desse tripé é a gestão fiscal. Porque se você tem um governo ou um ente, né? Isso serve para todos os entes, não só para a União. Estado, município. Exato, estados e municípios. Se você tem uma previsão de que vai gastar mais do que arrecada, todos os bancos ou organismos internacionais vão emprestar a juros mais altos. Então, é aquela história, se você não faz o dever de casa, quando alguém olha de fora e você está precisando de recursos para fazer um investimento, ele vai colocar isso na conta. Então, vai subir os juros. Então, essa é uma parte muito importante que a LRF trouxe e que foi fundamental para estados e municípios, que regularizaram as suas contas de uma forma que hoje nós temos um patamar completamente diferente que tínhamos ali no final dos anos 90.
os estados e municípios com as contas, quase todos, com as contas em dia, e com isso consegue, então, captar recursos para financiamentos de obras, e como a gente falou, do Pacto Intergeracional. Então, se eu estou fazendo meu dever de casa aqui, mas estou cuidando de toda a população aqui com os recursos que eu tenho, e não mais do que eu tenho, esse saldo que eu vou tendo ao longo dos anos, isso vai me garantindo a possibilidade de captar recursos para investimentos já pensando no futuro. Então, o orçamento é um olho agora no presente e um olho sempre no futuro. Essa é a parte principal que a LRF trouxe. Além, é claro, nós temos a parte de transparência e a parte de responsabilização. Então, você comentou muito bem que a lei pegou, né? A gente tem isso no Brasil, mas por que pegou também? Porque, além de ser uma necessidade, a gente estava no meio de uma crise e havia um entendimento geral de que, olha, isso é muito importante. Ainda que houvesse alguma resistência, mesmo depois, todos se deram conta de que foi uma lei importantíssima para o país. Com essa adoção da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós tivemos, então, um direcionamento dos recursos para pagamentos de dívida, redução das dívidas dos estados, dos municípios, a organização, e com isso nós temos um outro patamar. Mas falando da responsabilização, se não houvesse essas atitudes que são descritas na lei, nós temos ali algumas penas, né, para os gestores públicos que não cumpriam. Então, com isso, nós conseguimos realmente uma adoção quase 100% em todos os estados e municípios aí. Olha que são muitos municípios, então foi realmente um grande feito aí para o país. Mais de 5.500 municípios, é um país com um número imenso, né, de pequenas cidades. Mas e aí na vida das pessoas? A gente tinha um processo lá em 2000, já começávamos, né, já tínhamos ali o Plano Real, mas essa geração mais nova, talvez muitas pessoas nem se lembrem, antes do Plano Real especialmente, a inflação chegava a mais de 80% ao mês. Exatamente. A lei de responsabilidade fiscal, toda essa organização dos gastos públicos, traz impacto na vida das pessoas. Hoje a gente tem uma inflação, se discute uma inflação elevada, mas a gente fala às vezes em 5%, 7%. É muito 7 diferente. Não, por favor, 5 tá bom. Eu falo assim, já em gastos, em números muito altos. O 5 é a nossa meta atual, né? A lei de responsabilidade fiscal, esse ajuste nas contas públicas, ela muda também esse cenário, que é a economia que as pessoas conhecem? Sim, com certeza. Ela trouxe ela contribuiu, porque assim, o Plano Real não pode dar como certo o que se obteve. Foi importante, mas a gente deveria manter essa questão das finanças públicas em dia. E com isso, nós conseguimos o controle da inflação. E com o controle da inflação, melhora o seu planejamento. Até para quem para o cidadão que tem o seu orçamento doméstico, se você tiver R$100 e ao final do mês R$100 não vale mais R$100, é muito difícil planejar. Como você planeja com um ano à frente se você não tiver ali noção do que aquilo ali vale? Então, o nosso recurso, nosso dinheiro, a nossa moeda, ela tendo uma estabilização e os estados, né, e municípios e a União mantendo as finanças em dia, esse controle inflacionário ele é importante para a vida das pessoas, para o planejamento pessoal de todos. E do lado das políticas públicas, a transparência que a Lei de Responsabilidade trouxe, ela permite ali que você tenha relatórios de gestão em estados e municípios mostrando ali qual é o comportamento do estado, do governador, do seu prefeito. Ele tem que estar acessível em um site, né, do governo, para que o cidadão possa verificar ali quais foram as ações do governo ao longo daquele ano, qual a situação fiscal do governo. Então, essa transparência ativa da Lei de Responsabilidade Fiscal, que trouxe para todo o país, ela é fundamental também no âmbito não só da parte, vamos dizer, aí, mais financeira aí que a gente está conversando, mas também de realização de políticas públicas. Então, um controle social mais efetivo, você tem o relatório de gestão fiscal trazendo a parte fiscal do Estado, você tem o relatório resumido de execução orçamentária também, que é uma novidade da LRF, trazendo ali
mostrando mês a mês como que o Estado, né, o município realizaram, quanto que arrecadaram, quanto que gastaram e onde gastaram. Então, o cidadão verifica ali pelo relatório ali onde gastou, construiu uma ponte tal, construiu mesmo. Se ele for lá no bairro, lá a ponte tem que estar lá. Ou se tinha no PPA do município lá dizendo, olha, a gente vai construir uma ponte em tal lugar. Não construiu até agora, ele pode questionar o que aconteceu. Né? Não teve recurso suficiente? Qual foi o problema? Isso está nos relatórios que a LRF obrigou que os gestores publicassem. Mais uma característica democrática da Lei de Responsabilidade Fiscal, que nasceu democrática ali ainda no início das suas discussões, com participação da sociedade civil, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, e hoje tem como resultado essa transparência que também permite esse acesso democrático, esse acesso público das pessoas às contas do governo, às contas do município, do Estado, e especialmente como cada gestor vem executando o orçamento. Flávio, finanças públicas, lei de responsabilidade fiscal, tudo isso são assuntos de cidadania. E para você, Flávio, o que é cidadania? Bom, vou puxar um pouco a brasa para minha sardinha, né? Acho que cidadania, então, é a possibilidade do cidadão fazer o controle social das atividades do governo. É fundamental que todo cidadão possa verificar, e hoje em dia com os meios que nós temos, em tempo real, as atividades do seu estado, do seu município e cobrar ao gestor a melhor atuação possível para que a vida de todos melhore. Bom, Flávio Luz, consultor-geral de orçamento do Senado Federal, muito obrigado pelo seu tempo e pela entrevista. Eu que agradeço, muito obrigado. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Há uma maior chance de desenvolver bronquite e enfisema em consumidores de cigarro eletrônico comparado com o cigarro convencional. Só uma puxada de uma vez, aí na próxima vez já é 3. Aí quando você vê, você já está comprando o seu. Eu acho que a gente tem que tratar o vape como a gente trata o tabaco. Não tem como a gente regulamentar algo nocivo para a população. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Eu sou Luísa, eu nasci em 1985. Eu já sabia desde muito nova o que eu queria fazer. Eu era uma péssima aluna e, curiosamente, na vida adulta eu virei uma professora. Talvez por ter sido essa aluna com muita dificuldade, eu tenha desenvolvido uma empatia. Sou professora de artes visuais, me especializei em arte e ditadura, por isso que o tema de democracia é muito caro para mim, é muito importante. A democracia sempre foi um valor, um farol que me guiou. Então eu acho que um sistema democrático saudável, fortalecido, ele deve assegurar os mesmos direitos para todos, independente da sua raça, da sua condição de gênero, sexual, da região, das formas de vida, de como vive. Eu sou Luísa e eu nasci com a democracia. A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi.
site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Olá, bom dia. Quinta-feira, 21 de agosto, o Senado Notícias está no ar. Foi instalada ontem a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que vai investigar as fraudes de mais de 6 bilhões de reais em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. Na primeira reunião, o senador Carlos Viana foi eleito presidente e designou o deputado Alfredo Gaspar como relator. Presidente da CPI, Carlos Viana. 17 votos, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, foi eleito presidente da comissão. O nome cotado para a presidência era o do senador Omar Aziz. Quero aqui, mais uma vez, deixar claro aos senhores que não há este governo, o governo anterior, não há aqui qualquer desejo de prejudicar a quem quer que seja que esteja na responsabilidade do INSS nos dias atuais ou dias passados. Quem está aqui é um presidente eleito que quer esclarecer o que aconteceu. Quero desejar ao senador Carlos Viana toda a sorte e que ele possa conduzir o trabalho com a isenção que é peculiar de todos nós. É uma disputa democrática, quem ganha é quem tem mais voto. O vice-presidente da CPI vai ser eleito na próxima semana. O relator já foi indicado pelo presidente. Indico, pela experiência que tem como parlamentar e principalmente pela experiência que tem como profissional do Ministério Público, o deputado federal Alfredo Gaspar para ser o relator dessa CPMI. A CPMI é composta por 16 senadores e 16 deputados e o mesmo número de suplentes. Vai investigar as fraudes de mais de 6 bilhões de reais em benefícios do INSS. Durante a reunião, os parlamentares se comprometeram com a imparcialidade durante as investigações e com a punição dos culpados. Então, essa comissão parlamentar de inquérito, nós temos o dever de desvendar isso, revelar o que está acontecendo, punir os culpados por isso, para que a nação saiba realmente o que é que aconteceu. Acho que a CPI, primeiro, precisa trabalhar como princípio básico, buscar a verdade absoluta. E se a gente fizer um trabalho com muita seriedade, com essa finalidade, eu não tenho dúvida que chegaremos. Ouvindo os representantes dos órgãos, desde o início da gestão anterior, representantes das entidades e demais pessoas que, porventura, a gente assim indicar. O senador Carlos Viana, presidente da CPMI, deu uma entrevista coletiva depois da reunião. Ele informou que as reuniões serão sempre nas tardes das segundas e nas manhãs das quintas-feiras. Na semana que vem, excepcionalmente, a primeira reunião será na terça. Na quinta, dia 28, haverá votação do plano de trabalho, segundo o senador. Viana disse ainda que pretende ouvir na CPMI todos os ministros da Previdência Social e presidentes do INSS desde o governo Dilma Rousseff. Ele não descarta convocar o ex-presidente Jair Bolsonaro nem a ex-presidente Dilma, se isso for aprovado pela comissão. A eleição do vice-presidente da CPMI será na segunda ou terceira semana de trabalho, segundo Viana. Na próxima quinta-feira, já daremos início às primeiras convocações dos nomes que estão sendo apresentados. Vamos começar pelos ministros da Previdência desde o governo Dilma. Nós queremos entender esse mecanismo, todas as falhas deles, independentemente do momento. Então, desde o governo Dilma, nós ouviremos todos os ministros da Previdência Social. Também, desde o governo Dilma,
estaremos convidando e, se for necessário, convocando todos os presidentes e ex-presidentes do INSS. Nós queremos ouvi-los para entender o que foi feito, como começou e, naturalmente, as responsabilidades de cada um. Essa primeira fase é fundamental para que a gente entenda todo o processo do que está acontecendo, como que aconteceu esse roubo absurdo na Previdência Social. O líder do governo no Congresso falou sobre o resultado da eleição da CPMI do INSS. O senador Randolfo Rodrigues disse que subestimou a articulação da oposição, mas ressaltou que o governo vai agir para que a comissão, de acordo com palavras do parlamentar, não se torne palco da oposição. Nós temos, a maioria dos membros da CPMI são membros com lealdade ao governo, nós vamos conduzir a CPMI. Não vamos permitir que a CPMI se torne palco da oposição, nem muito menos um resgatador de likes. Nós acreditávamos que, por já ter ocorrido uma indicação da parte do presidente do Senado, que o presidente ia ser Omar Aziz, uma indicação da parte do presidente da Câmara sobre quem seria o relator, que este dispositivo, pela maioria dos líderes e bancadas partidárias, seria seguido. Mas, gente, assim, o central, não há, se quer delegar a culpa a alguém, a primeiro a assumir a responsabilidade e a culpa sou eu. Quem é o líder do governo no Congresso Nacional sou eu. Então, culpa não tem que ser terceirizada. A responsabilidade está assumida. Eu comuniquei isso à ministra Gleisi, comuniquei isso ao presidente da República, me coloquei à disposição dos melhores encaminhamentos que a coordenação política do governo quiser, que o presidente da República quiser, e estou à disposição, mas, sobretudo, agora, a reorganizarmos a base para a sua atuação na CPMI. Nós vamos para a CPMI para o exercício da maioria que nós temos no âmbito da comissão. O voto impresso foi aprovado nesta quarta pela Comissão de Constituição e Justiça durante a votação do Código Eleitoral. O texto segue em regime de urgência para análise do plenário do Senado. Se for aprovado lá antes do dia 4 de outubro, vale já nas eleições do ano que vem. O Código Eleitoral sintetiza toda a legislação sobre o assunto, inclusive resoluções do TSE. Depois de muita negociação, a divergência ficou concentrada em 2 pontos. O voto impresso. Vamos votar sim, a favor do voto auditável. A população quer isso. Isso vai dar segurança às eleições. Vai anular discursos para aqueles que são contra o voto auditável, mas pelo menos vão ganhar. Acabou essa discussão. E por 14 votos a 12 foi aprovada a exigência do voto impresso nas eleições. E a reserva de 20% das cadeiras dos parlamentos para as mulheres, proposta do relator do Código, senador Marcelo Castro. A maioria da bancada feminina não concorda com a retirada da exigência atual de reserva de 30% das candidaturas. Reserva de candidaturas não aumenta a participação feminina na política. Ponto final. Não tem o que discutir. A líder da bancada feminina, a senadora professora Dorinha, não concordou com o texto e apresentou um destaque para restaurar os 30% de reserva de candidaturas femininas. Vamos somar as duas situações, a situação dos 30% e, ao mesmo tempo, os 20% de cadeira. A gente vai avançar aí, sim, é um grande passo. É essa a minha proposta. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fez a leitura do requerimento de abertura da CPI da adultização. Essa comissão parlamentar de inquérito, se instalada, vai investigar a sexualização de crianças e adolescentes na internet. A comissão terá como objetivo o constante do requerimento do senador Magno Malta, acrescido do objetivo do requerimento do senador Jaime Bagatoli, que são investigação de irregularidades e dos crimes cometidos contra crianças e adolescentes no país,
bem como a apuração da atuação de influenciadores digitais e plataformas de redes sociais na promoção e na disseminação de conteúdos que sexualizam crianças e adolescentes, a investigação da relação entre o conteúdo exposto por influenciadores como Ítalo Santos e a potencial exploração sexual de menores, e o exame da efetividade das políticas públicas de proteção à infância no âmbito digital e a resposta das autoridades competentes às denúncias de pedofilia e abuso online. A comissão será composta por 11 membros titulares e 7 membros suplentes, e seu limite de despesa será de R$400 mil, e o seu prazo será de 180 dias. Informo as lideranças partidárias e determino que oficie os seus líderes para que façam as indicações dos membros de acordo com a proporcionalidade partidária. O plenário ainda aprovou 9 indicações do presidente da República a cargos de direção nas agências reguladoras e outras instituições. Entre os órgãos que tiveram nomes aprovados para cargos de direção estão a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a Agência Nacional de Mineração, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a Agência Nacional de Transportes Terrestres e a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear. O plenário do Senado aprovou ontem, por unanimidade, projeto que amplia até o fim do ano o prazo para que estados e municípios usem recursos do Fundo Nacional de Saúde. O texto aprovado também flexibiliza a aplicação desses recursos que vão poder ser usados em outras ações de saúde. O projeto vai agora à sanção presidencial. Senadores aprovaram a prorrogação do prazo para que estados e municípios façam a transposição e a transferência de saldos financeiros dos fundos de saúde, inclusive os destinados ao enfrentamento da Covid-19. O texto estende até 31 de dezembro de 2025 o uso de cerca de R$2 bilhões que estavam parados desde 31 de dezembro de 2023. Esses saldos vêm de repasses do Fundo Nacional de Saúde. O projeto também dispensa estados e municípios do cumprimento de parte das exigências legais para os saldos transferidos até 2023, simplificando a execução dos recursos. Essa matéria ela é fundamental. Hoje estima-se que cerca de R$2 bilhões estão parados nas contas dos municípios, dos prefeitos que apoiam o Bolsonaro, dos prefeitos que apoiam o Lula, dos prefeitos que não apoiam ninguém, estão parados lá. Na época da pandemia, foi o recurso, ele foi comprar lá um mamógrafo e sobrou R$10 mil desse mamógrafo. Outro fez a compra do medicamento, sobrou R$50 mil. Esse dinheiro não pode fazer nada. Ficou parado porque ele é rubricado. O que está dizendo esse projeto? Você vai juntar ele todo e aí somado, se der 100 mil, se der 1 milhão, o prefeito vai ficar autorizado até dezembro utilizar esse recurso no custeio da saúde. Gente, gol de placa do Congresso Nacional. Alguns itens extra-pauta também foram aprovados. Entre eles, o projeto de resolução que cria no Senado a Frente Parlamentar em Defesa das Terras Raras Brasileiras e o projeto de decreto legislativo que aprova o texto de acordo para eliminar encargos de roaming internacional, que é a possibilidade de usar o celular no exterior aos usuários que façam parte dos países do Mercosul. Os projetos vão à promulgação. O ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Wellington Dias, falou ontem em reunião conjunta das Comissões de Assuntos Sociais, de Desenvolvimento Regional e de Agricultura. Os senadores receberam o ministro em audiência pública. Esclarecendo informações sobre desafios, metas, planejamento e diretrizes governamentais do Ministério e sobre as políticas de desenvolvimento regional e de turismo, o ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Wellington Dias, participou de uma audiência pública em reunião conjunta das Comissões de Assuntos Sociais, de Desenvolvimento Regional e de Agricultura. Em 2023, a gente ficou em 2,3% isoladamente. Em 2024,
2024, 1,7%, que significa também uma responsabilidade, ou seja, essa redução não quer dizer que tem zero fome no Brasil, não quer dizer que não tenham pessoas com desnutrição. Nós ainda temos que alcançar, pela população brasileira, 1,7%, 3.672.000 pessoas aproximadamente, e é isso que estamos trabalhando em 2025 e vamos seguir trabalhando, né, até alcançar uma decisão do presidente Lula, alcançar quem ainda não alcançamos. A proposta do nosso governo é garantir que tira da fome, tira da pobreza, mas o Brasil ter uma robusta classe média. O ministro também explicou o posicionamento do governo em relação ao projeto de lei que propõe excluir os valores recebidos por trabalhadores rurais contratados por safra, utilizada para definir o acesso a benefícios sociais, como o programa Bolsa Família. Ao celebrar contrato, ter a saída do Bolsa Família. Isso foi alterado. Assinar carteira de trabalho, regularizar o CNPJ de um negócio não é motivo para perder benefício do Bolsa Família. Eu digo que a cena que mais me anima é aquela, senador Jaime, carteira de um lado, cartão do outro, a troca do cartão pela carteira assinada. É esse caminho que nós temos que trabalhar. E digo, isso aqui é inclusão social junto com a estratégia de desenvolvimento econômico. A Comissão de Direitos Humanos aprovou nesta quarta o projeto que dá às mulheres vítimas de violência doméstica o direito de não participarem de audiências judiciais na presença do agressor. O objetivo é evitar novos traumas e proteger a integridade emocional das vítimas. As audiências de conciliação na vara de família muitas vezes têm o indesejado efeito de expor mulheres vítimas de violência doméstica a situações que reavivam a dor sofrida. É o chamado trauma da revitimização, que pode ocorrer quando a vítima confronta o agressor em uma exposição que pode gerar ansiedade, medo, depressão e transtornos de estresse pós-traumático. O projeto de lei aprovado pela Comissão de Direitos Humanos dá às vítimas o direito de não comparecer à audiência. A autora do projeto, senadora Jussara Lima, disse que as audiências podem gerar outros prejuízos às vítimas. Esse tipo de situação pode inclusive levar a mulher a comprometer-se com acordos prejudiciais a ela e a seus filhos. De fato, ao se posicionar diante de seu agressor, a mulher pode aceitar qualquer acervo para livrar-se da situação geradora de medo e de ansiedade provocados pela mera presença de seu agressor. Exames de mamografia vão ser assegurados para mulheres a partir dos 30 anos com histórico familiar de câncer de mama ou de ovário, que tenham alguma mutação genética ou sejam consideradas de alto risco. É o que determina o projeto aprovado em turno suplementar pela Comissão de Assuntos Sociais, que segue agora para a Câmara dos Deputados, se não houver pedido para votação no plenário do Senado. Também foram aprovadas 2 campanhas de conscientização da população nos meses de agosto e setembro. A campanha contra o suicídio e a automutilação Setembro Amarelo passa a ter força de lei de acordo com o projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais. Ao longo do mês de setembro, serão realizadas atividades educativas nas escolas e comunidades, iluminação de prédios públicos com a cor amarela, além de palestras, eventos e campanhas informativas. Também ficam instituídos em 10 de setembro o Dia Nacional de Prevenção ao Suicídio e 17 de setembro, o Dia Nacional de Prevenção à Automutilação. Conforme a OMS, cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. Para cada suicídio, há muito mais pessoas que atentam contra a própria vida a cada ano. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade de 15 a 29 anos. Nós vamos ter que enfrentar essa dor na alma. Então, essa campanha, acho que vem no momento certo. As redes sociais têm sido um campo
de morte, infelizmente, de suicídio, automutilação, depressão, e a campanha oficializada a gente vai fazer o enfrentamento. Nós chegamos nesse ponto, alguns picaretas, bandidos que tinham que estar na cadeia, ficam incentivando as crianças, as jovens, a inclusive a cometer crime de suicídio. Campanhas como essa, elas são fundamentais, mas que se iniciem são campanhas, mas que o ano inteiro nós precisamos lidar com situações que hoje trata-se já não só de questão, eu diria, já individual, mas sim de saúde no que diz respeito a uma pandemia, no que diz respeito à questão da saúde. Outro projeto aprovado cria a campanha Agosto Branco para conscientização sobre o câncer de pulmão, doença que é uma das maiores causas de mortalidade no Brasil e no mundo. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o tabagismo é a principal causa do câncer de pulmão, que pode ser significativamente reduzido com a promoção de hábitos saudáveis. As propostas das duas campanhas seguem para a sanção da Presidência da República. Minha mãe faleceu há 25 anos atrás com câncer de útero, por falta de informação. E ainda há muita gente nesse país que não tem essas informações. Da mesma forma, e com uma dor tremenda no coração, eu passei por problemas de suicídio na minha família. 2 pessoas da minha família cometeram suicídio. A Comissão de Assuntos Sociais ainda sabatinou e aprovou Lenise Sequim para a diretoria da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A indicação seguiu para a votação no plenário do Senado, onde foi aprovado ontem mesmo. Foi lançado nesta quarta-feira no Salão Negro do Congresso Nacional o livro Memórias e Testemunhos, Revelações Políticas, do ex-senador Edson Lobão. A obra traz relatos de diversas fases da vida política brasileira, de Juscelino Kubitschek a Dilma Rousseff. O prefácio é de José Sarney, que é membro da Academia Brasileira de Letras, ex-presidente do Brasil e do Senado. Participaram do evento ministros, ex-senadores e outras autoridades. Primeiro livro do ex-senador Edson Lobão, Memórias e Testemunhos, Revelações Políticas, traz o relato de fases diversas da vida política e institucional brasileira, desde o governo Juscelino Kubitschek até Dilma Rousseff, de quem Lobão foi ministro de Minas e Energia. Os fatos relatados foram vividos pelo próprio ex-senador ou contados a ele por amigos e aliados nos 3 poderes. O livro que veio para explicar a participação da genialidade política desse país na restauração do processo democrático. Portanto, eu recebo essa homenagem como sendo uma homenagem ao próprio Congresso brasileiro, porque foi a partir dele, Congresso, com a sua criatividade, a sua coragem, a sua obstinação, que nós conseguimos retornar ao processo democrático. Com prefácio do ex-presidente José Sarney, a obra também traz episódios protagonizados por chefes de Estado brasileiros em visitas oficiais a países estrangeiros, nos quais Lobão esteve presente como jornalista ou participou como ministro do governo. Não se trata do simples relato de uma testemunha, mas sim da poderosa narrativa de um verdadeiro protagonista de diferentes momentos da vida política e institucional de nosso país. A biografia do cidadão Edson Lobão. Quando Vossa Excelência apresenta uma publicação para todos nós, contando um pouco do que Vossa Excelência viveu nesses períodos da história democrática do Brasil, Vossa Excelência faz revelações importantes. Tem uma coisa que marca profundamente, que é preciso exaltar, que é um exercício que nós precisamos fazer nos dias de hoje. Precisamos urgentemente exercermos o diálogo com equilíbrio, com serenidade, respeitando as prerrogativas constitucionais de cada poder. A relação do Brasil com os Estados Unidos diante das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump repercutiu no evento.
Os Estados Unidos sempre foram um país amigo do Brasil. E o Brasil, amigo dos Estados Unidos. Por que nós vamos ter que brigar? Eu vou ficar fiado, sim, no que disse Benjamin Franklin. As desgraças que mais tememos são as que nunca se realizam, pois que esta não se realize. E olha o que nós estamos vivendo hoje nessa relação diplomática internacional com a maior democracia do mundo, uma relação de 200 anos, aonde ataques e ofensas de todos os lados estão sendo feitas pelas redes sociais ou por cartas. Nós não vamos resolver os problemas da sociedade se a gente todos os dias alimentarmos o ódio, se nós alimentarmos a disputa, se nós alimentarmos as brigas. Será que a gente não pode alimentar a paz e, como disse, alimentar o diálogo? 2 reuniões de comissões, sessão solene do Congresso e sessão especial do plenário do Senado. Confira a agenda dos trabalhos para esta quinta-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Assuntos Sociais deve se reunir para examinar emendas da comissão ao projeto de lei das diretrizes orçamentárias de 2026. Às 10 horas, está prevista a audiência pública da Comissão de Meio Ambiente para debater a emergência climática e os caminhos para um futuro sustentável. A reunião contará com a participação dos jovens senadores, um evento da Semana de Vivência Legislativa do programa Jovem Senador. Também às 10 está marcada a sessão solene do Congresso para homenagear os 100 anos do Grupo Globo e 60 anos da Rede Globo de televisão. E logo mais às 3 da tarde está prevista a sessão especial no plenário do Senado para celebrar a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Há uma maior chance de desenvolver bronquite e enfisema em consumidores de cigarro eletrônico comparado com o cigarro convencional. Só uma puxada de uma vez, aí na próxima vez já é 3. Aí quando você vê, você já está comprando o seu. Eu acho que a gente tem que tratar o vape como a gente trata o tabaco. Não tem como a gente regulamentar algo nocivo para a população. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Tive acesso a um documento da Rota dos Escravos de Portugal que também delineava vários lugares de memória da escravidão que nós acabamos por visitar. Um roteiro completamente inusitado, que não existe nenhuma agência no mundo que estava preparada no sentido de já ter esmiuçado esse roteiro. Os caras fazem a África gourmet, ninguém quer saber desses países. Ninguém quer saber dessa história, na verdade. Muitos desses países simplesmente não têm operação logística. Foram dizimados por guerra civil, os hotéis foram abandonados e a gente não conseguia viabilizar essa viagem. Muitas Áfricas nos esperavam lá. Essa África diversa, colorida, vibrante, contemporânea e ainda assim ancestral, tradicional. Recuperar a memória da escravidão a partir dos pontos de partida dos africanos escravizados para as Américas, né, principalmente. Isso foi um fio condutor. É preciso revisar, aprimorar e, em muitos casos, reconstruir nossas legislações para que estejam à altura dos desafios do nosso tempo. Isso significa incorporar a dimensão climática de forma transversal nas políticas públicas, garantindo que cada setor atue com responsabilidade ambiental, justiça social e visão de futuro.
cabe a nós, legisladores, assegurar que as respostas à crise climática estejam refletidas nos marcos legais, no orçamento público e nas prioridades nacionais. Acredito que é importante incorporarmos também os conteúdos climáticos transversais na lei de orçamento para a melhor gestão, que se requer precisamente um financiamento nos investimentos públicos. Acho que é muito importante que nós exijamos aos executivos, independente se estamos ou não no governo ou na oposição, desde o parlamento a existir o executivo, um orçamento verde, na sua coerência, da neutralidade do carbono e nos países já avançaram. Muitos de vocês saberão ou estarão notando de posicionamento que tem o atual presidente da Argentina com relação à mudança climática. A sua postura é praticamente negacionista e considera que a mudança climática é uma falácia. As COPs se tornaram a maior reunião das Nações Unidas, onde a presença do setor privado, dos governos subnacionais, da sociedade civil, dos movimentos sociais é fundamental. Por que há tantos casos de feminicídio no Brasil? O que é a campanha Banco Vermelho? E como agir em casos de violência contra a mulher? Nossos convidados respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live nesta sexta, 9h da manhã. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com o homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. Você conhece alguma lei? Uma lei que me vem na cabeça é a Lei Maria da Penha. Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, eu já usei ela. E eu, por exemplo, já sofri tentativa de feminicídio. Ainda não tinha Maria da Penha. E se tivesse, eu seria bem mais assistida. Nunca tive um plantão, principalmente de final de semana, para não ter mulheres agredidas. Toda essa agressão era considerada um crime de menor potencial ofensivo, isto é, podia ser criminalizado o agressor com uma pena leve, como um trabalho comunitário, uma cesta básica. Com isso, a reincidência se tornava cada vez maior. Essas leis têm que existir porque existe a necessidade e como é feliz quando a gente consegue aprová-las e, de verdade, fazer com que ela seja efetivada. Ainda tem que lutar para que verdadeiramente aconteça. A luta não para. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, um repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe
do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Oi, pessoal! Você já ouviu falar em captação ilícita de sufrágio? É a chamada compra de votos, que é crime eleitoral. Aquele favorzinho em troca do seu voto, tipo dinheiro, emprego, cesta básica. Teve candidato que prometeu até pagar festa de formatura. É isso mesmo. Eu vou explicar, mas antes, roda a vinheta, diretor. Então, é isso. Está lá no Código Eleitoral, também na Lei das Eleições. Candidatas e candidatos não podem oferecer qualquer tipo de vantagem em troca de voto e nem precisa entregar. Se prometeu, já é crime. Pode dar ruim, viu? A pena vai de multa à perda do mandato. E não importa se é numa capital ou numa cidade pequena. Olha só esse caso lá de Serra do Navio, cidade com menos de 6.000 habitantes do Amapá. Um candidato a vereador prometeu pagar a festa de formatura de 30 alunos de ensino médio, em troca dos votos deles nas eleições de 2020. Ele foi eleito e o caso veio parar na Justiça Eleitoral. Aí, o Fausto José dos Santos foi condenado por compra de votos, teve diploma cassado e ainda levou uma multa. No julgamento do TSE, que confirmou a cassação, o relator ministro André Mendonça destacou a gravidade do caso. A conduta ganha maior gravidade diante do contexto de envolver compra de votos de jovens do 3º ano do ensino médio, de uma escola pública localizada em região carente. Jovens que muito provavelmente, e nós temos aqui alguns estudantes de direito, estavam exercendo seu direito ao voto pela primeira vez. Por isso, vamos lembrar, voto não é mercadoria. E fique atento, o eleitor que vende o voto também comete crime eleitoral, com pena de até 4 anos de prisão e multa. Então é isso. Quer saber mais sobre o que pode e o que não pode nas eleições? Segue a gente nas redes sociais e ativa o sininho no YouTube. Tchau! Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Limites para cursos de graduação à distância. O Ministério da Educação editou uma portaria que estabeleceu que cursos como medicina, direito, enfermagem, odontologia e psicologia deverão ser majoritariamente presenciais, sendo que medicina tem que ser 100% presencial. Para falar um pouco sobre esse assunto aqui conosco está a presidente da Comissão de Educação do Senado, senadora Tereza Leitão, que é do PT de Pernambuco. Senadora, obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, Carla, para tratar de um assunto tão importante para a educação. Exatamente. Senadora, na sua avaliação, por que o Ministério tomou essa decisão de limitar um pouco esses cursos EAD? Eu acho que foi além disso. Na verdade, o decreto cria uma nova política de educação à distância. A política não existia, apesar de existir a educação à distância. Então, o decreto regulamenta. Por quê? O Brasil é um país continental, a gente não pode prescindir desse instrumento, mas ele estava sendo usado muito aleatoriamente. Os professores até diziam assim, é a política do ensalamento. Botam um monte de meninos, um monte de adultos, de jovens em uma sala e a gente dá aula sem saber a quem. Então, estava havendo
uma oferta, né, meio desenfreada e a dificuldade de monitorar a qualidade. E agora a política foi regulamentada. Se criou 3 tipos de educação à distância. A presencial, que tem uma pequena carga horária à distância, né, de 30%, a semipresencial, que conjuga as 2 possibilidades, porque estágios, pesquisas de campo, tem que ser presencial, e a estritamente presencial, com a carga horária mínima à distância. Então, acho que deu um formato, não é, melhor, sem dispensar o instrumento, mas dando uma qualificada, até mesmo uma valorizada, porque o instrumento passa a ser utilizado, o instrumento da educação à distância, com regras, né, para determinado tipo de curso e também com os percentuais definidos. Mas, senadora, houve algum tipo de pesquisa ou há algum estudo que tenha revelado se a qualidade do ensino superior caiu, foi reduzida? Ah, sim. Os índices não são bons e quando se abre a aba, né, realmente a educação à distância traz essa limitação, né, porque é difícil o monitoramento. A atividade pedagógica, Carla, o suprassumo da atividade pedagógica é a relação professor-aluno, em todos os níveis. Né? É o diálogo, é o questionamento, é a própria relação interpessoal que facilita a aprendizagem, é a convivência. E numa tela você não consegue tudo isso. Há questões que você pode trabalhar a distanciar, a pandemia nos mostrou isso, mas precisa ter um monitoramento. Se você não tem regra, se você não tem regulamentação, o monitoramento também vai ficando mais difícil. Então, acho que cursos como engenharia, por exemplo, estavam sendo ofertados à distância. Como é que se mede o impacto de um prédio, somente com as maquetezinhas aparecendo na tela? Cursos como enfermagem estavam sendo oferecidos totalmente à distância. Então, há de se regular, não é? Porque são áreas que precisam da manipulação, são áreas que precisam da prática, acompanhando a própria abordagem teórica, e acho que o MEC acertou, inclusive criando essa possibilidade da semipresencial, que não havia, só havia a distância e a presencial. Então, dentro do mesmo arcabouço de educação à distância, se criou esses 3 patamares, e a qualidade a gente espera que melhore através de um bom monitoramento e desse regramento, embora esteja o próprio decreto, ele prevê a regra de transição para não haver prejuízo. Muitas escolas abrindo sem uma regulamentação, muita gente priorizando uma relação mais mercadológica, e isso de fato prejudica a formação de um profissional que vai ter responsabilidades grandes, né, ao receber o seu diploma. Ao mesmo tempo, senadora, há aqueles alunos, aquelas pessoas que querem estudar e que moram longe de centros urbanos. Como fazer como conseguir unir qualidade também com inclusão? Está mantida, né? A educação à distância está mantida. Agora, se essa pessoa quer fazer determinados cursos, ela há de convir que o curso não se coaduna com a educação somente à distância. Qual é a política para resolver essa questão? Que vem sendo paulatinamente implementada pelo governo. O presidente Lula tem uma fixação por isso. Ele diz sempre, eu sou o primeiro presidente que não tem um diploma acadêmico, mas fui o que mais abri institutos federais de educação e universidades. É desse tempo a interiorização das universidades. É isso que vai responder um jovem, dando o exemplo do meu estado, de Petrolina, que fica a mais de 800 quilômetros do Recife, não precisa vir para o Recife estudar. Ele tem uma universidade pública agora em Petrolina, cujo campus vai se estender para uma outra cidade do sertão, que é Salgueiro. E a interiorização também dos institutos federais. Esses últimos que foram anunciados, poucos são em capital, poucos são em região metropolitana, a grande maioria é em cidades do interior. Eu acho que isso é uma política que conjuga, entendeu? A exigência de determinados cursos serem presenciais dentro da política de educação à distância, com a interiorização de universidades e de institutos federais de educação.
Agora, senadora, voltando um pouquinho para a questão da qualidade do ensino superior, a senhora mesmo falou que há muitos cursos que foram abertos e alguns senadores, alguns deputados, existem alguns projetos aqui no Congresso Nacional que tratam de exames de proeficiência após a finalização de cursos de graduação, principalmente em áreas como medicina e odontologia. O que a senhora acha dessas propostas? Acha que é importante fazer essas avaliações pós-curso de graduação? A avaliação é importante, mas não do jeito que se quer. A gente, inclusive, está para realizar uma audiência pública sobre essa proeficiência em medicina e odontologia. Porque o que é que significa? É o Conselho Federal quem faz, não é o órgão gestor, o MEC, que já tem um processo de avaliação chamado ENAD, que é justamente para avaliar os cursos superiores e que houve agora, numa parceria entre MEC e Ministério da Saúde, o lançamento de uma nova portaria, que é um novo modelo de avaliação dos cursos de medicina, que é ao longo do processo. Você imagine um estudante de medicina, se for da escola privada, ele não paga menos do que 12 mil de mensalidade. É um investimento que as famílias fazem muito forte, né? E mesmo na área pública, é um curso que demanda livros, demanda equipamentos. Um estetoscópio, quanto é? Material de odontologia para fazer prática. Aí, ao final, no fim do curso, com diploma na mão, não. Você não pode validar esse diploma porque o conselho fez um exame e você foi reprovado. Essa é uma polêmica que a gente está vivendo aqui no Senado. E o projeto existe, ele tem parecer favorável, mas nós achamos que era melhor, para ter mais segurança, fazer uma audiência pública. A audiência está aprovada, ela vai se realizar na CAIS, mas antes mesmo dessa realização da audiência, nós tivemos a notícia, inclusive participei do anúncio dessa nova forma de avaliação. A avaliação da aprendizagem, seja ela qual for, seja de educação infantil, básica, fundamental, ensino médio e nível superior, ela é mais eficiente quando ela é feita ao longo do processo. E essa nova modalidade que o MEC lançou em conjunto com o Ministério da Saúde é assim. Não se espera terminar o curso. Ela é feita ao longo do curso. Se a gente percebe que o estudante não tem nenhuma aptidão para aquele curso, e aí tem várias referências, né? Para cada curso você tem as referências de formação, as habilidades, o conteúdo programático, a abordagem teórica, e isso o professor vê na prática, né? Então, olha, amigo, é melhor tu ir para outro enquanto é tempo, né? Não perde muito tempo. Exatamente. E outras vezes é um redimensionamento que precisa ser feito. Às vezes no próprio curso. Às vezes não é o estudante que não consegue aprender, é o curso que não está conseguindo ensinar. Sim. Então tem que ter um redimensionamento. Olha, a abordagem não está boa assim, tem que ser assim. Principalmente nessas profissões que lidam com pessoas, todas lidam com a vida, porque o engenheiro não tem nada a ver com a vida, mas se uma ponte cair, mata a gente, né? Então ele tem que ser bem formado do mesmo jeito. Então, principalmente com essas profissões que exigem, de fato, uma relação direta, e a saúde e a educação também são as duas que tem isso à flor da pele. Eu fiquei feliz de que as licenciaturas também estão incluídas aqui no semipresencial. Não pode ter uma licenciatura só em AD. Não pode. Como é que você vai supervisionar um estágio dentro de uma escola? Como é que você vai trazer a escola, que vai ser o locus, né, de exercício profissional, numa tela de aula à distância? Então, são coisas que têm a ver muito. Eu digo sempre, o bom profissional, ele já se revela no decorrer do curso. Então, se isso vai ser monitorado, se o padrão de qualidade, as referências de qualidade vão ser escolhidas, elencadas, então facilita a gente corrigir os gargalos, as lacunas, e a gente ter um profissional melhor formado. O avanço da ciência e da tecnologia, Carla, hoje, eles são mais rápidos do que a conclusão de um curso. A gente já sai da faculdade com déficit. Então, isso também pesa, né, na própria experiência. Na minha profissão, que sou professora, na sua, que é jornalista, quanta coisa muda
durante o próprio curso, né? Então, os currículos têm que ser também dinâmicos nesse aspecto. A abordagem teórica, a organização curricular tem que ser também muito dinâmica nesse aspecto. Com certeza, senadora. Obrigada pelos seus esclarecimentos e vamos acompanhando aí essa implementação, né, dessa nova política aí de ensino à distância. Lembrando que tem um período transitório, né, que quem está fazendo do jeito que está pode terminar, né, para não haver prejuízo, de 2 anos o período, mas eu estou contando com o acerto dessa política para a gente melhorar a qualidade da formação profissional. Com certeza. Obrigada, senadora. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/TV ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Por que há tantos casos de feminicídio no Brasil? O que é a campanha Banco Vermelho? E como agir em casos de violência contra a mulher? Nossos convidados respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live nesta sexta, 9 horas da manhã. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada. Isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais I, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. Quando você não tem emprego, você não tem para onde ir, você é obrigada a se manter na violência, que é o que acontece com muita gente. Eu fiquei casada por 22 anos. Quando aconteceu de eu denunciar a Maria da Penha, foi quando ele me pegou pelo cabelo, que ele nunca tinha encostado a mão em mim. Assim, tinha tido empurrões, né? Que ele me empurrou uma vez, eu estava grávida da minha filha quando ele me empurrou. Meu ex-marido me acusou de ter um caso com o marido da minha irmã. Qualquer homem que se aproximasse de mim, ou até os amigos que eu, na minha casa, quando ia embora, ele virava e falava: você acha que eu não vi você dando trela para fulano? Que você acaba se afastando dos amigos, da família, você acaba se isolando. A gente se assusta muitas vezes com o feminicídio, mas o feminicídio ele nasce daí. Ele nasce dessas pequenas coisas que vão tomando uma proporção maior. Então, xingamentos, ofensas, essas difamações, não respeitar essa mulher, né, perante terceiros, são um sinal de alerta. Depois que eu passei, que eu fiz o acompanhamento pelos psicólogos e tudo, você acaba entendendo e vendo que se a pessoa não tiver uma ajuda, ela não consegue sair da violência, ela não consegue se libertar. Hoje eu posso falar que a minha vida está maravilhosa, apesar dos altos e baixos, eu tenho paz. Há uma maior chance de desenvolver bronquite e enfisema em consumidores de cigarro eletrônico comparado com o cigarro convencional. Só uma puxada de uma vez, aí na próxima vez já é 3. Aí quando você vê, você já está comprando o seu. Eu acho que a gente tem que tratar o vape como a gente trata o tabaco. Não tem como a gente regulamentar algo nocivo para a população. Em discussão, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O Brasil tem motivos para se orgulhar de ter a melhor legislação de proteção de mulheres do mundo. Mas o Brasil, infelizmente, não tem muito a celebrar, porque somos o 5º que ainda mais mata mulheres no mundo. A grande maioria, que são os feminicídios, a violência, os estupros, são das mulheres e crianças negras e pobres. Então isso já mostra, Damares, que a gente tem que cuidar da prevenção. Tudo tem. Imediata, a curto, médio e longo prazo. A curto prazo vamos correr de punir cada vez mais, mas se preocupar em empoderá-las com educação, com saúde. O feminicídio zero deve ser uma política pública prioritária em todas as esferas.
federal, estadual e municipal. Uma bandeira única do governo, da oposição e uma batalha travada por toda a sociedade brasileira. Se uma mulher morre porque é traficante, porque roubou, porque assaltou, porque fez outra coisa, é um homicídio de mulher, não é feminicídio. Feminicídio, ela morre porque é mulher. E aí eu fiz o pacote antifeminicídio que levou a pena para 40 anos no caso da morte das mulheres. Senhoras e senhores, nós estamos falhando como sociedade quando um feminicídio vira apenas mais um caso. E é o que está acontecendo. É preciso coragem, coragem política, coragem institucional e coragem social para mudar essa realidade. E é essa coragem que nos move. Eu tenho certeza disso. Só isso faz sentido de estarmos aqui. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Exploração sexual e tráfico de pessoas são combatidos com a ação educativa em Roraima. Na Bahia, encontro de gerações e de saberes na roda de fuxicos. 90 anos de um programa de rádio que é a voz do Brasil. Lia de Itamaracá, a arte da Rainha da Ciranda, patrimônio da cultura brasileira. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Oi, pessoal! Hoje o nosso assunto é Ministério Público. E você sabia que ele também atua na Justiça Eleitoral? Pois é. Fica comigo que eu vou te explicar. Roda a vinheta, diretor. Então é isso. Seguinte, o Ministério Público, ou MP, como a gente chama, é uma instituição independente que tem uma missão super importante. Ele atua como fiscal da lei, na proteção da democracia, da ordem jurídica e dos direitos da sociedade. Bom, e você pode estar se perguntando, qual o papel dele no processo eleitoral? A instituição participa das sessões presenciais e virtuais do TSE, acompanha os julgamentos e dá pareceres, que podem ser por escrito ou falados, ali mesmo no plenário. Mas ele não vota como as ministras e ministros, viu? Ele colabora, opina e orienta. E não para por aí. O MP eleitoral também entra com ações na justiça quando alguém quebra as regras das eleições, tipo compra de votos, propaganda irregular, essas coisas. Ou seja, o Ministério Público Eleitoral está em todas as etapas, do início ao fim, para garantir eleições limpas, justas e transparentes. Agora sim, dá para você dizer que já sabe o que é e o que faz o Ministério Público Eleitoral. Curtiu o conteúdo? Deixa seu like, compartilha com a galera e segue a gente nos perfis oficiais do TSE nas redes. Então é isso. Tchau! Adotei solo meu primeiro filho, Gabriel. Quando me casei, entrei com um processo de dupla paternidade. O promotor da Vara da Infância e Juventude negou em sua promoção com o argumento de que filho no Brasil só se fosse fruto de uma relação heterossexual. Frisou: filho tem que ter pai e mãe, jamais 2 pais. E eu entrei com uma ação indenizatória por dano moral contra o Estado. O Estado do Espírito Santo foi condenado a me indenizar por dano moral, por um comportamento homofóbico, preconceituoso ali. Hoje eu vejo que Gabriel e Mariana são a razão das nossas vidas e eu agradeço a Deus todo momento pelos filhos maravilhosos que Deus nos deu. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica.
uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal e-Cidadania, Senado Explica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Brasil é um dos países que mais consome pornografia. Quais são as consequências desse consumo para o indivíduo e para a sociedade como um todo? Quem vai nos ajudar a refletir sobre isso é Letícia Balducci, especialista em sexualidade humana e nossa convidada desse Cidadania Mulher. Olá, Letícia, seja bem-vinda, muito obrigada por participar desse programa. Eu vou só pedir para você explicar para a gente o que é uma especialista em sexualidade humana. Olá, Roberto, olá a todos. A especialização em sexualidade humana, ela estuda os aspectos individuais do indivíduo referentes à sua sexualidade. Então, como ele se enxerga, como ele se comporta com o meio e também os aspectos biológicos do seu desenvolvimento. Será que o meu psicológico, ele está alinhado com o meu biológico? E como que isso impacta na sociedade que eu vivo? E como que a cultura impacta o meu psicológico? Então, a sexualidade humana, ela abrange todos esses temas. E é interessante observar que a sexualidade é muito maior do que só o sexo, as relações sexuais, né? Exato. Porque o que a gente pensa, sexualidade, eu sou mulher, eu sou heterossexual. Não, eu falo, pessoal, temos essas duas diferenças. O sexo é a relação sexual em si, mas a sexualidade, ela é muito mais abrangente. O indivíduo, às vezes, surgem tantas dúvidas e questões ao longo do seu desenvolvimento. E aí, se não for trabalhado na escola, na educação sexual, porque a escola não tende a falar sobre esses assuntos, né? Ela vai mais no que é necessário, na biologia, na ciência, mas falar sobre o indivíduo enquanto ele está em desenvolvimento, passando ali da infância para a adolescência até a fase adulta, surgem tantas questões sobre si próprio, né, deveria ser mais discutido, porque se não for, vem aí a sociedade e o entretenimento com assuntos e informações disfuncionais, e aí aquele adolescente ele entra na fase adulta cheia de dúvidas e questões ali que ele nunca trabalhou. E vamos aproveitar então para definir pornografia. Às vezes as pessoas comparam com erotismo, arte erótica. O que é pornografia? A arte em si, mesmo erótica, convida a pessoa a refletir. E temos que pensar o que aquele artista nos propôs a dizer. Só que o objetivo da pornografia é apenas um. Ele apenas faz com que a gente apele para o que há de mais primitivo em nós. Então, a pornografia ela não convida você a refletir, a pensar, ela transforma corpos humanos em objetos sexuais. E o próprio nome já vem do grego porneia, que é um desejo sexual bizarro, e grafia vem de escrever sobre. Então, não é uma relação normal. Eles precisam colocar, para chamar a atenção, alguma temática muito apelativa, muito fora da realidade, considerada até imoral ou criminoso, para despertar a atenção dos indivíduos. E esse consumo de pornografia pelo Brasil e, na verdade, pelo mundo, né? O próprio fato assim, da internet, das redes sociais, está ficando mais fácil ter acesso, né? Esse consumo está aumentando em toda parte? Depois da era da internet, ali pelos anos 2000, ela surgiu como um maremoto na vida dos jovens e sem censura nenhuma. Agora que alguns países, como a França, a Alemanha, que tiveram ali algumas políticas de censura de idade. Mas até então, inclusive no nosso país, não tem aquele botão de bloqueado para maiores. Não, você aperta que tem maior de 18 anos, seja você maior ou menor de idade, você pode acessar. Então, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, de qualquer idade, pode ter acesso a este conteúdo. E ter acesso em mãos ao pior conteúdo possível e consumir aquele tipo de informação sem limite nenhum.
sem restrição nenhuma. Não temos aqui nenhum tipo de bloqueio na internet. Somente se algum pai colocar ali o controle para os filhos, mas ainda assim é muito complicado e o acesso cada vez mais fácil. Aqueles filmes, né, que no cinema teria aquela restrição, né, só para maiores de 18 anos, à medida que coloca na televisão, mesmo que seja por assinatura ou na internet, acaba que na prática está disponível para todos. Com certeza, fácil, rápido, qualquer um pode acessar em qualquer lugar e de qualquer idade. Não temos essa censura aqui quanto a estes conteúdos. E quais são os efeitos, né, do acesso a esses conteúdos, né, principalmente para os jovens, crianças até? Olha, Roberto, eu tenho projetos em escolas aqui também na minha cidade de Mato Grosso. A gente fez um projeto bem interessante chamado Diga Não à Pornografia com o governo do estado, fora outros, e tenho acompanhado aí o que esses jovens estão consumindo. E eu vejo que eles desde cedo, viu, a faixa etária, a menor faixa etária que eu já trabalhei, eles tinham ali em torno de 9, 10 anos de idade e eles já sabiam tudo, exatamente o que eu estava falando sobre este consumo. Então a gente vê ali um impacto na sua sexualidade, porque o cérebro ali, o córtex pré-frontal, a parte lógica, ainda está em desenvolvimento. E essas crianças, esses pré-adolescentes, eles tendem a absorver tudo que se refere ao comportamento sexual, que também está em desenvolvimento. Eles estão ali numa transição entre a infância e a adolescência, então seus órgãos reprodutores ainda estão ganhando caráter sexual, até então eles não têm, mas estão sendo atiçados, né? Sem nenhum tipo de informação sobre o assunto, então impactando ali a sua sexualidade, a forma como eles se relacionam e, claro, o seu circuito de recompensa. Porque se eles olharem aquele conteúdo, se eles desejarem cada vez mais, uma vez que aquele conteúdo é totalmente disfuncional a eles, eles vão querer cada vez mais. E a realidade em que eles estão, o modo como eles se relacionam e interagem, fica cada vez mais distorcido. Então, como você mencionou, né, uma coisa mais de aprendizado, mesmo de entender do que se trata, né? Não é isso que acontece na pornografia, né? Inclusive, um dos problemas mencionados com frequência é que são, às vezes, assim, relações forçadas, agressivas, tem violência e pode, inclusive, incitar a violência? Com certeza. Em 2021, a SafeNet fez uma pesquisa que mostrou que Xvideos, Xvideos, dos sites mais perigosos aí para consumidores, eram dos sites mais acessados do Brasil. Eles estavam ali entre os 5 sites mais acessados. E quando você entra, e se você entrar hoje, você vai ver conteúdos violentos, de abuso sexual, você vai ver casos de incesto, e hoje a gente sabe que a maioria dos abusos eles acontecem no âmbito familiar, segundo o Ministério dos Direitos Humanos, mais de 90% desses casos. Você vai ver aquela questão de a menina mais nova, inclusive o The Economist fala que o termo novinha é um dos mais pesquisados no Brasil, né? Foi um dos mais pesquisados nos últimos anos. Você vão ver meninas que pode ser que ela tenha mais de 18 anos, mas ela é retratada como muito mais nova. Então ela passa, né, essa imagem, ela vende esses conteúdos no formato de entretenimento, só que na verdade, se trazido para a realidade, o que nós vamos achar são crimes, são abusos, né, que acontecem diariamente. E é o que a gente acha lá. Não tem uma relação normal. Tem abuso sexual infantil, tem a pedofilia, tem incesto, tem comportamentos violentos. Mais de 88% conteúdos pornográficos em todos os sites, englobando ali os mais famosos deles, mostram conteúdos de abuso contra a mulher, e em 95% dessas cenas as mulheres demonstram estar aprovando essa maneira de ser tratada. Então imagine um menino de 11, 12 anos olhando aquilo, simplesmente ensina que o menino ele tá liberado em bater nas meninas e que as meninas devem gostar. Então, essa tolerância à agressividade, essa tolerância a comportamentos ali tóxicos, né, de homens contra as mulheres, na maioria dos casos, certo? Porque é um conteúdo feito para agradar o público masculino, e uma vez que ele cria tolerância a isso, ele fala que não, talvez o não dela queira dizer sim, e nós vemos que nosso país está entre os 5 maiores ali em casos de feminicídio.
E pode ter uma relação, aí essa exposição à pornografia, ela vai gerando uma dessensibilização aos crimes, ao que é um crime? Eu não posso falar que a pornografia é totalmente, né, é o motivo desses agressores agirem como agem, né, porque tem todo um fator psicológico, mas ela com certeza contribui, porque há uma dessensibilização no cérebro, e uma vez que você fica tolerante, nós temos também o que é chamado de neurônios espelho. Uma vez que a gente olha, a gente não quer ficar só olhando, a gente sente vontade de reproduzir. E o Dr. Victor Klein, ele fala isso em seu livro, na sua pesquisa, que consumidores que assistem têm 6 vezes mais chances de retratar na realidade do que aqueles que não assistem. A considerar que, nossa, pode ser um comportamento que eu poderia repetir. Né? Então, o cérebro vai ficando cada vez mais dessensibilizado àquelas temáticas. Uma hora que era o sexo tradicional, não chama mais atenção, e ele vai para conteúdos cada vez mais apelativos. E aí eu vejo acontecer casos ali até assim, perturbadores. Podem envolver, como eu falei, menores, animais, casos incestuais. Então, é algo que precisamos falar sobre o assunto o quanto antes e conscientizar e educar esses jovens. A exposição, o consumo de pornografia já foi relacionado também com questões mentais, ansiedade, depressão e mesmo vício no consumo? Como é que isso acontece? A última pesquisa que tem no livro Your Brain on Porn, do psiquiatra Gary Wilson. Ele diz que sim, a pornografia pode ser relacionada a 12 transtornos mentais, incluindo, sim, depressão, ansiedade, transtornos psicossomáticos. Porque o que ela gera no ser humano? Ela gera um pico de dopamina, então uma hora ele até esquece do mundo ao seu redor, só que logo depois do momento de êxtase, aquela sensação de excitação, aqueles químicos do cérebro, eles caem rapidamente. Logo o cérebro lógico, ele recupera o controle, e aí o indivíduo fala, nossa, o que eu fiz, o que eu estava pensando? Só que ele não estava pensando. Quando a pessoa entra no ciclo da recaída, do vício em pornografia, né, com a masturbação, com a chegada ao clímax, ele desiste da capacidade de pensar, por isso que ela é tão prejudicial. E aí, esse pico entre euforia, êxtase e volta da realidade pode causar, sim, um choque para a pessoa e, sim, pode agravar uma ansiedade, alguma síndrome do pânico que ela tenha com estes conteúdos. E existem dados também que mostram que, justamente ao contrário do que poderia se esperar, né, a pessoa vai procurar pornografia querendo ficar mais estimulada, mas a consequência é que ela acaba não conseguindo mais ter relações sexuais reais. Também acontece, porque eu vejo que muitas mulheres também acabam pela inocência, homens também na sua fase jovem, e voltando ao assunto, pela falta de informação, falam, vou para olhar esses conteúdos, né, que estão em fácil acesso na internet, como uma forma de eu entender, né, sobre sexo. Eu vi esses dias umas estatísticas que eles têm no site Pornhub, que os jovens estão pesquisando, e isso o próprio site faz pesquisas, os jovens estão pesquisando nos sites pornográficos como usar camisinha, como fazer sexo, como se relacionar, e num site totalmente disfuncional. Então, o que o indivíduo vai falando, os meus alunos falam assim, Letícia, jogo é jogo e treino é treino. Eu falo, mas você está treinando para o esporte errado, porque ela te ensina a ter um vício, te ensina a olhar outros indivíduos, né, tendo uma relação e ainda acrescenta uma fantasia, e quando você chega na hora de se relacionar com alguém, né, esse afeto vinculado à intimidade, ela não tem. Você vai tratar o corpo do outro conforme você viu, não é igual à realidade, ao contato com outro ser humano. Então, os homens também ficam bem frustrados neste aspecto. E também a questão, você mencionou, né, do uso da camisinha, o preservativo, muitas vezes não está presente. Nunca está, Roberta, presente no conteúdo. Na verdade, não há conexão, não há afeto, não há proteção. A gente vê uma dinâmica de poder desequilibrada entre o homem como poderoso, a mulher submissa, e aquela relação ali praticamente forçada. A Harvard fez uma pesquisa, né, e mostram ali o quanto que a pornografia está ligada ao tráfico sexual de pessoas.
Então não é... E aí alguns documentários, tem até alguns interessantes na própria Netflix, que mostram as meninas que entram na indústria achando que vai ser A e de repente ela se vê fazendo B, C e D. E elas mesmas relatam que não deve ser diferente de como uma vítima de estupro se sentiria naquele ambiente. Então, sim, eles podem ter essa visão ali totalmente errada de como lidar com o outro. E existem também indícios de que pode causar, né, problemas tanto sexuais propriamente, né, ejaculação precoce, como também questões de concentração, memória, tem essa... Já foi descoberto isso? Já. Os meninos relatam muito isso, porque uma vez que ele acessa aquele conteúdo, é muito estímulo mental a eles. E eles utilizam ali da mão. E ele acaba treinando o sistema nervoso a ejacular muito rápido. Ele treina ali para ejacular muito rápido, ou ele treina o oposto. Eles falam assim, Letícia, eu chego na hora, eu não sinto nada. Eles estão ou hipersensíveis e acabam, né, desenvolvendo a disfunção erétil, ejaculação precoce, ou perdem a sensibilidade. Porque o pornô, ele é muito estímulo mental. E aí eles usam aquele estímulo mental com as mãos, como eu falei, na hora da realidade, não é a mesma coisa. Fora que sim, inteligência, memorização, capacidade de concentração é perdido. Porque quando você acessa esse conteúdo, você está naqueles... Os mesmos químicos do prazer são liberados numa relação real. E os mesmos na pornografia. Só que no pornô, em doses muito maiores do que o cérebro consegue administrar. Então, eles fogem da realidade, eles colocam um capacete de fantasias, entram naquele mundo, muitas vezes para fugir do tédio, estresse, carência. Muitos homens entram por conta de emoções desconfortáveis. Só que ele se vê nesse meio, nesse ciclo. O cérebro, ele acostuma-se a isso e cria-se um vício. Inclusive, a Sociedade Americana de Psicologia comparou a pornografia, a chamou de crack visual. Porque ele continua voltando. Ele não cria só um vínculo sexual com aquele conteúdo, mas emocional. Porque além do clímax rápido, também dá a ele essa fuga dessas emoções desconfortáveis. E aí, uma vez que ele atinge o clímax, outras atividades que deveriam ser importantes a ele não fica mais. Então, se ele deveria estudar, trabalhar, se relacionar com a sua esposa, isso fica desinteressante para ele. Porque ele já teve o que ele queria. O cérebro fala assim, dever cumprido, não precisamos fazer mais nada. E aí ele pede energia, motivação para outras coisas. Quando a gente fala em vício, da ideia assim, de um exagero, existe algum consumo adequado, algum consumo que não seria preocupante? Eu falo também para os meus seguidores, para as pessoas que acompanham meu conteúdo, alunos, mentorados, eu falo assim, gente, eu não sou contra o erotismo, eu não sou contra o sexo, eu não sou contra o autoconhecimento, né? Eu sou contra este conteúdo em particular. Então, não é proibido o ser humano, inclusive isso é muito saudável, ter fantasias, mas o erótico, ele traz fantasias mais naturais, mais saudáveis. O relacionamento com o outro, os beijos, as carícias, os abraços. Então, você fantasiar de uma maneira que não envolva um crime sexual, como é mostrado ali, de modo que não seja apelativo, não coloque a sua saúde sexual em risco, nem a do outro, tá tudo bem. Tem alguns alunos que mostram, Letícia, eu gosto disso. Eu falo, isso não é pornografia. Isso tá mais para algo que é a sua própria sexualidade, é só um desejo que você tem. Certo? Então, existe a compulsão, que é quando você deixa de fazer outras atividades para ficar neste conteúdo, quando você abandona o que você tem que fazer, ou quando você não consegue ter mais relações com pessoas reais, e aí você deveria buscar um tratamento, né, com psicólogo, com sexólogo. E tem aquele que é o consumo saudável, que a pessoa está só se descobrindo, né? E que é alguma fonte de fantasias, que é uma imaginação saudável, certo? E a parte sensorial, que é o autoconhecimento, entender sobre o seu corpo, sobre a sua genitália, né? Então, assim, a gente tem que passar essas informações certas para as pessoas, né? Para ela ver que não é totalmente ficar sem nada, mas se conhecer de uma forma mais positiva, saudável, com proteção. Um número preocupante é que muito do conteúdo disponível, na verdade, é
pirata, filmado, às vezes sem nem as pessoas saberem, publicado sem consentimento, né? Isso, na verdade, é um crime, não é nem pornografia, né? É criminoso. Tem um site dedicado somente a esse tipo de vídeos. E eu nem sabia, quem me falou foi os alunos. Letícia, tem um site que qualquer namorado, qualquer pessoa pode postar ali. E aí a gente tem o termo hoje que é o porn revenge, que é a pornografia de vingança. Geralmente a moça, ela, às vezes, não sabe que foi filmado, ou até consentiu em ser filmada no momento do relacionamento, mas não em ser publicada, não em estar em algum site. E mesmo que ela consentiu e ela não consinta depois, também é um crime. Né? É a chamada de pornografia de vingança. E é o que mais tem ali surgido na internet, o que mais tem pesquisas, inclusive é até um gênero, não é? É o amador. E fora que tem outras que as pessoas gravam mesmo, como uma forma de lucrar. E aí vem essa falsa, né, forma ali, e muito rápida de ganhar dinheiro, que eu vejo hoje muitas meninas em idades muito jovens também achando que é um caminho de monetização mais fácil, né, a venda do próprio corpo, a venda de vídeos na internet, e eu vejo surgindo muito isso nesse início de ano, né, essa venda do próprio corpo com essas plataformas disponíveis hoje. Só que isso não se confirma, né? Quando você diz que elas acham que é uma forma de ganhar, mas na prática não dá muito certo. Quando elas estão dentro, parece que sim, né? Eu vou ganhar um dinheiro mais fácil com a venda de algumas fotos, de vídeos. Quando ela vê, ela já está até fazendo alguma coisa já fisicamente. Só que é muito rápido, tende a passar. E ela vê que precisa de muito esforço para ganhar não considerável. Inclusive, esses próprios documentários mostram isso. Inclusive, até uma das atrizes mais famosas da indústria, Lana Rhoades, ela entrou com este pensamento. E ela teve graves crises psicológicas ali, de ansiedade e depressão. Ela foi internada diversas vezes porque ela falou exatamente isso. Eu pensei que eu estaria ali na cena, mas de repente mudou totalmente. E eu tive que me submeter ali, precisava de muito esforço para um mercado que, na verdade, não é lucrativo para quem está nele, né? É lucrativo para quem é o produtor, né? Do site, para quem é o executivo ali por trás. Mas para as atrizes, para as meninas ali, não, elas têm que fazer muita divulgação, elas têm que se colocar em situações humilhantes, degradantes, e acaba não sendo vantajoso no final, como ela achou que seria. E muitas vezes vai escalando, né? Uma coisa assim, cada vez mais humilhante. Começa com uma foto, de repente um vídeo, de repente tem vários caras e uma cena, de repente ela nem sabe mais o que ela tá fazendo. São situações realmente perturbadoras, sabe? Envolvem até fezes, envolvem várias pessoas, envolve troca de pessoas, e aí acaba tendo essas violência extrema. Inclusive as atrizes, né, em 2024 nós tivemos ali acredito que, se eu não me engano, mais de 6 casos ali de mortes de atrizes nesse mesmo ano. Inclusive foi um choque ali para todos, porque inclusive saiu até uma matéria, né, na CNN que fala por que atrizes pornográficas estão se suicidando, né, neste ano, né? Por que nesse último ano? Quais são os motivos, né? O que faz ela cometer esse suicídio, às vezes no auge da carreira? Então, 2024 foi um ano marcante ali, em que todo mundo começou a questionar esse cenário. Todas elas se suicidaram. Foi suicídio. Todas as atrizes pornográficas ali no auge de suas carreiras, né? E aí, aquela sensação, né, de que você perde o controle. Eu falo assim, mesmo que seja pago, mesmo que alguém pague, mesmo que eu esteja vendendo e seja consentido, eu não deixo de perder o domínio do meu próprio corpo para exercer o que eu não posso nem chamar de profissão, porque uma vez que você perde o domínio de algo mais valioso, não pode ser chamado de profissão. Você acaba perdendo, mesmo que pago, você acaba perdendo este domínio. Então, eu posso falar, eu sou trabalhadora do sexo, ok, né? Eu falo sobre sexologia, falo sobre ciência, né? Sobre a saúde sexual. Minha mãe, que é ginecologista, também pode ser chamada, mas nenhuma de nós precisamos perder o domínio do corpo para exercer aquilo que temos de mais precioso, e elas acabam perdendo esse domínio e afeta profundamente o psicológico.
Letícia, muito obrigada pelo seu tempo e sua participação no nosso programa. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa está disponível no nosso senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Obrigada pela atenção e continue assistindo a TV Senado. Por que há tantos casos de feminicídio no Brasil? O que é a campanha Banco Vermelho? E como agir em casos de violência contra a mulher? Nossos convidados respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live nesta sexta, 9 horas da manhã. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada. Isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais i, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. Quando você não tem emprego, você não tem para onde ir, você é obrigado a se manter na violência, que é o que acontece com muita gente. Eu fiquei casada por 22 anos. Quando aconteceu de eu denunciar a Maria da Penha, foi quando ele me pegou pelo cabelo, que ele nunca tinha encostado a mão em mim. Assim, tinha tido empurrões, né? Que ele me empurrou uma vez, eu estava grávida da minha filha quando ele me empurrou. Meu ex-marido me acusou de ter um caso com o marido da minha irmã. Qualquer homem que se aproximasse de mim, ou até os amigos que eu, na minha casa, quando ia embora, ele virava e falava: você acha que eu não vi você dando trela para fulano? Que você acaba se afastando dos amigos, da família, você acaba se isolando. A gente se assusta muitas vezes com o feminicídio, mas o feminicídio ele nasce daí. Ele nasce dessas pequenas coisas que vão tomando uma proporção maior. Então, xingamentos, ofensas, essas difamações, não respeitar essa mulher, né, perante terceiros, são um sinal de alerta. Depois que eu passei, que eu fiz o acompanhamento pelos psicólogos e tudo, você acaba entendendo e vendo que se a pessoa não tiver uma ajuda, ela não consegue sair da violência, ela não consegue se libertar. Hoje eu posso falar que a minha vida está maravilhosa, apesar dos altos e baixos, eu tenho paz. Há uma maior chance de desenvolver bronquite e enfisema em consumidores de cigarro eletrônico comparado com o cigarro convencional. Só uma puxada de uma vez, aí na próxima vez já é 3. Aí quando você vê, você já está comprando o seu. Eu acho que a gente tem que tratar o vape como a gente trata o tabaco. Não tem como a gente regulamentar algo nocivo para a população. Em discussão, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O Brasil tem motivos para se orgulhar de ter a melhor legislação de proteção de mulheres do mundo. Mas o Brasil, infelizmente, não tem muito a celebrar, porque somos o quinto que ainda mais mata mulheres no mundo. A grande maioria, que são os feminicídios, a violência, os estupros, são das mulheres e crianças negras e pobres. Então isso já mostra, Damares, que a gente tem que cuidar da prevenção. Tudo tem. Imediata, a curto, médio e longo prazo. A curto prazo vamos correr de punir cada vez mais, mas se preocupar em empoderá-las com educação, com saúde. O feminicídio zero deve ser uma política pública prioritária em todas as esferas, federal, estadual e municipal. Uma bandeira única
do governo, da oposição e uma batalha travada por toda a sociedade brasileira. Se uma mulher morre porque é traficante, porque roubou, porque assaltou, porque fez outra coisa, é um homicídio de mulher, não é feminicídio. Feminicídio, ela morre porque é mulher. E aí eu fiz o pacote antifeminicídio que levou a pena para 40 anos no caso da morte das mulheres. Senhoras e senhores, nós estamos falhando como sociedade quando um feminicídio vira apenas mais um caso. E é o que está acontecendo. É preciso coragem, coragem política, coragem institucional e coragem social para mudar essa realidade. E é essa coragem que nos move. Eu tenho certeza disso. Só isso faz sentido de estarmos aqui. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Exploração sexual e tráfico de pessoas são combatidos com ação educativa em Roraima. Na Bahia, encontro de gerações e de saberes na roda de fuxicos. 90 anos de um programa de rádio que é a voz do Brasil. Lia de Itamaracá, a arte da Rainha da Ciranda, patrimônio da cultura brasileira. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Oi, pessoal! Hoje o nosso assunto é Ministério Público. E você sabia que ele também atua na Justiça Eleitoral? Pois é. Fica comigo que eu vou te explicar. Roda a vinheta, diretor. Então é isso. Seguinte, o Ministério Público, ou MP, como a gente chama, é uma instituição independente que tem uma missão super importante. Ele atua como fiscal da lei, na proteção da democracia, da ordem jurídica e dos direitos da sociedade. Bom, e você pode estar se perguntando, qual o papel dele no processo eleitoral? A instituição participa das sessões presenciais e virtuais do TSE, acompanha os julgamentos e dá pareceres, que podem ser por escrito ou falados, ali mesmo no plenário. Mas ele não vota como as ministras e ministros, viu? Ele colabora, opina e orienta. E não para por aí. O MP eleitoral também entra com ações na justiça quando alguém quebra as regras das eleições, tipo compra de votos, propaganda irregular, essas coisas. Ou seja, o Ministério Público Eleitoral está em todas as etapas, do início ao fim, para garantir eleições limpas, justas e transparentes. Agora sim, dá para você dizer que já sabe o que é e o que faz o Ministério Público Eleitoral. Curtiu o conteúdo? Deixa seu like, compartilha com a galera e segue a gente nos perfis oficiais do TSE nas redes. Então é isso. Tchau! Adotei solo meu primeiro filho, Gabriel. Quando me casei, entrei com um processo de dupla paternidade. O promotor da Vara da Infância e Juventude negou em sua promoção com o argumento de que filho no Brasil só se fosse fruto de uma relação heterossexual. Frisou: filho tem que ter pai e mãe, jamais 2 pais. E eu entrei com uma ação indenizatória por dano moral contra o Estado. O Estado do Espírito Santo foi condenado a me indenizar por dano moral, por um comportamento homofóbico, preconceituoso ali. Hoje eu vejo que Gabriel e Mariana são a razão das nossas vidas e eu agradeço a Deus todo momento pelos filhos maravilhosos que Deus nos deu. Meu nome é Rogério de Souza Eustáquio, nasci em 1985, trabalho de auxiliar de serviços gerais no Senado Federal. Tem uma banda que eu toco, que é a banda de forró. A música é algo que me move, né? Porque eu amo tocar, quando eu vejo as pessoas dançando, vejo as pessoas felizes, eu amo muito o que eu faço.
Sinto muito feliz por poder exercer a minha liberdade, né? Tanto cantando quanto o meu poder ir, o meu poder vir. Em 8 de janeiro de 2023, eu trabalhei sim na limpeza no Senado. Me deu uma tristeza no coração. Então, para mim, como se tivesse destruído algo que a gente demorou tanto para construir, né? Se eu tenho um acesso melhor à saúde, é através da democracia. Se eu tenho segurança hoje em dia, é também através da democracia. Meu nome é Rogério e eu nasci com a democracia. Eu sou a primeira mulher diretora do Instituto e não médica. E também, na verdade, eu sou a primeira mulher negra. E eu sempre fui muito fascinada pelos mecanismos, a fisiopatologia da doença falciforme e as questões sociais. Ela não tem uma cura, mas o indivíduo, por ter uma doença sistêmica, ele precisa de um tratamento que envolve diferentes especialidades. E aí é que entra a questão social. Nós trabalhamos há muito tempo com os pacientes, com as famílias, com os clínicos e nós conseguimos mudar alguns aspectos no acompanhamento do paciente e também com relação a políticas públicas. A criança que vai para a escola, ela tem uma alteração, uma doença que faz com que às vezes eles precisem ser internados. Se ele é internado, ele precisa de classe hospitalar, precisa de um acompanhamento clínico adequado e precisa de uma compreensão também por parte dos educadores. Então, todo cuidado ele tem que ser mantido desde o nascimento da criança, com acompanhamento pediátrico e também com as várias especialidades. Então, o governo tem que se preparar para fazer esse aporte, já que nós fazemos o diagnóstico da doença no teste do pezinho. Aqui na Bahia, pelo teste do pezinho, a cada 640 nascimentos você tem uma pessoa com doença falciforme. Nós temos uma prevalência mundial elevada da doença falciforme, principalmente no continente africano. E essa prevalência elevada da doença terminou também ocorrendo em determinados países e continentes. Nós tivemos uma imigração forçada de indivíduos da África. O Brasil tem uma prevalência grande, uma incidência grande de doença falciforme e o estado da Bahia é o estado que tem a maior prevalência e incidência da doença. A doença falciforme é uma doença genética, ela é decorrente da presença da hemoglobina S, que ocorre devido a uma alteração no gene da globina. E o aspecto mais grave da doença é quando o indivíduo herda os dois genes para a hemoglobina S. O que acontece é o seguinte, a hemoglobina ela é uma proteína que está no interior do glóbulo vermelho, do eritrócito, e ela fixa o oxigênio. Então, ela é responsável pelo transporte do oxigênio. Como a hemoglobina ela tem uma alteração na cadeia de globina, ela tem uma dificuldade nesse transporte do oxigênio. Devido a essa deprivação de oxigênio, a hemoglobina ela tende a polimerizar. A polimerização da hemoglobina no interior do eritrócito muda a forma do eritrócito. Então, o eritrócito termina assumindo uma forma alongada. E isso dificulta a passagem do eritrócito. Apesar da doença falciforme ser uma doença genética, é uma doença que tem repercussões hematológicas, inflamatórias e uma repercussão sistêmica. O indivíduo ele tem alterações de infecção, ele tem alterações oftalmológicas. É muito frequente o acidente vascular cerebral em crianças, principalmente até os 5 anos de idade, retinopatia, alterações ósseas e um aspecto muito frequente da doença
são as crises de dor e também as crises que nós chamamos crises vaso-oclusivas. Gosto muito de história, então é a história da doença falciforme, a história da nossa Bahia, os países africanos e toda essa história sempre me encantou. Também eu considero que é uma área em que eu consigo trazer diversidade para o laboratório, né? Tem um projeto com a África, países africanos. É importante, esse projeto foi financiado pelo CNPq. Nós trouxemos 16 alunos de pós-graduação do Benin e da Nigéria, com bolsa de pós-graduação, no estudo para desenvolver teses e dissertações no tema doença falciforme, que tenha uma doença falciforme que é caracterizada por uma alteração com a presença da hemoglobina S. Nós trabalhamos com aspectos genéticos da doença, aspectos inflamatórios da doença e também os aspectos laboratoriais, aspectos bioquímicos, a busca de biomarcadores de prognóstico com relação a cada um dessas alterações clínicas que o indivíduo apresenta. Agora nós estamos desenvolvendo um estudo mais da qualidade de vida da família e dos pacientes, porque a gente sabe que você tem uma criança doente, você mexe com toda a estrutura familiar. E é importante porque, como ela é uma doença grave, é uma doença que precisa de um cuidado especial, de uma equipe multiprofissional, é importante essa interação da gente com toda a família, né, com o paciente, com a equipe clínica que cuida do paciente. É um trabalho que tem várias nuances, do social, do histórico e o aspecto humano também, de estar com a família, de acompanhar e não só tratar como um número, como um indivíduo que vai fazer parte de um estudo, mas que também ele vai ser beneficiado com os resultados que nós obtivemos. E a gente tem feito isso. A pessoa que eu me transformei, ela é reflexo do trabalho que eu desenvolvi ao longo dos anos. Eu tenho um cuidado muito especial com a pessoa, com o ser humano. Isso me ajudou. O que eu desenvolvo no laboratório, com os pacientes, com as famílias, eu levei para a gestão na diretoria do Instituto. Eu conheci o Instituto, eu ainda era aluna da graduação, então quando eu venho trabalhar aqui, eu penso na comunidade que hoje eu estou dirigindo. Então eu termino que eu sei da vida de cada uma das pessoas que estão aqui, porque eu acho importante que você administre com amor. Eu digo isso e eu penso isso todo dia. Eu digo, gente, eu tenho o poder de estar aqui tomando decisões que vão afetar a vida de cada uma das pessoas. Então, eu acho que as pessoas hoje que estão no poder, elas têm que ser humanas, porque estar no poder afeta a vida das pessoas diretamente. Em cada decisão que eu tomo, eu penso primeiro na pessoa e no quanto que isso pode afetar a vida daquela pessoa, que eu acho super importante. O poder, ele tem que ser usado para o bem e não para o mal. Então, é isso. O tempo, todos nós somos passageiros e a gente tem que aproveitar a nossa estadia aqui para deixar o melhor. Dentro do meu coração, eu tenho que fazer o que é melhor para as pessoas. Isso é você, na verdade, pensar no tempo. O quanto que nós somos frágeis. Vida é para ser vivida, é para ser feliz e é para a gente fazer tudo que a gente gosta. E deixar muitas pessoas que realmente, quando você for, sintam falta de você, mas que também tenham um sorriso e que digam, olha, ela fez diferença. Autonomia é eu imaginar, construir um processo para isso
que eu elaborei mentalmente e finalmente realizar. Envelhecer. Neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia. E as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. Se você me perguntasse o que eu gostaria no mundo, é que não houvesse violência. Eu fui educada assim, que a mulher tinha que sempre obedecer ao marido. Ela tinha que ser submissa ao marido. As primeiras agressões começou com insultos. Falar da minha roupa, dizer que eu era gorda, que eu era feia. Eu tinha o meu dinheiro, eu tinha a minha conta, eu trabalhava, mas o meu salário quem gastava era ele. A primeira vez que eu pedi o cartão, que eu falei, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu sei que o dinheiro é meu, eu levei um tapa. E como castigo à noite, ele me botou para dormir fora de casa na chuva. Se aquela pessoa se sente no direito de te empurrar, de te apertar, ela já está dando um sinal muito grande que ela é capaz de fazer outras coisas. A gente pode passar, às vezes, por exemplo, de um empurrão para uma facada. Eu falo, eu estou vivendo hoje. Ter meu trabalho, ter dignidade, poder entrar na loja, escolher o meu sapato preferido, botar o meu batom vermelho e eu olhar para o meu corpo e não ter um roxo nele. A concentração dos médicos especialistas no país é muito desproporcional em cada um dos estados, né? Você tem, o DF, por exemplo, tem 6 vezes mais médicos especialistas do que o estado que tem o menor número de médicos especialistas. Apenas 10% dos especialistas no Brasil atendem exclusivamente para o SUS. Cerca de 30% dos médicos especialistas no Brasil estão vinculados só à rede privada e o intervalo aí de 60% tem 2 vínculos. Esse, inclusive, é uma das grandes justificativas que faz com que a medida provisória e o programa criem um mecanismo para que a gente possa levar pacientes do SUS que estão esperando para a cirurgia, para o atendimento, para essa rede privada onde se concentram esses médicos especialistas, os equipamentos, as máquinas e o próprio arranjo para a realização das cirurgias e dos exames. Com essa proposta em relação ao atendimento especializado, eu acho que nós não vamos ter só o maior sistema de saúde público do mundo, mas o melhor também. O que a gente está definindo aqui, gente, é salvar vidas. O mérito é esse. E dificilmente a gente vai achar que alguém pode ser contra isso aqui. A gente exporta cerca de 2 bilhões para os Estados Unidos de empresas de apoio diagnóstico, dispositivo médico. É o principal arsenal nosso de exportação para os Estados Unidos. Lógico, se forem aplicar as tarifas abusivas das empresas, elas vão ter dificuldade. O que o governo brasileiro vai fazer? Nós vamos apoiar essas empresas e os seus empregos para migrarem para outros mercados se forem necessários. Puxei o apito daquela fábrica e me dei conta de que estava exausto. Passava 4 dias sem dormir. Um caboclo forte. Os operários eram meus irmãos. Não quiseram de maneira nenhuma sair de lá. Eles dizem, só se o senhor mandar embora. Com os problemas da crise do açúcar que enfrentou como usineiro, Teotônio viu-se obrigado a abraçar a política, seguindo a sua vocação de liberal. Seu primeiro ato de inconformismo, de protesto, foi em 68, quando foi baixado o ato 5 e ele assinou um telegrama de protesto ao presidente Costa e Silva. O usineiro
se transformara num socialista, porque ele começou a percorrer esse país na pregação, a princípio liberal, puramente liberal, mas a sentir as desgraças do povo. Então ele passou a dar voz àqueles que não tinham voz. Há uma maior chance de desenvolver bronquite e enfisema em consumidores de cigarro eletrônico comparado com o cigarro convencional. Só uma puxada de uma vez, aí na próxima vez já é 3. Aí, quando você vê, você já está comprando o seu. Eu acho que a gente tem que tratar o vape como a gente trata o tabaco. Não tem como a gente regulamentar algo nocivo para a população. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Vai votar? Passou no concurso público? Vai tirar o passaporte? Então você precisa ter o título de eleitor. Ainda não tem o seu? Calma, vem comigo no passo a passo. Você vai acessar o site do TSE. Depois vai clicar na aba Autoatendimento Eleitoral. Na sequência, em Título Eleitoral. E no final, tire seu título eleitoral. Nessa próxima etapa, muita atenção. Você vai preencher com seus dados, enviar os documentos pedidos, escolher o local de votação e informar endereço e telefone para contato. Prontinho. Depois, você recebe o número de protocolo para acompanhar a solicitação. E para isso, é só acessar o site, ir em Autoatendimento Eleitoral e depois clicar na aba Acompanhe uma solicitação. Importante, antes de receber a primeira via do título, você tem 30 dias para ir ao cartório eleitoral cadastrar a biometria. Consulte o TRE do seu estado para ver como funciona o agendamento. Lembrando que dá para tirar o título de eleitor com 15 anos, desde que você complete 16 antes das eleições. E militares em serviço obrigatório não podem emitir o documento. Então já sabe, né? Corre para tirar o título de eleitor. Eu sou Luísa, eu nasci em 1985. Eu já sabia desde muito nova o que eu queria fazer. Eu era uma péssima aluna e, curiosamente, na vida adulta eu virei uma professora. Talvez por ter sido essa aluna com muita dificuldade, eu tenha desenvolvido uma empatia. Sou professora de artes visuais, me especializei em arte e ditadura, por isso que o tema de democracia é muito caro para mim, é muito importante. A democracia sempre foi um valor, um farol que me guiou. Então eu acho que um sistema democrático saudável, fortalecido, ele deve assegurar os mesmos direitos para todos, independente da sua raça, da sua condição de gênero, sexual, da região, das formas de vida, de como vive. Eu sou Luísa e eu nasci com a democracia. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Como espaços verdes podem promover o bem-estar para a saúde da mente? Representantes de vários países estiveram no Brasil para a segunda cúpula parlamentar de mudança climática e transição justa da América Latina e Caribe. Um espaço com exposições lúdicas e interativas sobre ciência, tecnologia e meio ambiente. É o Museu SESI Lab. Ecosenado, neste sábado, 9h, aqui na TV Senado. Olá, eu sou Isabela Dutra e este é o programa Argumento. Você já ouviu falar da geração Nem-Nem? São jovens que não trabalham e nem estudam. E segundo o IBGE, já são mais de 10 milhões no Brasil só em 2024. Para tentar mudar essa realidade, o senador Irajá, do PSD do Tocantins, criou o projeto que cria a Lei do Primeiro Emprego. Senador, seja muito bem-vindo aqui ao programa Argumento. Muito obrigado, Isabela, pelo convite. O seu projeto concede emprego para jovens entre 18 e 29 anos que nunca tiveram carteira assinada. Como ele vai funcionar? O que o senhor pretende com esse projeto?
Bom, Isabela, eu vivi isso na pele, né? Quando eu tinha 14 anos de idade, no Tocantins, eu tive a honra de ter sido o primeiro menor aprendiz de carteira assinada do meu estado. Eu tenho a carteira 001. Mas não foi fácil. Quantas portas se fecharam, né? E é assim que acontece, infelizmente, com grande parte dos jovens que sonham em ter um primeiro emprego, né? De crescer na vida, de poder ajudar a família em casa, mas não tem experiência profissional. E aí as portas, né, elas se fecham. Então, nesse sentido, quando eu cheguei aqui no Senado, logo em 2019, foi um dos primeiros projetos que eu apresentei na casa, a nova lei do primeiro emprego, que vai ser uma grande transformação, uma grande mudança no mercado de trabalho para os jovens que têm entre 18 até 29 anos. De acordo com o IBGE, nós temos 48 milhões de brasileiros, praticamente um quarto da população brasileira estão nessa faixa etária. E como você já disse, nós temos aí de 48 milhões, 10 milhões de brasileiras e brasileiros que ainda não estudam e também não trabalham. É um dado alarmante, isso é muito grave. Para você ter uma ideia, na OCDE, que são 37 países, o Brasil está em segundo lugar em número de jovens que nem estudam e nem trabalham. O Brasil só perde para a África do Sul, na OCDE. Portanto, nós precisamos mudar essa realidade. E, nesse sentido, apresentamos esse projeto, que, na verdade, é um grande empurrão que o governo dá para o jovem se inserir no mercado de trabalho, através de incentivos às empresas. Uma empresa, ela jamais vai contratar, em igualdade de condições, um empregado ou um funcionário que tenha experiência, da mesma forma que um que não tem experiência, se for igual, né, as mesmas condições. Então, esse projeto ele cria uma série de estímulos para que as empresas estejam estimuladas a contratar esse jovem e capacitá-lo, né, formar essa qualificação profissional e dar a esse jovem um ofício. Que estímulos seriam esses, senador? Então, o projeto ele é simples, Isabela. Ele traz basicamente 3 grandes estímulos, aonde o próprio jovem, ele no primeiro ano, aliás, nos 2 primeiros anos da sua carteira assinada, ele passa a receber o FGTS, que oscila entre 2% a 6%. O normal é 8%. Então, o jovem vai fazer um sacrifício também, né, para poder ter atratividade na sua contratação. Por outro lado, o governo também vai fazer a sua parte. Ao invés da empresa recolher 26,5% do INSS patronal, que é o normal, a empresa vai recolher apenas 10%, né, praticamente 1/3 desse custo. Então, o governo também tem a sua contrapartida. E a empresa que está contratando o jovem também tem a sua parte. Ele vai ter que investir nesse jovem, né? Que ele não tem uma qualificação. Ele vai precisar treinar esse jovem, capacitar esse jovem. E é claro que isso requer um investimento da empresa. Então, todo mundo, nesse contexto, vai ajudar, né? O jovem vai abrir mão do seu FGTS integral durante 2 anos apenas. A empresa vai entrar capacitando e treinando e o governo vai abrir mão do INSS patronal em mais de 2/3. Mas para o jovem é uma relação formal de trabalho normal, com carteira assinada? É a primeira anotação na carteira de trabalho. É importante a gente destacar isso. É que ainda nunca entrou no mercado de trabalho, ainda não teve oportunidade de trabalhar. E detalhe, esse jovem precisa estar estudando, né? Ele não pode largar a faculdade, ou ensino técnico, ou ensino médio para começar a trabalhar. Não é essa a ideia. É pelo contrário. Para ingressar nesse programa, com esses incentivos, ele tem que comprovar ou que ele está fazendo o ensino médio, ou que ele está fazendo o ensino superior, ou mesmo um curso profissionalizante. E o senhor acredita que as empresas, então, vão se sentir incentivadas a contratar mais jovens por causa de todos esses benefícios? Exatamente. Nós queremos criar, né, uma rede que favoreça as empresas na contratação desse jovem ainda sem experiência de trabalho. Foi como eu te disse lá atrás, na minha própria experiência, eu vivi isso na pele. Eu sei o quanto é difícil e o quanto é desanimador para um jovem que busca uma oportunidade no mercado e ele infelizmente não tem, porque as empresas preferem, com toda a razão, ter um colaborador, um funcionário já com experiência em igualdade de condições. Porque muitas empresas alegam que realmente os jovens não têm habilidades. E como além do emprego pode fazer com que eles desenvolvam, até para se estimular também para continuar no emprego, porque também o projeto prevê que possa continuar no emprego depois, né? Exato. Quando passarem os 2 anos, que é essa janela de oportunidade,
ele vira um trabalhador seletista normal, né? Todos os benefícios, eles vão durar durante 2 anos, apenas para que esse jovem tenha um empurrão do governo para ele entrar no mercado e aí depois ele se estabelecer pela sua competência, pelo seu mérito, e aí ele vai estar, obviamente, em condições de trabalhar como qualquer outro seletista normal. E aí ele já deve ter criado a experiência do emprego, né? A tal da habilidade que eu estou falando, que talvez as empresas não contratem porque ele não tem habilidade nenhuma. Exatamente. Durante esse período, evidentemente, ele vai ter a oportunidade de se qualificar, de ser treinado, de ser capacitado pela empresa e pela própria experiência do dia a dia, e aí ele vai estar em igualdade de condições com qualquer outro trabalhador brasileiro no mercado de trabalho. Certo. Senadora, e o projeto inclui pessoas acima de 50 anos também? Por quê? O projeto ele é de iniciativa do Senado, eu tive a honra de apresentá-lo como autor do projeto. Ele foi aprovado no Senado e tramitou também na Câmara dos Deputados. E na Câmara foi apresentada uma emenda, que, ao meu ver, ela inclusive é muito benéfica, porque ela estende esses mesmos benefícios aos adultos que têm mais de 50 anos de idade. Que possuem alguma dificuldade de se reinserirem no mercado de trabalho. Então, a ideia em si não é ruim, é boa, porque vai atender mais pessoas. Quando chegou ao Senado, sobre a relatoria do senador Renan Calheiro, na Comissão de Assuntos Sociais, houve a ponderação de alguns senadores que essa mudança que alcança as pessoas com a idade acima de 50 anos, ela não foi discutida no Senado. Ela veio de iniciativa da Câmara e não poderia sofrer nenhum tipo de mudança aqui no projeto. Portanto, houve a sugestão que se fosse apresentado um novo projeto, um novo programa, direcionado especificamente aos adultos com mais de 50 anos que pretendem se reinserir no mercado de trabalho e, claro, criar toda uma condição, um ambiente que seja mais favorável à contratação também dessas pessoas. Certo. E qual o próximo passo agora do seu projeto? Como que está a tramitação dele? Nós estamos confiantes, né, na sua aprovação agora na CAS. Uma vez aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, esse projeto vai ser apreciado no plenário do Senado Federal e acredito que será aprovado porque isso representa uma mudança extraordinária na economia brasileira, sobretudo nesse universo dos jovens brasileiros que representam 1/4 da população, né, e de cada 4 jovens, como nós dissemos aqui, 1 não trabalha e nem estuda. Então isso vai mudar a vida de muitas pessoas no Brasil, de todos os estados da federação. Portanto, eu acredito que a gente consiga aprová-lo também no plenário. O presidente, evidentemente, precisará sancionar esse projeto e aí sim vai virar uma grande lei que vai estimular o nosso mercado de trabalho. E uma lei perene, não é, senador? Não é um programa definitivo, permanente, né? É uma política de Estado. Né? Não é uma política de governo do momento, né? É um programa que vai, se Deus quiser, perpetuar por muitos anos. Senador, é um número muito alto, né? Como que se vê esse número de jovens que não estudam nem trabalham no Brasil? É um número que vem diminuindo, mas ainda assim é um número alto. É um dado muito preocupante, é um número grave. Como eu disse, né, entre os 37 países da OCDE, o Brasil, infelizmente, está em segundo lugar, né, com um número de jovens que nem estudam e nem trabalham, e isso reflete uma realidade. O que nós precisamos aqui é encarar essa realidade, enfrentar esse problema e criar uma solução. E esse projeto é definitivamente um caminho promissor para que permita que os jovens possam se inserir no mercado de trabalho, possam crescer, possam prosperar, né, com toda a dignidade, com ofício e crescer. Né? Esses jovens que podem hoje estar no mercado de trabalho como um simples colaborador ou funcionário, pode ser amanhã um empreendedor, pode ser amanhã um comerciante, pode ser um empresário, né, pode ser um prestador de serviço. Então nós precisamos criar uma oportunidade para essa garotada, esses jovens que chegam com vontade de trabalhar e criar essa condição favorável, né, para que essa moçada não desanime. Né? É muito ruim você entrar no mercado competindo com outros trabalhadores e você não ter experiência, porque é uma desvantagem tremenda. Né? E aí o projeto, ele consegue equilibrar um pouco essa diferença. É aquele empurrãozinho super necessário, né? É aquele empurrão que o jovem precisa e merece. Certo. Senador, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua participação aqui no programa. Imagina, eu que agradeço mais uma vez o convite. Parabéns pelo seu projeto e sucesso com ele. Obrigado.
E nós ficamos por aqui. Você pode rever esse programa na nossa página na internet, senado.leg.br/TV ou no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Esse foi o primeiro projeto que eu tive como fotógrafo profissional. E eu acho que não podia ser em outro lugar. No final das contas, nós percebemos que muitas Áfricas nos esperavam lá. Essa África diversa, colorida, vibrante, contemporânea e ainda assim ancestral, tradicional. Tela Brasil. Neste sábado, 19h30, aqui na TV Senado. Declaro aberta a terceira reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal. Tudo que diz respeito ao tema agricultura, pecuária, abastecimento, o agro, de um modo geral, que é bem diverso, né? Tem que passar por aqui. Por exemplo, regularização fundiária. Uma lei muito arcaica, antiga, complicada, onde se usa pouca tecnologia. Uma outra coisa que a sociedade demanda, né, o setor produtivo demanda, seja ele rural ou urbano, que é licenciamento ambiental. Entregar isso para a sociedade significa entregar um país destravado. Programa Nacional da Reforma Agrária no Brasil, considerando tudo aquilo que nós queremos trabalhar, produzir. Sabemos que num país onde 52% de tudo que se exporta é agro, um terço dos empregos também vem do agro, 30% do PIB é agro. Então, por aí já se tira a importância que tem uma comissão dessa. Sou nascido no interior, fomos para a cidade para estudar, para trabalhar, mas nunca me desvinculei. Fui vice-presidente nacional da Frente Parlamentar da Agropecuária, onde aprofundamos nossos conhecimentos. Sempre aqui no Parlamento, tanto na Câmara quanto aqui no Senado, tenho atuado ajudando o produtor rural nas suas lutas. O cara tem que ver a terrinha dele como a empresinha dele. Ele tem que viver dela, fazê-la produzir, né? A gente estar à frente de uma comissão como essa significa ter compromisso, responsabilidade e consciência da importância que ela tem, não só para o parlamento brasileiro, para poder rodar isso tudo, mas, acima de tudo, para a economia, né, e para a segurança jurídica desse setor que é tão importante para a gente. Agora é lei. Foi aprovada a norma que permite ao governo adotar contramedidas quando as exportações brasileiras sofrerem restrições ou retaliações. A Lei da Reciprocidade Econômica contempla situações como o aumento de tarifas de importação decretados pelos Estados Unidos. O Senado votou. Agora é lei. Por que há tantos casos de feminicídio no Brasil? O que é a campanha Banco Vermelho? E como agir em casos de violência contra a mulher? Nossos convidados respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live nesta sexta, 9h. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, o repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel. Porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia.
gostei de compor, assim, desde criança, assim, que eu ficava brincando, assim, né? E aí eu fui sempre procurando pegar as ideias das coisas que eu aprendia, né? Tanto na Big Band, ou tocando à noite, ou tirando as músicas dos discos, assim, e aí lá pras antes eu fazia alguma coisinha minha, assim, né? Quando você não tem emprego, você não tem para onde ir, você é obrigada a se manter na violência, que é o que acontece com muita gente. Eu fiquei casada por 22 anos. Quando aconteceu de eu denunciar a Maria da Penha, foi quando ele me pegou pelo cabelo, que ele nunca tinha encostado a mão em mim. Assim, tinha tido empurrões, né? Que ele me empurrou uma vez, eu estava grávida da minha filha quando ele me empurrou. Meu ex-marido me acusou de ter um caso com o marido da minha irmã. Qualquer homem que se aproximasse de mim, ou até os amigos que eu, na minha casa, quando ia embora, ele virava e falava: você acha que eu não vi você dando trela para fulano? Que você acaba se afastando dos amigos, da família, você acaba se isolando. A gente se assusta muitas vezes com o feminicídio, mas o feminicídio ele nasce daí. Ele nasce dessas pequenas coisas que vão tomando uma proporção maior. Então, xingamentos, ofensas, essas difamações, não respeitar essa mulher, né, perante terceiros, são um sinal de alerta. Depois que eu passei, que eu fiz o acompanhamento pelos psicólogos e tudo, você acaba entendendo e vendo que se a pessoa não tiver uma ajuda, ela não consegue sair da violência, ela não consegue se libertar. Hoje eu posso falar que a minha vida está maravilhosa, apesar dos altos e baixos, eu tenho paz. A sociedade americana não tem memória coletiva de autoritarismo. A gente nunca perdeu a nossa democracia. A gente não tem experiência com autoritarismo. A maioria dos americanos, até pessoas educadas, a nossa elite, a maioria dos americanos não entendem a ameaça que nós estamos enfrentando agora. Eles ainda acreditam que autoritarismo não pode acontecer nos Estados Unidos de jeito nenhum. E eu espero que a gente possa ter, de um lado, um aprofundamento sobre isso, do que é o significado dessa situação, mas também que nos traga um pouco de esperança de que a democracia, inclusive a democracia americana, não está morrendo. Cidadãos no Brasil, nos Estados Unidos e em todo tipo de democracia que eu conheço, com a exceção do Uruguai, eles não se sentem representados, eles sentem que os governantes não escutam eles. E as mídias sociais tornaram esse problema 10 vezes maior. Então, nós vamos ter que pensar como redesenhar instituições para fazer os votantes se sentirem mais representados. Eu não sou muito bom em fazer isso, mas essa é a tarefa que está à nossa frente. Assim que a gente vai sobreviver a longo prazo. Regimes autoritários, por mais que ameacem a estabilidade democrática, eles não podem perdurar para sempre. E que a democracia é a maior conquista civilizacional. A democracia, ontem, hoje e sempre. Há uma maior chance de desenvolver bronquite e enfisema em consumidores de cigarro eletrônico comparado com o cigarro convencional. Só uma puxada de uma vez, aí na próxima vez já é 3. Aí quando você vê, você já está comprando o seu. Eu acho que a gente tem que tratar o vape como a gente trata o tabaco. Não tem como a gente regulamentar algo nocivo para a população. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado.
na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. É o que eu sempre falo com os meus alunos, assim, que a ciência a gente faz por etapas, né? Na verdade, hoje em dia, eu não tenho essa preocupação de fazer a descoberta que vai revolucionar, porque a gente pavimenta o futuro. Eu não uso o DNA e as informações genéticas, porque lá atrás, né, começaram lá atrás a descobrir a estrutura do DNA, o RNA, etc. Então, eu estou usando o que fomentaram lá atrás. Então, eu espero que as minhas descobertas e o que eu for descobrindo agora, pavimenta o futuro de quem vem depois. Para quem não conhece o câncer de ovário, é uma doença extremamente silenciosa, insidiosa. A maioria das mulheres vão a óbito, assim, muito rápido, porque elas respondem mal ao tratamento à platina. Como ele é muito silencioso, a mulher só descobre em estado muito avançado, é quando já não tem jeito mesmo, porque é uma doença que ela vai crescendo e a mulher não vai percebendo, porque vai se confundindo com outros sintomas, sabe? Então, quando descobre, tem uma massa gigantesca, metastática, e que as possibilidades terapêuticas são ruins. Para você ter ideia da gravidade da doença, a nossa casuística começar a coletar em 2008, infelizmente, todas as mulheres já vieram a óbito. Então a gente precisava realmente trabalhar com isso. Por a gente entender que era muito necessário dar a essas mulheres mais tempo, né? Elas são mães, elas têm filhos, elas precisam viver, elas querem se formar, querem viver outras coisas. Aí quando você pensa em mulheres, né? Você tem uma empatia pelo... Legislativa Ordinária, 57ª legislatura, que se realiza nessa data, 21 de agosto de 2005. Objetivo e diretriz da reunião. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de debater a emergência climática e os caminhos para um futuro sustentável durante a semana de vivência legislativa do nosso querido e amado programa Jovem Senador. Eu sou apaixonado pelo programa, viu? E por isso trato com todo esse carinho, como trato todas as pessoas de bem. Em atenção ao requerimento número 9 de 2025, CMA, de autoria do senador Fabiano Contarato. O nobre e querido senador Fabiano Contarato, ele, eu diria, é querido e amado por todos nós, né? Ontem ele foi destaque, inclusive, também no Congresso em Foco, e destaco também o Randolfo, que também estava lá com destaque. Eu entrei lá, mas entrei como homem do Sul, né? Fiquei no Congresso em Foco representando o Sul, o Rio Grande do Sul. Mas vamos lá. O Fabiano Contarato só não está porque ele teve um outro compromisso fora de Brasília e fora do Espírito Santo. Ele é o presidente da comissão e pediu para mim, então, que eu fizesse as honras da casa, assumindo aqui o lugar de presidente. Nós vamos de imediato... além de, claro, de dizer que essa reunião está sendo transmitida ao vivo por todo o sistema de comunicação do Senado. Claro, vai intercalar com o plenário, mas mesmo depois ela é reproduzida na íntegra para todo o Brasil. Então, de imediato, nós vamos chamar os nossos painelistas. Eu prometo não falar muito aqui hoje, porque eu estou acompanhando eles desde segunda-feira, né? O meu discurso, eles estão cansados já. Então, nós vamos aqui para ouvir o nosso painelista. Então, com muita satisfação, convido a senhora Alice de Moraes Amorim Vogas, diretora de programas da presidência da COP 30. Senhora Daniele Abud, Núcleo de Coordenação de Ações Socioambientais do Senado Federal. Senhora Inamara Santos Melo, diretora do Departamento de Políticas para Adaptação e Resiliência, Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente, Mudanças do Clima
MMA. Pode ser por videoconferência. Ela entrará por videoconferência, né? Marcele também. E em seguida, a senhora Marcela Oliveira, ativista climática, campeã de juventude da COP30, que estará também por videoconferência. Mas fica aqui nosso aplauso, ela falará em seguida. Senhora Paloma Costa Oliveira, socioambientalista, ativista climática, educadora do clima e conselheira jovem do secretário-geral da ONU. Tudo bem. Ah, tá. Agora me disseram aqui que, além das painelistas que estão aqui conosco, nos dando essa honra de ouvi-las, eu estarei atento que nem vocês, viu? Porque ouvir as painelistas aqui é uma aula, tanto para vocês como para mim. Então, quando o Contrato me convidou, eu digo, não, estou lá de pronto. Convidamos também para a mesa. Olá, um bom dia para você que estava acompanhando a Comissão de Meio Ambiente. Você pode continuar assistindo a essa audiência pública na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Nós passamos a transmitir agora, ao vivo, a sessão do Congresso Nacional em homenagem aos 100 anos do Grupo Globo e aos 60 anos da Rede Globo. Acompanhe. Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional destinada a homenagear os 100 anos do Grupo Globo. A presente sessão foi convocada por esta presidência em atendimento do requerimento do Congresso Nacional de número 2 de 2025, de autoria como primeiros subscritores, Sua Excelência, o senador presidente Rodrigo Pacheco, e de Sua Excelência, o senador líder Randolfo Rodrigues, e também de Sua Excelência, o deputado federal pelo Estado de Minas Gerais, Luiz Fernando Faria. Compõe a mesa desta sessão solene do Congresso Nacional, juntamente com esta presidência, informo que fará parte da mesa desta sessão solene, daqui a alguns minutos, o excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota. Compõe a mesa o senhor ministro de Estado das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho. Compõe a mesa o senhor senador presidente Rodrigo Pacheco. Compõe a mesa o senhor senador líder Randolfo Rodrigues. Compõe a mesa o senhor deputado federal Luiz Fernando Faria. Também é uma honra para o Senado da República e para o Congresso Nacional fazermos esta homenagem com a presença na mesa, representando a história de 100 anos do Grupo Globo, o senhor João Roberto Marinho, presidente do Conselho de Administração do Grupo Globo. Convido todos para, em posição de respeito, entoarmos o hino nacional, executado pela Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira, sob regência do maestro capitão Paulo Rezende.
ácidas, um povo heróico, brado, retumbante. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um som intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu fumo o céu de sonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, a pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado o sol do novo mundo. Do que a terra mais guarida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo. Olá, Baru que ostentas estrelado, e diga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Neste momento, peço a atenção de todos e todas. Faremos a exibição de um vídeo institucional preparado pelo Grupo Globo, especialmente para esta honrosa sessão solene do Congresso Nacional. 29 de julho de 1925, o jornal O Globo era lançado. Do povo para o povo. Irineu Marinho, Roberto Marinho. O futuro começou há 100 anos. Vi em suas páginas tudo o que acontecia. Depois ouvi sua voz, seu jeito de falar, como uma amiga do meu lado, me contando e cantando histórias. O nosso amor foi além das palavras e da voz. Quando meus olhos encontraram você na minha frente, uma luz encantadora, cheia de emoção. Eu não sou o salvador da pátria! E muita imaginação. Aprendemos que a vida sem a imaginação não basta. Afinal, é do sonho dos homens que uma televisão se inventa. Você foi crescendo rápido. Ficou do tamanho de um continente chamado Brasil. Suas histórias chegam em qualquer lugar. A gente tem muita coisa para falar. É como abrir uma janela e encontrar o novo. Estou tendo uma ideia. Você vai me contar? Então fala!
acontece? Duvido. O senhor não teria coragem. Que isso, gente? Isso é o que se chama de uma recepção da moléstia. O surpreendente e o mundo, coisa de cinema. E qual é a história que vai passar no meu filme? Não sei. Só sei que foi assim. São histórias de todos os tipos e tamanhos que estão acontecendo e sendo criadas o tempo todo. Com personagens que ninguém esquece. Eu não vou entrar no seu jogo. Não é brinquedo, não. E que emocionam todo mundo. São 200 milhões de pessoas rindo. Lá vem ele, ó. Chorando. Vibrando. E se aventurando junto. Peguei! Quem será o próximo? Desde o primeiro encontro, vivo com suas palavras, vozes e imagens ao meu lado. Boa noite. Numa história sem fim, até porque é muito Brasil para contar. Surreal. Tudo aqui foi realizado e sempre será feito para pessoas e por pessoas. Um Brasil que acorda todos os dias. Olá, bom dia. Com a emoção e a certeza de que o futuro já começou. Senhoras e senhores, embaixadores, encarregados de negócio e representantes diplomáticos que estão presentes dos seguintes países: Angola, Áustria, China, Palestina e União Europeia. Sejam muito bem-vindos. Representando o comandante da Aeronáutica, o senhor Brigadeiro do Ar Ricardo Guerra Rezende. Senhor presidente da Associação Nacional de Editores de Revistas, Rafael Soriano. Senhor presidente da Associação Nacional de Jornais, Marcelo Antônio Resch. Senhor diretor-presidente da Globo, Paulo Marinho. Vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Globo, senhor Paulo Tonê. Também registrar e agradecer a presença de parlamentares, deputados, deputadas, senadores e senadoras. Registrar em nome do senador veneziano Vital do Rego, em nome do senador Flávio Arnes, em nome do senador Eduardo Braga, em nome do senador Humberto Costa, os meus cumprimentos aos nossos colegas senadores da República que se fazem presente nesta sessão. E também em nome da deputada federal Laura Carneiro, do deputado Júlio Arcoverde, do deputado Sidney Leite, do líder Antônio Brito, do líder Luizinho e do ministro, ex-ministro e deputado Juscelino Filho, cumprimentar todos os deputados e deputadas federais que estão presentes. É com grande alegria que realizamos esta sessão solene para celebrar duas marcas históricas da imprensa brasileira: os 100 anos do jornal O Globo e os 60 anos da TV Globo. São datas que pertencem não apenas a uma empresa de comunicação, mas a toda a sociedade brasileira,
que ao longo de um século tem encontrado nessas instituições informação, cultura, entretenimento e, sobretudo, cidadania. No fascinante documentário O Século do Globo, recentemente exibido pela Rede Globo, familiares de Roberto Marinho contam que ele, depois de completar 90 anos, divertia-se em dizer que viveria para sempre. Lamentavelmente, Roberto Marinho se foi em 2003, aos 98 anos de idade. Não foi possível comemorar o seu centenário de vida. Mas agora temos a alegria de celebrar os 100 anos do seu legado, os 100 anos do Grupo Globo. Nós, brasileiros e brasileiras de todas as idades, de todas as regiões, aprendemos a confiar nos jornalismos das organizações Globo, nos princípios editoriais do Grupo Globo. Essa confiança não foi construída por acaso, mas sim pela responsabilidade que o grupo sempre assumiu ao exercer o seu papel de informar. O jornalismo, quando exercido com responsabilidade, dá voz aos que não podem falar, esclarece os fatos diante da confusão e serve de ponte entre a realidade do país e cada cidadão. É nesse papel que o jornal O Globo se consolidou ao longo de um século de história, acompanhando os grandes acontecimentos do Brasil, testemunhando vitórias, crises, desafios e conquistas, sempre, absolutamente sempre, registrando para a memória nacional os momentos que moldaram a nossa trajetória. Em suas páginas, o Brasil se viu refletido em todas as suas contradições e esperanças. A consolidação da democracia, os movimentos sociais, as eleições, os avanços da ciência, as tragédias que nos marcaram e as alegrias que nos uniram. Tudo isso encontrou espaço nas edições diárias de O Globo, formando um verdadeiro patrimônio histórico e cultural da nação brasileira. Se o jornal impresso guarda essa herança de um século, a TV Globo, por sua vez, transformou em parte inseparável da vida cotidiana do brasileiro ao longo de 6 décadas. A televisão não apenas trouxe informação em tempo real, mas também contribuiu para a formação da nossa identidade nacional. Do telejornalismo à dramaturgia, do esporte às campanhas educativas, da música à cultura popular. A TV Globo esteve presente nos lares de milhões de famílias, sendo testemunha e protagonista de uma nova forma de comunicação de massa. Que este centenário seja, portanto, mais do que uma homenagem ao passado, seja um compromisso renovado de todos com o futuro. Um futuro em que a informação responsável continue sendo o alicerce da nossa vida em comum. Meus cumprimentos a todos os jornalistas, colaboradores e profissionais
que ao longo desses 6 anos de O Globo e 60 anos da TV Globo construíram e seguem diariamente construindo uma história de compromisso com o Brasil e com os brasileiros. Meus mais sinceros parabéns a Roberto Irineu, João Roberto e José Roberto Marinho. Que os próximos 100 anos sejam guiados pelos mesmos princípios que trouxeram o Globo até aqui. Verdade, responsabilidade e serviço ao Brasil. A todos vocês, o nosso coletivo, muito obrigado. Convido para fazer uso da palavra o senhor Ministro de Estado das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho. Convido para sentar à mesa nesta sessão solene do Congresso Nacional o excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota. Seja bem-vindo, meu querido presidente amigo. Bom dia a todas e todos. É um prazer poder fazer parte dessa homenagem ao centenário do Grupo Globo. Gostaria de saudar, primeiramente, o presidente, senador Davi Alcolumbre, saudar o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Hugo Mota, senador e ex-presidente dessa casa, Rodrigo Pacheco, saudar o senador Randolfo Rodrigues, o deputado federal e requerente dessa sessão, o deputado Luiz Fernando Faria, e em nome do deputado Juscelino Filho, saudar todos os deputados federais presentes, saudar o João Roberto Marinho, presidente do Conselho de Administração do Grupo Globo, o Paulo Marinho, presidente da Globo, o vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Globo, Paulo Tonê Camargo. Gostaria de cumprimentar o senador veneziano, o senador Humberto Costa, a senadora Dorinha, em nome dele, saudar todos os senadores presentes, saudar todo o elenco da Globo presente aqui no plenário desta casa, como também saudar o amigo Eduardo Carlos, presidente da TV Cabo Branco e da TV Paraíba, em nome dele, saudar todos os empresários do setor que fazem a comunicação e a radiodifusão do Brasil. Senhoras e senhores, é uma honra poder participar desta sessão solene no Congresso Nacional que celebra o centenário do Grupo Globo e 60 anos da Rede Globo de televisão. Estamos diante de uma história que se confunde com a própria trajetória da comunicação no Brasil e que marcou de profunda a vida cultural, social, política do nosso país. A criação do jornal O Globo por Irineu Marinho em 1925 foi o ponto de partida para uma jornada de inovação e credibilidade que se expandiu para o rádio, a televisão, o streaming e as plataformas digitais. Sob a liderança de Roberto Marinho e mais tarde de João Roberto, José Roberto e Roberto Irineu, a empresa construiu uma reputação baseada no jornalismo profissional, na produção cultural e no compromisso com a informação de qualidade. Celebrar o centenário da Globo é reconhecer não apenas a força do grupo de comunicação, mas também o impacto da sua atuação no desenvolvimento das telecomunicações e da radiodifusão do Brasil. Da expansão das ondas de rádio, à chegada da TV em cores, da transmissão via satélite e a era digital, cada avanço encontrou eco e ganhou dimensão na vida de milhões de brasileiros por meio do trabalho realizado pela Globo. Hoje também temos a exposição de 100 anos da Globo
no Salão Negro deste Congresso, registramos mais do que a memória de uma empresa. Celebramos um patrimônio da cultura nacional. Os programas de televisão, as novelas, as transmissões esportivas, as reportagens e as séries fazem parte do imaginário coletivo e ajudaram a contar a história recente do nosso país. O Ministério das Comunicações tem plena consciência da importância de um ambiente democrático, plural e inovador para a radiodifusão brasileira. É nesse espírito que trabalhamos pela implementação da TV 3.0, um novo padrão tecnológico que vai revolucionar a TV aberta, garantindo imagem em altíssima resolução, som imersivo, mais acessibilidade e interatividade. Esse salto tecnológico reafirma o compromisso do governo federal, sob a liderança do presidente Lula, de democratizar o acesso à informação e ampliar a inclusão digital em todas as regiões do Brasil. Senhoras e senhores, celebrar os 100 anos do Grupo Globo é, acima de tudo, reconhecer o valor da comunicação como instrumento de cidadania, de fortalecimento da democracia e da promoção da cultura brasileira. Parabenizo a todos os profissionais que fizeram e fazem parte dessa história. Que este centenário seja não apenas um marco histórico, mas também um convite a seguir inovando, informando e conectando gerações. E que venham os próximos 100 anos. Viva a Globo! Muito obrigado. Gostaria de registrar a presença nesta sessão solene do Congresso Nacional do presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, senhor Flávio Lara Rezende. Convido para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota. Excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, meu querido irmão senador Davi Alcolumbre, excelentíssimo senhor senador Randolfo Rodrigues, requerente desta sessão, excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, querido amigo, excelentíssimo senhor deputado federal Luiz Fernando Faria, senhor ministro de Estado das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, senhor presidente do Conselho de Administração do Grupo Globo, João Roberto Marinho, senhores e senhoras, senhores senadores, senhoras senadoras, senhores deputados, senhoras deputadas, em nome do meu amigo Toné e da querida Zileide, cumprimentar todos os funcionários do Grupo Globo aqui em Brasília e em nome do meu conterrâneo Eduardo Carlos, afiliado da Globo na Paraíba, cumprimentar os demais afiliados aqui presentes. Senhor presidente Davi Alcolumbre, senhoras e senhores parlamentares, representantes das organizações Globo aqui presentes, muito bom dia a todos. Estamos reunidos hoje para celebrar dois marcos relevantes da comunicação social no Brasil: os 100 anos do Grupo Globo e os 60 anos da Rede Globo de televisão. Ao longo do último século, desde a fundação do jornal Globo em 1925, por Irineu Marinho, até a consolidação da TV Globo como a maior rede de televisão do país, essas instituições acompanharam, registraram e narraram diariamente a história do Brasil e do mundo. Estiveram sempre presentes nos momentos mais marcantes da vida nacional, da política ao cotidiano, das conquistas esportivas às grandes transformações sociais, levando informação, cultura, entretenimento e conhecimento aos lares brasileiros. A trajetória do Grupo Globo se confunde com a própria evolução da comunicação no Brasil, desde as páginas impressas e o rádio até a televisão
televisão e as plataformas digitais. Essas instituições souberam se adaptar às mudanças tecnológicas e aos novos meios de informar. O sucesso de tantas décadas de trabalho é certamente um reflexo claro da relevância de seu conteúdo e das inestimáveis contribuições para a formação da opinião pública. Esta homenagem é, sobretudo, senhoras e senhores, uma oportunidade de reafirmarmos os valores constitucionais que sustentam a vida democrática em nosso país. Valores como a liberdade de imprensa e o direito de todos os cidadãos à informação. O capítulo dedicado à comunicação social em nossa Constituição, por exemplo, estabelece com clareza que a imprensa livre e plural é um pilar da democracia brasileira e um instrumento indispensável à cidadania. Ao refletirmos sobre a trajetória da Rede Globo de televisão, não nos debruçamos apenas sobre a história de uma empresa de comunicação, mas sobre um fenômeno cultural que atravessa décadas e que se inscreve de forma indelével na formação da identidade brasileira contemporânea. A Globo não foi um mero veículo de transmissão de conteúdos. Foi e continua sendo um agente de integração nacional, um mediador entre as diferenças regionais e um organizador simbólico da vida social. Em um país de dimensões continentais, a emissora desempenhou a função de elo entre realidades diversas, aproximando culturas, sotaques, paisagens e modos de vida que, de outro modo, permaneceriam distantes. Por meio de suas novelas, reportagens e programas especiais, a Rede Globo possibilitou ao brasileiro compreender as realidades, a visualizar as transformações das grandes metrópoles, os avanços tecnológicos, ajudou a construir sonhos e assim sucessivamente. Essa capacidade de integrar e de dar visibilidade à pluralidade nacional representa, sem dúvida, uma das maiores contribuições da emissora à construção de uma consciência coletiva. No campo da informação, a relevância é incontornável. O Jornal Nacional, por exemplo, consolidado como um dos principais marcos do jornalismo televisivo mundial, tornou-se referência de credibilidade, moldando a forma como milhões de brasileiros consomem e interpretam os acontecimentos políticos, econômicos e sociais. O inconfundível Plantão da Globo, por sua vez, instituiu-se como signo cultural de urgência, gravado na memória coletiva como um chamado à atenção diante de fatos de grande impacto. No plano do entretenimento, a Rede Globo estabeleceu rotinas sociais e, em certa medida, redefiniu o próprio tempo do cotidiano nacional. Os domingos marcados pela emoção da Fórmula 1, pela popularidade do Domingão do Faustão e pelo caráter híbrido e inovador do Fantástico, transformaram-se em um ritual familiar. Da mesma forma, as manhãs dedicadas aos desenhos infantis e as noites consagradas às novelas foram mais do que simples opções de lazer. Foram práticas sociais que reuniram famílias, reforçaram vínculos comunitários e se inscreveram como parte da experiência cultural do brasileiro. Além disso, ajudou a consolidar o futebol como paixão nacional. Não importa o horário em que se fale dele, há competitividade, paixão, amizade e entusiasmo. Não importa se é quarta-feira à noite, não importa se é aos domingos, não importa se for para ficar de olho nas editorias de esporte durante os programas jornalísticos. O futebol une o Brasil no mesmo espaço-tempo. Assim, senhoras e senhores, a Rede Globo transcendeu a condição de emissora, tornou-se um patrimônio imaterial, produtor de referências, imaginários e memórias. Seus personagens, trilhas sonoras, bordões e programas refletiram o Brasil e também o reinterpretaram, influenciaram e ajudaram a consolidar padrões de convivência e de identidade. Reconhecer a importância da Rede Globo de televisão, do Grupo Globo, é reconhecer como a mídia pode moldar culturas, organizar rotinas e, sobretudo, construir pontes em uma nação marcada pela diversidade.
É admitir que, ao lado de outras instituições, a emissora contribuiu para a sedimentação de uma narrativa nacional compartilhada, que nos aproxima e nos torna mais conscientes daquilo que somos enquanto povo. Nesse sentido, celebrar os 100 anos do Grupo Globo e os 60 anos da Rede Globo de televisão é também celebrar o papel do jornalismo profissional, que, em sua essência, busca servir ao interesse público, garantir transparência na informação e fortalecer as instituições democráticas. Em nome da Câmara dos Deputados, registro o reconhecimento da Casa de Leis do povo brasileiro ao trabalho incansável dessas instituições e de todos os seus funcionários ao longo dos últimos 100 anos de serviços prestados à nação brasileira. Fazemos votos de que ela continue contribuindo cada vez mais para a história da comunicação em nosso país, para o fortalecimento do debate público e para a preservação do direito fundamental de todo cidadão à informação. Muito obrigado. Convido para fazer uso da palavra Sua Excelência, o senhor presidente, senador Rodrigo Pacheco. Muito bom dia a todas as senhoras, todos os senhores. Saúdo Sua Excelência, o presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, a quem rendo minhas homenagens pela condução serena, firme e democrática que faz de nossa Casa Legislativa. Saudar igualmente o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Hugo Mota, a quem cumprimento pelo belo pronunciamento ora feito e na pessoa de quem saúdo todos os deputados federais e deputadas federais presentes. Cumprimento os coautores desse requerimento, o senador Randolfo Rodrigues e deputado federal Luiz Fernando Faria. Cumprimento todos os meus colegas senadores e senadoras e o faço na pessoa da minha querida senadora Leila Barros, que está aqui presente. Saúdo o senhor ministro de Estado das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, desejando a Vossa Excelência muito êxito na sua gestão à frente do Ministério das Comunicações do Brasil. E um cumprimento e uma saudação muito especial a toda a família Globo, na pessoa do presidente do Conselho de Administração do Grupo Globo, João Roberto Marinho, estendendo a todos os seus familiares, ao Paulo Marinho, a todos os demais, esta nossa saudação. Me permito, presidente Davi, um cumprimento muito especial, a título inclusive de reconhecimento público, ao vice-presidente do Grupo Globo, Paulo Toné, cujo republicanismo e alianeza são por nós reconhecidos como atributo de sua personalidade na convivência que tem no âmbito das instituições de Brasília. Todo o meu reconhecimento e apreço ao doutor Paulo Toné. Eu tive como um dos últimos atos como presidente do Senado a felicidade de poder ser autor desse requerimento de homenagem aos 100 anos do Grupo Globo e os 60 anos da TV Globo. E o fiz em coautoria com o nosso querido senador Randolfo Rodrigues e o deputado meu conterrâneo Luiz Fernando Faria, com um sentimento muito sincero de que o Congresso Nacional Brasileiro precisava, como síntese da população brasileira, fazer este reconhecimento e essa homenagem a uma instituição brasileira que é dos brasileiros e cuja trajetória de 100 anos se confunde com a trajetória e a evolução civilizatória do nosso país. Esta homenagem, portanto, vem de um sentimento muito sincero
de reconhecimento e de algo que reputo absolutamente fundamental nos dias de hoje, que é o reconhecimento e o sentimento de orgulho dos valores brasileiros que temos, dos nossos êxitos, das nossas vitórias, das nossas instituições, que são exemplos para a América Latina, para o mundo, de que somos capazes de fazer coisas muito boas no nosso país. E o Grupo Globo é um exemplo disso. E esse orgulho advém, sobretudo, de algo que reputo absolutamente fundamental de ser aqui dito a todos os jornalistas que aqui estão, atores, atrizes, colaboradores, produtores, o pessoal do back-office, que fazem o dia a dia do Grupo Globo, tanto no jornal, quanto na rádio, quanto na TV, que é da qualidade do trabalho desempenhado por cada um de vocês. Isso é nítido, isso é evidente, isso precisa ser reconhecido como expressão de algo que deve orgulhar a todos os brasileiros, meu caro João Roberto Marinho. Nesses 100 anos de trajetória, todos os acontecimentos relevantes de nossa nação, felizes ou tristes, tiveram a participação muito ativa do Grupo Globo, sendo inclusive um instrumento para poder chegar a cada um dos lares brasileiros a informação correta. Em tempos, inclusive, que se dependia sobremaneira desses veículos oficiais para que se chegasse a informação a cada uma das casas do Brasil. E para além dessa qualidade no entretenimento, na arte, na cultura, em toda a produção feita pelo Grupo Globo, no jornalismo, sobretudo, que nós, particularmente na política, acompanhamos mais a miúde, eu gostaria de destacar 3 aspectos que são absolutamente fundamentais no processo civilizatório e de evolução civilizatória do Brasil. O primeiro deles em relação à proteção do meio ambiente e o quanto o Grupo Globo foi importante para a evolução de uma consciência coletiva de que precisávamos proteger o meio ambiente do Brasil. Todos aqui se lembram, há 40 anos, aqueles que têm essa idade, que era muito comum e se naturalizava comportamentos como se jogar uma lata de refrigerante pela janela do carro, como se atear fogo a um lote baldio ou uma fumaça muito poluente saindo de uma chaminé, aquilo se naturalizava. E eu me lembro muito nitidamente, João, que quando criança, quando adolescente, assistia o empenho do Grupo Globo, especialmente da TV Globo, em demonstrar que aquilo era errado, que aquilo precisava ser corrigido. E ao longo do tempo, evidentemente, se não atingimos a plenitude da nossa consciência ambiental, é certo que nesses últimos anos, nessas últimas décadas, nós evoluímos bastante para melhor. E hoje se tem práticas degradantes do meio ambiente, mas certamente com muito constrangimento daqueles que a praticam, fruto dessa consciência que foi criada com esse empenho muito ativo do Grupo Globo em relação a esse tema. O segundo tema que reputo absolutamente essencial, talvez até mais relevante, que é a da demonstração de que não calha, não convém e é abjeto se pensar um país que admita preconceito. Preconceito em relação à cor, em relação à etnia, em relação a gênero, em relação à orientação sexual, e a Globo teve, de fato, um papel muito importante também nessa demonstração de que todos nós somos iguais e que merecemos respeito uns aos outros. Então, esse papel também é muito destacado e muito evidente, inclusive, na linha editorial, na programação, inclusive na teledramaturgia, quando se demonstra que nós temos que conviver com as diferenças e as diferenças que fazem do Brasil ser este país com tanta diversidade, com tanta riqueza cultural e de tradição. Então, esse é um ponto também que merece ser destacado, que é fundamental para a nossa evolução civilizatória e que teve uma digital muito forte do Grupo Globo nas últimas décadas e nos últimos anos. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar, e é muito contemporâneo, e nada desses desafios ainda estão superados, ainda muitas desigualdades, ainda muitos preconceitos, ainda muita violação ambiental, mas nesse instante nós estamos numa quadra do Brasil em que todos nós precisamos ter a compreensão de que a sociedade brasileira, um tanto desunida, um tanto dividida e com bastante tolerância, precisa se reunificar, precisa se repacificar. E todos nós temos essa responsabilidade, e inserido nessa responsabilidade está o Grupo Globo de poder prestar a informação correta. Eu tenho dito, presidente Davi Alcolumbre e presidente Hugo Mota, que nunca foi tão importante para o país ter uma imprensa livre, com
livre manifestação do pensamento para poder coibir algo que se tornou uma tônica no Brasil, que é a desinformação, sobretudo fomentada através das redes sociais. É muito importante o papel de cada um dos senhores e das senhoras para poder se entregar à sociedade brasileira a informação correta, a verdade, aquilo que deve pautar as nossas relações e não destruí-la. Então, esse papel do Grupo Globo, muito contemporâneo, na defesa do Estado de Direito do Brasil, na defesa da democracia do Brasil, nesse instante, na defesa da soberania do Brasil, porque o Brasil é dos brasileiros, é absolutamente fundamental e deve ser aqui reconhecido, e certamente o Grupo Globo não fugirá desta sua responsabilidade cívica de amor ao país, de defender as nossas instituições, de defender os nossos poderes, de defender a política do Brasil, para que possamos sair lá na frente com uma nação mais unida, mais reunificada e olhando para o futuro com um sentimento de progresso e de dever cumprido. Portanto, a Globo, para terminar, presidente Davi, devo dizer, é motivo de orgulho para todos os brasileiros e todas as brasileiras. Esta sessão solene deixa clara a admiração do Congresso Nacional Brasileiro por essa verdadeira instituição brasileira e reconhece a importância inestimável das atividades do Grupo Globo. Essas atividades que tiveram neste último século para a cultura e para a democracia em nosso país um papel muito determinante. Por isso, viva os 100 anos do Grupo Globo, viva os 60 anos da TV Globo e que venham mais 100 anos de progresso e de muita qualidade no trabalho que cada um dos senhores desempenha. Muito obrigado. Convido para fazer uso da palavra o deputado federal, signatário do requerimento desta sessão solene, deputado Luiz Fernando Faria. Bom dia a todos e todas. Cumprimentar e saudar aqui o nosso querido presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre. Cumprimentar o meu querido amigo, excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota. Cumprimentar o meu amigo, conterrâneo, autor desse requerimento, senador Rodrigo Pacheco, cumprimentar da mesma forma o requerente, senador Randolfo Rodrigues, cumprimentar o ministro do Estado das Comunicações, doutor Frederico Siqueira Filho, e cumprimentar e saudar o presidente do Conselho de Administração do Grupo Globo, senhor João Roberto Marinho. Senhoras, senhores deputados, senadoras, autoridades, representantes do Grupo Globo, profissionais da imprensa, senhoras e senhores. Essa celebração do Congresso Nacional é motivo de satisfação especial para mim, dado que sou um dos que subscreveu este requerimento que ensejou essa sessão solene em que nos encontramos. Hoje comemoramos o centenário de um dos maiores símbolos da comunicação brasileira, o Grupo Globo, fundado em 1925. Ao mesmo tempo, celebramos também os 60 anos da TV Globo, consolidada como a mais influente emissora de televisão do país. A semente lançada pela visão pioneira de Irineu Marinho, a partir da criação do jornal O Globo, enraizou-se e frutificou-se sobre os cuidados do jornalista Roberto Marinho, seu filho mais velho, que deu continuidade a um legado que se expandiria ao longo de décadas
e mudaria a forma como o Brasil se comunica, se informa, se reconhece, como disse o nosso querido Rodrigo Pacheco, como nação. Com o avançar do tempo, o Grupo Globo atravessou as fronteiras da imprensa escrita e mergulhou em novos meios. Em 1944, veio a Rádio Globo e, em 1965, a ousadia que mudaria para sempre a história da televisão brasileira, fundou-se a TV Globo. Mais tarde, vieram produções inovadoras, o fortalecimento do jornalismo televisivo, a criação das novelas que se tornaram patrimônio cultural, os canais de TV por assinatura e, recentemente, a expansão para o ambiente digital com a Globoplay. Reafirmando a vocação do grupo, em que se adaptar às novas eras, em que se deve adaptar às novas eras da comunicação. Senhoras e senhores, ao longo de 100 anos, o Grupo Globo se consolidou como uma instituição de enorme relevância nacional, seja pelo jornalismo, pelo entretenimento, pela dramaturgia, pelo esporte. O conglomerado da mídia percorreu os caminhos que se entrelaçam com a própria trajetória do Brasil, como também já dito aqui pelo nosso ex-presidente Rodrigo Pacheco. Suas novelas marcaram gerações, seus programas jornalistas pautaram debates de interesse público e suas transmissões esportivas uniram milhões de brasileiros em torno da emoção coletiva. É impossível falar da história recente do nosso país sem considerar o papel desempenhado pelo Grupo Globo. Seus veículos de comunicação contribuíram inegavelmente para fortalecer a cidadania e ampliar o acesso à informação. Como toda grande instituição, o Grupo Globo também enfrentou críticas, dilemas, polêmicas, e saber reconhecer esses momentos faz parte de um processo de amadurecimento que fortalece a imprensa e a própria democracia. Afinal, comunicação social, como determina a nossa Constituição, é pilar fundamental da ordem democrática, liberdade de expressão e direito da informação. E pluralidade das vozes são conquistadas e precisam ser preservadas e defendidas. Senhoras e senhores, celebrar o centenário do Grupo Globo é reconhecer também sua contribuição para a cultura brasileira. As novelas da Globo levaram para o mundo inteiro talentos de nossos atores, diretores e autores. Obras como Roque Santeiro, Vale Tudo, O Bem Amado e tantas outras dialogaram com a sociedade, discutiram valores e ajudaram a construir a identidade nacional. Além disso, o grupo investiu em tecnologia, inovação, inaugurando em 1995 os Estúdios Globo, o maior complexo de produção audiovisual da América Latina, que permanece referência internacional em qualidade técnica e que, mais recentemente, a adesão do Pacto Global da ONU e a publicação dos relatórios ambientais, sociais e da governança demonstram a preocupação da empresa em alinhar-se aos desafios contemporâneos da sustentabilidade, como dito aqui também pelo nosso ex-presidente. Também não podemos esquecer a contribuição do Grupo Globo para a educação e o desenvolvimento social, por meio da Fundação Roberto Marinho, responsável por projetos de impacto como o Telecurso, que ofereceu oportunidade de aprendizado a milhões de brasileiros, e iniciativas de preservação do patrimônio cultural. Hoje, ao alcançar a marca de 100 anos de existência, o Grupo Globo reafirma a sua essência: paixão pela comunicação, compromisso com a brasilidade, respeito à diversidade, busca constante por qualidade e inovação. Como afirmam em sua própria missão institucional, trata-se de oferecer experiências que informem, divirtam, eduquem e aproximem os brasileiros uns dos outros. Senhoras e senhores, essa celebração marca nossa homenagem e reconhecimento a um legado coletivo. Afinal,
O Grupo Globo só chegou a este centenário porque estabeleceu uma relação de confiança com seu público, refletindo os anseios, os sonhos e também os desafios da sociedade brasileira. Ao celebrarmos o Grupo Globo, celebramos também a força da comunicação livre, da cultura que nos identifica, da informação que sustenta a democracia. O centenário é, portanto, uma oportunidade de reconhecer o passado, valorizar o presente, projetar o futuro da instituição que ajudou e continuará ajudando a escrever a história do nosso país. Nas pessoas de Roberto Irineu Marinho, João Roberto e José Roberto Marinho, legatário que conduzem esse grande conglomerado, recebam os demais dirigentes e trabalhadores do Grupo Globo os nossos cumprimentos por manterem vivo e forte o grande símbolo nacional. Que venham os próximos 100 anos com mais compromisso com a verdade, com a diversidade e com o fortalecimento da nossa democracia. Muito obrigado. Convido para fazer uso da palavra Sua Excelência o líder, senador Randolph Rodrigues, que também foi requerente desta sessão. Meu caríssimo amigo, e para o meu orgulho de outros 800 mil amapaenses, presidente deste Congresso Nacional, meu querido senador Davi Alcolumbre. Cumprimento também o deputado federal Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados. Meus cumprimentos a quem muito me honra estar na parceria, subscrevendo essa sessão solene, meu caríssimo ex-presidente dessa casa, querido Rodrigo Pacheco, assim como meu querido colega deputado federal Luiz Fernando Faria. Meus cumprimentos ao meu caro ministro de Estado das Comunicações, Frederico Siqueira Filho, meu querido João Roberto Marinho, presidente do Conselho de Administração do Grupo Globo. Ao lhe cumprimentar, quero também cumprimentar meu caríssimo Paulo Toné, vice-institucional das organizações Globo. Queridos atores, atrizes, âncoras, narradores, apresentadores, jornalistas, repórteres, todos que fazem o dia a dia, eu ia dizer do Grupo Globo, mas eu queria dizer das nossas vidas. Me permita dizer que vocês fazem parte da vida de milhões de brasileiros. Estar aqui e lhes encontrar, João Roberto, é aquele sentimento de que está encontrando alguém familiar, alguém de casa, um primo próximo, um irmão do dia a dia. Então, meus cumprimentos a todas e a todos vocês. Brasil, maior nação da América Latina, uma das 5ª geografias do planeta, maior reserva de água doce do globo, maior variedade climática do mundo, maior biodiversidade da Terra, 5 ecossistemas belíssimos: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica, uma das 10 economias do mundo e uma grande riqueza: o povo brasileiro. Dito por mim, não. É no dizer de Darcy Ribeiro que define o que nós somos. Uma coisa nova formada sobre a terra. Processo complexo. Resultado triste de violência e de dominação. De mais de 12 milhões de escravizados trazidos para as Américas, Maju. 5 milhões vieram para cá para forjar e constituir o nosso povo.
Essa é a parte triste. Mas a mistura com os povos originários e com os europeus formou, também no dizer do Daci, o mais generoso povo da terra. O que Daci chama de transfiguração étnica, fluxo de etnias, povos novos. Mas essa sessão não é sobre as organizações Globo, é porque se confundem. Esses 100 anos tem muito de Brasil. Por isso eu queria começar, presidente Rodrigo e João Roberto, falando sobre Brasil, porque tem a ver também com um homem que foi brasileiro na essência, patriota. Porque ser patriota não é somente usar o verde e amarelo circunstancialmente. Não é gritar com cores verdes e amarelas circunstancialmente. Ser patriota é, de fato, se dedicar a esse país, gerar empregos aqui, empreender e nunca conspirar contra o que nós chamamos de pátria, que é o que nos junta, nos une. Então, depois de falar de Brasil, eu tenho que falar de um homem, Roberto Marinho. Assumiu a direção de um jornal com 26 anos de idade. Não fez pouco caso do desafio que a vida e a história lhe colocou. Transformou esse jornal num dos principais e maior meio de comunicação escrito do país. Isso aos 26, eu disse, aos 40, pioneiristicamente, Davi, ele criou a Rádio Globo. Logo, se tornou nacional. Vocês sabem que eu sou flamenguista. Eu devo um pouco, Luiz Roberto, à Rádio Globo, que nos tempos dos anos 80 nos levava pelo rádio as narrações daquele Flamengo fantástico que ocupava o nosso imaginário, de Zico, Leandro, Adrílio e tantos outros. Aos 60, geralmente a gente começa a se aposentar. Roberto Marinho resolveu, aos 60 anos, fundar a TV Globo. E depois, criar a maior rede de televisão do país. Se contentou com isso? A Rede Globo de televisão, em um intervalo de menos de 15 anos, se tornou o maior meio de comunicação do país. Nenhum outro meio de comunicação atinge 100% dos brasileiros e transforma vocês em pessoas do nosso cotidiano, quanto a tela da TV Globo. Mas ao longo desse tempo, João Roberto, quantos não vaticinaram o fim de vocês? Quantos não desejaram? E olha que nos anos 1990 vocês eram a quarta maior rede de televisão do globo. Aqueles que naquela época vaticinaram o fim, presidente Davi, viram ela ascender à condição de segunda. A segunda rede de televisão do globo, brasileira, genuinamente brasileira, obra de um empreendedor brasileiro, obra de quem de fato compreende e defende os sentidos e a razão de ser patriota, na essência do termo. Mas esses anos de TV Globo não ficaram somente assim. Porque eu comecei este pronunciamento falando de Brasil. Por que se confunde com as organizações Globo? Só é genuinamente nacional uma emissora que mostra a diversidade da nossa terra, a beleza do nosso Pantanal, a riqueza da minha Amazônia e da nossa maior reserva de água doce do planeta. Ora, antes de ecologia, o meio ambiente ser modinha, em 1990, as organizações Globo já inauguravam o programa Globo Ecologia, 2 anos antes da segunda Conferência do Clima da história da humanidade. Mas mais que isso, para ser Brasil, tem que mostrar a riqueza dos nossos textos, dos nossos escritos, da nossa dramaturgia. E, querido Tony Ramos, vocês fizeram isso melhor do que ninguém. Mas não só com os autores de ontem. Nos textos da TV Globo, desfilam por lá Euclides da Cunha, Jorge Amado, a poesia de Drummond,
Ariano Suassuna, como diria João Grilo, eu não sei como isso foi, eu só sei que foi assim. Pelas telas da TV Globo, também são lembrados, da TV Globo, hoje, do Globoplay, também são lembrados. Uma triste memória para nós, que talvez novas gerações não a recordem, mas que é necessário sempre ser lembrado. Nós ainda estamos aqui para lembrar que a maior conquista que os brasileiros tiveram nesses 35 anos foi a democracia. Quanto a ela, eu queria aqui, antes de concluir, fazer um registro e, ao mesmo tempo, João Roberto, um agradecimento. É necessário aqui destacar o papel da TV Globo, sobretudo pela dramática situação que a humanidade viveu há pouco tempo, que foi a pandemia da Covid-19. Naquele momento em que, tristemente, autoridades levaram mais de 700 mil brasileiros à morte, foi necessário destacar que em uma democracia, e sobretudo diante das lentes do jornalismo, cabem posições distintas. Mas não existe dois lados quando está em jogo a apologia à morte, por um lado, e a defesa da vida. Não existe dois lados diante disso. Não existe dois lados quando alguns defendem a ruptura do Estado de Direito e a violência e o arbitrarismo, e outros defendem a democracia, que, como dizia Churchill, pode ser o pior dos regimes, mas a humanidade ainda não fundou nada melhor que ele. Me permita, então, aqui, destacar o editorial do Jornal Nacional, lido plenamente por William Bonner e Renata Vasconcelos, em agosto de 2020, em agosto de 2021. Nós, presidente Rodrigo Pacheco, estávamos aqui sobre uma comissão parlamentar de inquérito que investigava as responsabilidades sobre o morticínio que atingiu os brasileiros. Naquele momento, sem titubear um instante, as organizações Globo escreveu no seu principal programa jornalístico o seguinte: quando todos nós olharmos para trás, quando nos perguntarem o que fizemos para ajudar a evitar essa tragédia, cada um de nós terá a sua resposta. A esmagadora maioria vai poder dizer com honestidade e com orgulho que fez de tudo e fez a sua parte e fez mais um pouco. Continua o editorial. Nós, do jornalismo da Globo, estamos há 1 ano e meio, com base na ciência, cumprindo o nosso dever de informar, sem meias palavras. Muitas vezes, nós pagamos um preço por isso, com incompreensões de grupos que são minoritários, mas são também barulhentos. Não importa. Nós seguimos em frente, sem concessões, e seguiremos em frente, sem concessões. Porque tudo tem vários ângulos, e todos devem ser sempre acolhidos para discussão. Mas há exceções. Quando estão em perigo coisas tão importantes como o direito à saúde, por exemplo, não existe dois lados. Ou o direito de viver em uma democracia. Em casos assim, não há dois lados. E esse é o norte que o jornalismo da Globo continuará a seguir. Este é o norte, João, que continuaremos a seguir. Diante da defesa da vida, diante da defesa do nosso país e da democracia, não há dois lados. Felicidade ao Grupo Globo.
Convido para fazer uso da palavra a nossa querida senadora Leila Barros. Eu vou falar para você, senhor presidente, falar depois do Randolph. Mas, bom, eu cumprimento de forma muito especial o nosso excelentíssimo presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Hugo Mota, o senhor ministro de Estado das Comunicações, o Frederico de Siqueira Filho, o senhor senador Rodrigo Pacheco, requerente dessa sessão, amigo Rodrigo Pacheco, o deputado federal Luiz Fernando Faria, requerente também da sessão, e o senador Randolph Rodrigues, requerente dessa sessão, que me emocionou muito. Nossa, me quebrou, Randolph. E, de forma muito especial, eu cumprimento o senhor João Roberto Marinho, presidente do Conselho de Administração do Grupo Globo, e toda a família Globo aqui, nossa, muito fã de todos vocês. Ainda tive a oportunidade de trabalhar muito ao lado desse craque aqui, o Luiz Roberto, e que me emociona muito. Para falar a verdade a vocês, eu sou a única que já trabalhei na Globo, tá bom? Então assim, é um prazer enorme, enorme mesmo estar aqui ao lado de figuras, de pessoas que tenho muito respeito e que tive a oportunidade, nos anos áureos como atleta, conviver e enfim, conhecer também. Senhor presidente, nobres senadoras, senadores, autoridades presentes, representantes do Grupo Globo, senhoras e senhores. É com grande honra e satisfação que me dirijo a esta casa, nessa sessão solene que marca 2 momentos emblemáticos da comunicação brasileira. Os 100 anos do Grupo Globo, fundado em 29 de julho de 1925, e o lançamento do jornal O Globo, e os 60 anos, da TV Globo, inaugurada oficialmente em 26 de abril de 1965. Senhoras e senhores, ao celebrarmos um século da existência do Grupo Globo, não estamos apenas homenageando uma empresa, mas reconhecendo uma trajetória profundamente entrelaçada com a história do nosso país. Desde os primeiros passos no jornalismo impresso, esse grupo empresarial tem sido um dos principais relatores dos grandes momentos nacionais, contribuindo de forma efetiva para moldar e registrar nossa memória coletiva. Com o advento da televisão, veio a criação da TV Globo, que rapidamente se tornou referência de inovação, qualidade e abrangência no jornalismo e no entretenimento. O Jornal Nacional, suas novelas, minisséries e programas marcaram gerações e transformaram hábitos culturais. Este legado, que chega aos 60 anos, foi recentemente celebrado com programações especiais e produções históricas que reafirmam o papel da Globo como espelho da sociedade brasileira. Essas 2 datas, os 100 anos do Grupo Globo e os 60 anos da TV Globo, representam a transformação constante do jornalismo, da tecnologia e da cultura como instrumentos de identidade e entendimento do nosso país. Ao longo deste ano comemorativo, um conjunto de iniciativas como documentários, exposições, selo comemorativo dos Correios e uma série dirigida por Pedro Bial reforçam a importância dessa trajetória para a nossa história nacional. Permitam-me aqui destacar alguns pontos fundamentais dessa história. Primeiro, o legado jornalístico, desde a fundação do Globo, passando pelas coberturas que marcaram nossa democracia, até a consolidação do G1 como referência do jornalismo digital. Inclusive, como moradora aqui do Distrito Federal, senadora pelo Distrito Federal, eu não poderia deixar de reconhecer as informações e os serviços prestados a toda a população da nossa capital a partir das edições do Bom Dia DF e o DF TV, as 2 edições. Então, aos profissionais aqui locais também da Globo, o meu carinho e a minha gratidão.
O segundo, a produção cultural e artística, novelas e musicais e minisséries que se tornaram patrimônio afetivo do Brasil e ainda produto de exportação. Terceiro, a inovação tecnológica e digital, a integração de plataformas e o pioneirismo da criação de conteúdos multimídias. Mas eu não poderia deixar de dar um destaque especial à cobertura esportiva. Ao longo de décadas, a Globo foi e continua sendo um dos maiores indutores do esporte nacional. Não apenas transmitindo grandes competições, mas também investindo em narrativas que deram visibilidade a atletas, modalidades e conquistas, sim, que ajudaram a formar a nossa identidade esportiva. Como ex-atleta da Seleção Brasileira de Vôlei, tive a honra de representar o Brasil em campeonatos mundiais e em Jogos Olímpicos. E em muitos desses, alguns dos mais emocionantes da minha trajetória chegaram aos lares dos brasileiros pelas lentes e comentários de grandes homens como o Luiz Roberto aqui presente, que nós devemos muito, né, todo esse trabalho que foi feito ali. A emoção das vitórias, o aprendizado nas derrotas, o orgulho de vestir a camisa da nossa pátria, tudo isso ganhou uma dimensão nacional e faz parte da memória coletiva nacional, graças às transmissões esportivas desta emissora. O papel da Globo no esporte brasileiro é inestimável, não apenas ao projetar nossas vitórias internacionais, mas também ao valorizar o esporte de base, ao incentivar as novas gerações e ao consolidar o esporte como patrimônio cultural e social do nosso país. Seja no futebol, seja no vôlei, no atletismo ou em tantas outras modalidades, a Globo deu visibilidade, formou ídolos e ajudou a inspirar sonhos e as novas gerações. Ilustres senadores e senadoras, ao parabenizar o Grupo Globo e sua equipe pelo centenário, quero ressaltar que sua história é também nossa história. É a crônica das transformações do Brasil, é o espelho das nossas conquistas e contradições. E, sobretudo, é uma ferramenta fundamental de cidadania, de cultura, de memória, de verdade, tudo. Assim, manifesto minha satisfação em participar dessa sessão solene, enaltecendo e reconhecendo as contribuições permanentes do Grupo Globo ao jornalismo, à cultura brasileira, ao esporte nacional, à formação de identidade e à educação dos nossos cidadãos. Parabéns ao Grupo Globo pelos 100 anos, parabéns à TV Globo pelos 60 anos e que venham mais décadas de relevantes produções, comprometimento principalmente com a verdade e a democracia do nosso país, com a nossa diversidade, com o nosso esporte e, acima de tudo, o compromisso da TV Globo, do Grupo Globo, com o Brasil. Muito obrigada. Obrigada, senhor presidente. Senadora Leila, faça parte da mesa, por gentileza. Como senadora e funcionária da Globo. Servidora, convido para fazer uso da palavra com muita satisfação nessa histórica e honrosa sessão do Congresso Nacional que ficará registrada nos anais do Parlamento Brasileiro, o senhor João Roberto Marinho, presidente do Conselho de Administração do Grupo Globo. Excelentíssimo senhor presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre,
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Federal, que esteve conosco aqui até há pouco tempo, deputado federal Hugo Mota, requerente dessa sessão, senhor Randolfo Rodrigues, requerente dessa sessão, senhor senador Rodrigo Pacheco, requerente da sessão, senhor deputado federal Luiz Fernando Faria, senhor ministro do Estado das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, senhores e senhoras membros do Congresso Nacional, meus companheiros de trabalho aqui presentes, representando dezenas de milhares de companheiros que ao longo da história construíram essa obra fantástica que é o Grupo Globo, meus queridos colegas das afiliadas que compõem a Rede Globo, senhoras e senhores membros do Congresso Nacional. Está difícil para mim não me emocionar aqui com as palavras que eu ouvi e reconhecer a essência do Grupo Globo em muitas frases ditas aqui. Muito obrigado mesmo pelo que foi dito. A essa altura, creio que já conhecem bem a história. Em 29 de julho de 1925, depois de ser enganado por um sócio, meu avô Irineu Marinho perdeu o jornal à noite, que tinha fundado com enorme sucesso em 1911. Apaixonado por jornalismo, investiu tudo que tinha na fundação do jornal o Globo. Meu pai, Roberto Marinho, costumava dizer que o empreendimento era tão arriscado que talvez não chegasse ao fim daquele ano. 100 anos depois, estamos aqui não apenas celebrando a sobrevivência, mas o crescimento de um grupo que se tornou parte da vida dos brasileiros. A proeza não é apenas de nossa família, mas fundamentalmente dos companheiros de hoje e do passado que ajudaram a construir essa realidade. É uma honra receber o reconhecimento da Casa, que representa de forma legítima e plural o povo brasileiro. Essa homenagem é especial porque reafirma algo que considero essencial. Imprensa e parlamento são pilares de uma mesma construção. Vivem lado a lado, mesmo quando isso não se mostra aparente. A democracia não vive sem uma imprensa livre, assim como não vive sem um parlamento atuante. Foi o Congresso Constituinte, em 1988, que nos deu a Constituição Cidadã, a base jurídica e moral das liberdades que hoje todos exercemos. A democracia é barulhenta, já se disse mais de uma vez. É feita de debates acalorados, de opiniões opostas, de visão de mundo que às vezes parecem inconciliáveis. Mas ela se sustenta quando todos reconhecem um limite comum, o respeito às instituições que nos protegem. Cada um de nós tem um entendimento claro sobre isso. Imprensa e parlamento têm papéis distintos, sabemos disso. Os senhores e senhoras debatem e aprovam leis, fiscalizam os poderes e produzem consensos que apontam caminhos para o país. Nós informamos sobre esses caminhos, mostramos os debates, registramos as decisões para que o cidadão possa compreender e participar. Essa dinâmica de lado a lado nem sempre é compreendida de forma tranquila por todos o tempo todo. Isso não assusta, nem deve nos assustar. Nem o Congresso é imune a críticas, nem a imprensa está acima delas. Mas a crítica não exclui o reconhecimento de valor. Ao contrário, é porque reconhecemos a importância de cada um que nos cobramos mutuamente, sempre em nome do interesse público. Ao longo desse século, aprendemos que informar não é apenas relatar fatos. E aqui, presidente Davi, eu encontro similaridades entre a sua fala e o texto que eu preparei aqui. Informar não é apenas relatar fatos, é ligar pontos, aproximar realidades, dar voz a quem não tem voz. É permitir que o Brasil se conheça melhor. O Grupo Globo se orgulha de fazer isso em todas as suas plataformas, jornal, rádio, editora, TV, internet e, mais recentemente, o streaming.
Como afirmamos num documento que chamamos de Essência Globo, o Brasil é a nossa origem, é a nossa fonte de inspiração. Acreditamos na potência da cultura brasileira e queremos ser um meio de sua expressão. Agradeço profundamente essa homenagem. Ela não é apenas um gesto ao nosso grupo, mas ao próprio ideal democrático que compartilhamos. Agradeço também aos demais requerentes dessa sessão que protocolaram o pedido de sessão de homenagem aqui no Congresso. Em nome da família Marinho e de todos os profissionais do Grupo Globo, reafirmo o compromisso de seguir trabalhando com independência, responsabilidade e abertura ao diálogo. Porque, no fim, todos nós aqui servimos ao mesmo propósito, o desenvolvimento social e econômico do Brasil. Muito obrigado. Neste momento, convido todos a prestigiarem a apresentação musical da Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira, sob a regência do maestro capitão Paulo Rezende. A orquestra interpretará o tema da vitória, símbolo das conquistas memoráveis de Ayrton Senna, composto ainda na década de 80 pelo maestro Eduardo Souto Neto, a pedido da Rede Globo, emissora responsável pela geração das imagens do GP do Brasil de Fórmula 1 para todo o mundo. E em seguida, a orquestra apresentará uma seleção especial de aberturas de novelas que marcaram época na teledramaturgia brasileira, incluindo Tieta, Rainha da Sucata, Pedra sobre Pedra e O Rei do Gado.
ossos me matar. Tieta não foi feita da costela de Adão, é mulher diabo, minha própria tentação. Tieta é a serpente que cantava o paraíso, ela veio ao mundo pra virar nosso juízo. Tieta, Tieta, pelos olhos de Tieta me deixei guiar. Tieta, Tieta, no ventre de Tieta encontrei o meu lugar. Tieta, Tieta, no seio de Tieta construí meu ninho. Na boca de Tieta morri como um passarinho. Seu corpo estremece e já não consegue parar. Seu sócio espalha na pele fazendo suar. Seu ritmo é quente, bate que bate de emoção. Te abraço, te rosto, te enfrego, te cujo então. A fruta é madura e a árvore não vai cair. A roupa lambuza do jeito que é bom repetir. São 5 elementos apunhalando o coração: o fogo, a terra, a água, o ar e a paixão. Ei, eu, 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 me chama que eu vou. Mas quem trabalha não tem onde morar. Quem não chora dorme com fome, mas quem tem nome joga prata no ar. O tempo duro no ambiente, o tempo escuro na memória. O tempo é quente e o dragão é voraz. Vamos embora de repente, vamos embora acendendo. Vamos pra frente que pra trás não dá mais. Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa. Mas no dia que a poesia se arrebenta, é que as pedras vão cantar. Simula! Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa. Mas no dia que a poesia se arrebenta, é que as pedras vão voar. Sou desse chão onde o rei é peão com o laço na mão. Laça, pega e marca, deixando a ilusão de que tudo é seu, com coragem de quem vive, luta, sonha, vencer, mais feliz e quem sabe será. Voam livres pensamentos seus, vão pelo ar e fazem sonhar. E
nesse chão onde o rei é peão, com o laço na mão, laça, fere e marca, deixando a ilusão de que tudo é seu, com coragem de quem vive, luta e sonha vencer mais feliz, e quem sabe será. Voam livres pensamentos seus que vão pelo ar e fazem sonhar e sentir-se um O meu desejo era sugerir para todos que ficássemos o dia inteiro vivenciando esse momento. Antes de encerrar esta solenidade, tenho a honra de convidar todos a se dirigirem ao Salão Negro, a fim de prestigiarmos a abertura da exposição 100 anos de Globo. Cumprida a finalidade desta sessão solene do Congresso Nacional, agradeço a todas e todas as personalidades que enriqueceram esta cerimônia com as suas presenças e declaro encerrada a presente sessão. Boa tarde, você acompanhou aí ao vivo a sessão solene do Congresso Nacional em homenagem aos 100 anos do Grupo Globo e aos 60 anos da Rede Globo. E agora, no canal principal da TV Senado, você vai assistir ao vivo a Comissão de Meio Ambiente, que hoje realiza uma audiência pública com o tema Emergência Climática e os Caminhos para um Futuro Sustentável, com a participação de estudantes do programa Jovem Senador. E aqui na internet, a gente segue com notícias do Senado. Acompanhe a CMA. Robusto. A Rayane de Sergipe pergunta: como o Brasil pode unir ciência, inovação e políticas públicas para enfrentar as emergências climáticas e construir um futuro sustentável? Giovanni de Rondônia, quais são as metas do Brasil para a redução das emissões de carbono e como elas estão sendo implementadas? Agora ainda Bruno da Paraíba. Como os jovens podem influenciar políticas ambientais para enfrentar a crise climática e construir um futuro sustentável. Estou lendo rápido para ganhar tempo. Comentários, só os comentários rápidos. Marina de Minas Gerais, declaração de emergência climática para submeter toda a decisão ambientalmente sustentável a plebiscito popular. José de São Paulo. Em São Paulo, prédios são construídos na divisa da calçada, grudados, impermeabilizando o solo e sem espaço para árvores. Guilherme de São Paulo. Empresas deveriam ser proibidas de criar embalagens não feitas de material reciclado. E, por fim, Flávia de Santa Catarina sugeriu que todas as políticas públicas criadas no Brasil referenciem o objetivo do desenvolvimento sustentável, ao qual se relacionam para que avançamos na Agenda 2030. Constantino de Minas Gerais, últimos dois. Ensinar nas escolas o certo. O clima não depende do homem, mas o homem depende do clima. Achei bonita a frase, viu? E respeitar, isso é ecologia.
E, por fim, Ronaldo, Santa Catarina, precisamos acabar com as políticas ESG e adotar uma maior área de plantio para o agro. Só assim seremos respeitados pelo mundo. Toda pergunta ou comentário a gente lê, viu? Está tudo lido. Vou passar a palavra agora para os nossos convidados. Quem quer começar a responder? Começou para a Aline. Eu também, quando estou no debate, quem quer responder? Eu digo, eu já não, quero ser o último. Vai lá, senhora Aline, por favor. Aline Amorim Vogas, diretora do programa Presidência da COP30. Obrigada, senador, e muito obrigada pelas perguntas. É difícil escolher qual delas, porque são todas muito interessantes, né? Bom, primeiro eu vou responder a mais direta, que é justamente sobre a nossa NDC, a nossa contribuição nacionalmente determinada, né, que foi apresentada na COP passada, na COP 29, e que prevê a redução das emissões de gases de efeito estufa de 59% a 67% até 2035, em relação ao que foi o parâmetro de 2005, que foi o ano em que a gente teve a emissão mais alta. Essa meta, ela se desdobra em vários compromissos ou várias formas, várias políticas públicas setoriais, porque a gente tem que falar de energia, de agricultura, de combate ao desmatamento, e isso, inclusive, se organiza hoje dentro do Plano Clima, que a diretora Inamara apresentou aqui, mais com foco na agenda de adaptação, mas que estava aberto para consulta pública até muito recentemente, salvo engano. Teve uma série de contribuições da juventude e é um mecanismo que enfim, agora precisa ser implementado e precisa muito desse controle, dessa fiscalização, desse acompanhamento, que inclusive essa casa tem mecanismos, já fez isso no passado em relação à nossa política nacional de mudança do clima. Até o senador Fabiano Contarato teve um papel de protagonismo nesse processo de avaliar, uma vez que a gente estabeleceu as metas lá atrás, né, em 2009, que é a nossa política nacional de clima, o que aconteceu depois de implementação. Então, isso tudo está sendo, enfim, foi desenvolvido recentemente. A gente tem 5 anos, digamos, para implementar muitas dessas metas e revisar essa meta. Então, é o mecanismo pelo qual o sistema do Acordo de Paris funciona. A cada 5 anos você revisa e amplia a ambição, aumenta a sua ambição. Agora, para falar um pouco numa dimensão um pouco mais, não só filosófica, mas absorvendo tudo que vocês disseram, que foi tão bonito e tão inspirador, eu diria que a gente precisa trabalhar, ou partir do pressuposto agora de que a noção de finitude precisa pautar muitas das nossas decisões. Os nossos sonhos, né, como a Isabelle mencionou, não têm limites, mas a nossa existência, os recursos naturais têm. E a gente precisa trabalhar com a sustentabilidade e a gestão desses recursos de maneira responsável. Quando a gente fala sobre modelos de desenvolvimento compatíveis, né, com a crise climática, parte disso também significa repensar o que é o nosso indicador de sucesso individual, pessoal, coletivo. A gente não está mais falando sobre o ter, a gente está falando sobre o ser. E valorizar o bem-estar da população, o combate das desigualdades. Quando a gente está falando sobre proteção aos direitos humanos, é que todo mundo tenha direitos, não só alguns. E isso parte por... E a crise climática está no coração de tudo isso, está no coração do que a gente precisa reconstruir, mas pensando muito, valorizando, entendendo essa finitude, que é sim uma restrição, mas ela também é uma oportunidade de repensar as nossas bases, a nossa política, a nossa forma de existir. E isso parte pelo afeto, parte pela empatia e parte por realmente correr atrás e botar os nossos sonhos na rua. Último ponto, a COP30 fez um chamado, nosso presidente, embaixador André Corrêa do Lago, fez um chamado ao mutirão global, no qual a gente lida com a questão climática, como ele colocou na carta da presidência. São várias cartas que, aliás, eu recomendo a vocês que leiam, que são documentos muito bonitos, bem desenhados, falam sobre... como chama? Justiça climática, fala sobre racismo ambiental, fala sobre o papel das mulheres, dos jovens. Então, eu realmente recomendo estar na página da presidência da COP30, mas ele chama ao mutirão. E o que isso significa? Significa que cada um pode trabalhar no seu território, na sua comunidade, no seu espaço, com as ferramentas, os saberes que você tem. Então,
uma convocação, um pedido a vocês todos, pensem como vocês podem fazer parte desse mutirão. Pode ser um mutirão para sentar com as suas famílias e conversar sobre a crise climática, o que está acontecendo, conscientizar outros. Pode ser um mutirão na escola para pensar como é que a gente adapta a escola de vocês à questão climática como um todo. Pode ser um mutirão escrevendo nas mídias sociais e falando sobre esse assunto e ajudando as pessoas que não estão como vocês estão conscientes do que fazer. Tem muitas formas de fazer mutirão. Eu mesma, semana passada, participei de um mutirão lá na Serra do Vulcão, que foi um mutirão de replantio de árvores, que tinha acabado de passar por uma queimada. E isso... Então, essa vida comunitária, o mutirão é sobre fazer junto. Nós sozinhos não chegamos muito longe, mas juntos a gente consegue ir. Obrigada. Muito bem. Senhora Alice Amorim Voga, diretora do programa Presidência da COP30. E essa frase final eu achei linda, viu? Sozinho ninguém faz nada, né? Podemos construir muito coletivamente. O Jorge está me olhando lá. Se o pai pega a palavra, eu vou me atrasando. Por favor, senhora Daniela Abud, Núcleo de Coordenação. Vou ser breve, porque eu vou esperar vocês daqui a pouquinho lá no Viveiro do Senado, porque a gente tem aqui uma agrofloresta. E a gente faz um trabalho de recuperação de áreas e daqui a pouquinho a gente vai se encontrar. Mas, de um modo geral, como é que a gente pode trabalhar a questão da educação ambiental? Como é que a gente sai dessa diferença entre a atitude, que é uma intenção, e do comportamento, que é a ação? Vou dar um exemplo da coleta seletiva. A gente quer fazer coleta seletiva e quando a gente está dentro de um ambiente que está todo mundo fazendo, há uma desejabilidade social. Todo mundo faz. Mas quando você chega em casa, dá uma preguiça, né? E esse comportamento ele tem que estar ali, dialogando com a atitude e comportamento precisam caminhar juntos para a gente poder fazer essa transformação. E como a Alice bem colocou, o diálogo, a participação, ocupar esses territórios. E dentro da escola, a gente não pode esperar que só os professores, né, tenham essa iniciativa de trabalhar com a educação ambiental. Os espaços de diálogo devem ter todos os espaços nos quais nós estamos presentes. Eu agradeço mais uma vez, eu espero por vocês, visitem o Senado, visitem o programa de responsabilidade social, o Viveiro é um viveiro de portas abertas e também aproveitem a oportunidade, porque o programa Interleges, por meio da nossa Escola do Legislativo, tem colaborado com essa formação de gestores para trabalhar o tema das compras públicas sustentáveis, de incluir a 14.133 dentro daquilo, repensar. Nós temos uma vasta legislação, o Brasil é um dos países que tem uma alicerce na área ambiental de legislação, um dos melhores do mundo, não tenham dúvida disso. Nós temos leis para tudo, mas elas precisam ser praticadas por todos, inclusive por nós. Lei do consumo consciente, lei da educação ambiental, política nacional política nacional de resíduos sólidos, a PNMC, enfim. Vamos colocar em prática aquilo que tem sido posto por todos nós. Muitíssimo obrigada, eu espero por vocês daqui a pouco. Até logo. Tudo bem, senhora Daniela Abud, Grupo de Coordenação Socioambiental aqui do Senado Federal. Meus cumprimentos. E com a palavra agora a senhora Paloma Costa Oliveira, socioambientalista, ativista climática, educadora do clima, conselheira jovem do secretário-geral da ONU. Uau, quanto título, gente. Vou tentar também ser breve, porque eu acho que tá todo mundo com fome já esse horário, né? Mas acho que uma participação efetiva, que foi uma das perguntas aqui, é que a gente construa e estruture lugares que a gente possa participar de forma deliberativa, vinculante, trazendo essa diversidade, porque quem tem o poder da caneta, que toma essas decisões, só vai fazer sentido e só vai representar a nossa diversidade se quem tem o poder da caneta também seja diverso. Que nem disse o nosso professor, ninguém tem o direito para dizer para ninguém quem pode ou não segurar a caneta. Segura a caneta quem a gente quer, quem a gente vota, quem a gente elege. E para a gente garantir mesmo que tem essa diversidade nesses espaços, é isso. Acho que a gente já mudou vários lugares no mundo. A gente conseguiu pedir para o secretário-geral da ONU ter um grupo de conselheiros. A gente pode pedir para senadores tenham um grupo de conselheiros, que comissões tenham conselheiros jovens. Tem aqui uma comissão de juventude que acompanha a comissão de meio ambiente. Então, assim, eu acho que é muito ir por aí. Mas a gente lembrar também que tem que ter um respeito, não é porque a gente é jovem que a gente não tem o direito de também segurar a caneta. Então, acho que esse é um caminho largo que a gente tem como juventude para ir lutando. Mas estruturas são assim, pouquinho a pouquinho.
Sobre a questão da educação climática, eu queria trazer um ponto de reflexão para todo mundo. Aqui no Brasil, a gente tem uma lei de educação ambiental, a gente tem uma legislação específica que traz a educação oceânica, que é referência no mundo inteiro, é uma novidade aqui no Brasil, mas ainda que o clima esteja parte da educação climática, da educação ambiental, ele não é uma pauta específica. Eu acho que vocês, como jovens senadores, pensando na nossa participação cidadã, por que não a gente trazer especificamente uma linha de educação climática? Investimento em pesquisa, trazer isso para a educação básica, trazer isso para a educação média e realmente possibilitar que a gente crie profissionais conscientes. Como a Alice bem falou, um dos grandes desafios que a gente vai ter é sobre os nossos empregos. Com a chegada das novas tecnologias, da inteligência artificial, a gente sabe que muita coisa vai mudar. Muitos empregos que antes existiam não vão existir mais. Então, se a gente não for profissionais conscientes, que mundo que a gente vai poder criar? Em Marte? Então, é melhor que a gente tenha, sim, um grande investimento, que essa casa olhe para esse lugar da educação climática. Bom, teve uma pergunta que foi sobre mecanismos que garantam que não tenham propostas vazias. Eu acho que o melhor mecanismo que existe no planeta para a gente não ter propostas vazias é a gente ter uma participação cidadã. Ou seja, cada um de nós, individualmente, está sabendo, está observando. Aqui no Brasil existe uma coisa muito importante, que é a lei de acesso à informação. A gente pode pedir informação sobre tudo que é feito no nosso governo. E, inclusive, tem uma lei de acesso à informação ambiental, que é mais específica ainda. Então, eu acho que se a gente quer um mecanismo que funcione efetivamente para que os países, para que os governos que tenham feito esse compromisso sigam e implementem, ele é nós. Nós mesmos, cada um de nós, cobrar diariamente que as pessoas que a gente escolheu para representar a gente realmente estejam representando. E que, a partir daí, a gente possa criar salvaguardas reais dos nossos direitos na agora, nesse presente e no futuro. E, trazendo só alguns pontos para a gente fechar, como é que a gente pode também ser destaque nas negociações? Eu acho que é, lembrar que nesses 30 anos que a gente segue debatendo detalhes que, enfim, são detalhes, eles também são detalhes que fazem muita diferença. E que a gente finalmente chegue a ponto de olhar para esses detalhes e implementar. E, por fim, também não sei como proteger o Brasil, como garantir as nossas leis sem licenciamento. Fico assustada. E não dá para a gente pensar em reciclar novos poderes sem pensar no que a gente começa aqui mesmo. Ainda que os copos recicláveis aqui nessa sessão sejam recicláveis, são resíduos. Vamos também pensar no nosso uso diário. Um abraço. Muito bem, Paloma Costa Oliveira, socioambientalista, ativista climática, educadora do clima e conselheira jovem do secretário-geral da ONU. Deu o recado com muita competência, como todos os nossos convidados. Agora, para encerrar, eu só vou inverter e vou deixar que a presidenta seja a última a falar pelo espaço aqui de 5 minutos. Então, agora, com a palavra, a jovem senadora Isabelle Gomes Negeli Montiari, presidente da comissão Nízia Floresta, jovem senadora pelo querido Rio de Janeiro. Senador, me bateu uma dúvida. O senhor quer que eu responda alguma pergunta? Ou... Não, faço as considerações finais. Fique à vontade. Tá bom. O limite que é 5 minutos. O limite. Eu vou apresentar então para vocês a nossa ideia de projeto de lei que está acontecendo na nossa Comissão do Meio Ambiente. A criação de um selo que qualificaria o produto. Esse selo mostraria o seguinte: se aquela empresa segue as normas legais ou não. Por exemplo, se ela produz com energia limpa, se ela garante os direitos trabalhistas. A gente encontrou nessa ideia uma maneira de conscientizar o cidadão, porque muitas das vezes nós compramos sem saber a procedência. Então, dessa forma, a gente encontrou essa maneira de conscientizá-los a consumir e trazer um engajamento para as empresas que se dedicam a trabalhar da maneira correta. Porque
no mundo em que vivemos, é necessário a gente privilegiar aquelas que se destacam e buscam a qualidade para seus produtos, para seus funcionários. E dessa forma a gente pretende aí beneficiar a população e também o meio ambiente. Parabéns, parabéns. Elas são muito ligeiras, viu? Porque o que vamos falar agora? Mas ela já tinha guardado o instrumento. Vamos falar daquilo que vocês fizeram, vamos falar de projetos. Então, deixam aqui já, eu já dizia, vou dizer agora, vai para a Comissão de Direitos Humanos, os projetos que vocês vão ainda no plenário fazer o arcabouço final, e eu na Comissão de Direitos Humanos eu vou pedir para relatar e vou fazer de tudo para aprovar, porque vocês merecem. As palmas é para vocês, não é para mim. Vai lá, vai lá. Bom, não imaginava que iria falar, mas o nosso projeto da nossa comissão é de direitos humanos. Resolvemos trazer em relação às embalagens. No rótulo dos produtos ultraprocessados... Desculpa, gente. Assessoria do plenário, boa. No rótulo dos produtos ultraprocessados, eles não veem nitidamente o que é aquele produto ao consumi-lo, ou então não deixam bem claro, porque com a falta de conhecimento nem todos sabem o que aquele produto traz. Então, nosso projeto vem com essa especificação, melhor entendimento e trazendo o que o produto, ele em si, pode causar. Acho que seria melhor, posso chamar o presidente da nossa comissão para falar melhor, pode ser? Se o Jorge não me xingar, fala daí, onde é que ele está? O Jorge não viu, onde é que está o presidente? É aqui, o Pedro. Fala aí, presidente, fala aí. Não tem como não ver o presidente, é o mais alto de todos. Presidente, tu tem 3 minutos, porque ela deu parte do tempo dela que era 5. Então ficou no limite, viu, Jorge? Ela cedeu 3 minutos para o presidente da comissão falar. Bom dia, o meu nome é João Pedro, sou jovem senador pelo Estado da Bahia, presidente da Comissão de Direitos Fundamentais. O nosso projeto, que foi a questão da embalagem dos alimentos ultraprocessados, traz a questão de alimentos ultraprocessados como, vou trazer um exemplo muito usual, macarrão instantâneo, que traz vários aditivos que são prejudiciais à nossa saúde, que se consumidos por um período muito longo, isso. Muito obrigado. Acaba prejudicando a nossa saúde. Então, a nossa proposta foi que a rotulagem desses alimentos traga as suas consequências, como acontece hoje, que foi a lei das embalagens de cigarro. Porque, por exemplo, um alimento que é rico em açúcar, ele pode fazer mal à nossa saúde, trazer, por exemplo, diabetes ou cáries, por exemplo, mas não está ali especificado. Então, o que nós queremos fazer é trazer algo nessa linha. Estamos trabalhando na comissão para que seja estruturado de uma forma adequada, mas em base o projeto é esse. Obrigado. Maravilha, João Pedro, hein? Você fechou direitinho aí o projeto. Pessoal, o tempo terminou, o Jorge ela faz assim para mim. Deu, né, pai? Deu, Jorge. Então a gente vai encerrar, pessoal. Parabéns. Muito obrigado aos nossos painelistas. Parabéns a todos vocês. E tenho certeza que os 3 projetos que vocês vão deliberar no plenário, nem sempre a gente ganha, porque a vida ganha e perde em matéria de votação aqui dentro, né? Mas vou defender com muito amor, com muito carinho, com muita força na comissão para que eles caminhem aqui dentro e oxalá possa transformá-los em leis. Uma salva de palmas ao programa Jovem Senador, prof, colaboradores, assessores, quem ajudou no Estado, todos estão de parabéns. Está encerrada a sessão, mas não corram, vamos só tirar uma foto coletiva daqui para lá, para não se movimentar. Vocês só levantem de pé. Ok? Levantem de pé. A mesa vem para cá.
Jorge, sai na foto, Jorge. Eu tenho que pegar o Jorge como aliado. A Revolução dos Tenentes é década de 20. E essa década é uma década estratégica. E os acontecimentos que vêm na sequência ali, até a Revolução de 30, são um indicador claro disso, de que é uma fase em que o país está na turbulência, vamos dizer assim. 100 anos de cultura e conflitos. Neste sábado, 14h, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Voto impresso foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Por 14 votos a 12, a medida foi incluída no projeto do Código Eleitoral. Mas a proposta ainda precisa passar pela análise do plenário, volta para a Câmara dos Deputados e precisa ser sancionada pelo presidente Lula até o dia 4 de outubro para valer para as eleições de 2026. Aqui ao meu lado, o senador Espiridião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, que foi o autor dessa emenda. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu já começo perguntando para o senhor se foi uma surpresa esse resultado. Para muita gente, inclusive para o relator, meu querido amigo Marcelo Castro, que chegou a dizer que eu era o único brasileiro que queria o voto impresso para fins de auditoria, complementando e aprimorando a urna eletrônica. Eu disse para ele que eu não estava sozinho. E, felizmente, não só não estava sozinho, como não estava em minoria. Estávamos em maioria, aprovamos. Acho que este texto vai permitir desarmar a discórdia que se formou em torno do tema urna eletrônica e voto auditável. Nós já aprovamos isto, um voto auditável pelo eleitor, que ele deposita anonimamente, sem contato, nunca vai ser identificado, ou seja, garante o sigilo, e que pode ser objeto de aferição por amostragem, como é na Índia. A Índia tem 1 bilhão de eleitores, 1 bilhão de eleitores, que tem voto na urna eletrônica, voto auditável. O Paraguai, com muito menos eleitores, também. Até a Venezuela tem. E nenhuma outra nação do mundo usa urna eletrônica. Só se usa urna eletrônica com voto auditável pelo eleitor e fica lá. Se for auditável, se for importante, por uma pane ou por uma desconfiança, você pode, como se faz na Índia, auditar por amostragem. Armou-se uma queda de braço, uma disputa. Isso é desconfiar da urna. Estão desconfiando da urna eletrônica. Isso é tudo mentira. É um engodo. A urna eletrônica foi inventada e adotada pela primeira vez no estado de Santa Catarina. 3 eleições antes de 96, por amostragem. Ou seja, foi experimentada. Ela é claro que é uma evolução. Claro que ela é uma evolução. Mas ela tem que evoluir. E a evolução que nós preconizamos há 10 anos é a auditabilidade do voto. E agora temos mais uma oportunidade. Porque no plenário do Senado, só para concluir, quem quiser remover esse texto tem que apresentar 41 votos contrários. Porque nós conseguimos aprovar na Comissão de Justiça por 14 a 12, como você mencionou. Senador, mas vamos explicar para o nosso telespectador como é que vai ser isso, que a grande dúvida é, o eleitor, ele vai sair com esse papelzinho na mão? Não. Como é que é? Explica exatamente como vai ser o processo. Ele só vai ver o seguinte, ele votou, vamos colocar aqui no número 100, esse número não existe, senão eu ia falar que era o número 11. Né? Votou no número 100, viu o rosto do sujeito, mas ele quer conferir, então aparece escrito num papelzinho solto, não é num papelzinho rolo.
e ele confirma. Ele confirma, o papelzinho cai numa parte separada da parte eletrônica da urna. E fica lá. Ele não pode nem fotografar, porque ele não pode entrar com máquina fotográfica nem com celular para votar. Se ele quisesse, não poderia nem fotografar a primeira operação nem a segunda. E ele passa a ser um comprovante de que o voto será computado. Seja por amostragem, seja porque houve uma pane na urna eletrônica e parte dos votos se perderam. Parte dos votos foram perdidas. A parte de votos foi perdida. Isso já aconteceu numa urna em Santa Catarina, numa urna eletrônica em Santa Catarina. Votou o eleitor número 287 dos 420 e a urna teve um problema e a solução final foi dar perdimento a estes votos porque eles não são auditáveis. É esse defeito, esse aprimoramento que nós estamos cuidando de ter. Pela emenda, o processo, né, de registrar o voto, o processo de votação, só acaba após esse ok do eleitor. Após o ok, senão ele não... Então ele tem que confirmar que ele viu, tá ok? Ele tem que confirmar que aquele que apareceu no papel confere com o que ele queria ao apertar lá os botões da urna eletrônica. Como o senhor mesmo disse, foi uma surpresa, né? Como é que o senhor espera daqui para frente, apesar de que agora precisa de 41 votos para derrubar essa nova medida, mas como é que o senhor espera na Câmara e também em relação a um possível veto, sendo que o prazo é 4 de outubro? Eu queria fazer essa reflexão de pacificação. Nós já temos tantas coisas reais que nos separam, que criam essa radicalização, essa polarização. Polarizar em torno disso, que é uma unanimidade no mundo. Eu já falei da China, já falei do Paraguai, já falei dos que não usam urna eletrônica e alguns que não querem usar, porque não há auditabilidade. Eu acho que seria um momento de, com humildade, nós procurarmos garantir absolutamente que não haja dúvida de que vai haver sigilo do voto. Se alguém quiser desconfiar, mas isso não vai permitir que alguém olhe, que alguém pegue o papel. Tudo que for necessário para garantir o sigilo do voto também está escrito na emenda, para assegurar o sigilo do voto. Tudo que for necessário para isso vem ao encontro do propósito. Ninguém quer que o voto seja descoberto. Nós queremos é que o voto seja computado de acordo com a vontade do eleitor. O senhor pretende conversar com os senadores da base do governo para tentar conseguir esse consenso e evitar que a matéria seja... que eles tentem reverter o resultado? Nós vamos conversar, vamos dialogar, discursar. Se alguém da Justiça Eleitoral quiser saber que história é essa que vocês estão voltando com isso, não somos nós, é o povo. É o povo brasileiro que cria dúvida. E para demonstrar isso, já que você falou em procurar, eu vou relembrar às autoridades da Justiça Eleitoral o texto da Polícia Federal ao TSE no dia 2 de outubro de 2018, vou pegar só o final. Por mais confiável que sejam todas as pessoas envolvidas no processo do sistema eleitoral e por mais maduros que sejam os softwares, eles sempre possuirão possíveis vulnerabilidades e necessidade de aperfeiçoamentos. Um software não basta ser seguro, ele precisa parecer seguro e transparente para o cidadão comum que não tem conhecimentos tecnológicos. Um meio físico de auditar a segurança deste brilhante projeto nacional, que são os softwares
do sistema eleitoral brasileiro consiste em um fator que trará mais confiança da população neste processo e servirá como um meio mais seguro de auditoria do processo eletrônico de votação. Isso foi escrito pela Polícia Federal em resposta a uma demanda do TSE. Foi o TSE que perguntou. E existe essa indisposição de termos a humildade de conseguir isso. Uma forma que preserve o sigilo do voto e que permita a auditabilidade do voto. Aí se responde, não, mas o sistema é auditável. Eu não estou falando do sistema, eu estou falando do voto, do sufrágio. Senador, se acontecer assim, de um eleitor votou e no momento lá ele disse que não bateu, o que acontece nessa situação? Tem que chamar alguém da junta eleitoral e comunicar. Mas ele não vai poder sair dele porque o voto não vai cair. Ele não confirma, aí o voto não é processado. Não cai. Quer dizer, o voto, a votação não termina enquanto ele não confirmar. E se ele estourar o prazo para confirmação, seja o prazo de 5 ou 10 segundos, até para não demorar muito, se não cair o voto, a equipe que está lá, a junta da turma daquela sessão eleitoral, vai lá acudi-lo. Se for necessário, até troca de urna. E se a sobressalente também não funcionar, isso já aconteceu, aí vai para a exceção. Mas a regra é que a pane na urna eletrônica é uma exceção. E a auditabilidade não vai interferir em nada do eletrônico. A auditabilidade vai ser analógica. Custo, senador? Isso já foi perguntado pelo TSE uma vez, nós respondemos, mas não adiantou. Eles não queriam, é a auditabilidade. Então, o custo... Bom, você quer fazer? Nós podemos parcelar isso. As urnas são substituídas. A da geração de 2014 não é a mesma da geração de 2026. Só que ela não tem sido aperfeiçoada no essencial, que é a auditabilidade do voto. Quer dizer, uma coisa é você perguntar por obstáculos. Há uma maior chance de desenvolver bronquite e enfisema em consumidores de cigarro eletrônico comparado com o cigarro convencional. Só uma puxada de uma vez, aí na próxima vez já é 3. Aí quando você vê, você já está comprando o seu. Eu acho que a gente tem que tratar o vape como a gente trata o tabaco. Não tem como a gente regulamentar algo nocivo para a população. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Uma reportagem na televisão. Aí depois entrei no site e me inscrevi. Aí fui chamado para fazer o curso aqui em meados de maio, acho que foi 19 de maio que começamos o curso. Eu escolhi o curso técnico mais por causa da minha família, tanto que eu não conhecia o curso de audiovisual, eu nunca tinha mexido com isso. O máximo que eu tinha de conhecimento era sobre música e olhe lá, então assim, foi mais pela família que eu entrei mesmo.
Eu tenho um amigo que faz eletrônica. Ele falou, cara, você não quer tentar fazer um curso, alguma coisa? Eu falei, cara, boa, não tô achando um lugar que eu vá, pode ser uma boa ideia. Ele começou a me arrastar pela mãozinha e falou, vamos lá, vamos fazer alguma coisa. Você se interessa pelo quê? Eu falei, cara, o que você está fazendo? Estou fazendo eletrônica. Eu falei, e essa área, como é que funciona? Ele, cara, trabalho com umas pecinhas pequenas, não sei o quê, e parte de elétrica. Eu falei, pô, elétrica, assim, como? Ele, essa elétrica residencial a gente aprende um pouquinho também. Eu falei, cara, essa parte aí me pegou um pouco. E aí? Ele falou, cara, então vamos lá no site do Senai que tem um cursinho para você lá. A educação profissional e tecnológica está no PNE, o Plano Nacional de Educação, em debate no Congresso. E entre as metas, assegurar que até 2034, 50% dos estudantes do ensino médio recebam a educação profissional técnica, 45% dessa expansão nas escolas públicas. Expandir para 3 milhões de matrículas os cursos de qualificação profissional. Entre as estratégias, um censo nacional da educação profissional e tecnológica e um sistema nacional de avaliação. E ainda este ano, o país poderá ganhar uma política nacional de educação profissional e tecnológica. Como é que o Congresso, especificamente o Senado Federal, está debatendo a educação profissional e tecnológica dentro do PNE? Começamos o debate do novo Plano Nacional de Educação a partir da existência, da realização da Conferência Nacional de Educação e com audiências públicas. O plano chegou, é um projeto robusto, é um projeto que incorpora muito do que foi discutido na CONAI, na Conferência Nacional de Educação, o que lhe dá uma carga de legitimidade social muito importante e está, no momento, na Câmara de Deputados. Como a gente tem pressa de aprovar este ano, para poder cumprir o prazo, né, da prorrogação da lei atual, a gente começou o debate das audiências públicas. Eu ressalto a importância de nós, na verdade, ampliarmos a atuação do setor público, principalmente nas regiões periféricas, porque essa educação já se mostrou a melhor política pública de qualidade em uma educação de ensino. Os institutos federais, eles trazem a diferença de educar com ensinar. Eles proporcionam uma educação completa, de qualidade, integral e integrada. O Brasil apresenta hoje, senadora, apenas 11% dos seus jovens entre 20 e 24 anos em cursos técnicos, quando a média da OCDE está em 65%. Os países desenvolvidos descobriram há muitos anos que uma economia se sustenta fortemente com técnicos formados, porque são os técnicos que vão atuar no setor tático e operacional de cada empresa. Se for pegar os países europeus ou qualquer país desenvolvido, né, a formação técnica é uma formação extremamente importante, porque ela é passo de entrada do profissional no mercado de trabalho. E é onde você tem o grande volume de empregos, né? Então, a formação técnica, a capacitação técnica é estratégica para o desenvolvimento de um país, né? Porque aí você vai ter os profissionais que vão ser mais eficientes no mercado de trabalho naquela área onde que você tem o grande número de necessidade de trabalhadores, né? A concepção que nós
temos de uma educação profissional de qualidade, que forme as pessoas para a sua vida, mas que forme para o mercado de trabalho, para continuar os estudos, para o que elas quiserem ser na vida. Que ela atue na redução das desigualdades, porque uma coisa é o público dos urbanos, outra coisa é o público rural. Então, o plano aponta nesse sentido também. Quando chega na idade, por exemplo, hoje eu estou com 27, você já está, agora que eu estou começando a fazer curso, fazer alguma coisa, aí se você está fazendo da infância, já que tem que fazer alguma coisa, hoje já está meio caminhado. Eu acho que tem muitos jovens que saem do ensino médio com uma certa pressão, de tipo assim, tem que fazer uma faculdade, tem que fazer, mas às vezes nem ele sabe o que ele está fazendo. Então, se ele faz alguns cursos assim, até de outras áreas que ele não gosta, talvez ele abra a mente também para coisas que talvez ele achava que ele não gostava e ele passou a gostar. Eu gostei bastante, assim, tanto que me despertou basicamente toda a curiosidade no audiovisual e agora eu quero trabalhar com isso. Porque, como eu falei, eu cheguei no curso sem saber o que era, sem saber como funcionava tudo aquilo e no primeiro ano eu já me encantei completamente com o audiovisual. Com o técnico eu já consegui pegar bastante, já me deu bastante conhecimento do que eu queria, né? Do que eu descobri que queria. E eu queria já partir para trabalhar, para agir na área. Quando você vai direto para a faculdade e você não tem nenhum conhecimento daquela área que você está estudando, você acaba tendo muita dificuldade. Como a faculdade ela volta um pouquinho para a pesquisa, você já tem que se focar muito em cálculo e você ainda ter que aprender o conteúdo do zero acaba sendo um pouco difícil. É essencial que o Brasil invista na ampliação, no fortalecimento da educação profissional e tecnológica para preparar os cidadãos para os desafios do futuro e evitar um apagão de mão de obra técnica qualificada já anunciada por pesquisadores brasileiros. Nós precisamos de destinação de recursos para nossas políticas estudantis de acesso, permanência e êxito, porque o estudante vai ficar o dia todo na escola, ele precisa de alimentação, aquele estudante do ensino médio e aquele estudante da jovem adulto, ele tem muitas vezes os seus filhos que impedem ele de ir para a escola e ele precisa ir junto com os seus filhos, então espaços de acolhimento são necessários nas nossas unidades para garantir o acesso e a permanência, né? Eu morava no interior do Maranhão, no Nordeste, e aí na época eu não tinha muitas condições, além de fazer o curso eu também tinha um benefício que eu recebia mensalmente, que me ajudava bastante. À tarde eu estudava na escola e dia sim, dia não, eu trabalhava em alguma... Na época eles designavam a gente para alguns comércios, né? Aí tinha os comércios que eram conveniados à instituição. E aí dia sim, dia não a gente fazia curso e prestava serviço. O curso técnico ele proporciona que a gente se insira no mercado de trabalho, não só de uma forma operacional, né? De repetir movimentos, ações e desempenho de atividades, mas também se apropriar do que é isso, para que isso serve e como aquilo pode mudar a vida das pessoas. O FIES já previa o financiamento para os cursos técnicos desde 2012, mas até hoje isto não foi regulamentado. Nós também estamos apresentando esta emenda de garantir oportunidades de formação profissional por meio da diversificação da oferta de educação profissional e tecnológica, inclusive através de parcerias público-privada. Nós temos que falar do financiamento, proposta do Propag, né, conhecido como Juros por Educação. Esse programa, ele é o estabelecimento da sustentabilidade financeira, é o pagamento dos juros das dívidas dos estados para que se fomente a educação profissional e tecnológica no país. Cabe dizer aqui que os estados já estão fazendo as adesões, então a gente espera, né, que todos os estados e o Distrito Federal se estabeleçam dentro dessa política, que é extremamente vantajosa para todos, uma vez que a gente visa aumentar em 3.300.000 vagas na educação, dentro da educação profissional e tecnológica. O que é o curso técnico? O que faz o Instituto Federal de Brasília?
Bom, aqui no Instituto Federal de Brasília, nós temos 2 tipos de curso técnico, que é um curso técnico que os estudantes podem fazer junto com o ensino médio, que a gente chama de médio integrado, ou seja, o estudante sai do ensino médio já com uma profissão também, e nós temos um outro tipo de técnico que é chamado de técnico subsequente. O que é esse técnico? É quando as pessoas terminaram o ensino médio regular e vêm para a instituição exclusivamente para se profissionalizar. Não são mais escolas técnicas, são institutos federais de educação profissional e tecnológica. Até porque ela pode se dar no nível médio e no nível tecnológico, que é um correlato ao nível superior. E onde entra o curso superior? Os bacharelados, os cursos tecnológicos superiores, nós trabalhamos em nível superior. E essa formação de trabalhadores e trabalhadoras tem uma relação com o desenvolvimento regional. A nossa perspectiva é formar essas pessoas para desenvolver os territórios em que elas atuam e também o desenvolvimento pessoal numa perspectiva de cidadania. Eu nunca soube que tinha uma faculdade especializada em eventos. E aí, ao final do ensino médio, eu comecei a procurar, a me interessar mais. E aí, até que eu achei o curso no IFB. Nas outras faculdades só tinha EAD e no IFB era o único curso que tinha presencial. Então, eu me inscrevi, passei pela nota do Enem e, desde então, está sendo uma experiência muito boa de conseguir ter esse conhecimento nessa área, uma área que eu gosto muito. E na faculdade a gente sempre está tendo visita técnica em eventos grandes. Eu não venho de uma família que tem, pelo hábito, o mundo acadêmico, né? Então, sou um ponto fora da curva. Eu acho que a primeira pessoa da família que tem um mestrado. Até então, foi uma ruptura. A minha geração e a que veio depois ingressar no ensino superior, pós-graduação, e eu avancei um pouquinho mais, foi para o mestrado. E aí, como era um mestrado da casa, concorri ao processo seletivo, passei, e aí foi quando eu fui descobrindo exatamente o que era esse mestrado profissional, mais associado com as nossas atividades aqui de conduzir a instituição dessa magnitude, que é o IFB. A gente precisa ter condições de alimentação dentro da instituição para essas pessoas. A gente precisa ter um apoio de transporte, que é uma relação interseccional da instituição com o Estado. A gente precisa ter auxílios, a gente tem um auxílio chamado auxílio permanência, que é ofertado para as pessoas cuja renda familiar é de até um salário mínimo per capita. A gente tem a necessidade de atender as mulheres trabalhadoras que são estudantes, com um apoio, por exemplo, nas ludotecas, que são espaços em que essas mães podem deixar as crianças enquanto estão estudando. Então, veja, quando a gente fala de formar trabalhador e trabalhadora no país, para além de uma instituição de ensino, a gente precisa de toda uma estrutura que requer recursos e profissionais específicos de educação atuando nela. Os cursos técnicos profissionalizantes, eles são um grande instrumento para os nossos jovens ascenderem ao mercado de trabalho. Portanto, na medida em que você tem o SESI, o SESC, o SENAI, as escolas técnicas, os institutos federais, você vai dar oportunidade para esses jovens, que é a grande mão de obra qualificada, especializada para o Brasil. E na medida em que nós vamos capacitando esses jovens, nós vamos, na verdade, melhorando o desempenho para as empresas, sejam públicas, sejam privadas, e também para aqueles que, eventualmente, vão iniciar como empreendedores. Eu esperei terminar o meu terceiro ano do ensino médio para começar o técnico, sendo que eu já poderia ter começado já fazendo o ensino médio, né? Então teria adiantado muito eu ter me formado antes, né, no caso. Eu estava focada muito naquilo de só faculdade, já faculdade é mais importante, então eu nem me liguei nisso, que eu poderia fazer um curso ali de 2 anos, que é o técnico também, e eu teria uma profissão de qualquer jeito. Isso evita a redução da evasão também na educação superior. Tanto reduz a evasão no ensino médio, porque o jovem vê um propósito, vê uma profissão, né, vê um trabalho, uma oportunidade para ajudar a família, e ajuda também a reduzir a evasão da educação superior. Só para a última pesquisa que eu me lembro, 37% dos jovens que evadem do ensino médio, eles evadem porque eles precisam trabalhar e ajudar a família. Então, se você
unir o ensino médio com um curso técnico, que um programa de jovem aprendiz, ele tem um trabalho, tem a formação e ele ajuda a família e ao final ele conclui um curso técnico no ensino médio. Os jovens que fazem cursos técnicos durante o ensino médio, eles têm um melhor desempenho, tanto no Enem, quanto em vestibulares, do que muitos jovens que não fazem, só fazem a formação geral. Mas não é só a formação para a entrada na capacitação técnica, ela é fundamental também para que o profissional que está no mercado de trabalho continue se atualizando e, claro, incorporando as novas exigências que o mercado de trabalho traz com as mudanças. Quando a gente diz regionalizar, a gente diz isso. Tanto responde à demanda local, como produz novas demandas. Porque um dos objetivos da educação profissional também é esse. Não é parar, ficar estático, só fazendo aquilo que já tem. Não. A gente precisa fazer o que já tem bem feito, mas também ter perspectiva do que vai ser. O que é que vai ser daqui a uns anos, por exemplo, o mercado automobilístico, que agora tem carro elétrico. Então, a formação tem que apontar também para o futuro. O Senai é uma instituição de mais de 80 anos de existência, focada na formação de trabalhadores para a indústria brasileira. Então, o Senai forma desde profissionais mais jovens, que estão com interesse de entrar no mercado de trabalho, formam técnicos, formam profissionais de ensino superior e, além da formação, também a continuidade nos seus estudos, a aprendizagem ao longo da vida. Eu me formei em 2022 no curso técnico integrado em ensino médio, em produção audiovisual. Foi uma formação muito boa para mim. Hoje eu faço jornalismo na Universidade de Brasília, então meio que integrou, as duas coisas. Nós temos que oferecer a educação profissional como uma etapa, como uma modalidade importante na formação, não é, de tudo, e para alguns setores da economia, para alguns setores da organização do trabalho, é importante ter um técnico, é vital, eu diria, ter um técnico bem formado para algumas áreas. Isso não impede a continuidade dos estudos do nível superior, porque a educação técnica ela é a conclusão do nível médio, que é a etapa final da educação básica. O ensino técnico profissionalizante é o começo da carreira de um jovem, mas também a importância do aperfeiçoamento do trabalho de qualquer idade. Então, o ensino técnico profissionalizante no Brasil é extremamente importante para preparar a mão de obra nesse mundo competitivo que nós temos. No meu estado, do Mato Grosso, o Instituto Federal é a instituição mais antiga do Mato Grosso e também a maior instituição em número de alunos, de trabalhadores que lá são capacitados. A maioria das empresas hoje, no Brasil e no mundo, tem reclamado de falta de mão de obra especializada. Muitas vezes sobram vagas porque a garotada tem muito conhecimento teórico e não sabe realmente uma profissão. Então, importantíssimo a ampliação da educação profissionalizante, que isso dá mais oportunidade para a criançada. E não significa deixar os estudos, ou seja, ele aprende uma profissão e faz, por exemplo, trabalha de dia em alguma indústria, alguma empresa, no comércio, com o que ele aprendeu na escola profissionalizante e à noite faz a sua faculdade. E um incentivo maior ao ensino profissional seria uma garantia de um aumento do nosso PIB na economia? Com certeza, se ter uma ampliação na capacitação técnica, no ensino técnico, na formação de profissionais para atuar nesse nível técnico, vai aumentar a produtividade da economia, a produtividade nos diversos setores e, consequentemente, o crescimento do PIB. Tem um estudo que aponta que o PIB pode crescer 2,5%, com a profissionalização desses estudantes, lançados a partir da formação imediatamente no mundo do trabalho. A juventude tem procurado mais os cursos técnicos, facilita o acesso ao emprego. Para você ter uma ideia, em Santa Rosa do Purus, que fica lá no extremo do nosso estado, lá na divisa com o Peru, onde nós temos uma população indígena de mais de 90%
da população, nós, numa parceria com o IFAC, nós levamos um curso de agroecologia. Isso tem ajudado e ajudado muito a juventude ali do município de Santa Rosa. Que público que nós estamos falando? Quando o curso técnico é feito junto com o ensino médio, é integrado, o que nós temos são os jovenzinhos que saem do ensino fundamental. E eles podem fazer cursos em eixos tecnológicos diferentes. Então, a gente tem, por exemplo, um campus aqui, que é o campus Riacho Fundo, que eles fazem cursos relacionados à gastronomia, hospitalidade. E a sala de aula são os laboratórios. É a cozinha industrial, é uma sala que simula um quarto de hotel. Por isso que é importante a formação profissional, né? Ela, primeiro, mostra e apresenta as profissões e de uma maneira prática, com propósito. Olha, se eu quero ser um técnico em mecânica automotiva, então ele vai entender exatamente qual é o trabalho de um técnico em mecânica de manutenção automotiva. E com isso, ele vai ver, poxa, eu tenho interesse em dar continuidade nessa minha formação, quero fazer uma engenharia mecânica, né? Então, ele apresenta as profissões. O futuro é tentar entrar no mercado de trabalho agora, tentar um industrial, tentar um residencial. A gente também pode fazer o nosso cadastro como técnico também, pode trabalhar como sozinho, como um freelancer também. A gente tem até colegas que já foram contratados. No meio do curso a gente às vezes consegue, última semaninha, aparece bastante empresa já interessada em aluno aqui que está terminando o curso. Vamos falar sobre essa relação do ensino e do primeiro emprego? Dependendo da área, ele, na verdade, tem o primeiro emprego antes de sair. Isso acontece muito com o pessoal da computação, por exemplo. Muito antes de eles terminarem o curso, eles já são procurados para assumir alguns cargos. Além de concluir o ensino médio, que é o ensino médio completo, eu já vou sair do ensino médio com uma carreira. Então, com esse certificado do Senai, eu já posso ser contratada para empresas. E eu acho que é muito bom, porque principalmente para pessoas que ainda não sabem muito bem o que fazer, não tenho muito uma ideia, para não ficar parado depois do ensino médio, pode já entrar no mercado de trabalho com muita facilidade. Por que optar por ensino técnico? Nós temos alguns casos aqui na instituição de pessoas que chegaram para fazer um curso de pedreiro, fizeram a educação de jovens e adultos em edificações e agora fazem engenharia civil no mesmo campus. E a educação não para, ela é continuada, nível médio, nível superior, tudo integrado? Tudo integrado. A gente faz um percurso, né? Um percurso formativo para os estudantes. É isso que a gente chama na rede federal, nos institutos federais de verticalização. Esses cursos técnicos no Senai em torno de 1 ano e meio, né? Forma-se então um técnico, recebe um diploma de um curso técnico e, se for de interesse novamente de continuar os seus estudos, ele faz um curso superior de tecnologia e reconhece parte dos estudos de um curso técnico. Então, reduz também o tempo do ensino superior, nós chamamos isso de verticalização. Então, meu primeiro contato com o Senai foi fazer um curso de qualificação. Eu fiz um curso de eletricista residencial, gostei da área e aí eu continuei. Fiz um curso técnico e posteriormente eu fiz a faculdade. Toda essa minha formação foi no Senai de Minas Gerais e acabei me mudando para Brasília e consegui uma vaga aqui no Senai como instrutora de Taguatinga. Um estudante que faz um curso técnico no Senai, após a conclusão do curso, ele tem um incremento na renda dele de mais de 20%. Então, existe um incremento de renda, não só um aumento de empregabilidade. A maioria dos nossos alunos hoje, eles têm muita vontade de empreender, então é uma grande parte, né? E aí eles fazem o curso, seja de qualificação, seja o curso técnico, ou eles já têm alguma empresa de manutenção ou instalação elétrica em andamento, ou eles querem abrir. E acabam que a própria turma se conectam, né? Alunos que querem trabalhar com alunos que já têm empresa ou querem abrir empresa e eles já saem daqui trabalhando juntos, né? A gente pode dizer que o ensino técnico, o ensino profissionalizante é uma boa opção para o jovem, para o primeiro emprego? A opção é melhor para ele, a opção que vai colocar ele no mercado de trabalho e, claro, propiciar todo um desenvolvimento da carreira. Isso não quer dizer que ele pare no ensino técnico, ele tem que continuar, né, se capacitando, fazendo seu curso superior também, mas quando ele está no mercado de trabalho, ele vai ter maior facilidade, inclusive, de escolher onde ele quer evoluir em termos
em termos profissionais, e aí a formação de nível superior, a continuidade da formação, ela é mais ajustada ao interesse da pessoa e, claro, isso traz também maior eficiência. A teoria é teoria, é sempre bom a gente saber um pouco mais, mas nada se compara assim à experiência de você botar a mão na massa diariamente e adquirir a maturidade, né, para colocar em prática no dia a dia. Se a gente não tiver... Ramona é quem dita toda a história de Esboço em Pedra e Sonho, o novo romance de Marília Arnaud. Todos os meus romances, a escrita do esboço foi a que me deu mais prazer. Foi o livro que eu escrevi, o romance que eu escrevi com mais conforto, sem entraves. E eu acho que é porque entra muito de memória. Exatamente por isso. Leituras. Neste sábado, 19h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Olá, boa tarde. Em Brasília, 13h30 e o Senado Notícias está no ar. Como parte da semana de vivência legislativa do programa Jovem Senador, os 27 estudantes do ensino médio, empossados como jovens senadores, foram recebidos para uma audiência na presidência do Senado. No encontro com jovens senadores, o presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, destacou a importância do programa para a democracia brasileira. A gente vai precisar muito de vocês, que a juventude possa defender o Estado de Direito, defender a democracia, defender as instituições, porque vocês serão o futuro do nosso país. Nós estamos precisando de pessoas que defendam, de homens e mulheres que defendam a política. E quem vai assumir tudo isso aqui no nosso país, todos os órgãos, todas as instituições, todas as entidades, a política são vocês. Entre os mais de 160 mil inscritos, foram selecionados 27 estudantes, um de cada unidade da federação. Davi Alcolumbre parabenizou o feito e também deixou uma missão para os escolhidos. A gente teve mais de 160 mil inscrições. E vocês foram os escolhidos porque foram os mais capacitados, foram os aprovados e estão aqui. Então vocês vão ter que levar uma obrigação, que é o meu pedido para vocês, no retorno de vocês daqui, voltar para os estados de vocês e falar para as pessoas que o único caminho de fazer as coisas certas para mudar a vida das outras pessoas, da nossa sociedade, do nosso bairro, da nossa vila, do nosso distrito, da nossa cidade ou do nosso país, é através da política. O programa Jovem Senador é uma ação institucional do Senado Federal, que proporciona a estudantes de escolas públicas a oportunidade de conhecer de perto o funcionamento do Poder Legislativo ao vivenciar a prática parlamentar. E foi instalada ontem a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai investigar as fraudes de mais de 6 bilhões de reais em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. Na primeira reunião, o senador Carlos Viana foi eleito presidente e designou o deputado Alfredo Gaspar como relator.
Presidente da CPI, Carlos Viana. 17 votos, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, foi eleito presidente da comissão. O nome cotado para a presidência era o do senador Omar Aziz. Quero aqui, mais uma vez, deixar claro aos senhores que não há este governo, o governo anterior, não há aqui qualquer desejo de prejudicar a quem quer que seja que esteja na responsabilidade do INSS nos dias atuais ou dias passados. Quem está aqui é um presidente eleito que quer esclarecer o que aconteceu. Quero desejar ao senador Carlos Viana toda a sorte e que ele possa conduzir o trabalho com a isenção que é peculiar de todos nós. É uma disputa democrática, quem ganha é quem tem mais voto. O vice-presidente da CPI vai ser eleito na próxima semana. O relator já foi indicado pelo presidente. Indico, pela experiência que tem como parlamentar e principalmente pela experiência que tem como profissional do Ministério Público, o deputado federal Alfredo Gaspar para ser o relator dessa CPMI. A CPMI é composta por 16 senadores e 16 deputados e o mesmo número de suplentes. Vai investigar as fraudes de mais de 6 bilhões de reais em benefícios do INSS. Durante a reunião, os parlamentares se comprometeram com a imparcialidade durante as investigações e com a punição dos culpados. Então, essa comissão parlamentar de inquérito, nós temos o dever de desvendar isso, revelar o que está acontecendo, punir os culpados por isso, para que a nação saiba realmente o que é que aconteceu. Acho que a CPI, primeiro, precisa trabalhar como princípio básico, buscar a verdade absoluta. E se a gente fizer um trabalho com muita seriedade, com essa finalidade, eu não tenho dúvida que chegaremos. Ouvindo os representantes dos órgãos, desde o início da gestão anterior, representantes das entidades e demais pessoas que, porventura, a gente assim indicar. E o senador Carlos Viana, presidente da CPMI, deu uma entrevista coletiva depois da reunião. Ele informou que os encontros serão sempre nas tardes das segundas e nas manhãs das quintas-feiras. Na semana que vem, excepcionalmente, a primeira reunião será na terça. Na quinta, dia 28, haverá votação do plano de trabalho de acordo com o parlamentar. Viana disse ainda que pretende ouvir na CPMI todos os ministros da Previdência Social e presidentes do INSS desde o governo Dilma Rousseff. Ele não descarta convocar o ex-presidente Jair Bolsonaro nem a ex-presidente Dilma, se isso for aprovado pela comissão. A eleição do vice-presidente da CPMI será na segunda ou terceira semana de trabalho, segundo Viana. Na próxima quinta-feira, já daremos início às primeiras convocações dos nomes que estão sendo apresentados. Vamos começar pelos ministros da Previdência desde o governo Dilma. Nós queremos entender esse mecanismo, todas as falhas deles, independentemente do momento. Então, desde o governo Dilma, nós ouviremos todos os ministros da Previdência Social. Também, desde o governo Dilma, estaremos convidando e, se for necessário, convocando todos os presidentes, ex-presidentes do INSS. Nós queremos ouvi-los para entender o que foi feito, como começou e, naturalmente, as responsabilidades de cada um. Essa primeira fase é fundamental para que a gente entenda todo o processo do que está acontecendo, como que aconteceu esse roubo absurdo na Previdência Social. E o líder do governo no Congresso falou sobre o resultado da eleição da CPMI e do INSS. O senador Randolfo Rodrigues disse que subestimou a articulação da oposição, mas ressaltou que o governo vai agir para que a comissão, de acordo com palavras do parlamentar, não se torne palco da oposição. Nós temos, a maioria dos membros da CPMI são membros com lealdade ao governo, nós vamos conduzir a CPMI. Não vamos permitir que a CPMI se torne
palco da oposição, nem muito menos um resgatador de likes. Nós acreditávamos que, por já ter ocorrido uma indicação da parte do presidente do Senado, que o presidente e a senhora Omar Aziz, uma indicação da parte do presidente da Câmara sobre quem seria o relator, que este dispositivo, pela maioria dos líderes e bancadas partidárias, seria seguido. Mas, gente, assim, o central, não há, se quer delegar a culpa a alguém, a primeiro a assumir a responsabilidade e a culpa sou eu. Quem é o líder do governo no Congresso Nacional sou eu. Então, culpa não tem que ser terceirizada. A responsabilidade está assumida. Eu comuniquei isso à ministra Gleisi, comuniquei isso ao presidente da República, me coloquei à disposição dos melhores encaminhamentos que a coordenação política do governo quiser, que o presidente da República quiser, e estou à disposição, mas, sobretudo, agora, a reorganizarmos a base para a sua atuação na CPMI. Nós vamos para a CPMI para o exercício da maioria que nós temos no âmbito da comissão. O Congresso realizou sessão solene para homenagear os 100 anos do Grupo Globo e os 60 anos da TV Globo. Parlamentares, artistas, profissionais da imprensa e representantes da empresa participaram da cerimônia que destacou o papel do grupo na história da comunicação brasileira. O presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, afirmou que as marcas da Globo já pertencem à sociedade brasileira. Se o jornal impresso guarda essa herança de um século, a TV Globo, por sua vez, transformou em parte inseparável da vida cotidiana do brasileiro ao longo de 6 décadas. A televisão não apenas trouxe informação em tempo real, mas também contribuiu para a formação da nossa identidade nacional. O senador Rodrigo Pacheco, um dos autores do requerimento para a realização desta sessão solene, lembrou que o Grupo Globo foi pioneiro na defesa do meio ambiente e no combate a todos os tipos de preconceito. Preconceito em relação à cor, em relação à etnia, em relação a gênero, em relação à orientação sexual. E a Globo teve, de fato, um papel muito importante também nessa demonstração de que todos nós somos iguais e que merecemos respeito uns aos outros. Outro autor do requerimento para a realização desta homenagem, senador Randolfo Rodrigues, reforçou que a Globo é a maior empresa de comunicação do país. Ele destacou a excelência da dramaturgia e o trabalho do jornalismo da empresa, principalmente durante a pandemia da Covid-19. Me permita, então, aqui destacar o editorial do Jornal Nacional, lido plenamente por William Bonner e Renata Vasconcelos em agosto de 2020, em agosto de 2021. Nós, presidente Rodrigo Pacheco, estávamos aqui sobre uma comissão parlamentar de inquérito que investigava as responsabilidades sobre o morticínio que atingiu os brasileiros. Quando todos nós olharmos para trás, quando nos perguntarem o que fizemos para ajudar a evitar essa tragédia, cada um de nós terá a sua resposta. A esmagadora maioria vai poder dizer com honestidade e com orgulho que fez de tudo e fez a sua parte e fez mais um pouco. Continua o editorial. Nós, do jornalismo da Globo, estamos há 1 ano e meio, com base na ciência, cumprindo o nosso dever de informar, sem meias palavras. Muitas vezes, nós pagamos um preço por isso, com incompreensões de grupos que são minoritários, mas são também barulhentos. A senadora e ex-atleta de vôlei Leila Barros destacou a importância da emissora, principalmente por dar visibilidade ao esporte brasileiro. Como ex-atleta da Seleção Brasileira de Vôlei, tive a honra de representar o Brasil em campeonatos mundiais e em Jogos Olímpicos. E em muitos desses, alguns dos mais emocionantes da minha trajetória chegaram aos lares dos brasileiros pelas lentes e comentários de grandes homens como o Luiz Roberto aqui presente,
realmente que nós devemos muito, né, todo esse trabalho que foi feito ali. A emoção das vitórias, o aprendizado nas derrotas, o orgulho de vestir a camisa da nossa pátria, tudo isso ganhou uma dimensão nacional e faz parte da memória coletiva nacional, graças às transmissões esportivas dessa emissora. Durante a solenidade foram relembrados marcos importantes da trajetória da empresa, como a criação do jornal O Globo em 1925, da Rádio Globo em 1944 e da TV Globo em 1965, sob o comando de Roberto Marinho. É como abrir uma janela e encontrar o novo. Estou tendo uma ideia. Você vai me contar? Então fala! Duvido. Eu não teria coragem. Que isso, gente? Isso é o que se chama de uma recepção da moléstia. João Roberto Marinho, presidente do Conselho de Administração do Grupo Globo, disse que estava honrado em receber o reconhecimento da casa. Ele reforçou que a democracia não vive sem uma imprensa livre, assim como não vive sem um Congresso atuante. Está difícil para mim não me emocionar aqui com as palavras que eu ouvi e reconhecer a essência do Grupo Globo em muitas frases ditas aqui. Reafirmo o compromisso de seguir trabalhando com independência, responsabilidade e abertura ao diálogo. Porque, no fim, todos nós aqui servimos ao mesmo propósito, o desenvolvimento social e econômico do Brasil. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fez a leitura do requerimento de abertura da CPI da adultização. Essa comissão parlamentar de inquérito, se instalada, vai investigar a sexualização de crianças e adolescentes na internet. A comissão terá como objetivo o constante do requerimento do senador Magno Malta, acrescido do objetivo do requerimento do senador Jaime Bagatoli, que são investigação de irregularidades e dos crimes cometidos contra crianças e adolescentes no país, bem como apuração da atuação de influenciadores digitais e plataformas de redes sociais na promoção e na disseminação de conteúdos que sexualizam crianças e adolescentes. A investigação da relação entre o conteúdo exposto por influenciadores como Ítalo Santos e a potencial exploração sexual de menores. E o exame da efetividade das políticas públicas de proteção à infância no âmbito digital e a resposta das autoridades competentes às denúncias de pedofilia e abuso online. A comissão será composta por 11 membros titulares e 7 membros suplentes e seu limite de despesa será de R$400 mil e o seu prazo será de 180 dias. Informo as lideranças partidárias e determino que oficie os seus líderes para que façam as indicações dos membros de acordo com a proporcionalidade partidária. E o plenário do Senado aprovou ontem, por unanimidade, o projeto que amplia até o fim do ano o prazo para que estados e municípios usem recursos do Fundo Nacional de Saúde. O texto aprovado também flexibiliza a aplicação desses recursos, que vão poder ser usados em outras ações de saúde. O projeto vai agora à sanção presidencial. Senadores aprovaram a prorrogação do prazo para que estados e municípios façam a transposição e a transferência de saldos financeiros dos fundos de saúde, inclusive os destinados ao enfrentamento da Covid-19. O texto estende até 31 de dezembro de 2025 o uso de cerca de R$2 bilhões que estavam parados desde 31 de dezembro de 2023. Esses saldos vêm de repasses do Fundo Nacional de Saúde. O projeto também dispensa estados e municípios do cumprimento de parte das exigências legais para os saldos transferidos até 2023, simplificando a execução dos recursos. Essa matéria ela é fundamental. Hoje estima-se que cerca de R$2 bilhões estão parados nas contas dos municípios, dos prefeitos que apoiam o Bolsonaro, dos prefeitos que apoiam o Lula, dos prefeitos que não apoiam ninguém, estão parados lá.
na época da pandemia, foi o recurso, ele foi comprar lá um mamógrafo e sobrou 10 mil reais desse mamógrafo. Outro fez a compra do medicamento, sobrou 50 mil reais. Esse dinheiro não pode fazer nada. Ficou parado porque ele é rubricado. O que está dizendo esse projeto? Você vai juntar ele todo e aí somado, se der 100 mil, se der 1 milhão, o prefeito vai ficar autorizado até dezembro utilizar esse recurso no custeio da saúde. Gente, gol de placa do Congresso Nacional. E o plenário aprovou ainda 9 indicações do presidente da República a cargos de direção nas agências reguladoras e outras instituições. Entre os órgãos que tiveram nomes aprovados para cargos de direção estão a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a Agência Nacional de Mineração, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a Agência Nacional de Transportes Terrestres e a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear. Alguns itens extra-pauta também foram aprovados. Entre eles, o projeto de resolução que cria no Senado a Frente Parlamentar em defesa das terras raras brasileiras e o projeto de decreto legislativo que aprova acordo para eliminar encargos de roaming internacional, que é a possibilidade de usar o celular no exterior aos usuários que façam parte dos países do Mercosul. Os projetos vão à promulgação. O ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Wellington Dias, falou ontem em reunião conjunta das Comissões de Assuntos Sociais, de Desenvolvimento Regional e de Agricultura. Os senadores receberam o ministro em audiência pública. Esclarecendo informações sobre desafios, metas, planejamento e diretrizes governamentais do Ministério e sobre as políticas de desenvolvimento regional e de turismo, o ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Wellington Dias, participou de uma audiência pública em reunião conjunta das Comissões de Assuntos Sociais, de Desenvolvimento Regional e de Agricultura. Em 2023, a gente ficou em 2,3% isoladamente, em 2024, 1,7%, que significa também uma responsabilidade, ou seja, essa redução não quer dizer que tem zero fome no Brasil, não quer dizer que não tenham pessoas com desnutrição. Nós ainda temos que alcançar, pela população brasileira, 1,7%, 3.672.000 pessoas aproximadamente, e é isso que estamos trabalhando em 2025 e vamos seguir trabalhando, né, até alcançar uma decisão do presidente Lula, alcançar quem ainda não alcançamos. A proposta do nosso governo é garantir que tira da fome, tira da pobreza, mas o Brasil ter uma robusta classe média. O ministro também explicou o posicionamento do governo em relação ao projeto de lei que propõe excluir os valores recebidos por trabalhadores rurais contratados por safra, utilizada para definir o acesso a benefícios sociais, como o programa Bolsa Família. Ao celebrar contrato, ter a saída do Bolsa Família. Isso foi alterado. Assinar carteira de trabalho, regularizar o CNPJ de um negócio não é motivo para perder benefício do Bolsa Família. Eu digo que a cena que mais me anima é aquela, senador Jaime, carteira de um lado, cartão do outro, a troca do cartão pela carteira assinada. É esse caminho que nós temos que trabalhar. E digo, isso aqui é inclusão social junto com a estratégia de desenvolvimento econômico. E a Comissão de Direitos Humanos aprovou nessa quarta o projeto que dá às mulheres vítimas de violência doméstica o direito de não participarem de audiências judiciais na presença do agressor. O objetivo é evitar novos traumas e proteger a integridade emocional das vítimas. As audiências de conciliação na vara de família muitas vezes têm o indesejado efeito de expor mulheres vítimas de violência doméstica a situações que reavivam a dor sofrida. É o chamado trauma da revitimização, que pode ocorrer quando a vítima confronta o agressor em uma exposição que pode gerar ansiedade, medo, depressão e transtornos de estresse pós-traumático. O projeto de lei aprovado pela Comissão de Direitos Humanos dá às vítimas o
direito de não comparecer à audiência. A autora do projeto, senadora Jussara Lima, disse que as audiências podem gerar outros prejuízos às vítimas. Esse tipo de situação pode, inclusive, levar a mulher a comprometer-se com acordos prejudiciais a ela e a seus filhos. De fato, ao se posicionar diante de seu agressor, a mulher pode aceitar qualquer acervo para livrar-se da situação geradora de medo e de ansiedade provocados pela mera presença de seu agressor. E olha só que importante, exames de mamografia vão ser assegurados para mulheres a partir dos 30 anos com histórico familiar de câncer de mama ou de ovário que tenham alguma mutação genética ou sejam consideradas de alto risco. É o que determina o projeto aprovado em turno suplementar pela Comissão de Assuntos Sociais, que segue para a Câmara dos Deputados, se não houver pedido para votação no plenário do Senado. Também foram aprovadas 2 campanhas de conscientização da população nos meses de agosto e setembro. A campanha contra o suicídio e a automutilação Setembro Amarelo passa a ter força de lei de acordo com o projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais. Ao longo do mês de setembro, serão realizadas atividades educativas nas escolas e comunidades, iluminação de prédios públicos com a cor amarela, além de palestras, eventos e campanhas informativas. Também ficam instituídos em 10 de setembro o Dia Nacional de Prevenção ao Suicídio e 17 de setembro, o Dia Nacional de Prevenção à Automutilação. Conforme a OMS, cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. Para cada suicídio, há muito mais pessoas que atentam contra a própria vida a cada ano. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade de 15 a 29 anos. Nós vamos ter que enfrentar essa dor na alma. Então, essa campanha, acho que vem no momento certo. As redes sociais têm sido um campo de morte, infelizmente, de suicídio, automutilação, depressão, e a campanha oficializada a gente vai fazer o enfrentamento. Nós chegamos nesse ponto, alguns picaretas, bandidos que tinham que estar na cadeia, ficam incentivando as crianças, as jovens, a inclusive a cometer crime de suicídio. Campanhas como essa, elas são fundamentais, mas que se iniciem, são campanhas, mas que o ano inteiro nós precisamos lidar com situações que hoje trata-se já não só de questão, eu diria, já individual, mas sim de saúde no que diz respeito a uma pandemia, no que diz respeito à questão da saúde. Outro projeto aprovado cria a campanha Agosto Branco para conscientização sobre o câncer de pulmão, doença que é uma das maiores causas de mortalidade no Brasil e no mundo. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o tabagismo é a principal causa do câncer de pulmão, que pode ser significativamente reduzido com a promoção de hábitos saudáveis. As propostas das 2 campanhas seguem para a sanção da Presidência da República. Minha mãe faleceu há 25 anos atrás com câncer de útero, por falta de informação. E ainda há muita gente nesse país que não tem essas informações. Da mesma forma, e com uma dor tremenda no coração, eu passei por problemas de suicídio na minha família. 2 pessoas da minha família cometeram suicídio. E a Comissão de Assuntos Sociais ainda sabatinou e aprovou Lenise Sequim para a diretoria da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A indicação seguiu para votação no plenário do Senado, onde foi aprovada ontem mesmo. Foi lançado nesta quarta-feira no Salão Negro do Congresso Nacional o livro Memórias e Testemunhos, Revelações Políticas, do ex-senador Edson Lobão. A obra traz relatos de diversas fases da vida política brasileira, de Juscelino Kubitschek a Dilma Rousseff. O prefácio é de José Sarney, que é membro da Academia Brasileira de Letras, ex-presidente do Brasil e do Senado. Participaram do evento ministros, ex-senadores e outras autoridades. Primeiro livro do ex-senador Edson Lobão, Memórias e Testemunhos, Revelações Políticas, traz o relato de fases diversas da vida política e institucional brasileira, desde o governo Juscelino Kubitschek até Dilma Rousseff, de quem Lobão foi ministro de Minas e Energia. Os fatos relatados foram vividos pelo próprio ex-senador ou contados a ele por amigos e aliados nos 3 poderes. O livro
que veio para explicar a participação da genialidade política desse país na restauração do processo democrático. Portanto, eu recebo essa homenagem como sendo uma homenagem ao próprio Congresso brasileiro, porque foi a partir dele, Congresso, com a sua criatividade, a sua coragem, a sua obstinação, que nós conseguimos retornar ao processo democrático. Com prefácio do ex-presidente José Sarney, a obra também traz episódios protagonizados por chefes de Estado brasileiros em visitas oficiais a países estrangeiros, nos quais Lobão esteve presente como jornalista ou participou como ministro do governo. Não se trata do simples relato de uma testemunha, mas sim da poderosa narrativa de um verdadeiro protagonista de diferentes momentos da vida política e institucional de nosso país. A biografia do cidadão Edson Lobão. Quando Vossa Excelência apresenta uma publicação para todos nós, contando um pouco do que Vossa Excelência viveu nesses períodos da história democrática do Brasil, Vossa Excelência faz revelações importantes. Tem uma coisa que marca profundamente, que é preciso exaltar, que é um exercício que nós precisamos fazer nos dias de hoje. Precisamos urgentemente exercermos o diálogo com equilíbrio, com serenidade, respeitando as prerrogativas constitucionais de cada poder. A relação do Brasil com os Estados Unidos diante das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump repercutiu no evento. Os Estados Unidos sempre foram um país amigo do Brasil. E o Brasil, amigo dos Estados Unidos. Por que nós vamos ter que brigar? Eu vou ficar fiado, sim, no que disse Benjamin Franklin. As desgraças que mais tememos são as que nunca se realizam, pois que esta não se realize. E olha o que nós estamos vivendo hoje nessa relação diplomática internacional com a maior democracia do mundo, uma relação de 200 anos, aonde ataques e ofensas de todos os lados estão sendo feitas pelas redes sociais ou por cartas. Nós não vamos resolver os problemas da sociedade se a gente todos os dias alimentarmos o ódio, se nós alimentarmos a disputa, se nós alimentarmos as brigas. Será que a gente não pode alimentar a paz e, como disse, alimentar o diálogo? E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens dessa edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Há uma maior chance de desenvolver bronquite e enfisema em consumidores de cigarro eletrônico comparado com o cigarro convencional. Só uma puxada de uma vez, aí na próxima vez já é 3. Aí quando você vê, você já está comprando o seu. Eu acho que a gente tem que tratar o vape como a gente trata o tabaco. Não tem como a gente regulamentar algo nocivo para a população. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Somos todas Marias, né? Nós temos garra, força, coragem, sonhos. É claro que ainda há muito o que fazer. A Lei Maria da Penha foi um despertar da gente. Naquela trágica madrugada de 83, ela foi alvejada enquanto dormia pelo pai de suas 3 filhas, pelo homem que era então seu marido.
A bala atingiu-lhe as costas, gerando lesões irreversíveis que a deixaram paraplégica. A luta dela por justiça demorou quase 20 anos. E porque você, minha amiga, não pode se levantar, levantaremos todos para lhe homenagear, para receber o diploma da Mulher Cidadã Berta Lutz. Chamamos a nossa sofrida Maria da Penha, uma cearense, para lá de corajosa. Nós resolvemos enfrentar esse desafio com dois objetivos muito transparentes. O primeiro é equilibrar as contas e o segundo é fazer justiça tributária num país que figura entre os 10 países mais desiguais do mundo. Eu vou citar aqui a coalizão das frentes parlamentares, que soma 20 frentes ligadas ao setor produtivo, se manifestou pela imediata devolução da MP, que é a alternativa do IOF. No manifesto, essas frentes afirmam que a medida impõe uma carga tributária excessiva e generalizada que afeta negativamente os setores produtivos e a população. O objetivo de garantir justiça tributária é cobrar de quem não paga, deixar de cobrar de quem paga e hoje não consegue fechar um mês, né? Ou diminuir o imposto para aquela camada entre R$ 5.000 e R$ 7.300 por mês. Outra inovação da medida provisória, digna de nota, é o aumento da contribuição social devida pelas casas de apostas de cota fixa, popularmente conhecida como BETs. A alíquota subirá de 12% para 18% e não afetará o prêmio pago ao apostador pessoa física. Quando nós abrimos a caixa das BETs que ninguém conhecia, porque não tinha um sistema informatizado para acompanhar a atividade, nós constatamos um faturamento elevadíssimo. No nosso entendimento, o tratamento tem que ser coerente com o mesmo que se faz com cigarro, o mesmo que se faz com bebidas alcoólicas. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada, isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais I, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. Muito bom dia. Declaro aberta, sob a proteção de Deus, a 17ª reunião extraordinária da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, conforme pauta publicada anteriormente. Antes de iniciarmos as nossas deliberações, proponho a dispensa da leitura e aprovação das atas da 14ª e 16ª reuniões da comissão, ocorridas em 15 de julho, 7 e 14 de agosto de 2025, respectivamente. Os senhores senadores e as senhoras senadoras que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovadas, as atas serão publicadas no Diário do Senado Federal. Comunico às senhoras senadores e os senhores senadores o recebimento de documentos pelas secretarias, os quais, nos termos da Instrução Normativa 12 de 2019, estarão disponíveis para consulta no site dessa comissão pelo prazo de 15 dias, podendo qualquer membro solicitar a autuação dos referidos documentos. Findo o prazo sem manifestação, os documentos serão arquivados. Finalidade dessa reunião. Conforme pauta publicada, a presente reunião terá duas partes. A primeira parte, destinada à apreciação de projetos e requerimentos, e a segunda parte, destinada à deliberação das emendas ao projeto de lei do Congresso Nacional número 2 de 2025, PLDO de 2026, a serem propostas por essa comissão. Nós estamos... Já tem o quórum?
Quantos que precisa? Mais 2. Os itens 1 e 2 já tiveram relatório lido. Tá, então tem que esperar. O item 1 e 2 já tiveram os relatórios lidos, a saber, o item 1 aprova o texto do Acordo da Cooperação e Facilitação de Investimentos para a República Federativa do Brasil e a República Cooperativa da Guiana. Relatoria, senador Hamilton Mourão, aqui presente, já leu o relatório. E o item 2 aprova o texto de acordo para eliminação de cobrança de encargos e roaming internacional aos usuários finais do Mercosul, assinado pelos Estados partes do Mercosul em 17 de julho de 2019, autoria Câmara de Deputados, relatoria Sérgio Moro. O item 3 aprova o texto do Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República da Índia, assinado em Nova Delhi em 25 de janeiro de 2020. Autoria Câmara dos Deputados, relatoria senador Nelsinho Trade, relatório pela aprovação. Peço licença ao colega senador Mourão e ao colega senador Sérgio Moro para que eu possa ler o relatório daqui mesmo da presidência. A análise. Não identificamos vícios de juridicidade ou regimentalidade no acordo ou projeto de decreto legislativo que o aprova. O projeto de decreto legislativo aprovado pela Câmara referente ao acordo ora em análise previu, no parágrafo 2º do seu artigo 1º, que na primeira frase do dispositivo 9.1 do referido acordo fica determinado que cada parte permitirá que todos os recursos de um investidor da outra parte relacionados a um investimento em seu território sejam, em conformidade com os procedimentos internos aplicáveis estabelecidos por seus regulamentos, transferidos livremente e em bases não discriminatórias. Com efeito, cuida-se da cláusula interpretativa que sequer altera o sentido ou alcance da norma, apenas contribuindo para a maior clareza textual. A proteção de investimentos estrangeiros está dotada de grande sensibilidade política, uma vez que põe em evidência diferentes visões sobre o papel das relações internacionais e as estratégias de desenvolvimento nacional. O Brasil tem posição histórica de resistência à celebração de acordos que prevêem garantias a investidores estrangeiros, justificada pela dificuldade em se desvencilhar de tratados desiguais nas décadas que sucederam à nossa independência, ainda no século XIX. No entanto, o exame do texto do Acordo Brasil-Índia demonstra seu alinhamento com acordos semelhantes firmados por nosso país. O padrão de tratamento de investidores estrangeiros é estabelecido com referência à garantia de tratamento nacional com a cláusula em circunstâncias similares, que assegura margem para medidas regulatórias. São estabelecidos instrumentos de governança e cooperação, como o Comitê Conjunto para a Administração e os pontos focais nacionais, que promovem a prevenção de conflitos e gestões políticas. Estão também previstos padrões sociais, ambientais, éticos e de governança corporativa, como contrapartida para investidores estrangeiros e seus investimentos. Embora haja inúmeras negociações concluídas, destaco que são poucos os acordos de cooperação e facilitação em investimentos em vigor hoje no Brasil, de modo que o acordo com a Índia é louvável, considerando que também se discute a ampliação do acordo de comércio preferencial entre o Mercosul e aquele país. Quanto ao mérito, o fluxo de investimentos entre Brasil e Índia pode ser dinamizado pela celebração do tratado que estamos a examinar. Os dois países são grandes democracias multiétnicas e é fundamental que também haja convergência no campo comercial. O comércio bilateral, que hoje gira em torno de 12 bilhões de reais, é ainda muito pequeno diante do potencial, especialmente porque nossa balança é concentrada em poucos produtos. Há um enorme espaço para crescimento. Diante de um cenário marcado por rápidas transformações geopolíticas e econômicas, torna-se essencial aprofundar os vínculos entre as duas democracias dinâmicas do Sul global, unidas por aspirações comuns,
promover o desenvolvimento com justiça social, conquistar maior protagonismo nas instâncias internacionais e assegurar uma inserção soberana nas cadeias globais de valor. Mais do que estratégia, a cooperação entre os nossos países é imprescindível. Por todos esses motivos, convém decidir favoravelmente a proposição que se dirige não apenas à promoção de investimentos bilaterais, como também à proteção de investidores brasileiros no país parceiro. O voto. Assim, por ser oportuno e conveniente aos interesses nacionais, somos pela aprovação do PDL 609 de 2021, que aprova o trecho do acordo entre o Brasil e Índia. Está lido, nós vamos votar em bloco, assim que tiver o quórum, com mais um, né, que está faltando. Falta mais um para dar o quórum para votação. Vamos partir para o item 4, também de nossa relatoria, projeto de decreto legislativo 167, aprova o texto do acordo de localidades fronteiriças vinculadas celebrado em Bento Gonçalves em 5 de dezembro de 2029. Relatoria senador Nelson Trade pela aprovação. Vou direto à análise. Compete a essa comissão opinar sobre proposições referentes aos atos e relações internacionais, conforme o artigo 103, inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal. O tratado veiculado pela proposição preenche o comando constitucional que estabelece que o Brasil rege suas relações internacionais pelos princípios da prevalência dos direitos humanos e da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, além do princípio de que nosso país deve buscar a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Constituição Federal, artigo 4º, incisos 2º, 9º e parágrafo único. No mérito, o acordo entre localidades fronteiriças vinculados do Mercosul reflete o reforço conjunto para institucionalizar marcos normativos visando a integração de pessoas e bens no bloco mercosulino, especialmente áreas fronteiriças. De fato, circulação ordenada de bens e de pessoas nas fronteiras exige respostas coordenadas e eficazes entre os países da região. O texto examinado propõe um marco jurídico adequado para a construção de mecanismos permanentes de integração de pessoas e bens nas regiões das fronteiras dos países do Mercosul, baseados em princípios da soberania, reciprocidade, responsabilidade comum e respeito aos direitos humanos. A instituição de direitos para as pessoas em mobilidade nessas áreas demonstra, com efeito, a preocupação do bloco regional em assegurar respostas ágeis, eficazes e responsáveis à circulação de pessoas e bens nessa região estratégicas do Cone Sul. O instrumento internacional em exame é fundamental para fortalecer a articulação entre os municípios das regiões de fronteira, permitindo dessa forma uma resposta mais eficaz a eventuais dificuldades que afetam diretamente as populações dessas áreas. A intensificação do trânsito de pessoas e bens e o aprofundamento da interdependência entre poderes demandam, é verdade, a cooperação institucionalizada entre os países do Mercosul na forma desse acordo. Ademais, o texto respeita a soberania de cada país, promovendo a adoção de esforços conjuntos com vistas ao desenvolvimento e crescimento econômico das comunidades, sempre com respeito aos direitos humanos. Fortalece-se dessas formas as relações no âmbito do Mercosul. A fronteira é uma linha tênue que divide, mas também une populações com laços sociais, econômicos e culturais muito próximos. Nessas localidades, a integração entre países deve refletir-se na melhoria da qualidade de vida da população, especialmente em áreas como educação, saúde, mobilidade e emprego. Cria-se um ambiente mais seguro e estável, favorecendo o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento da cidadania na fronteira, promovendo a convivência harmoniosa e o progresso regional. No mais, estamos certos de que a fluidez do trânsito de bens e pessoas entre as comunidades fronteiriças do Mercosul constitui um dos aspectos mais relevantes e emblemáticos no processo de integração regional, e a aprovação desse acordo emerge como parte fundamental desse processo. O voto. Por ser conveniente e oportuno aos interesses nacionais, constitucional, jurídico e regimental,
Nosso voto é pela aprovação do projeto de decreto legislativo 167 de 2022. Esse é o relatório, senhores senadores. Já deu o quórum? Já deu o quórum. Outro, porque senão não aguento. 3 seguidos? Me dá... Extra pauta, o senador Hamilton Mourão. Presidente, só uma questão de ordem. Pela ordem, o senador Sérgio Moro. Se votar o item 1 e 2 que foram da sessão passada? Já vão ser votados em bloco, tão logo esgotar a leitura dos relatórios. Extra pauta institui no âmbito do Senado Federal a Frente Parlamentar em Defesa das Terras Raras Brasileiras. Projeto de resolução 31 de 2025, não terminativo. Relator, senador Hamilton Mourão. Concedo a palavra ao senador Hamilton Mourão para proferir seu relatório, para ser agregado aos outros e votar em bloco. Senhor presidente, bom dia, senador Sérgio Moro, às pessoas que nos acompanham. Indo direto à análise, presidente, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, de acordo com o artigo 113, incisos 1, 2 e 8 do Regimento Interno deste Senado, possui competência para emitir parecer sobre proposições referentes às relações internacionais e ao comércio exterior, e assuntos correlatos à defesa da soberania. Pertinente, portanto, versar sobre frente em defesa das terras raras brasileiras, minerais essenciais e estratégicos cobiçados internacionalmente. Assim, em que pese não existir dispositivo expresso no regulamento interno do Senado sobre frentes parlamentares com perspectiva internacional, cita-se a resolução número 14 de 2015, que criou o Grupo Parlamentar Brasil-Marrocos, em cujo artigo 612 assim foi disposto. Artigo 612. Além das normas específicas de cada resolução que estabeleça grupos interparlamentares, grupos internacionais de amizade e frentes parlamentares internacionais, aplica-se o disposto neste artigo, parágrafo 1º. Os grupos e as frentes parlamentares internacionais referidos no caput, de caráter permanente e sem objetivos político-partidários, destinam-se a exercer a diplomacia parlamentar. Parágrafo 2º. Os grupos e as frentes parlamentares internacionais serão constituídos por parlamentares que a eles aderirem e funcionarão segundo estatutos próprios, sendo submetidos às regras contidas no regimento interno do Senado e nas demais normas aplicáveis. Parágrafo 3º. Após a criação dos grupos ou frentes parlamentares internacionais referidos no caput, será realizada a reunião de instalação para eleger a diretoria e elaborar o estatuto, que, juntamente com a ata de instalação e os subsequentes registros de reuniões, será encaminhado à Secretaria-Geral da Mesa para publicação no Diário do Senado Federal. Parágrafo 4º. No início de cada legislatura, cada grupo ou frente parlamentar internacional referido no caput realizará reunião de reativação para proceder à eleição da diretoria e ratificar ou modificar o estatuto, mediante solicitação de qualquer parlamentar ao próprio grupo ou frente, dispensado o requerimento ao plenário do Senado Federal com essa finalidade. Parágrafo 5º. Os grupos e as frentes parlamentares internacionais referidos no caput não disporão de verbas orçamentárias do Senado Federal, salvo quando eventuais despesas imprescindíveis ao seu funcionamento forem expressamente autorizadas pela comissão diretora ou pelo presidente da Casa. Parágrafo 6º. Compete a Secretaria-Geral da Mesa, na forma de sua estrutura administrativa, secretariar as reuniões e dar apoio administrativo aos grupos e às frentes parlamentares internacionais referidos no caput, mantendo seu cadastro e o dos parlamentares que os integram. Portanto, a Frente Parlamentar em Defesa das Terras Raras Brasileiras, proposta pelo presente projeto de resolução, estabelecida como suprapartidária e regida por estatuto próprio, está em harmonia com o paradigma da Resolução 14 de 2015. Sobre o mérito, louvamos a iniciativa. O termo terras raras é consolidado, embora sua abundância na crosta terrestre seja maior que a de metais como prata ou ouro, e compreende 17 elementos químicos, entre eles escândio, ítrio e lantanídeos, do lantânio ao lutécio, com propriedades físico-químicas similares devido ao fenômeno da contração dos lantanídeos. Essa similaridade e os pequenos raios iônicos fazem com que ocorram naturalmente misturados com outros minerais. Ocorre
que o panorama global de elementos de terras raras, ETR, é marcado por forte concentração geográfica, tensões geopolíticas e esforços de diversificação, com destaque para poucos países. Por exemplo, a China domina 69% da produção global e controla aproximadamente 85% do refino e 90% da fabricação de ímãs permanentes. Além disso, a configuração do mercado atualmente é de integração vertical das empresas e a concentração da etapa de refino em poucos países. Nesse cenário, as reservas brasileiras são significativas de alto valor estratégico, em que pese nossa produção não corresponder a essa posição relevante. Portanto, temos o dever de zelar por esse patrimônio e fomentar as condições de produção e das parcerias comerciais, não podendo o Parlamento estar alheio a esse desafio. Isso posto, frisa-se que a proposição, sem vício de constitucionalidade ou juridicidade, deve ser aprovada e aplaudida, como vital para a defesa dos recursos críticos brasileiros, em última análise da própria soberania nacional. Hoje, senhor presidente, 10 empresas estrangeiras já têm projetos de exploração de terras raras no nosso país, em particular Minas Gerais e Goiás. E também no seu estado, Mato Grosso do Sul, há também a incidência desse tipo de mineral. Assim, presidente, o nosso voto é, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de resolução do Senado, número 31, de 2025. O senador Hamilton Mourão, que leu extra pauta, o projeto de resolução do Senado 31 de 2025, institui no âmbito do Senado a Frente Parlamentar em Defesa das Terras Raras Brasileiras. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Votação do relatório. Os senhores senadores e as senhoras senadoras que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai à comissão diretora do Senado Federal para prosseguimento da tramitação. O item 6 da pauta, da relatoria do senador Jorge Seife, aprova os textos das resoluções MSC 23983, MSC 24083, MSC 25684, MSC 25784, MSC 25884, MSC 26985, MSC 28286 e MSC 28386, com as respectivas emendas à Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar. Autoria Câmara dos Deputados, relatoria Jorge Seife. Palavra ao relator para a leitura do relatório. Obrigado, senhor presidente. Se o senhor me permitir, vou direto para a análise. Perfeito. No tocante aos atos internacionais em exame, inexistem defeitos quanto à sua juridicidade. Não há, por igual, vício de constitucionalidade sob proposição, uma vez que observa o disposto no artigo 49i e no artigo 84.8 da Constituição. As resoluções que tratam o PDL em causa foram enviadas à apreciação congressional por conta da determinação do Decreto Legislativo 645, de 18 de setembro de 2009, que aprovou o texto atualizado da Convenção Internacional de Salvaguarda de Vida Humana no Mar. Com efeito, parágrafo único do artigo 1º do mencionado decreto estabelece a necessidade de aprovação pelo Congresso Nacional de quaisquer atos que possam resultar na revisão de texto convencional, bem como quaisquer ajustes complementares, e é disso que se trata. No sentido, observamos de início que o Decreto 9988, de 26 de agosto de 2019, que promulga o texto atualizado da Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida do Mar, revogou expressamente o artigo 3º, o Decreto 87186, 18 de maio de 82, que havia promulgado referida convenção. As emendas em questão alteram dessa forma o texto convencional atualizado. O conjunto de modificações submetido ao crivo parlamentar aperfeiçoa o referido Tratado Marítimo Internacional, que fixa padrões mínimos de segurança de construção, equipamento e operação de navios mercantes. A SOLAS exige que os estados de bandeiras vinculados ao seu texto assegurem que os navios por eles sinalizados cumpram ao menos os padrões convencionais pré-estabelecidos. É válido mencionar, senhor presidente, que o acidente do navio Titanic
ocasionou a adoção da primeira versão do SOLAS, em 1914. Desde então, a Convenção experimentou novas versões, 1928, 1946, 1965, 1974, que incorporaram inúmeras atualizações e emendas. A versão atual, de 1974, conta com 142 países a ela vinculados, que representam a quase totalidade da frota mercante mundial em termos de tonelagem. A Convenção para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar é considerada o ato internacional mais importante relacionado com segurança de navios mercantes. Assim, e considerando que o Brasil tem 7.367 quilômetros de extensão litorânea, alguns falam 8.500, e mais de 95% das nossas exportações e importações utilizam o transporte marítimo, a Convenção é para nós de superlativa importância. Não surpreende, pois, que a gloriosa Marinha do Brasil tenha manifestado seu interesse na aprovação das resoluções e análise. Voto por ser conveniente e oportuno aos interesses nacionais, constitucionais, jurídico e regimental, somos pela aprovação do projeto de Decreto Legislativo 308 de 2024. Esse era o voto, senhor presidente. Agradeço, senador Jorge Seife, pela leitura do relatório. Está faltando só o item 8 para a gente votar em bloco todos e darmos por cumprida a finalidade da nossa reunião. Item 8. Projeto de Decreto Legislativo 391 de 2024 aprova o texto de protocolo alterando a Convenção entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Índia destinado a evitar dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de imposto sobre renda, assinado em Brasília, 24 de agosto de 2022. Autoria Câmara dos Deputados, relatoria senador Nelsinho Trade, designo o senador Hamilton Mourão para a leitura do relatório ad hoc. Com a palavra, o senador Hamilton Mourão. Indo direto à análise, presidente, conforme o artigo 103, item 1 do Regimento Interno do Senado, compete a esta comissão opinar sobre proposições referentes aos atos e relações internacionais. Acerca dessa proposição, registramos não haver defeitos no que diz respeito à sua juridicidade. Inexistem, por igual, vícios de constitucionalidade sobre o projeto, porquanto foi observado que está disposto no artigo 49, item 1, e no artigo 84, item 8 da nossa Constituição Federal. A temática da Convenção, por sua vez, reveste-se de superlativa importância para o relacionamento bilateral. E mais, ela se insere no âmbito de preocupação da comunidade internacional na busca por maior transparência fiscal. Some-se a isso o fato de que a ausência de acordos de dupla tributação, ADTs, afeta a competitividade das empresas transnacionais brasileiras no exterior. A celebração desses tratados, bem como a uniformização da aplicação da rede de atos internacionais nesse sentido atualmente em vigor, reduzirão obstáculos e aumentarão a segurança jurídica dos atores envolvidos. Além do mais, convenções dessa natureza destinam-se a melhorar o ambiente de negócios. Elas impedem ainda a discriminação entre investidores estrangeiros e nacionais e ampliam, como mencionado, a segurança jurídica e tributária. Contribuem, por igual, para evitar a dupla tributação e, no caso, para prevenir a evasão e a elisão fiscais. Nesse passo, o protocolo em análise proporciona maior cooperação entre as administrações tributárias envolvidas, para evitar a dupla tributação, combater o planejamento tributário abusivo, bem como prevenir a evasão e a elisão fiscais. Ao fazê-lo, aproxima os dois países das práticas internacionais mais modernas nesse domínio, formando canal de incentivo para investimentos entre os dois países e levando ao estreitamento bilateral de suas relações comerciais e econômicas. Voto por ser conveniente e oportuno aos interesses nacionais, constitucional, jurídico e regimental, somos pela aprovação do PDL número 391 de 2024. É o relatório, presidente. Agradeço, senador Hamilton Mourão, sempre prestativo. Nós vamos para o item 5, que é também a relatoria do Chico Rodrigues, que é a aprovação de acordo entre a República Federativa do Brasil e a República de Singapura,
para eliminar a dupla tributação em relação aos tributos sobre a renda e prevenir a evasão e a elisão fiscais e o seu protocolo. Assinado em Singapura, 7 de maio de 2018, Câmara dos Deputados, autoria, senador Chico Rodrigues. Como ele não conseguiu chegar, ele pediu para a gente colocar um relator ad hoc, designando a relatora a senadora Tereza Cristina, podendo ir direto à análise. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, colegas. Indo direto para a análise, compete à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional opinar sobre proposições referentes aos atos de relações internacionais, conforme o artigo 103(1) do Regimento Interno do Senado Federal. No tocante ao acordo, inexistem defeitos em relação à sua juridicidade. Não há, por igual, vícios de constitucionalidade sobre a proposição, uma vez que ela observa o disposto no artigo 49(1) e no artigo 84(8) da Constituição Federal. Sobre o mérito, trata-se de acordo de mera correção de tradução da versão em português do tratado. Outrora eram enviados ao Congresso pelo Poder Executivo, anexas às mensagens, todas as versões originais em idioma estrangeiro, para que se pudesse realizar a comparação. Talvez a restauração dessa sistemática seja positiva, a fim de se evitar a aprovação de tratados apenas para correção de tradução. O voto, por ser conveniente e oportuno aos interesses nacionais, constitucional, jurídico e regimental, somos pela aprovação do projeto do Decreto Legislativo nº 227 de 2024. Era isso, senhor presidente. Agradecemos, senadora Tereza Cristina. Determino que coloque esse relatório para ser votado em bloco, junto com os demais. O último item é o item 7. Aprova os textos de convenção entre a República Federativa do Brasil e a República da Colômbia para a eliminação da dupla tributação em relação aos tributos sobre a renda e a prevenção da evasão e a elisão fiscais e seu protocolo, assinado em Brasília, 5 de agosto de 2022. Câmara dos Deputados, a autoria, relatoria, senador Chico Rodrigues. Avoco a relatoria, vou direto à análise. Compete à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional opinar sobre as proposições referentes aos atos e relações internacionais, conforme o artigo 103, inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal. No tocante ao acordo, inexistem defeitos em relação à sua juridicidade, não há por igual vício de constitucionalidade sobre a proposição, uma vez que ela observa o disposto no artigo 49, inciso 1º, e no artigo 84, inciso 8º da Constituição Federal. Sobre o mérito, o acordo possui duplo aspecto de beneficiar pessoas e empresas com desburocratização e a não punição de cargas tributárias duplicadas. A Colômbia é um país com quem possuímos cerca de 1.650 quilômetros de fronteira, mantendo cidades próximas como Tabatinga, no Brasil, e Letícia, na Colômbia. Além disso, o Brasil é o quarto principal exportador à Colômbia, atrás dos Estados Unidos, China e México, e o quinto maior destino de exportações colombianas. O segundo destino após os Estados Unidos da internacionalização das empresas brasileiras é a Colômbia, com mais de 100 empresas lá instaladas, tais como Gerdau, Votorantim, Bovespa, BMF, Itaú, BTG Pactual, Natura e O Boticário. Assim, o acordo para evitar a dupla tributação auxiliará na segurança jurídica necessária à presença de empresas brasileiras no país vizinho. O voto. Por ser conveniente e oportuno aos interesses nacionais, constitucional, jurídico e regimental, somos pela aprovação do projeto de decreto legislativo 311 de 2024. Esse é o relatório. Esgotando as fases da leitura dos relatórios, passamos agora à discussão em globo dos itens 1 a 8 da pauta. Presidente, pela ordem. Pela ordem, senadora Tereza. Eu gostaria de pedir urgência no item 2 do projeto de relatoria do senador Sérgio Moro sobre a eliminação da cobrança de encargos de roaming internacional aos usuários finais do Mercosul, assinado pelos estados parte do Mercosul. Era isso, senhor presidente. Acolho a solicitação de Vossa Excelência. Vamos só terminar a votação em globo dos projetos de 1 a 8 e depois destaco esse aqui. Em discussão, os projetos ora lidos
do 1 ao 8 e aqueles que foram lidos na sessão anterior, o 1 e 2. Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Votação em globo dos itens anunciados. Senadores e as senadoras que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. As matérias seguirão à Secretaria-Geral da Mesa para prosseguimento da tramitação. Em destaque, a solicitação de urgência do item 2, acordo para eliminação de cobrança de encargos de roaming internacional aos estados, aos usuários finais do Mercosul, assinado em 2019. Bem como o extra-pauta do projeto de resolução 2031 da Frente Parlamentar das Terras Raras. Em discussão. Não havendo quem queira discutir a solicitação de urgência, em votação. Os senadores e as senadoras que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimentos. Requerimento 16 de 2025 da CRE, de autoria do senador Carlos Portinho, requer nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2º da Constituição Federal e do artigo também do Regimento Interno, a realização de audiência pública com o objetivo de dialogar com representantes da cadeia econômica da indústria de defesa acerca da proposta de emenda à Constituição 55, que altera a Constituição Federal para estabelecer programação orçamentária mínima para o Ministério da Defesa e dispor sobre projetos estratégicos para a defesa nacional. E acrescenta o artigo ao ato das disposições constitucionais transitórias para estabelecer regras de transição. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu passo à votação. Os senhores senadores e as senhoras senadoras que aprovam o requerimento 16 do senador Carlos Portinho permaneçam como se encontram. Aprovado. As providências. Próximo requerimento da nossa autoria, requer nos termos do artigo 58, inciso 2º, parágrafo 2º da Constituição Federal e do artigo 93, inciso 2º do Regimento Interno, a realização de audiência pública para debater as oportunidades e riscos para o setor agro brasileiro no cenário do comércio internacional. Em discussão. Presidente. Pela ordem, senadora Tereza. Eu acho esse requerimento super pertinente e eu acho que nós temos que começar urgentemente esse debate. Então, parabéns pela iniciativa e da proposição desse requerimento para que possamos realmente entender e colocar para o Brasil o que acontece hoje em termos de mercado internacional para o agro, que com essa posição dos Estados Unidos trará grandes prejuízos aos agricultores brasileiros. Agradeço as colocações da senadora Tereza. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores senadores e as senhoras senadoras que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. As providências. O último requerimento, também da nossa autoria, requer nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2º da Constituição Federal, do artigo 93, inciso 2º do Regimento Interno do Senado, realização da audiência pública com o objetivo de debater as perspectivas para assinatura, ratificação e entrada em vigor do acordo de parceria entre o Mercosul e a União Europeia. Em discussão. De novo, parabéns. É outra iniciativa importantíssima para esse momento que o mundo vive essa transição da nova geopolítica, né? Então, parabéns, e eu vou fazer a indicação de alguns nomes aí para a mesa para participação nessa discussão. Acolho a manifestação da senadora Tereza. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, passo à votação. Senhores senadores e senhoras senadoras que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado as providências. Decorrido o prazo estabelecido, foram apresentadas 162 sugestões de emendas pelos senhores senadores e senhoras senadores, sendo 48 ao anexo de metas e prioridades e 114 ao texto do projeto. Agradecemos aos membros dessa comissão pelas relevantes contribuições na proposta de emendas que foram apresentadas. Concedo a palavra ao senador Hamilton Mourão para proferir o seu relatório em relação às sugestões recebidas. Presidente, indo direto à análise, conforme Vossa Excelência disse, foram 162 propostas de emenda.
mas cumpre realçar inicialmente que esta comissão pode apresentar até 3 emendas de inclusão ou acréscimo de meta. Essa circunstância constitui intransponível limitação para o atendimento das propostas apresentadas, que contemplam 3 programas e 11 objetivos específicos distintos. O inegável mérito das indicações acentua ainda mais a complexidade e responsabilidade na escolha. Dentro da incontornável dificuldade imposta por esse panorama, examinamos as propostas de emenda, buscando ponderar a sua importância relativa, a amplitude do seu alcance, com a intenção, ademais, de beneficiar diferentes instituições e de atender o maior número de parlamentares apresentantes de sugestões. Assim, procedemos ainda sob a consideração, naturalmente, das normas incidentes no contexto, em particular no que diz respeito à competência temática da comissão. As emendas propostas atendem às disposições constitucionais. O mérito de cada emenda será devidamente avaliado no momento oportuno pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, a CMO. Segundo essas diretrizes metodológicas e considerando as restrições aprovadas no parecer preliminar da CMO, procuramos em nosso parecer acolher as emendas que albergassem o maior número possível dos parlamentares dessa comissão e o maior quantitativo de meta por cada objetivo específico, ao mesmo tempo que versam sobre tema e ações de grande interesse nacional. Além disso, foi avaliada a pertinência de cada proposta em relação às competências regimentais da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Desse modo, propomos a apresentação das seguintes emendas de inclusão ou acréscimo de meta por esta comissão. Objetivo específico 0100. Fortalecer as capacidades militares do Exército Brasileiro para a defesa do território. Autores: professora Dorinha Seabra, Carlos Portinho, Veneziano Vital do Rego, Chico Rodrigues, Nelsinho Trade, Hamilton Mourão, Wellington Fagundes, Marcos Duval, Alan Rick. Programa 6112, Defesa Nacional. Objetivo 0236, fortalecer as capacidades militares da aeronáutica para defender o espaço aéreo brasileiro. Autores: Carlos Portinho, Nelsinho Trade, Veneziano Vital do Rego, Chico Rodrigues, Hamilton Mourão, Wellington Fagundes, Marcos Duval, Tereza Cristina e Alan Rick. Programa 6112, Defesa Nacional. Objetivo 0363, fortalecer as capacidades militares da Marinha do Brasil para controlar e defender as águas jurisdicionais brasileiras. Autores: Nelsinho Trade, Carlos Portinho, Chico Rodrigues, Hamilton Mourão, professora Dorinha Seabra, Wellington Fagundes, Marcos Duval, Tereza Cristina. Programa 6112, Defesa Nacional. Em relação às emendas ao texto, considerando que não há limitação quantitativa para esse tipo de proposição, manifestamos-nos favoravelmente à apresentação de todas aquelas que estejam em conformidade com as competências desta comissão. Ressalvam-se, contudo, as emendas de número 3, 8, 18, 37, 52, 54, 57, 64, 81, 83, 87, 106 e 113, por não guardarem pertinência temática com o escopo de atuação da comissão e em desacordo com o disposto no item 2.3.1 do parecer preliminar. Assim, presidente, o voto é: ante o exposto, somos pela apresentação por parte da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional de todas as propostas de emendas ao texto, exceto as propostas de números 3, 8, 18, 37, 52, 54, 57, 64, 81, 83, 87, 106 e 113, por não estarem em conformidade com as competências desta comissão. Somos também pela apresentação das seguintes propostas de emendas ao anexo de prioridades e metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026. Objetivo específico 0100, fortalecer as capacidades militares do Exército Brasileiro para a defesa do território. Indicador: índice de execução dos programas e projetos do Exército Brasileiro, meta final 80%. Objetivo 0236, fortalecer as capacidades militares da aeronáutica para defender o espaço aéreo brasileiro. Indicador: índice de execução dos programas e projetos da aeronáutica, meta final 83,61%. Objetivo específico 0363,
fortalecer as capacidades militares da Marinha do Brasil para controlar e defender as águas jurisdicionais brasileiras. Indicador: índice de execução dos programas e projetos da Marinha do Brasil. Meta final, 77%. Propomos ainda que a Secretaria da Comissão fique incumbida de proceder às adequações que se fizerem necessárias à formalização e apresentação das emendas à CMO, inclusive adaptando a justificação das emendas, tal como foram sugeridas, produto e unidade de medida, para o sistema de elaboração de emendas. Plenário da comissão, na data de hoje, assina senador Nelsinho Trade, presidente, senador Hamilton Mourão, relator. É o relatório, presidente. Agradeço ao senador Hamilton Mourão pela leitura do relatório. As emendas aprovadas serão numeradas e, em seguida, entregues à Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização, CMO, juntamente com a ata da presente reunião. Em votação, o relatório. Os senhores senadores e as senhoras senadoras que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório. As providências. Cumprindo a finalidade, determino a aprovação da ata da presente reunião. Os senhores senadores que concordam com essa deliberação permaneçam como se encontram. Aprovada a ata da sessão hora desenvolvida. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, cumprida totalmente a finalidade, esgotada a pauta, declaro encerrada a presente reunião. Exploração sexual e tráfico de pessoas são combatidos com ação educativa em Roraima. Na Bahia, encontro de gerações e de saberes na roda de fuxicos. 90 anos de um programa de rádio que é a voz do Brasil. Lia de Itamaracá, a arte da Rainha da Ciranda, patrimônio da cultura brasileira. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Havendo número regimental, bom dia a todos e a todas. Calma, Leila. Hoje nós temos um dia bem cheio na casa, né, senador Chico? Mas, enfim, bom dia a todos e a todas. Havendo número regimental, eu declaro aberta a 19ª reunião da Comissão de Esporte da terceira sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura, que se realiza nesta data, 20 de agosto de 2025. A primeira parte vai ser a deliberação de emendas do PLDO, né, de 2026. A presente reunião é destinada à deliberação das propostas de emendas dos membros desta Comissão de Esporte ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2026, que é o projeto de lei número 2 de 2025 do Congresso Nacional, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária de 2026 e da outras providências. Eu vou convidar o senador, que é o relator, né, da nossa comissão, o senador Chico Rodrigues, para a leitura do seu relatório. Bom dia, senador. Bom dia, presidenta Leila. Quero cumprimentar a todos e vou apresentar aqui o parecer da Comissão de Esportes sobre as propostas de emenda apresentadas à comissão referente ao projeto de lei número 2 de 2025 do Congresso Nacional, que dispõe sobre as diretrizes e elaboração e execução de leis orçamentárias de 2026 e da outras providências.
No prazo estabelecido pela comissão, foram oferecidas 24 propostas de emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2026, o PLDO de 2026, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2026. Dessas, 23 foram destinadas ao anexo de prioridades e metas e uma ao texto do projeto. Conforme consta do parecer preliminar da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, CMO, sobre o PLDO 2026, cada comissão permanente do Senado Federal pode oferecer até 3 emendas ao anexo de prioridades e metas do mencionado projeto. Não há limites para as emendas ao texto das propostas. Em relação ao aperfeiçoamento do texto do projeto, acolhemos a proposta número 1 da senadora Leila Barros, que visa incluir a lei de incentivo ao esporte ou a lei que vier substituí-la, nas ressalvas do artigo 143 da LDO 2026, novo inciso 5 do parágrafo 2º, permitindo que o benefício do incentivo ao esporte se torne permanente, a exemplo do que ocorre com o benefício dado ao setor cultural através da Lei Rouanet. Por sua vez, no que se refere às sugestões de emendas ao anexo de prioridades e metas, inicialmente, cabe registrar que foram encaminhadas a esta comissão 2 propostas que não podem ser aprovadas, pois se referem à área de cultura, propostas 22 e 23. As outras 21 propostas, todas meritórias, abrangem 6 objetivos específicos distintos. No entanto, cada emenda deve se restringir a apenas um objetivo. E como as regras determinam que cada comissão pode apresentar apenas 3 emendas ao anexo de metas de prioridades, sugere-se aprovar aquelas relacionadas a objetivos que obtiverem mais apoio entre os membros da comissão. Os objetivos mais apoiados foram os seguintes. A. Objeto 0410. Ampliar o acesso ao esporte educacional, amador e de lazer para todas as idades, incluindo as pessoas com deficiências, que abrangem os diferentes territórios para o enfrentamento das desigualdades estruturais e regionais. Indicação do senador Chico Rodrigues e Plínio Valério, e das senadoras Augusta Brito, Leila Barros, Mara Gabrilli e Tereza Leitão. B. Objetivo 0455. Ampliar e fortalecer programas para desportivos e políticas de inclusão em atividades físicas, desportivas e de lazer da pessoa com deficiência. Sugestão das senadoras Augusta Brito, Leila Barros, Mara Gabrilli e Tereza Leitão, e do senador Confúcio Moura. Objetivo 0404, viabilizar a entrega de infraestrutura esportiva e paradesportiva, indicação das senadoras Leila Barros e Mara Gabrilli e dos senadores Confúcio Moura e Plínio Valério. Voto. Ante o exposto, votamos no sentido de que esta comissão apresente à CMO as seguintes emendas ao PLDO 2026. A. Uma emenda aditiva ao texto do projeto, de modo a inserir novo inciso 5 do parágrafo 2º do artigo 143, com o seguinte teor. Item 5, benefícios tributários previstos na Lei 11.438, de 29 de dezembro de 2006, ou na lei que vier substituí-la. 3 emendas ao anexo de prioridades e metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026, com o seguinte teor. Objetivo, descrição do objeto e acréscimo de meta. 0410. Ampliar o acesso ao esporte educacional amador e de lazer para todas as emendas, incluindo as pessoas com deficiência, que abrange as dificuldades territoriais para o enfrentamento das desigualdades estruturais e regionais. Acréscimo de meta, mais 800 mil pessoas beneficiadas. 0455, ampliar e fortalecer programas paradesportivos e políticas de inclusão em atividades físicas, desportivas e de lazer da pessoa com deficiência. Mais ou menos 200 programas e políticas apoiadas. 0404, viabilizar a entrega de infraestrutura esportiva e poliesportiva, mais de 2.151 infraestruturas esportivas viabilizadas. Plenário das comissões, 20 de agosto de 2025. Esse era o relatório, senhora presidente. Grata ao senador, vice-presidente dessa comissão, senador Chico Rodrigues, pela leitura do relatório. O relatório está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu encerro a discussão. Em votação, o relatório apresentado. As senhoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram.
aprovado o relatório do senador Chico Rodrigues, que passa a constituir para ser favorável as seguintes emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2026. A. Uma emenda aditiva ao texto do projeto, de modo a inserir novo inciso 5º no parágrafo 2º do artigo 146, com o seguinte teor. Parágrafo 2º, inciso 5º. Benefícios tributários previstos na Lei 11.438, de 29 de dezembro de 2006, ou lei que vier a substituí-la. B. 3 emendas ao anexo de prioridades e metas de diretrizes da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026, com o seguinte teor. Objetivo 0410, ampliar o acesso ao esporte educacional, amador e de lazer para todas as idades, incluindo as pessoas com deficiências que abranjam os diferentes territórios para o enfrentamento das desigualdades estruturais e regionais. Mais um acréscimo de meta de mais de 800 mil pessoas beneficiadas, indicação dos senadores Chico Rodrigues e Plínio Valério e das senadoras Augusta Brito, Leila Barros, Mara Gabrilli e Tereza Leitão. Objetivos 0455, de ampliar e fortalecer programas paradesportivos e políticas de inclusão em atividades físicas, desportivas e de lazer da pessoa com deficiência. Acréscimo de meta, mais de 200 programas e políticas apoiadas. Sugestão das senadoras Augusta Brito, Leila Barros, Mara Gabrilli, Tereza Leitão e do senador Confúcio Moura. E objetivo 0404, viabilizar a entrega de infraestrutura esportiva e paradesportiva. Acréscimo meta, mais de 2.151 infraestruturas esportivas viabilizadas, indicação das senadoras Leila Barros e Mara Gabrilli e dos senadores Confúcio Moura e Plínio Valério. A Secretaria da Comissão providenciará o registro em ata das propostas de emendas aprovadas com a identificação nominal dos respectivos proponentes e os ajustes técnicos necessários para o sistema Lexo, juntamente com a consultoria de orçamentos, fiscalização e controle, para envio do lote de emendas à Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização. Bom, agora nós vamos para a aprovação da ata. Antes de encerrarmos, claro, os nossos trabalhos, eu submeto a deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação das atas da reunião 18ª, realizada em 13 de agosto de 2025, e da presente reunião. As senhoras senadoras e senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. As atas estão aprovadas e serão publicadas no Diário do Senado Federal. A ata dessa reunião será encaminhada juntamente com as emendas à Comissão Mista de Orçamento, a CMO. Bom, essa foi uma reunião rápida, até porque nós temos um dia bem movimentado na casa. Eu quero agradecer aos nossos servidores aqui da Secretaria, da nossa comissão. E nada mais havendo a tratar, eu encerro a presente reunião, já agradecendo, passando um bom dia para todos vocês. Até mais. Autonomia é eu imaginar, construir um processo para isso que eu elaborei mentalmente e finalmente realizar. Envelhecer. Neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado. Para compor, às vezes a gente não programa, não é uma coisa programada dentro do trabalho de músico, né? É sempre um momento de descontração, é imprevisível.
Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. A programação de 2025 exibe documentários que celebram... Não sabia que eu tinha direito a fazer uma faculdade pelas ações afirmativas. Questionam... Será que eu não vou poder ser realmente eu? Recordam, respeitam e trazem reflexões sobre o nosso passado e a história recente do Brasil. Vamos tratar um pouquinho da política, porque a política está tratando da nossa vida já há muito tempo. Senadoc, todo sábado, às 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Como espaços verdes podem promover o bem-estar para a saúde da mente? Representantes de vários países estiveram no Brasil para a segunda cúpula parlamentar de mudança climática e transição justa da América Latina e Caribe. Um espaço com exposições lúdicas e interativas sobre ciência, tecnologia e meio ambiente. É o Museu SESI Lab. Ecosenado, neste sábado, 9 horas da manhã, aqui na TV Senado. Eu sou Luísa, eu nasci em 1985. Eu já sabia desde muito nova o que eu queria fazer. Eu era uma péssima aluna e, curiosamente, na vida adulta eu virei uma professora. Talvez por ter sido essa aluna com muita dificuldade, eu tenha desenvolvido uma empatia. Sou professora de artes visuais, me especializei em arte e ditadura, por isso que o tema de democracia é muito caro para mim, é muito importante. A democracia sempre foi um valor, um farol que me guiou. Então, eu acho que um sistema democrático saudável, fortalecido, ele deve assegurar os mesmos direitos para todos, independente da sua raça, da sua condição de gênero, sexual, da região, das formas de vida, de como vive. Eu sou Luísa e eu nasci com a democracia. Quando você não tem emprego, você não tem para onde ir, você é obrigada a se manter na violência, que é o que acontece com muita gente. Eu fiquei casada por 22 anos. Quando aconteceu de eu denunciar a Maria da Penha, foi quando ele me pegou pelo cabelo, que ele nunca tinha encostado a mão em mim. Assim, tinha tido empurrões, né? Que ele me empurrou uma vez, eu estava grávida da minha filha quando ele me empurrou. Meu ex-marido me acusou de ter um caso com o marido da minha irmã. Qualquer homem que se aproximasse de mim, ou até os amigos que eu, na minha casa, quando ia embora, ele virava e falava: você acha que eu não vi você dando trela para fulano? Que você acaba se afastando dos amigos, da família, você acaba se isolando. A gente se assusta muitas vezes com o feminicídio, mas o feminicídio ele nasce daí. Ele nasce dessas pequenas coisas que vão tomando uma proporção maior. Então, xingamentos, ofensas, essas... Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento 584 de 2025, de autoria desta presidência e de outros senadores e senadoras, e aprovado pelo plenário do Senado Federal. Esta sessão é destinada a celebrar a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Compõem a mesa dessa sessão especial os seguintes convidados. À minha direita, os autodefensores.
a Isabela Carolina Carvalho Rocha, autodefensora, atendida pela Associação Pestalozzi de Brasília. Seja muito bem-vinda, Isabela. Tá bom? Luciano Rocha Araújo, à minha direita, né? Também autodefensor, também atendido pela Associação Pestalozzi de Brasília. À minha esquerda, mais na ponta, né? A senhora Maria do Perpétuo Socorro Rosa, mãe do aluno Gabriel Teixeira Rosa de Lima, que faz parte da equipe de atletismo da PAI-DF, Distrito Federal, com 2 medalhas de ouro na Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais. E também, muito bem-vinda, né, o Luciano também. À minha esquerda ainda, o senhor Cláudio Luiz Gonçalves Garcia, pai da aluna Laura Pádua Garcia, que frequenta o programa de educação e aprendizagem ao longo da vida. Também informo que esta sessão terá também a participação dos seguintes convidados, já nas bancadas aqui do Senado, sintam-se participantes dessa mesa, a senhora Erenice Natália Soares de Carvalho, vice-presidente da PAI-DF, conselheira de Educação do Distrito Federal. Bem-vinda, Erenice. O senhor Edilson Barbosa, advogado, pai de 2 jovens autistas e diretor-presidente do movimento Orgulho Autista Brasil, MOAB. Mas também quero saudar do MOAB o presidente de honra, né, que é o Fernando Cota, muito amigo nosso. A senhora Esther Alves Pacheco, que está aqui também na bancada, aqui na frente, professora e presidente da Federação Nacional das Associações Pestalozzi. Teremos também a participação remota de outras pessoas, entre elas também do presidente da Federação Nacional das APAES, e eles, no momento oportuno, serão apresentados. Eu quero só, antes de passarmos para a fase seguinte da sessão especial, dizer que os autodefensores estão aqui, eles têm que dizer, são os autoadvogados, o que é importante nos desafios e na vida deles. E aqui estão as famílias, no outro lado, que também dizem como é que é a perspectiva da família nesse debate. Então, nesse sentido, eles e elas, são as autoridades, em função das quais, das suas necessidades e desafios, é que nós fazemos o debate seguinte, junto com os profissionais, com as federações, né, a partir desta realidade que é trazida. Muito bom. Convido a todos e a todas, para em posição de respeito, a acompanharmos o hino nacional. Gigante pela própria natureza.
deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulgura as obras e o florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais florida, meus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos laços têm mais vida, nossa vida no cruzeiro mais amor. Pátria amada, tua capa salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o navalho que os tempos estrelado, e diga o verde ouro dessa flor, mas no futuro e glória do passado, mas serves a justiça fala forte, terás no filho teu uma forte altura, brilhantemente agora pra morte, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol mais mãe gentil, pátria amada Brasil. Registramos também com muita alegria as presenças do senhor Hernani Gomes de Castro, coordenador-geral de benefícios assistenciais, representando o ministro de Estado do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, Wellington Dias. A senhora Fernanda da Rosa Becker, coordenadora de Transparência e Gestão Documental, representando a ministra de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo. O senhor Breno Pinto Alves, chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Paradesporto do Ministério do Esporte. A senhora Michele Moisés Vinecki, diretora de Parceria Paradesportivas da Secretaria Nacional de Paradesporto do Ministério do Esporte. O senhor Edson Arentos Chailes, primeiro secretário da Embaixada da República do Haiti no Brasil. A senhora Maria Roberta de Castro Silva, chefe de gabinete da Secretaria de Representação do Tocantins em Brasília. O senhor José Marcos Cardoso do Carmo, gerente institucional da Federação Nacional das APAES, FENAPAES, e agradecendo inclusive todo o apoio que recebemos no decorrer desses dias para a organização da sessão especial. O senhor Fernando Cota, que eu já mencionei, presidente de honra, né, do MOAB, Movimento Orgulho Autista do Brasil. A senhora Gisele Sérgio, vice-presidente do Sindijus Distrito Federal. A senhora Daniela Mendes, diretora do Sindijus Distrito Federal. Pretendemos, nesse início, contextualizar esta sessão especial. Então, estamos muito felizes com a presença da autodefensora, do autodefensor, dos pais, pai, mãe, das entidades representativas, de toda a representação no Senado, e quero cumprimentar de uma maneira muito particular todas as pessoas que nos acompanham pelo Brasil, através dos meios de comunicação do Senado. A Secretaria da Mesa, né, o meu gabinete, que está aqui presente, os gabinetes de outros senadores e senadoras, né, para que a gente possa também dizer, né, como é que esta sessão vai acontecer e a motivação para isso. Quero registrar aqui também a presença na galeria dos alunos do curso de Direito, Centro Universitário Padre Albino, Unifipa de Catanduva, São Paulo. Sejam também muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje é um dia muito importante para o Senado Federal. Temos a honra de receber a todos e a todas aqui no plenário desta Casa de Leis para falar com orgulho da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, celebrada em todo o Brasil entre os dias 21 e 28 de agosto. O evento ocorre anualmente desde 1964,
anteriormente era chamada de Semana Nacional do Excepcional e contemplava diversas áreas da deficiência. Com o passar dos anos, essas áreas foram se estruturando e criando suas próprias datas comemorativas, como é o caso do Dia Nacional da Síndrome de Down, no Dia Nacional da Conscientização do Autismo, entre tantas outras causas que lembramos recorrentemente. A partir de 2017, passou a se chamar Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, oficializada pela Lei 13585 de 2017, de autoria do saudoso amigo e grande liderança apaiana e de todas as áreas, deputado Eduardo Barbosa, uma das maiores lideranças dessa área no Brasil. O importante é que ao longo de 61 anos, temos esse momento anual para chamar a atenção da sociedade para a causa da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, falar dos desafios, conscientizar sobre direitos, destacar as potencialidades e, principalmente, ouvir as pessoas com deficiência e suas famílias. E é isso que vamos fazer hoje, nessa sessão especial, assim como nas milhares de iniciativas que estão acontecendo do Brasil afora. De norte a sul do país, várias manifestações e mobilizações estão sendo promovidas, com tema escolhido para este ano: Deficiência não define, oportunidade transforma, inclua nossa voz. Incluir nossa voz significa ouvir as pessoas com deficiência e suas famílias. Nada sobre nós sem nós. Esse é o grande lema da área, que deve nos nortear enquanto sociedade e guiar todas as políticas públicas, leis e demais ações que repercutem na vida dessas pessoas. Nesse ano, o momento de celebração se torna também um momento de luta e de defesa das escolas especializadas, como as mantidas pelas APAES, Pestalozes e entidades congêneres, em função dos debates em torno da DI 7796, em trâmite no Supremo Tribunal Federal. O que temos dito e defendido em diversas oportunidades e que ressaltamos hoje nessa sessão é que essas escolas são importantes, são necessárias, pois fazem parte de um sistema educacional inclusivo, que não deixa ninguém para trás. Sabemos que há uma ampla diversidade de pessoas e de necessidades na área da deficiência. Paralisado cerebral, pessoa surda, autista, com deficiência intelectual, múltipla, distúrbios de comportamento, etc. Como em todas as áreas, assim ocorre no transtorno do espectro autista. Há situações que variam de um lado ao outro do espectro. Nessa diversidade, as especificidades de cada pessoa precisam ser consideradas. E quando falamos de um sistema educacional inclusivo, queremos dizer que todos precisam ser atendidos em suas especificidades, seja na escola comum, em escolas especializadas ou em outras alternativas criadas pelos sistemas educacionais. Não podemos concordar com apenas uma opção, pois isso significa, para muitos, ficar sem nenhuma opção de atendimento. Neste momento, é o momento de todos nós nos unirmos para dizer que as escolas especializadas respeitam a diversidade das necessidades educacionais, garante a opção de escolha das famílias e das pessoas com deficiência, conforme prevê a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não segregam, mas fazem parte de um sistema educacional inclusivo e são constitucionais, pois a Constituição Federal, a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e outras convenções, como a de Salamanca, garantem a existência
de alternativas educacionais para esse público. Quero trazer aqui um trecho do que diz a mensagem da Federação Nacional das APAES como reflexão para esta semana. Abre aspas. Convidamos a sociedade a agir. Não basta incluir no papel. É preciso remover barreiras, garantir apoio e valorizar todas as formas de existência. Não basta falar por. É preciso escutar com. Não falar por, escutar com, porque a voz também se expressa no silêncio, na dança, no afeto, na arte, no gesto e no olhar. Por isso quero destacar a importância de que, não só nessa semana, mas em todos os momentos e espaços, a voz das pessoas com deficiência, de suas famílias, dos professores e profissionais, dos amigos e amigas ecoem e encontrem em cada um de nós escuta, acolhimento e, principalmente, respeito. Então, sejam, novamente, todos e todas muito bem-vindos a esta sessão especial. Então, com muito orgulho, em primeiro lugar, Isabela, pode ser você? Pode? Não? Ele? Então, tá bom. Então, vamos passar para o Luciano. Conceda a palavra, então, ao Luciano, hein, Luciano? Rocha Araújo, autodefensor, eleito pelos colegas, por outras pessoas, e faz parte da Associação Pestalozzi de Brasília. Muito bem-vindo, Luciano. Obrigado, doutor Flávio Alves. A gente faz um trabalho bonito para a Pestalozzi, né? E a gente luta com as pessoas com deficiência. Meu nome é Luciano, eu sou autodefensor da Pestalozzi Brasília. Defendo as pessoas com deficiência. Meu sonho da minha vida é ser um autodefensor da Federação Nacional da Associação Pestalozzi. Porque nós defendemos as pessoas com deficiência. E a lei da LBI, da Inclusão Brasileira da Inclusão, da Pessoa com Deficiência, eles fazem um trabalho muito bonito com a nossa instituição, a nossa Pestalozzi. E a gente luta a nosso trabalho com a dona presidente Esther, da Federação Nacional das Associações Pestalozzi, e vamos lutar com as pessoas com deficiência. E o meu trabalho é isso aí. Muito obrigado. Agradecemos a você, Luciano. Ele mencionou a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, que neste ano está completando 10 anos de existência. Então, um documento importante para o Brasil, que regulamenta, na verdade, a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Muito bom, obrigado, viu, Luciano? Passamos em seguida a palavra a Isabela, né? Isabela Carolina Carvalho Rocha, autodefensora. Que plateia grande. Para mim é uma honra estar aqui. Eu também sou igualzinho a Luciana, tenho sonho também. Ser intérprete de Libras. Ajudar a comunidade surda a ouvir o mundo todo. Brilhando por aí. A defensora, né? Com muito orgulho, muita honra, né? Eu queria falar aqui para arrumar as estradas nas cadeirantes. Cadeirante tem que ter estrada boa. Tem que ter lugar bom para andar, né, gente? Não tiver lugar bom, como é que vai fazer? Não, galera. Essa cadeira tem que ter estrada. Vou ver o que mais. Os banheiros grandes. E uns elevadores para a gente andar também. Lá na nossa Pestalozzi, são os banheiros muito pequenos. Pequenininhos assim, bem reduzidos mesmo. Que eu queria mesmo era aumentar aqui os banheiros.
Luciano aqui, né, Luciano? Estamos trabalhando muito para conseguir um ônibus bem grande pra gente. Morre de vergonha. Eu também estou um pouquinho nervosa. Está nervosa, não, mas não tem. Tem Você não escreveu um livro também? Escrevi, tá aqui atrás, meu amigo fiel. Pois é, mas conta Eu para sou uma artista e escritora. Meu livro tem poesias lindíssimas. Se alguém quiser comprar, é baratinho. Só R$30 na minha mão, gente. O Pedro tá ali, aquele lá. Barbudinho ali já garantiu meu livro. Calor ali, a dúvida lá, ó. Coisa linda ali, ó. A Giovana também já garantiu o livro meu. A Giovana é assistente social. Lá na nossa pestalose. Estava escrevendo aqui um pouquinho. Não achei minha caneta. A minha caneta não de clique, clique. Apertar assim. Tá bom. Que bom. Tá tranquilo? Estou um pouquinho nervosa ainda, deputado. Tudo bem. Mas Isabela, eu quero dizer que está falando muito bem. Se você quiser acrescentar agora, mas depois, se você lembrar de alguma coisa, a gente sempre dá a palavra de volta. Pode ser? Pois é, pode ser, sim. Ah, bom. Agora, eu quero dizer para Isabela o seguinte, que uma das leis que está sendo questionada é uma lei que diz todos iguais pela educação. Isso significa que o aluno com deficiência que estuda na pestalose, como é o caso de vocês, tem que ter os mesmos direitos do aluno que estuda numa escola pública comum. Isso significa ônibus, porta larga no banheiro, rampa, como você falou, né? Tudo, você vai reforma para lá, tem que ir reforma para cá. Se vai ônibus para lá, tem que ir ônibus... Tem reforma para lá e para cá também. Tá bom. Olha aqui, eu namoro aqui. Minha aliança aqui, ó. Tem namorado bonitão. Deve estar lá na minha escola me assistindo agora, meu Marcelo. Olha lá, eu quero ser intérprete de Libras também. Meu grande sonho. Eu tô lá em cima interpretando tudo que o povo fala aqui embaixo. Tranquilo? Aqui, minha mão. Fique firme. Nada sobre nós sem nós. Esse é o nosso lema. Tranquilo? Tem que ter o lema, né, bichinha? A Estherzinha ali, olha a Esther ali que linda. Querida nossa. É uma estrela pra gente. Sabe, o nosso lema é nada sobre nós sem nós. Nós temos que ter um lema também. Aquela moça ali interpretando ali, acho muito importante. A Libras é muito importante na minha vida. Olha ela interpretando ali, ó, uma TVzinha, ó. Uma mini TV. E a moça lá interpretando para nós. É por isso mesmo que eu quero ser intérprete. Ajudar os surdos a entender o mundo. Inclusive, amanhã eu tenho aula de Libras com minha professora, minha anjinha Natália. Ela é surda e muda, porque não entende tudo que a gente fala. O sinal dela é esse aqui, um N, ó. Ih, me atrapalha. Tá bom assim? Tá bom? Tá bom. Então, tá bom. Já falei demais, né, gente? Não falou demais, não. Deixar ficar... Eu fico aqui a tarde inteira conversando com vocês. A gente quer, assim, deixar à vontade também a Isabela, a Carolina, né?
que depois, se quiser acrescentar, escutando os outros, Isabela Carolina, tá certo? Meu crachazinho. O crachá tá bonito. De honra, bicho. É. Honra, meu. Nós vamos escutar 2 outros autodefensores agora e depois, se for o caso, a gente volta. Aguinha. Ah, sim, você bebe água. Mas eu quero destacar a presença do senador Sérgio Petecão, né? Que bom que está aqui, Sérgio. Né? É uma alegria ter a participação do senador, que já presidiu, inclusive, a Comissão de Assuntos Sociais também, né? Os desafios estão lançados. E esses desafios são oportunidades de nós transformarmos, né, direitos em realidade, né? Isso que é importante, né? Tudo isso que a Isabela está colocando é para caprichar nisso. Nós vamos ouvir agora, solicita a Secretaria-Geral da Mesa, a exibição do vídeo, né, que ele não pôde estar presente, né, do Gustavo Silva, que é autodefensor da PAI Brasil. Aqui nós tínhamos as Pestalozes, que vão completar 100 anos no ano que vem. Né? Então, já antecipando, né, uma oportunidade para comemorar. As Pestalozes ajudaram lá atrás a fundar a primeira PAI, 70 anos atrás. E o Gustavo é autodefensor nacional da PAI Brasil. Com a palavra. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar o senador Flávio, estar como presidente hoje nessa sessão tão importante para o nosso movimento apaiano. Quero aqui agradecer ao senador por essa oportunidade de abrir essa sessão para podermos falar dessa semana tão importante, que é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla do movimento apaiano. Né? E esse ano, com um tema proposto pelas pessoas com deficiência, né? Pelos nossos autodefensores da Rede APAI. Um tema de grande relevância e de muita importância, né? O qual foi debatido, foi pensado, foi analisado por várias pessoas e escolhido, né? O tema desse ano é Deficiência não define, oportunidade transforma. Inclua a nossa voz, né? E nesse momento, a gente tem percebido que a gente precisa incluir mais a voz das pessoas com deficiência, né? Infelizmente, ainda no Brasil, a onda de preconceito, né, o capacitismo tem afetado diversas pessoas com deficiência. E essa oportunidade de estar aqui representando o movimento apaiano, eu como autodefensor da Rede APAI, a gente fica muito feliz e quer reiterar, né, esse pedido que as pessoas respeitem mais as pessoas com deficiência, né, e que deem mais oportunidade para que nós possamos mostrar o que somos capazes de fazer e que possamos, cada dia mais, estar incluído no mercado de trabalho, estar incluído na sociedade, né? Somos pessoas, em primeiro lugar somos pessoas e precisamos de respeito, né? E o respeito a gente só vai conseguir através das oportunidades que vocês, que não possuem deficiência, darão a gente, né? Então, essa semana, essa oportunidade de estar aqui no Senado tem muita importância na vida das pessoas com deficiência, né? E a gente quer reiterar esse pedido, né? Inclua a nossa voz, respeite o nosso espaço, e eu tenho certeza que as pessoas com deficiência vão poder sorrir mais, vão poder estar diante da sociedade, né? Eu sempre falo que quando eu me deparo em um ambiente que não possui acessibilidade, esse lugar é mais deficiente do que eu, porque ele está violando o meu direito, né? Então ele não está adequado para que eu possa me locomover. Eu sou uma pessoa com deficiência intelectual e utilizo cadeiras de rodas também, né? Então, quando eu me deparo com um lugar que não possui acessibilidade, me deixa muito triste, né? Porque eu pago meus impostos como qualquer outra pessoa. Então, muitas das vezes a gente não tem acessibilidade de qualidade que deveríamos ter, né? Então, eu acredito que precisamos avançar muito ainda nas políticas públicas, e no Senado Federal é o lugar onde a gente vai conseguir avançar nas nossas políticas, avançar nas leis que precisam avançar para que possa realmente chegar até as pessoas que muitas das vezes não têm conhecimento, né? E esse momento aqui é um momento de grande relevância, porque o Senado está abrindo a porta para ouvir as pessoas com deficiência, né? Ouvir o que elas têm a dizer, o que elas necessitam, né? Então a gente fica muito feliz que através do senador Flávio a gente está tendo essa oportunidade de estar aqui com vocês, né? Do mais, eu quero agradecer a todas as pessoas envolvidas, agradecer o senador novamente por estar preocupado com a pessoa com deficiência, por estar junto no movimento apaiano, né? Sempre apoiando, sempre lutando, sempre estar ali brigando pelas leis, pelos projetos que tem tramitado no Senado Federal. Isso é muito importante.
A gente sabe que as pessoas que muitas das vezes estão excluídas da sociedade não têm acesso a tanta informação. E é através dos nossos parlamentares, é através do Congresso Nacional, que essas leis vão conseguir chegar até esses municípios tão distantes da nossa realidade, né? Então, mais uma vez aqui agradecer a todos, né? E pedir a toda a sociedade que, quando vocês for olhar para uma pessoa com deficiência, não olhe com pena, né? Olhe com respeito, né? Não com rótulo, mas com oportunidade. Não com silêncio, mas com escuta, né? A gente precisa ouvir mais as pessoas com deficiência. A gente não quer que outras pessoas tomem as decisões sobre nós. Nós mesmos queremos tomar as nossas decisões, né? Nós mesmos precisamos ser ouvidos. Então eu deixo essa fala para vocês e que cada dia mais a gente possa ter pessoas engajadas na luta da pessoa com deficiência e que vocês possam sempre abraçar a Rede APAE. Muito obrigado, que Deus os abençoe e tamo junto. Agradecemos ao Gustavo, que participou numa gravação por vídeo, né, remotamente. Agora eu passo a palavra às famílias também, né, para colocarem o seu ponto de vista. Em primeiro lugar, a senhora Maria do Perpétuo, né, Socorro Rosa, seja muito bem-vinda, que é a mãe do aluno Gabriel, né, Teixeira Rosa de Lima, e que faz parte da equipe de atletismo, né, da PAIDF, 2 medalhas de ouro na Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais. Com a palavra, então, né? Muito obrigada. Então, boa tarde a todos. Meus cumprimentos a todos aqui presentes, às autoridades da mesa, na figura do senador Flávio Arnes. E, como ele falou, me chamo Socorro. Eu sou diretora voluntária da PAI, mas hoje eu estou aqui como mãe e vou falar como mãe. Meu filho Gabriel está ali presente e não foram só 2 medalhas, foram mais. Inclusive, a equipe de rezamento 4% da PAI quebrou o recorde brasileiro o ano passado, né? Foi muito bom, né, Gabriel? Enfim, como eu disse, hoje eu vou falar aqui não como diretora, mas como mãe. Nesse momento tão importante, nessa Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, gostaria de destacar uma grande preocupação que está tirando o sono de centenas, talvez milhares de mães em todo o Brasil. É sobre o tema da inclusão escolar. Em primeiro lugar, gostaria de destacar que fiquei muito feliz com a fala do senador Flávio Arnes, que eu vi que ele tem o mesmo pensamento meu. E declaro para vocês que não foi combinado, porque o meu tema vai ser esse, a questão das escolas especializadas. Então, esse tema, né, da inclusão escolar tão debatido e tão defendido por diferentes vertentes com visões que aparentemente contraditórias, mas não são. Todas têm o mesmo objetivo, propiciar melhores e eficazes oportunidades de aprendizado e de desenvolvimento às pessoas com deficiência, observadas suas necessidades e características individuais específicas, tendo como norte a sua felicidade. Não entrarei aqui em detalhes acadêmicos ou ideológicos acerca da inclusão. A minha fala como mãe será em defesa da manutenção e mesmo criação de escolas especializadas em todos os estados e municípios do país, e não me refiro só às APAES. Uma inclusão efetivamente total e universal não pode prescindir das escolas especializadas. Não apenas de forma complementar, em horários contrários ao escolar, mas como substitutas mesmo. São essenciais para a sustentação de um modelo de inclusão que almeje atingir realmente a todos. Sei que muitos discordarão de mim aqui, mas acho que a minha fala representa o pensamento de um grande contingente de mães e pessoas com deficiências que querem ser ouvidas, que estão desesperadas com essa possibilidade, com essa verdadeira regressão proposta pelos defensores da inclusão apenas em escolas regulares. Inclusão esta que é referenciada há mais de 30 anos e ainda está engatinhando. É um fato. Na verdade, senhor senador Flávio e representantes aqui presentes, peço atenção para casos que se repetem por todo o Brasil. Pessoas com deficiência não se adaptam à escola regular, são negligenciadas, são esquecidas, sofrem bullying e ficam andando como zumbis pela escola, o que acontecia com meu filho, infelizmente.
São completamente infelizes e, não obstante o empenho de professores isolados e de pais atuantes. Destaco aqui que temos professores abnegados, os quais, mesmo sem o preparo acadêmico universitário adequado, tentam fazer acontecer, mas são minoria. E não questiono os demais, realmente não há preparo para a inclusão geral e irrestrita como proposta. A solução encontrada por estas pessoas, crianças e jovens, é a escola especializada, quando existente em seu município. Não é à toa que são chamadas especializadas. Elas estão ali quase sempre acolhendo verdadeiramente e percebendo cada indivíduo em sua individualidade. Em grande parte dos casos, as próprias pessoas com deficiência fazem essa opção, por se sentirem mais felizes, se sentirem ativas, se sentirem participantes. Elas devem ser ouvidas. Essa possibilidade de escolha de opção, também pela família, não pode acabar. Seria um grande retrocesso, como eu falei acima. O argumento de que a inclusão escolar acontecerá em caso de maior volume de recursos investidos, com supressão de recursos para as especializadas, é um sonho distante. Torço para que ocorra, em que pese ter plena consciência de que não será 100%, quiçá 80% ou 70% de alcance. Enquanto isso, enquanto o sonho não se realiza, em 10, 20 anos, sabemos que será um processo muito demorado, mesmo com mais recursos. Enquanto isso, para onde irão as crianças e adolescentes que não se adaptarem à escola regular? Ficarão em casa, isoladas? O que será dos pais desses jovens, dessas crianças? Lembro que tramita no DF uma DI, como o senador Arno se referiu, a 7796, contra a PAI de Curitiba, objetivando a exclusão do atendimento escolar por aquela instituição. É um grande risco para nós esse processo no Supremo. Por outro lado, também tramita aqui nesta casa, a proposta de emenda constitucional 52/2003, de 2023, com texto alternativo proposto pela senadora Mara Gabrilli e emenda apresentada pelo senador Sérgio Moro. Isso também, a emenda do senador é a nosso favor, já com previsão de ir à votação de plenário desde maio. É fundamental que os parlamentares sejam sensibilizados acerca deste grave problema. Cada pessoa com deficiência importa. Assim, solicito à mesa que, se possível, essa minha fala seja encaminhada aos respectivos senadores citados. Agradeço a todos a atenção. Agradecemos a exposição muito importante, muito clara, e será enviada aos senadores e senadoras, a senhora Maria do Perpétuo, Socorro Rosa, mas quero dar as boas-vindas ao Gabriel, que está aqui na primeira fileira também, Seja bem-vindo, Gabriel, e parabéns aí pelas medalhas, Concede em seguida a palavra ao senhor Cláudio Luiz Gonçalves Garcia, que é pai da aluna Laura Pádua Garcia. Laura está presente aqui? Não está presente. Que frequenta o programa de educação e aprendizagem ao longo da vida. Isso também é constitucional. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas, excelentíssimo senador Flávio Arnes, a qual eu cumprimento toda essa mesa e todo esse plenário que estão aqui presencialmente e também que estão nos assistindo virtualmente, Meu nome é Cláudio Garcia, eu sou pai de Laura e Eduardo, e aqui eu estou representando a minha filha Laura, Eu sou negro, tenho 1,85 m, estou vestido de um terno preto com gravata preta e camisa azul clara, Tenho um cabelo curto e grisalho e uso óculos, porque eu sou também um alto míope, Então, peço permissão aqui para ler também, serei breve, Como pai de pessoa com deficiência, apresento essa manifestação por ocasião da Semana Nacional de Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Assim como me associo a todos aqueles que se dedicam à causa da inclusão.
É com profundo respeito e reconhecimento que saudamos os avanços alcançados na promoção dos direitos e na garantia de uma vida digna para as pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Celebramos as conquistas em diversas áreas, como na educação, saúde, trabalho, participação social, que demonstram compromisso do Estado e da sociedade em construir um país mais inclusivo. Entretanto, e sendo bem sincero, reconhecemos que ainda há um longo caminho a ser percorrido e que precisamos de mais avanços para garantir a plena inclusão e o exercício dos direitos de todas as pessoas. Reconhecemos a importância do papel do Senado Federal na formulação e aprovação de políticas públicas que asseguram a igualdade e a oportunidade e o pleno exercício da cidadania. Por isso, pedimos que essa Casa continue fortalecendo as ações em prol da inclusão, garantindo recursos e mecanismos que promovam acesso à educação de qualidade, à assistência, à saúde, ao emprego e à participação política. Manifestamos nossa gratidão aos familiares, profissionais e entidades e todos os agentes que, com dedicação e empenho, trabalham para transformar a realidade das pessoas com deficiência intelectual e múltipla, superando barreiras e promovendo a inclusão. Destacamos o trabalho de todas as APAEs, em especial reconhecimento da APAE de Brasília, que, com sua atuação incessante, tem sido fundamental na promoção da educação, da saúde, da defesa dos direitos das pessoas com deficiência intelectual e múltipla na capital federal. Que essa Semana Nacional sirva como um momento de reflexão e renovação do compromisso com a construção de uma sociedade verdadeiramente inclusiva, onde todas as pessoas, independente de suas diferenças, têm os seus direitos reconhecidos e respeitados. Muito obrigado. Quero destacar a presença do senador Exalci Lucas aqui do Distrito Federal. Na sequência, já vou passar a palavra ao senador, que é um grande batalhador e defensor da área. Antes disso, eu solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição de um vídeo institucional da APAE, enviado especialmente para essa sessão especial. Muitos olham primeiro a deficiência para depois olhar a pessoa, o valor da pessoa. Ainda precisa muito ser mudado, né? Nós já tivemos um grande avanço, mas não deveria definir, né? É ruim a pessoa ter preconceito da gente, né? Com a gente que tem a deficiência. Tem alguns que jogam assim na nossa cara, você é feia, porque fico magoada. Cada um tem a sua dificuldade, até as pessoas ditas normais têm dificuldade em alguma coisa e não define elas. Por que as pessoas com deficiência têm que ser taxadas assim, né? A pessoa devia olhar uma pessoa com deficiência porque ela tem muito potencial, né? Elas fazem qualquer coisa, porque é uma pessoa assim que é muito inteligente. Às vezes as pessoas precisam de uma mão de obra ali, mas não quer dar oportunidade. E a oportunidade, se a pessoa precisa mesmo e ele quer, ele vai mostrar para a pessoa que ele é capaz de lavar aquela vasilha, ele é capaz de cuidar daquela casa. Eu não preciso mostrar para a sociedade o que eu sou capaz de fazer. Eu tenho que acreditar em mim primeiro, para depois a sociedade acreditar em mim.
quando você tem a oportunidade de estar, você mostra as suas habilidades, você mostra a sua capacidade, você mostra as suas potencialidades que vão muito mais além do que as suas limitações. Tem 8 anos já que ela está no fórum. 8 anos que ela foi incluída, né? Ela se sentiu uma menina valorizada, abraçada. Ela cresceu muito no desenvolvimento de falar, não é mais tão tímida. Ela conversa com as pessoas sem medo. Ela se sentiu assim, cheguei, não sou diferente, estou aqui. Quando você tem oportunidade, igual lá na UF, tem a inclusão que proporciona eu fazer minha faculdade, conseguir, sabe? Esse apoio que dá, essa adaptação é muito essencial na nossa formação, que através dessa acessibilidade a gente consegue desenvolver e realmente adaptar. A oportunidade de aprender, de ter mais conhecimento, ser levado ao mercado de trabalho, sonhar, oportunidade de sonhar, oportunidade de tentar mudar e de crescer e de lutar por isso, é transformador. Nós merecemos respeito, a direção, a prioridades. Quando se é dada oportunidade, a própria autoestima da pessoa, ela muda, né? É uma chave que muda. Enquanto se não dá voz e oportunidade, ela não tem chance de mostrar até onde ela é capaz. Não é dado o direito para ela quando não é dada a oportunidade. A inclusão não é um favor, é um direito. A pessoa com deficiência tem um direito, também tem voz, igual todo mundo lá. Tem que chegar, se impor seus direitos lá na UFSER. Eu vou atrás do direito. Para elas serem ouvidas, respeitadas, nós precisamos nos colocar no lugar delas. Será que eu queria que me tratassem assim? Triste, né, quando a pessoa não escuta a gente. E eu pelejo para conversar com as pessoas. E tem pessoa que assim tem pessoa que é ignorante para conversar com a gente. Tem outros que já conversam assim normal. Me sinto bem dentro da sociedade, mas não foi fácil para mim conseguir. Algumas pessoas ainda tentam me esbarrar. Minha mãe sempre fala: você não humilha ninguém para ninguém te humilhar. Se as pessoas virem te humilhar, você não abaixa a cabeça, defende o que você acredita e respeita sempre ela para ela não te humilhar. E se ela te humilhar, você põe um basta. Quando as pessoas não me ouvem, eu me sinto excluída. Isso é muito triste. As pessoas com deficiência precisam ser ouvidas e respeitadas. Escutar alguém que se sentir respeitado, para mim já assim, é uma felicidade enorme. Da pessoa com deficiência, ela traz mais humanidade, ela traz mais igualdade. Então não define. Eu vejo uma garra, eu vejo um esforço da pessoa com deficiência que retira todas as barreiras que a impede de estar onde elas deveriam estar. A gente não pode esconder que nós temos ainda muitos preconceitos. Você tem que ter coragem de dar seus medos e tentar sim. Nunca desistir. Para a minha palavra, desistir não existe. Eu tento batalhar pelos meus sonhos. É preciso falar, é preciso ser ouvido, é preciso reivindicar por esses direitos. E hoje nós temos movimentos como a PAI. A PAI está ali também para te ouvir e para te representar. A PAI seria respeito. Para mim, a PAI é mais que isso, é amor. Aqui é pão, aqui todo mundo é legal, todo mundo que gosta de mim. Eu gosto também deles também. A escola, a PAI foi minha vida.
Aqui na PAI ele é amado, ele é respeitado e ele é cuidado, acima de tudo. A PAI é como se fosse uma família que acolhe, apoia e te dá total suporte. Assim, é um lugar de boa convivência, de estar aqui participando das atividades. Tudo que ele sabe até hoje, a gente deve graças à PAI, né? Foi muito bom. A PAI para mim é um reino encantado, porque felicidade, carinho, é que nem aquela música de Daniel, meu reino encantado. Ali acontece o amor da família, o respeito. Quero, antes de passar a palavra ao amigo, senador do DF, Isalci Lucas, dizer que nós temos uma representação do Programa de Educação Pro Trabalho e do Programa Bem Viver, a PAI-DF. Eu vou citar os nomes, só levante a mão para que a TV Senado possa apontar para vocês também. Maria Luz, a pedagoga, lá atrás, muito bem. Pedro Cardoso, educador social. Os alunos Matheus Valeriano, ótimo. Estela Lineker, maravilhoso. Pedro Henrique Macedo, isso aí, Pedro. Wesley Nunes, muito bom. Natasha Palhamo, está aí, Natasha. Cleiton de Souza, muito bem. Cleiton. Marcos Roberto, aí. Marcos. Maria Cristina, Eva Vilma, ótimo. Felipe Campos, excelente. Bernard Granato, Bernard, está aí, Bernard, isso aí, Bernard. E Sabrina Nascimento, muito bom, Sabrina, muito bem. Então eu passo a palavra ao senador Isalci Lucas. Boa tarde. Muito fraco. Boa tarde. Muito bem. Primeiro eu quero cumprimentar aqui meu amigo e para nós uma referência aqui no Congresso Nacional quando se trata de pessoas com deficiência. Uma coisa que eu mais aprendi aqui, senador Arnes, e foi exatamente com as pessoas com deficiência, que foi nada de nós sem nós, né? Isso ajudou muito. Eu ainda era deputado quando a gente definia isso, né? E aqui a gente luta todos os dias para que aconteça isso, porque muita gente decide as coisas sem conhecer, né? Ou conhecer muito pouco a realidade. Na política hoje é muito difícil você encontrar pessoas que se colocam no lugar do outro. Porque se cada um, né, se posicionasse dessa forma, seria diferente, né, com certeza. Então eu quero aqui cumprimentar a Isabela, essa menina linda, maravilhosa, alegre, hein? Com um crachá maravilhoso, hein? Isabela Carolina, que é a nosso Luciano também, esse jovem animado também, feliz, né? Eles são muito alegres, né? Realmente a gente tem eles têm um carinho muito especial por todos nós também. A Maria do Perpétuo Socorro, né? Que é a mãe também do Gabriel. O Cláudio Luiz, pai da aluna Laura Pádua, do Programa de Educação e Aprendizagem de Longa Vida. Cumprimentar também de uma forma especial a Erenice Natália, que é a vice-presidente da PAI aqui do Distrito Federal. Também o Edilson que já é um lutador de anos e anos, que sempre acompanhou realmente as causas das pessoas com deficiência. Ele é advogado e também pai. A Esther, também que é professora e presidente da Federação Nacional das Associações Pestalozzi. Instituições que a gente precisa sempre, né, citar, elogiar, apoiar,
Porque, ai desse país, se não fosse as organizações sociais, se não fosse o terceiro setor, se não fosse, nesse caso específico, as APAES, as Pestalozzi, o CEAL, várias instituições que realmente ajudam muito. E quero cumprimentar de uma forma muito especial os professores. Eu que visito sempre nessas escolas, aqui nós temos 14 escolas, né, Arnes? Vossa Excelência esteve comigo lá no Guará, conhecendo a escola do Guará. Como esses professores têm um carinho especial pelo que fazem, né? A gente fica admirado realmente a dedicação de cada um deles. E a gente, na medida do possível, a gente vai tentar ajudar. Evidente que o ideal é que tivesse mesmo políticas públicas de Estado e que essas políticas fossem voltadas para as pessoas, para o cidadão. E esse cidadão, né, eu estou tentando, Ades, fazer uma mudança nesse conceito de gestão tradicional, que a gente sabe que nunca deu certo, porque há anos e anos que a gente vem fazendo a mesma coisa e os resultados são sempre os mesmos, né? Mas o governo existe para cuidar das pessoas. E essas pessoas, esse cidadão, ele começa no pré-natal. Então você tem que ter uma política pública pré-natal, para você já garantir, né, que todas as mulheres grávidas tenham realmente a sua alimentação, que tenha um acompanhamento médico, que possa fazer todos os exames, o exame do pezinho, não é? Que já deveria acontecer em todo o país, para você já realmente fazer com que as crianças, né, possam nascer com mais saudáveis. Depois você tem a primeira infância, né, que tem que ter um tratamento diferenciado, né, onde tem o desenvolvimento da coordenação motora, né, o desenvolvimento cognitivo, alfabetização. Isso é fundamental. Depois vem a adolescência, que é uma fase diferente, né? Todo mundo aqui já passou por ela. E a gente tem que ter uma atenção, uma política pública para o adolescente. Depois vem o jovem, a juventude. Depois tem o adulto e depois tem o idoso. E cada cidadão desse tem que ter um tratamento diferenciado, porque cada um é uma pessoa, cada um tem as características diferenciadas, que tem que ter oportunidade. Hoje nós estamos ajudando num projeto já há uns 3 ou 4 anos lá, Olga. Agora tem mudança de faixa agora, viu? Nós temos mudança de faixa agora na APAE, mas está na Pestalozzi também, que é o curso de judô. E eles estão fazendo mudança de faixa agora. Mas fizemos vários projetos do Instituto Federal, rompendo barreiras, pessoas tetraplégicas assim, mas que têm um potencial violento, fazendo inclusive universidades. Quantos alunos estão se formando nas universidades? Porque todos têm realmente, né, competência, têm condições de cada um com as suas características, né? Então, eu fiz questão, hoje eu digo atendimento, 500 pessoas me esperando, mas não podia deixar de vir aqui primeiro para parabenizá-lo. Vossa Excelência realmente tem feito a diferença nessa casa em favor das pessoas com deficiência. Então, quero parabenizá-lo, agradecer e também parabenizar cada um de vocês, né, que fazem realmente essa diferença para o nosso país, tá bom? Um beijo do coração de todos. Eu agradeço aos senadores Alci Lucas, só dizendo que todos nós juntos fazemos a diferença, não é verdade? Todos juntos. Mas o Isalci é ótimo. Passa em seguida a palavra a senhora Erenice, né? Natália Soares de Carvalho, que é vice-presidente. Não quero ocupar a tribuna aqui, talvez seja melhor. A senhora Erenice, vice-presidente da Associação de Pais e Amigos, a PAIDF, e conselheira também do Conselho de Educação do Distrito Federal. Com a palavra, então, professora Erenice, né? Também dizer com muita honra, né? Boa tarde a todos. Um forte abraço ao senador Flávio Arnes, uma pessoa com quem eu convivo há muitos anos, desde a juventude, né, voltado para as questões de deficiência. Nós temos aí umas décadas importantes de vidas nesse sentido. Queria parabenizá-lo pelo evento, criar esse espaço nessa casa para tratarmos da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Vou falar muito rápido, muito brevemente, acerca de uma matéria que eu li no Correio Brasiliense, de um senador dessa casa, que é o senador Cristóvão Buarque,
que eu pude conhecer na Universidade de Brasília, estudando, e que é um professor extraordinário. Essa matéria do professor Cristóvão me ajudou a pensar, orientou meu pensamento em algumas coisas, e eu queria muito compartilhar com vocês. Ele criou uma expressão que ele chamou de tapete linguístico. Foi de uma matéria do Correio Brasiliense do dia 6 agora de outubro, como é de agosto, 6 de agosto. E o que ele queria dizer com esse termo? Eu li a matéria porque o termo me chamou muita atenção, porque nós usamos muito uma expressão que é colocar debaixo do tapete, quando nós queremos ocultar, né, situações, iniciativas, projetos e várias contribuições que nós possamos dar na sociedade. E então, o que ele queria dizer com isso? Ele dizia que nós encontramos palavras e expressões, muitas vezes para simplificar ou para dourar a situação, né? Escondendo aspectos complexos que estão ali implicados, como, por exemplo, o politicamente correto. E aí ele dá vários exemplos do politicamente correto como expressões que ocultam demandas importantes, aspectos significativos que precisariam ser ressaltados e que se tornam ocultos para a sociedade, e aí deixa de haver uma série de consequências positivas, políticas, inclusive, que possam garantir direitos. Então, me veio à mente 2 expressões que eu queria compartilhar com vocês aqui, que me pareceu que tinha a ver com esse tapete linguístico. Uma delas é a expressão inclusão escolar. E a outra é uma expressão oposta, que seria a segregação escolar. A primeira, inclusão escolar, que é muito celebrada, mas que oculta coisas muito importantes. Primeiro, a necessidade de compreensão desse conceito e ampliação desse conceito no Brasil. Porque na política brasileira, a inclusão escolar é um aluno estar matriculado numa escola comum, numa classe comum. E que isso é alguma coisa extraordinariamente boa, e que deve ser buscada a todo custo, porque beneficia a todos os estudantes. E nós sabemos que isso não é verdade. Então, eu trouxe esse aspecto mais para que a gente saia daqui pensando um pouco sobre isso e com um pensamento mais organizado, com a contribuição do professor Cristóvão, que eu admiro muito e gosto de ler muitas matérias dele. E a outra expressão, que é tomada até como pejorativa, que é a expressão segregação escolar. E o tanto que ela oculta, e o tanto que ela contribui para desqualificar, né, determinadas iniciativas e realidades que nós vivemos no país. As escolas especializadas, por exemplo, as instituições especializadas, por exemplo, que, por fazerem um trabalho voltado para um público específico e se dedicar exclusivamente a esse público, é tida como assim, prejudicial para as pessoas, né? E, a propósito disso, as escolas especializadas são, assim, tratadas de uma maneira desvalorizada, desqualificada, até como se fossem prejudiciais, quando, na realidade, nós ouvimos dos pais aqui, nós ouvimos de professores, nós ouvimos de técnicos, né, o tanto que ela é importante e necessária para um público específico e também contemplado neste evento, que são os estudantes com deficiência intelectual e múltipla, dentre os quais eu destacaria também os estudantes autistas com deficiência intelectual, de quem eu fui professora durante muito tempo na Sociedade Pestalozzi de Brasília. Eu hoje perguntava por um deles, que foi meu aluno na minha juventude, corri muito atrás dele na Avenida das Nações, ele corria sempre para o lado do Palácio da Alvorada e eu atrás. E nós éramos socorridos pelo Corpo de Bombeiros. Eles pegavam uma patrulhinha e nos alcançavam num determinado momento, eu morta de cansada, apesar dos 23 anos de idade, era nova na época, mas o meu aluno era mais resistente do que eu e sem a ajuda do Corpo de Bombeiro eu ficava desesperada, né? Então, é só que nós pensemos um pouco nessas siglas. Educação inclusiva, então, ótimo. Ou segregação como uma coisa ruim, porque é um apelido, não é, inadequado que se dá para trabalhos dignos, necessários
e que precisam ser pensados numa outra dimensão, né, e numa outra valorização. Muito obrigada. Agradecemos a professora Erenice, é uma grande liderança nessa área, e sempre lembrando que os dois fazem parte de um sistema inclusivo, para não deixar ninguém de fora. Todo mundo tem que ter educação, escolaridade, né? Muito bem, passo em seguida a palavra ao senhor Eduardo Vieira Mesquita, remotamente. Ele é coordenador da Frente de Trabalho da Educação Especial do Comitê de Educação Básica, do FONSED, Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação, e procurador jurídico da Federação Nacional das APAES Goiás e da APAE Goiás, e presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho de Educação Estadual de Goiás. A Erenice também é de Conselho Estadual e o professor Eduardo também representando o FONSED. Olá, pessoal. Eduardo Vieira. Quero agradecer aqui a oportunidade de estar fazendo parte dessa sessão pública do Senado Federal, um momento muito importante em que se comemora a Semana Nacional das Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla, comemoração esta prevista em lei federal. Cumprimento os presentes na pessoa do nosso senador Flávio Arnes e aproveito o ensejo para fazer minha audiodescrição. Eu sou de estatura alta, tenho cabelos pretos, alguns já grisalhos, uso barba, tenho a pele morena, uso uma camisa azul e estou com um paletó cinza. Bem, participar dessa sessão é, de fato, algo muito relevante, principalmente no atual momento em que estamos vivenciando várias questões sociais no campo do direito, enfim, acontecendo em relação ao trabalho das instituições especializadas no nosso país. Devo aqui parabenizar o senador Flávio Arnes por essa iniciativa, que de fato vem trazer mais conscientização, vem favorecer, né, a compreensão da comunidade em geral, da sociedade em geral em relação aos direitos das pessoas com deficiência, conhecendo melhor a realidade deste segmento da nossa sociedade. E dizendo de algumas questões que estão acontecendo, e cito aqui a ADI 7796, atualmente em curso no Supremo Tribunal Federal, e que questiona duas leis do Estado do Paraná, que em verdade questiona-se a existência das escolas especializadas, de todo o trabalho que a Rede APAE Brasil vem fazendo no nosso país há mais de 70 anos. Hoje nós temos a legislação que ampara, pela Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão, a própria Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, resoluções do nosso Conselho Nacional de Educação, que amparam e informam um sistema educacional inclusivo. E sistema é mais amplo do que a mera escola, né, que trabalha com a inclusão. Que, na verdade, hoje, pela legislação, todas, né, precisam ser inclusivas. Nós, do Movimento Apaiano, defendemos intransigentemente a inclusão escolar e acreditamos na construção de um sistema educacional inclusivo. Inclusive, no Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação, FONSED, nós estamos coordenando a frente de trabalho da educação especial e temos visto o cenário, né, em todo o país de como tem se estruturado as normativas nos estados em relação à educação especial e também, né, temos debatido serviços educacionais existentes nos estados e quais têm sido as maiores demandas. Diante dessa realidade constatada, não temos dúvida em afirmar que a ADI 7796, que está em curso no Supremo Tribunal Federal em trâmite, é um equívoco imenso, né, em relação às possibilidades de construção desse sistema educacional inclusivo. Nós precisamos de vários serviços educacionais para atender o público, né, da educação especial. Poderíamos citar também no campo da saúde, os CERS, que são os centros, né, especializados de reabilitação. Hoje, grande parte, né, estão nas APAES do Brasil, na política da assistência também, quase mais de 70%, né, dos centros-dias, os serviços da assistência para pessoas com deficiência também estão nas APAES, demonstrando a pujança do movimento apaiano, que reúne mais de 2.260 APAES no país e que contribui, né, para que essa Semana Nacional da Pessoa com Deficiência seja cada vez mais forte e que cada vez mais leve conhecimentos e instruções para a nossa sociedade. É o momento, né, de dar voz às pessoas com deficiência,
no lema que a própria convenção nos traz, ou seja, nada sobre nós sem nós. E deixar aqui registrado, né, o nosso agradecimento, tanto aqui do Conselho Estadual de Educação de Goiás, que fazemos parte na condição de conselheiro, como também do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação, o FONSED, pela oportunidade de fala e de congratulação nessa semana tão importante, né? Que essa semana possa reverberar nos meses que virão, enfim, trazendo mais efetividade aos direitos das pessoas com deficiência, gerando também mais conscientização para a nossa sociedade e, consequentemente, mais qualidade de vida para as pessoas com deficiência na nossa sociedade. Muito obrigado. Agradecemos ao caro doutor Eduardo Vieira Mesquita pela participação. E em seguida passa a palavra ao senhor Edilson Barbosa, que é advogado, pai de 2 jovens autistas, diretor-presidente do MOAB, Movimento Orgulho Autista Brasil, até com a fala, porque a gente diz, olha, as especificidades têm que ser atendidas em qualquer área de deficiência, para mostrar que isso também é uma realidade, como o doutor Edilson, que sempre participa dos eventos, aqui convidado pelo Senado, pode demonstrar claramente. Com a palavra, doutor Edilson. Olá a todos, olá a todas. Estou desse lado aqui do auditório, do plenário. Eu sou um homem pardo, estou de óculos, cabelo bem baixinho, ainda pretos. Estou com um terno azul, um símbolo aqui do autismo, que é um laço quebra-cabeça e o símbolo da minha instituição que eu tanto gosto, OAB. Estou com a camisa azul claro e uma gravata azul escuro. Gostaria de agradecer o convite do senador Flávio Arnes, essa pessoa que para nós é um símbolo da inclusão e um símbolo das pessoas que querem ter voz. Nós estamos aqui cumprindo uma lei aprovada nessa casa. É a Lei 13.585 de 2017, de autoria do tão representante, quando estava entre nós, o deputado Eduardo Barbosa, de Minas Gerais. E conforme o senador colocou antes, a gente discutia isso também, desde 1964. Chamávamos de Semana Nacional do Excepcional. Inclusive, aqui na cidade, tem uma entidade que cuida de pessoas excepcionais, que falavam, e hoje a gente chama pessoa com deficiência. Mas foi atualizado. Então, de hoje, 21 a 28, o Brasil inteiro deve discutir esse tema. Inclusive, hoje estivemos na TV Pai Eterno, de Trindade, falando sobre isso. Para vocês verem, rádios, escolas, as instituições discutindo essa questão da inclusão. Bem, se incluir a nossa voz, eu vou aqui falar em nome do autismo. Eu sou pai de 2 pessoas autistas, o Vinícius com 21, hoje estudante de Direito. Ele não quis que eu falasse, mas eu vou falar, né? Ele passou na OAB na primeira fase. A Ana Clara, de 17 anos, estudante de Psicologia, é um símbolo da inclusão. Quando a gente dá a chance, eles nos surpreendem. É como nós vimos ali, o filme, o vídeo da PAI, de pessoas que têm as suas dificuldades, mas quando as pessoas acreditam, a inclusão existe. E a gente tem lá na nossa casa. Mas ninguém sabe quanto caminhei para chegar até aqui. Nós estamos, senador, com 4 ideias do que as pessoas estão sofrendo nesse país, no autismo. Nós sabemos que o autista tem aí 3 níveis de suporte. Então, autista nível 1 de suporte, autista nível 2 de suporte e autista nível 3 de suporte. O autista nível 1 de suporte está sofrendo no Brasil. E quando eu falei que vinha para cá, eles pediram para falar isso. Eles estão sendo anulados. Muitas decisões diz que o autista nível 1 não é PCD. E eu tenho 2 lá em casa. Só a gente sabe o que é ser autista nível 1 de suporte. E mais, o autista nível 1 de suporte tem uma deficiência oculta.
Ninguém olha e vê que tem aquela deficiência, mas ela existe e precisa de ser respeitada. Até porque essa casa aprovou em 2012, eu estava aqui, eu trabalhava com o senador Cristóvão, 16 anos eu fiquei com ele, e a gente discutiu esse tema do autismo, para ser considerado pessoa com deficiência, e foi aprovado. Eu, como advogado, já juizei várias ações, e vários juízes e desembargadores falaram: quem elabora a lei é o parlamento, e não o médico perito. O médico perito de algumas instituições, em 15 minutos, desfaz o que o médico da área, psiquiatra ou neurologista, disse que aquela pessoa é autista. Então, nós temos pessoas adultas sofrendo, passaram no concurso, não estão sendo reconhecidos a sua condição de pessoa com deficiência e acabam os direitos indo embora, até a adaptação no local de trabalho. A segunda questão é sobre terapias e diagnóstico precoce. Essa casa, junto com a Câmara, somos bicamerais, aprovou a Lei 12764/2012. Leiam essa lei, pessoal, 8 artigos apenas. Nós precisamos implementar, já temos leis demais. Mas Brasil afora, o MOAB, ele está nas 5 regiões do Brasil. A dificuldade é a mesma. E o MOAB foi convidado pelo Ministério dos Direitos Humanos e estivemos agora em Nova York, na ONU. Falo para vocês, é a mesma coisa também. O que eu tenho visto no Brasil, eu vi também as reclamações, as faltas de inclusão nos outros países. Nós até estamos com contato com alguns países para fazer debates bilaterais sobre essa questão. Então, é mundial. Então, os diagnósticos precoces não estão sendo colocados em práticas nesse país. As terapias também. E a maior dificuldade não é só no SUS, não. É nos planos de saúde também. Nós, junto com o Instituto Paz, ajuizamos uma ação contra um plano de saúde grande que tiraram todos os autistas numa canetada. E o juiz, e essa liminar está valendo, para todos voltem. Então, a dificuldade das terapias são no SUS e são também nos planos de saúde. Nós precisamos, e aí a nossa proposta, senador e o governo federal, nós precisamos de uma política federal para essa questão. Nós temos ido em alguns municípios e a dificuldade é muito grande. Alguns prefeitos até topam, mas é muito caro. Toda política pública precisa de dinheiro. Então, essa política pública, para a gente tirar pessoas do sofrimento, ela tem que ser federal, como é o SAMU, como são as UBSs. A gente precisa de incluir essas pessoas que estão sofrendo, e quem mais sofre são as mães atípicas, que na maioria das nossas pesquisas, né, Fernando? A maioria são mães solos. O terceiro é sobre escola. Gente, uma vez eu estive nessa casa, Senado, e falei uma frase e ela está rolando por aí. Autista e escola é uma combinação bombástica. Autista e médico são irmãos siameses. Para tudo que um autista precisa, e uma pessoa com deficiência, precisa de um carimbo de um médico. Então, muita gente não está tendo acesso aos seus direitos. Então, a gente precisa de discutir a inclusão. Só incluir, tem gente que acha que incluir a pessoa com deficiência e o autista é colocar na sala de aula, não negar a matrícula, mas não é. É o que ele vai fazer, o que ela vai fazer ali dentro. Não existe o autismo sem ter uma pessoa para o ajudar, pessoal. Nós precisamos de ter o professor de apoio ou monitor. Aqui no DF chama monitor. Em alguns estados, professores de apoio. E está sendo negado. E aí vocês veem aí essas matérias de pessoas não tendo a paciência devida, a qualificação, e acaba tendo essas imagens de agressões. E, por último, é a questão do Observatório do Autismo e PCD, senador Flávio, a gente até tinha conversado. Nós precisamos, essa casa precisa instalar essa comissão, esse observatório, para analisar e saber o motivo que as leis não estão sendo implementadas. Será que é falta de prisão do gestor que não cumpre lei? Ou é falta de uma multa? Porque pessoas sofrendo nós temos. Então, a gente sugere, senador, o Observatório do Autismo. E aí a pergunta, será que nada está acontecendo? Está. E eu quero encerrar mostrando para vocês
3 coisas que estão acontecendo e que é cumprindo lei, que é isso aqui, olha. PRF, amiga dos autistas. Aqui, a Polícia Rodoviária Federal, ela forma seus policiais para que, numa abordagem nas rodovias brasileiras, atenda de forma diferenciada quando tem um autista ou no volante ou na cadeirinha lá atrás com a sua mãe, porque a percepção e a reação daquela pessoa será diferente. E o segundo é isso aqui, olha. Essa casa aprovou o acordão de girassol. Quando alguém vê uma pessoa com isso no pescoço, já temos vários relatos das pessoas respeitando. Então, está dando certo. E aqui é o cordão do autismo. E, por último, são os centros de referência. Alguns municípios e estados estão, e vocês estão acompanhando aí, várias políticas públicas para esse setor. Então, tem coisa boa? Tem. Agora, a gente precisa melhorar muito. As pessoas precisam ter respeito. Eu até anotei aqui, para encerrar. Ouvir e respeitar. Nada sem nós, sem nós. Nada sobre nós, sem nós. Muito obrigado, senador. Agradecemos ao doutor Edilson, que é advogado, pai e presidente, diretor-presidente do MOAB. E agradecer novamente a presença do presidente de honra. Passo em seguida a palavra a Esther Alves Pacheco, que é professora e presidente da Federação Nacional das Sociedades Pestalozzi. Que a gente sabe que há uma dificuldade também do transporte escolar da Isabela e do Luciano também, por causa do horário. Depois eu quero falar um pouquinho, contar um pouquinho da minha história. Boa tarde. Não sei se... Eu quero iniciar fazendo minha audiodescrição. Eu sou uma mulher mediana, cabelos claros, usando óculos nas cores do movimento pestalozziano, preto, vermelho. Estou usando um conjunto na cor preta, uma camiseta alusiva aos 100 anos do movimento. E eu quero iniciar cumprimentando ao amigo e nobre senador Flávio Arnes, a quem, em seu nome, eu cumprimento a todos que estão nos acompanhando, na mesa, assistindo, seja presencialmente ou seja virtualmente, em nome da família pestalozziana no Brasil, os nossos cumprimentos aí aos nossos autodefensores, que representam todos os autodefensores do movimento pestalozziano, do movimento apaiano, de todos os movimentos que têm autodefensoria, e que a gente vem cumprindo o objetivo da lei que instituiu aí a Semana Nacional, que é promover a causa. E nessa semana nós estamos aí com inúmeras organizações pelo país procurando fazer isso, promover a causa, conscientizar a sociedade sobre as necessidades e o potencial dessas pessoas. Para isso, a gente precisa ouvir o que as pessoas com deficiência precisam, o que elas querem, os sonhos. Nós temos sonhos. Então, o exercício de colocar no lugar do outro faz toda a diferença. Porque as pessoas com deficiência têm sonhos, têm os seus projetos de vida. E no movimento pestalozziano, com a autodefensoria implantada em 2016, nós temos feito esse exercício anualmente, através dos fóruns, de fazer essa escuta e colocar em prática o que eles apontam como necessidade. Sejam das mais diversas. Por exemplo, nessa tarde, a maioria dos autodefensores
né, e as associações pestalozes estavam participando de uma conferência livre, né, discutindo, né, o movimento de autodefensoria e o controle social. Então, ocupar espaços, dar voz, mostrar os seus anseios, né, os seus direitos. Todas as pessoas têm direitos e as pessoas com deficiência estão entre elas. Então, a participação deles em todos os espaços, né, inclui o respeito, a escuta, a possibilidade, e isso o movimento pestalozziano tem feito. A Federação Nacional das Associações Pestalozzi completa, senador, no próximo dia 28, o dia que encerra a Semana Nacional, 55 anos de existência, né? E o nobre senador tem participado aí de boas décadas acompanhando o trabalho da Federação Nacional. E em 2026, no ano que vem, e completando 100 anos do primeiro movimento organizado no Brasil na área da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. E a gente junta-se a todas as organizações aqui presentes e aquelas que lutam pelos direitos das pessoas com deficiência, estando presentes em todas as regiões do nosso país, né, e possibilitando, em conjunto, o trabalho articulado para favorecer com que as pessoas com deficiência sejam respeitadas. Então, é importante que a família seja ouvida, que as próprias pessoas com deficiência, que atendimento que eu preciso no município A, no município B, né? Quais os apoios que nós precisamos? A gente tem que ter modelos, né, e que a família, a própria pessoa com deficiência, possa escolher aonde ela quer estar, né, em que espaço, em que serviço, quais os serviços que ela precisa. Então, o movimento pestalozziano agradece ao senador, a essa casa, pela oportunidade e sente-se cada dia em busca de lutar bravamente para que os direitos das pessoas com deficiência sejam respeitados. Muito obrigada a todos. Obrigada, senador. Nós é que agradecemos a Esther Alves Pacheco, que é professora também, presidente da Federação Nacional das Associações Pestalozzi. Como última fala, nós teremos a participação do senhor Jarbas Feldner de Barros, que é presidente da Federação Nacional das APAES. Peço à Secretaria-Geral da Mesa a exibição do vídeo. Não? Olá, pessoal. Boa tarde. Sou o professor Jarbas, presidente da Federação Nacional das APAES. Estou aqui hoje para levar a todos vocês a mensagem do movimento apaiano referente neste momento especial da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Eu gostaria muito de aproveitar o início da minha fala para me dirigir ao senador Flávio Arnes, que é conhecedor da nossa causa, é membro da Federação Nacional das APAES, sendo seu presidente nacional, é pai de pessoa com deficiência e que tem sido um grande parceiro, que tem contribuído decisivamente na nossa caminhada ao longo dos anos. E agradeço também ao presidente Flávio dessa sessão por ter conseguido esse espaço. E eu lamento pessoalmente muito não poder estar presente, mas infelizmente outras situações que vieram além da minha vontade não me deram a oportunidade de estar participando com vocês. Mas por aqui estou levando meu abraço, meu agradecimento ao senador Flávio Arnes, a todos os senadores presentes e ao público que está assistindo e nos vendo pela TV. Agradecendo por nos propiciar esse momento importante da caminhada apaiana, numa semana muito importante para todos nós. Desde 1963,
o Movimento Apaiano tem promovido anualmente, entre os dias 21 e 28 de agosto, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Mas já em 2017, através da Lei 13.585, do então deputado Eduardo Barbosa, foi oficializado a Semana Nacional como parte do calendário nacional de eventos. Isso para nós tem uma importância muito grande, porque todos vocês conhecem o Movimento Apaiano, todos vocês sabem onde estamos e o que fazemos, mas talvez vocês não conheçam a nossa história na sua totalidade. Nós atendemos hoje em 26 estados do país. Nós atendemos diariamente 1.600.000 pessoas nas áreas da educação, da saúde e da assistência social. Cada pai deste país, na sua grande totalidade, tem dentro dessas áreas de atuação oferta de serviços que promovem a qualidade das pessoas com deficiência. Este ano, especialmente, está vivendo também dois momentos muito importantes, porque normalmente a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, ela vem com um slogan, um tema para chamar a atenção da sociedade brasileira a respeito dos nossos direitos, através do direito dos nossos filhos e de suas famílias de poderem ter suas vontades respeitadas pelo poder público e reconhecidas pela sociedade. E este ano, especialmente, o tema ele é muito forte. A deficiência não define. A oportunidade transforma. Inclua a nossa voz. Ele é forte porque ele foi criado pelas próprias pessoas com deficiência, através dos autodefensores nacionais. Ele é forte porque ele pede à sociedade brasileira que nós mudemos o nosso olhar, o nosso enfoque. Ao olhar para a pessoa com deficiência, não defini-lo pela deficiência, mas olhá-lo como cidadão de direitos, de habilidades, de competências, de pessoas que têm direitos a serem conquistados, têm direito ao trabalho, têm direito ao namoro, têm direito à escola, têm direito ao casamento, têm direito de levar sua vida dentro da sociedade, desde que sejam respeitadas e criadas oportunidades. Então, não olhar a deficiência pela deficiência, não rotular a pessoa pela sua deficiência como incapaz, como incompetente. A deficiência intelectual, que é o nosso público principal, juntamente com o autismo, não é doença, é uma condição que eles vivem. E é muito importante, então, que ao olhar, veja além da deficiência, o cidadão, a pessoa, com seus valores, né, com suas eficiências que ali estão contidas. Então, este ano é um ano muito importante, porque nós estamos chamando a atenção da sociedade brasileira para problemas que ainda, por mais que nós trabalhemos, por mais que nós somos conhecidos, mas ainda nós enfrentamos dificuldades, barreiras culturais, barreiras atitudinais, que têm também, de certa maneira, apesar dos avanços, criado problema para todos nós. E eu gostaria muito, senadores aqui presentes e público presente, de lembrá-los que essa semana, e este ano especialmente, nós estamos vivendo uma situação muito difícil com a questão de uma solicitação de inconstitucionalidade levada ao Supremo Tribunal Federal, no estado do Paraná, contra as APAES do Paraná, querendo inviabilizar o trabalho da Escola Especializada das APAES. Em momento algum, o movimento apaiano foi contra a inclusão. Muito pelo contrário, nós somos totalmente favoráveis à inclusão. Nós somos aquelas pessoas, aquele movimento que teve a iniciativa de dar à pessoa com deficiência o direito de ir para a escola comum, também respeitando a família como podendo escolher aquilo que ele quer para os seus filhos. Então a inclusão para nós nunca foi problema. A inclusão, muito para nós, ao contrário, é um avanço. Para nós é importante, é uma forma também de incluir ainda mais a pessoa com deficiência dentro do sistema educacional e com isso também para a própria sociedade. Porém, meus amigos, todos vocês sabem, nós sabemos, eu sou pai de uma pessoa com deficiência e eu sei das limitações da minha filha. Por mais que ela tenha o direito, ela não está pronta, ela não está preparada, ela não tem condição de ir para a rede regular. A educação que ela precisa receber, que ela tem necessidade de receber, não é a mesma educação que é ofertada dentro da sala de aula. É preciso que ela tenha programas especiais, que ela tenha uma metodologia própria para que a educação possa ser apresentada a ela através de condições e de capacitações que possam permitir com que elas possam desenvolver o seu conteúdo educacional. Então, nós estamos agora enfrentando essa ADIM proposto contra o Movimento Apaiano do Paraná e que, se uma vez for acolhida pelo Supremo Tribunal Federal,
poderá trazer transtorno para todas as escolas do país. Então, eu gostaria muito de pedir o apoio do Senado, para que, quando chegar a votação dessa PEC 52, que apoiem o texto que nós construímos e que nós estamos defendendo, junto com outras instituições, para que as escolas especializadas das APAES, das Pestalozzi, dos cegos e dos surdos e tantas outras, possam ser respeitadas e ter o direito de existirem também ao lado também da escola comum. É um direito das pessoas com deficiência, é um direito da família poder escolher a escola para os seus filhos. Então, dentro desse ano, além das comemorações normais, que nós vamos viver esses dias todos, durante a semana de 21 a 28 de agosto, nós estamos pedindo e fazendo uma convocação a todo o país, porque no dia 21 de manhã, todas as APAES do país estão nas ruas, nas câmaras municipais, onde tem câmaras estaduais, a Câmara Federal, nas rádios, na TV, fazendo essa convocação para que apoiem a escola especializada da APAE, porque é um direito da pessoa com deficiência e da família escolher a escola que ele quer frequentar. A todos vocês, muito obrigado. A nossa participação dentro dessa sessão solene convocada pelo senador Flávio Arnes é muito importante para que nós possamos levar também esse grito, né? Estamos aqui. O movimento APAE está aqui, a pessoa com deficiência está aqui, a família está aqui e a sociedade brasileira possa nos acolher, nos olhando com os direitos e respeitando por aquilo que somos, por aquilo que temos e por aquilo que fazemos. Um abraço a todos vocês, sucesso e vamos continuar a nossa jornada. Agradecemos novamente a participação do presidente da Federação Nacional das APAES, que abordou de uma maneira tão clara, tão consistente também a abrangência, né, da Semana Nacional. Agradecemos o professor Jarbas também é professor, né? Quero também agradecer a presença da senhora Lidier Rodrigues Sanches, assessora de imprensa na Secretaria de Representação do Tocantins em Brasília, o senhor Jorge Gomes, assessor parlamentar representando o deputado distrital Jorge Viana, o senhor Gabriel Couto, representante da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, FENEIS, inclusive lembrando, né, que a FENEIS teve recentemente aprovada no Congresso Nacional uma legislação que cria, né, não uma modalidade, não cria uma parte da educação, mas cria a possibilidade de se ter educação bilíngue de surdos, né, também como um direito, né, requisitado pela área, né, nada sobre nós sem nós. Antes de nós encerrarmos, há uma contribuição das APAES do Paraná sobre um hino que habitualmente orienta os trabalhos no sentido de trazer esperança, coragem, alegria na caminhada das famílias, das pessoas, dos profissionais e todos que militam na área e que pode ser estendido esse hino para o Brasil todo. Então, podemos ficar sentados mesmo para escutarmos bem, acompanhando esse hino, né, de esperança voltado para a pessoa com deficiência e suas famílias. Peço à Secretaria-Geral que possa exibir o hino. Será bem maior. Essas pessoas merecem um mundo melhor. Se um dia olhar em seus olhos, irão perceber o que querem dizer. Me dê sua mão, pois a minha esperança é você. Você por acaso perder a esperança, pode buscá-la nos olhos de uma criança.
que faz um sorriso brotar, não vai encontrar mais razão pra chorar. Me dê sua mão, pois a minha esperança é você. Muitas não sabem falar, outras não podem correr, mas se você der amor, elas irão compreender. Todos na mesma oração, queremos você em nossa canção. Me dê sua mão, pois a minha esperança é você. Me dê sua mão, pois a minha esperança é você. Muito bem, então agradecemos também novamente o apoio todo da Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal, também a participação dos meios de comunicação do Senado, que transmitiram este momento para todo o Brasil, para poder haver também uma reflexão, uma discussão posteriormente, desdobramentos do que foi dito no nosso cotidiano, para que cidadania aconteça, direitos humanos aconteçam, a família seja valorizada, as pessoas com deficiência sejam escutadas, assim como as famílias, os profissionais da área recebam toda a atenção que merecem. Queremos agradecer toda a participação das pessoas aqui no plenário. Algumas já tiveram que se retirar também em função dos compromissos. E dizer que de 21 a 28 de agosto, de fato, são milhares de iniciativas, né, voltadas para as pessoas com deficiência de uma maneira geral, mas com foco específico nessa semana para a pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Pois eu diria assim que é o que a pessoa dentro do espectro autista necessita, ou da paralisia cerebral, ou da área auditiva, ou da área visual, nas suas especificidades, mas essencialmente é a mesma coisa, né? A mesma caminhada pela vida. Todos são seres humanos, precisam, né, de prevenção de deficiências, identificação precoce, atendimento adequado, né, terapias quando for o caso, medicação, uma educação de qualidade voltada para suas necessidades e especificidades, né, a decisão da família como a pessoa mais importante, da própria pessoa com deficiência, na escolha da alternativa que mais possa se adequar ao quadro. E não somos nós que dizemos isso, é a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é clara ao dizer que a família tem a decisão prioritária sobre o gênero de deficiência que deseja ofertar para o seu filho ou filha. Isso é a declaração, né? E a própria convenção, tudo aquilo que está sendo arguído, inclusive em termos de inconstitucionalidade, né? Todos nós procuramos demonstrar, junto ao próprio STF, a constitucionalidade, de acordo com a Constituição, com a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a Declaração de Salamanca, a Lei Brasileira de Inclusão. Então, é um debate que acontece, mas também muitas vezes o debate faz com que novas perspectivas possam ser encontradas, né? Também, né? Aqui a Irenice, que teve a exposição, é membro do Conselho de Educação aqui do Distrito Federal, o professor Mesquita é do FONSED, Fórum Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, e isso vai possibilitar, acredito, inclusive uma regulamentação bastante adequada dessa área, como também já acontece no Paraná, onde as escolas são de educação básica na modalidade de educação especial. Na área da surdez, há todo atendimento também dentro das classes comuns, mas também existe algo específico que é a educação bilíngue de surdos, como já foi falado. Então, novamente agradeço, tendo cumprido, penso, né, os objetivos
que o objetivo é refletir, discutir, pensarmos para o futuro com coragem, com esperança, né? Maria do Perpétuo Socorro também, né? Como mães, como pais, me incluo como pai também, né? Sem dúvida alguma, mas como pessoas com deficiência, e a comunidade, escutar, né? Discutir, levar em conta com as pessoas. Muito obrigado a todos e que nos honraram com a participação, com a presença, e declaro encerrada a presente sessão. Obrigado. Há uma maior chance de desenvolver bronquite e enfisema em consumidores de cigarro eletrônico comparado com o cigarro convencional. Só uma puxada de uma vez, aí na próxima vez já é 3. Aí quando você vê, você já está comprando o seu. Eu acho que a gente tem que tratar o vape como a gente trata o tabaco. Não tem como a gente regulamentar algo nocivo para a população. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Eu sempre gostei de compor, assim, desde criança, assim, que eu ficava brincando assim, né? E aí eu fui sempre procurando pegar as ideias das coisas que eu aprendia, né? Tanto da Big Band, ou tocando à noite, ou tirando as músicas dos discos, assim, e aí lá pra Santos eu fazia alguma coisinha minha, assim, né? A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Declaro aberto a 4ª reunião extraordinária da Subcomissão Temporária Crateras, da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, da 3ª Sessão Legislativa Ordinária e 57ª Legislatura do Senado Federal. Antes de iniciar nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata anterior. Os senhores senadores e senadoras, os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Esta reunião destina-se à realização de audiência pública para discutir um marco legal dos embargos e conhecer a visão dos órgãos de controle e de fiscalização, no contexto dos editais de notificação exarados pelo IBAMA nos embargos de terras no Acre, Amazonas, Pará, Mato Grosso e Rondônia. A criação da Crateras foi uma proposta direta e crescente em segurança jurídica no campo, gerada por recentes ações do IBAMA, que resultam no embargo coletivo de mais de 4.000 propriedades rurais na região. Essa medida apresenta indícios de inconstitucionalidade
e é o nosso dever, como senadores, analisar a fundo essa questão. É fundamental garantir o respeito ao rito do devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa antes da efetivação de medidas que restringam o uso da propriedade. Os embargos têm sido aplicados de forma massiva e via edital, sem notificação individualizada que permita aos produtores rurais o exercício prévio de sua defesa. Além disso, muitas vezes os embargos foram impostos com base em dados de sensoriamento remoto, sem a devida verificação em campo ou comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e a autoria. A problemática do embargo indiscriminado e desproporcional também merece nossa atenção. Em muitos casos, os atos do IBAMA resultaram no embargo da totalidade dos imóveis rurais, e não apenas na área onde a suposta infração ocorreu. Essa prática contraria o próprio decreto número 6.514 de 2008, que determina que o embargo deve se restringir ao polígono da infração. Essa ação configura, na prática, um confisco da propriedade, inviabilizando a atividade produtiva e o sustento de milhares de famílias de pequenos e médios produtores. Para o desembargo da área, a regularização do Cadastro Ambiental Rural, CAR, é um pré-requisito. No entanto, a morosidade do análise do CAR, com apenas 3% das análises concluídas em nível nacional, agrava a situação, deixando os produtores em um limbo jurídico e impedindo seu acesso a crédito e financiamentos. A Crateras tem como seus objetivos propor soluções que garantam o devido processo legal e a razoável duração do processo, de modo a não causar prejuízo dos produtores rurais. Enviamos ofício às secretarias de Meio Ambiente dos estados afetados com o objetivo de coletar informações sobre o processo de regularização ambiental no estado, bem como buscar a aplicação adequada dos instrumentos de comando e controle, pautada estritamente na legislação ambiental vigente, além de garantir o devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Para que tenhamos uma ideia da dimensão do problema, recebemos a resposta da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Acre ao ofício que enviamos. A Secretaria informou que em seu estado o IBAMA já embargou um total de 160.287 hectares em 22 municípios. Apenas 5% dos CARs com análises concluídas no estado estão aptos a seguir para a regularização e a própria Secretaria do Meio Ambiente sugere que o tempo médio para um processo administrativo e regularização ambiental é de 30 a 45 dias. Isso se toda a documentação estiver correta. Além disso, a Secretaria informou que pode-se ter uma análise prioritária do CAR desses imóveis que foram embargados preventivamente, desde que haja requerimento do interessado. Isso demonstra a urgência de trabalharmos um conjunto. E a situação pode se agravar ainda mais. A subcomissão Crateras manifesta sua preocupação com os vetos ao projeto de licenciamento ambiental feito pelo governo federal, em especial o veto que dispensava o licenciamento ambiental para os imóveis com o Cadastro Ambiental Rural, pendente de homologação.
Isso poderá levar à restrição do crédito e da comercialização de produtos agropecuários, a criminalização dos produtores que não possuem o CAR validado, a apresentação de animais e produtos em larga escala, além de embargo e interdição de todos os imóveis pendentes em análise. Nossa subcomissão irá prever e buscar caminhos para o desembargo dessas áreas. Agradeço a presença de todos os convidados, em especial os representantes da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, da Associação Brasileira de Entidades Estaduais do Meio Ambiente, ABEMA, da Associação de Produtores de Soja e Milho Estado do Mato Grosso, a ProSoja, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. O diálogo entre produtores rurais, suas entidades e os órgãos ambientais é crucial para buscar soluções para os atuais embargos. Com o trabalho desta subcomissão, pretendemos identificar falhas nos procedimentos de embargo cautelar, aprimorar a atuação do IBAMA e propor legislações que concluem proteção ambiental e desenvolvimento sustentável, garantindo a pacificação no campo e o progresso do agronegócio brasileiro. Aqui não precisa. Aqui não, a partir daqui. Convido para compor a mesa os seguintes oradores: Anaximandro Almeida, consultor jurídico da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso, a ProSoja. Alexandro Antônio Marrega, secretário executivo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, em representação à Associação Brasileira de Entidades Estaduais do Meio Ambiente, ABEMA. Ele vai estar no vídeo aí. Jair Schmidt, diretor de Proteção Ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Tiago Rocha, consultor da ProSoja Rondônia. Rodrigo Justus de Brito, consultor da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. Cumprimentar aqui o presidente. Vamos lá. Cumprimentar aqui o nosso relator da Crateras, o senador Mourão, dizer para você, senador, a todos que estão nos acompanhando pela TV Senado, essa situação desses embargos no Brasil é uma situação gravíssima que nós temos, prejudicando a produção nossa no campo, principalmente aos nossos pequenos e pequenos produtores, pequenos e médios produtores. E dizer para vocês que é uma missão nossa do Congresso Nacional, do Senado, nós encontrarmos juntos alternativas para nós resolvermos essa situação. Porque o que tem acontecido nos últimos
nos últimos tempos aí, nós tivemos mais de 4.000 propriedades com embargos por foto satélite, aonde muitos desses produtores, quando ficaram sabendo a cabo de tempo que as suas áreas já estavam embargadas. E o pior disso tudo, que talvez por causa de 100 hectares, uma propriedade de 100 hectares, 5 hectares do que houve a infração, muitas dessas propriedades estão com 100% da sua área embargada e hoje com dificuldades de linha de crédito, com dificuldades de poder vender a sua produção e ainda tendo fora dessas restrições, eles ficam impedidos de produzir dentro dessas propriedades. Com a palavra por 10 minutos, a Maximandro Almeida, consultor jurídico da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Mato Grosso, a ProSoja. Com a palavra. Gostaria de inicialmente cumprimentar o senador Jaime Bagatoni e o senador Milton Mourão, em nome de quem eu cumprimento os demais presentes nessa audiência pública. A audiência, ela visa discutir, debater o marco legal dos embargos, né, e obter a visão dos órgãos de controle e fiscalização nos contextos das notificações exaradas aí pelo IBAMA, né, aí especialmente nos estados do norte do país. Opa, agora sim. A questão começa do decreto, né, a avaliação da alteração do decreto 6.514, com a questão dos incêndios florestais, né? Então, lá em 2014, setembro de 2014, em função dessa temática, houve a introdução dos chamados, então, editais de embargo geral preventivo, né? Está claro aí, essa é a página do governo, quais são os objetivos com esse embargo, né? Em função da decorrência da infração do tipo ambiental, mas o objetivo seria cessar a infração, que normalmente é esperado de um embargo, e aí impedir que qualquer pessoa aufira lucro ou obtenha vantagem econômica com o cometimento da infração ambiental, prevenir a ocorrência de novas infrações, resguardar a recuperação ambiental, promover a recuperação dos danos ambientais e garantir o resultado prático de processo de responsabilização administrativa. Acontece que, então, veio o decreto 12.189, que a questão ela é muito mais complexa do que esse objetivo em si, que eu acho que a maioria da sociedade concorda. Aqui eu trouxe para balizar os trabalhos, sem entrar em detalhes, nós estamos aqui com o doutor Rodrigo ao lado, né, que é representante da CNA, mas a ação que foi proposta pela CNA, ela questiona, né, se questiona a constitucionalidade logo dos dispositivos que foram alterados, né, o dispositivo trazidos aí pelo decreto 12.189 de 2024, e entende-se, daí a razão do tipo de ação, da DPF, que houve a violação dos seguintes princípios, né? Individualização da pena pelos embargos coletivos, não se obedece ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa, o direito de propriedade, a presunção de inocência, a legalidade e a eficiência administrativa, né? E da proporcionalidade. Como consequência disso, nós vamos ver aqui também, de forma sucinta, os impactos. Alguns prejuízos são imediatos, restrições e sanções desproporcionais que ferem direitos e garantias fundamentais dos produtores rurais, insegurança jurídica, da forma como está proposta. Talvez a execução seja um pouco diferente, mas do que está escrito nos editais e na alteração que foi feita no decreto, resulta nesses impactos. Impossibilidade de produzir alimentos, restrição à obtenção de crédito e até mesmo, em casos mais graves, a desapropriação-sanção.
Aqui a primeira alteração, grande alteração, seria logo no parágrafo 2º do artigo 16, em que a redação anterior falava em penalidade de embargo e não incluía a questão de queima, né? A nova redação, ela muda, que não se aplicará a medida administrativa cautelar, né, do embargo da obra ou da atividade ou da área, nos casos em que a infração que trata o caput se der fora da preservação permanente ou reserva legal, salvo quando se tratar de desmatamento ou queima não autorizada, né? Entende-se que o queima não autorizada, nós não temos uma definição em lei e em decreto para queima. Tem queimada, tem incêndio, né? Então, eventualmente, algum produtor que sofra um incêndio, não causado por ele, mas por terceiro ou incêndio involuntário, ele estaria sujeito, então, a essa sanção, se enquadraria nesse dispositivo, né? Então, aqui nós temos alguns extratos lá da petição da CNA. Então, a expressão queima não autorizada traz completa insegurança jurídica e possibilita que os produtores rurais sejam vítimas de incêndios, tenham sua propriedade embargada, né? Impõe, então, uma sanção de embargo sem a devida análise prévia de autoria e materialidade, apenas com a identificação da ocorrência de uma queima, desrespeitar o devido processo legal, né? Ou seja, não se tem aí uma verificação do nexo de causalidade do delito e a necessidade da medida cautelar. Pelo menos ela não aparece de forma expressa. Em síntese, não diferencia adequadamente incêndios involuntários e queimadas controladas legalmente permitidas, né? Ah, não, mas só estamos autuando que é queimada não autorizada. Mas fica um pouco nebuloso a ideia de não se prevê, não se previne a questão de eventuais ocorrências com incêndios involuntários ou causados por terceiros. Aqui é a inserção do artigo 16A, em seus parágrafos, né? Em síntese, o embargo coletivo, então, ele permite que se coloque aí um conjunto de polígonos relativos ao mesmo tipo de infração ambiental, sem um auto de infração definidor claro da autoria e materialidade, né? Então, você tem um conjunto, esse conjunto não define quem realmente cometeu e qual foi a materialidade. Principalmente os primeiros editais, isso está bem patente. E o único termo de embargo admite sanções amplas e genéricas, né? Nós vamos visualizar isso, mediante embargos por bioma, estado, gleba ou região, sem a comprovação de autoria e materialidade de cada propriedade, o que pode punir produtores que são ou inocentes ou que não ensejaram a situação. E sim, você tem essa situação de que esse dispositivo, o 16A, não se observa o princípio da individualização da pena, não possibilita, melhor dizendo, assegurar a delimitação exata da conduta com a identificação do possível infrator, do efetivo infrator. Não se contempla também a questão da demonstração do nexo de causalidade entre a suposta autoria e a conduta, né? Isso fica muito vago, muito amplo, e não se fixa adequadamente, como em alguns casos a gente vai verificar aqui, o restrito local da possível punição. Por fim, a gente pode resumir que coloca o produtor numa situação de completa insegurança jurídica, pois viabiliza que os embargos sejam lavrados sem a existência prévia de um auto de infração ou do exercício contraditório ou ampla defesa. Viola, então, o devido processo legal, inviabiliza a continuidade de atividades econômicas, compromete a renda não só do produtor, mas também prejudica aí os trabalhadores, além da produção de alimentos em geral. Também é inserido um dispositivo, 83A, né? E aí que é um dispositivo, o que está em negrito lá seria o que afeta a ação, a tipificação do produtor rural, de vender, utilizar, produzir, armazenar e transportar sua produção. As multas foram aumentadas, né? Mas o que ocorre com esse dispositivo, que ele não afeta só o produtor rural, é toda a cadeia produtiva, né? Então, quem lá, por algum motivo, financiar, importar, exportar, também será atingido. Então,
O dispositivo, a infração, no caso, é muito ampla e sem especificação. A norma ignora a realidade da morosidade dos órgãos ambientais. Eu acho que esse aí é um dos principais problemas desse dispositivo, né? Penalizando, então, os agricultores de boa-fé, os produtores, que aguardam decisões em processo de licenciamento, né? Poderá, então, penalizar o produtor pela ineficiência administrativa, né? Enquadramento aí no 37 da Constituição Federal. Resumidamente, aí a petição ele traz esse fato, a espada de Damócles, né? Outro grego. E a questão que você tem a seguinte situação. De um lado, ele precisa produzir, porque se ele não produzir, ele está passivo de uma sanção de desapropriação, né? Da desapropriação, ele tem que cumprir o grau de utilização da terra, mas se ele ficar esperando também a licença ser aprovada, ele perde aquela área, pode ser desapropriado, ou então ele vai receber a multa se ele, não vou esperar, então ele recebe a multa. Então é essa a situação, ele fica ali no meio termo, mas o grande problema, volto a dizer, é a questão da morosidade. O dispositivo, a princípio, com exceção de ser muito amplo, as penas foram majoradas e tal, mas é a questão da morosidade que fica o produtor esperando uma definição da licença, que não vem, e, por outro lado, ele está com aquela área sem utilizar e passivo de uma desapropriação sanção. Aqui, um dos editais, foram um dos primeiros, né? Esse edital é o número 3, 2025. Ali se observa, basicamente, ele trazia no início um padrão, né? E já determina que o produtor deixa a área lá, tira os animais, no caso, isso aí é na região de Altamira, no Pará, né? E vocês vão ver que está aí o edital, não individualiza ninguém, né? O anexo eu não trouxe, mas não tem a área que é efetivamente afetada. Isso foi passível de um processo, né, na vara federal. E aqui o juiz destaca o seguinte, olha, o edital de notificação 3/2025 alcançou 544 áreas, né, compelindo a desocupação imediata das áreas num prazo de 30 dias, fundado no embargo preventivo, né. Todavia, o juiz, né, no caso, disse, não consigo vislumbrar uma devida observância ao devido processo legal, no procedimento adotado pelo IBAMA, pelo que depreende o edital de notificação. O exame para o embargo preventivo decorreu de imagens satélites, o qual indicava a presença de desmatamento nas áreas arroladas no anexo 1 do instrumento convocatório. E mais, contudo, esse cenário é de destacar que não foram individualizadas as condutas de cada um dos proprietários, tampouco eventuais autorizações legais que chancelem certos desmatamentos. Vocês vejam que essa decisão, ela, de certa forma, ela traz a mesma mensagem que da DPF, que nós comentamos há pouco. E mais grave, o embargo generalizado, sob fundamento de que, não obstante estejam incluídos no anexo do edital, não estavam enquadrados nos polígonos utilizados pelo IBAMA para o bloqueio das atividades. Então, houve falha aí na identificação. Os embargos aqui questionados, embora travestidos de providências de cunho cautelar, em verdade, revestem de uma punição indiscriminada e generalizada, desprovida de elementos concretos que individualizam as condutas ou examinem a autoria ou alinhamento com os parâmetros do devido processo legal. Então, o juiz entendeu que isso é uma punição coletiva. Tá? Aqui a decisão, então, ele defere a tutela de urgência, manda suspender os efeitos do edital, número 3/2025, e coloca que nada impede, claro, que o IBAMA faça os devidos os editais, desde que, no caso aí, individualize que mantenha o princípio do contraditório ampla defesa, devido processo legal, individualizando as condutas, né? Esse é o ponto principal. Aqui o IBAMA, em função da decisão, ele edita a nova notificação, suspendendo
a notificação anterior. Um dos prejuízos, que a gente coloca, olha, o embargo é preventivo, né? A gente tem observado o governo se manifestar dizendo, não, mas o contraditório vem no final, é deferido, é adiado. Bom, enfim, mas, enquanto isso, né, sobre essa proposta, você tem a aplicação direta da resolução 5.193, que impede o financiamento para os produtores. Então, ele já começa os impactos de imediato, os prejuízos de imediato. Ele já deixa de pegar qualquer tipo de financiamento, mesmo tendo algum erro, mesmo tendo legalmente desmatado aquela área com licença e tudo, e por um equívoco, um erro, ou, naqueles casos de incêndio, ele ser prejudicado por algo que ele não cometeu. Então, já tem a primeira sanção que começa. Não é aí o princípio do poluidor-pagador, ele já paga, às vezes, sem mesmo ter causado qualquer dano ambiental. Aqui, um outro ponto que merece destaque dessa comissão é a questão da análise do desembargo ambiental. É outra coisa difícil. Você tem uma velocidade muito grande para embargar, mas desembargar é muito difícil. Aqui é um processo de 3 anos, né? E aí, lá da Justiça no Mato Grosso, e aí ele coloca aqui a omissão, o juiz coloca que a omissão administrativa consubstanciada na inércia da autoridade coautora em apreciar o pedido protocolado, no caso agora é fevereiro deste ano, ultrapassando o prazo legal, caracteriza sim a violação ao princípio da legalidade, da eficiência e de razoável duração do processo. Então, é mais só para destacar esses pontos, que a jurisprudência lá do TJMT tem sido firme no sentido de que essa morosidade excessiva é danosa e tem dado grande causa ao produtor. Mas veja a dificuldade do produtor. Primeiro, aí um processo que, como a gente colocou, 3 anos para conseguir, depois que está todo municiado, instruído, ainda o órgão ambiental atrasa. Então, é difícil para o produtor, uma vez embargado, ele sofre essas sanções da demora, né? Vai demorar a produzir e tem todo esse impacto negativo para ele. Aqui, só um comentário, a ProSoja, ela defende a sustentabilidade, né? E aí é importante você ter marcos, segurança jurídica, marcos legais bem definidos e objetivos, e não coisas vagas ou muito amplas, generalizadas, que cabem em qualquer situação. Então, o apelo é esse. Nós temos lá esse projeto Guardião das Águas, que cuida de mais de 100 mil nascentes. Além do mais, nós temos um programa Soja Legal, né, com adesão de 1.200 propriedades, mais de 1.000 produtores, né? Ali a área de soja, a área já cadastrada no programa Soja Legal, que cuida dos aspectos jurídicos em geral que a propriedade tem que se preocupar. Aspectos trabalhistas, fundiários, do meio ambiente, né? A questão da reserva legal, as licenças, CAR, outorgas de registro de água, EPI e etc, etc. Então, é um trabalho que atua nessas frentes, ambiental, trabalhista, fundiária, além dos aspectos de produção propriamente ditos. Aí é um certificado, aí é um trabalho, aí um termo de reconhecimento desse trabalho com o Ministério da Agricultura e também com a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Por fim, a gente caracteriza aqui, nós temos a campanha de prevenção e combate a incêndios rurais e florestais, né, como iniciativa da associação e de seus produtores. Né, não é como alguns entendem lá o 41 da Lei 14, esqueci agora o restante da lei, mas que só o produtor responsável, não. Lá tem um comitê, ele é responsável, mas também que se ele não for responsável por aquele fogo, ele não vai responder. Então, o dispositivo tem que ser lido de forma sistêmica e não isolada. Então, são essas ações, essa preocupação, mas há dificuldades, há muita burocracia também, aí com relação
ao Corpo de Bombeiros, que tem suas normas, né? Você chamar, aí o Corpo de Bombeiro pede, não, mas eu preciso de tais coisas, ou comprovações, tal, ou alguma outra informação. Se passa 5 minutos, o dano já é muito grande. Então, são medidas que precisam ser melhoradas e adotadas para diminuir a burocracia desses procedimentos. Obrigado, estou aqui à disposição para os debates e perguntas. Maximando, obrigado pelas suas colocações. Dizer para vocês que você colocou muito bem essa situação dos embargos preventivos por imagem satélite. Ele acaba penalizando na totalidade a área. Esse que é o grande fator, e muitas vezes, igual você acabou de falar, nós temos um problema seríssimo. Para fazer o embargo é na hora. Para fazer o desembargo, aí que é aí começa a grande complicação. E sei que nós temos representante do IBAMA, que está aqui hoje, e vai falar depois com nós aí também, o Jair Schmidt, mas nós precisamos encontrar também um bom senso, porque o produtor não pode ficar à mercê de ficar com a sua produção lá. Outra coisa, vocês já imaginam um embargo de uma área que esse ano foi um ano assim que não teve nem comparação com o ano passado, com a seca que nós tivemos em 2024, como agora em 2025, é um caso atípico. Esse ano praticamente estamos até passando despercebido, quase que nem seca está dando. Na Rondônia, está choveu todos os meses. Choveu junho, choveu julho e já choveu em agosto. Impressionante. Olha, senador Mourão, eu estou lá há 50 anos, eu nunca tinha visto isso. Porque lá é normal, 3 meses de seca. Junho, julho e agosto. Chove, começa a chover em setembro. Esse ano choveu junho, choveu julho e já deu uma chuva agora em agosto. Impressionante. Então, nenhum produtor quer ir lá e queimar sua resteva de milho. Qual produtor quer fazer isso? E aí imagine pegar fogo numa resteva dessa de milho e aí esse produtor ele ser multado muitas vezes por uma foto de satélite. É impressionante. Então, e nós temos que respeitar o polígono. De qualquer maneira, quem fez, cometeu qualquer erro, uma situação, mesmo de um desmatamento, sem autorização, ou que ele entrou dentro, ele tem que ser feito o embargo somente daquela área. Como é feito hoje, as trading que compram soja, a ProSoja sabe disso, as empresas todas que compram soja, desde que o produtor comprovar que ele não está plantando naquela área, naquele polígono lá, ele não está plantando, a outra área fica liberado normalmente. Convido aí a palavra por 10 minutos o segundo orador, Alex Sando Antônio, Marega. Secretário Executivo na Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso, em representação à Associação Brasileira de Entidades Estaduais do Meio Ambiente, ABEMA. Boa tarde a todos. Em nome do presidente Jaime, também do relator Mourão, cumprimento a todos os componentes da mesa e os demais presentes nessa audiência, tanto presencialmente quanto virtual. Vou falar aqui em nome dos estados, da ABEMA, mas principalmente os estados que foram instados a se manifestar. Então, o estado do Acre, o Amazonas, Mato Grosso, o Pará, para que possamos falar sobre a questão dos embargos, Esses estados, há algum tempo, vêm fazendo grandes investimentos para poder combater os ilícitos ambientais,
mas também agir de forma justa. Então, quando a gente fala do nosso licenciamento, nós temos que produzir uma prova técnica que seja a mais robusta e precisa possível. O estado de Mato Grosso foi o primeiro estado a investir, né, nessas metodologias, então nós sim usamos imagens satélite há mais de 6 anos, e hoje, antes essas imagens eram adquiridas pelo estado, hoje a Polícia Federal adquiriu isso através do programa Brasil Mais, e nós temos imagens de satélite de alta resolução. E o que essas imagens propiciam? Que a gente consiga identificar aonde estão acontecendo os ilícitos ambientais, principalmente com relação ao desmatamento ilegal. Com relação aos incêndios, não é tão simples assim você fazer essa identificação. Você pode até identificar a cicatriz aonde ocorreu aquele incêndio, mas chegar à conclusão sobre qual é a causa ou quem é o causador daquele ilícito é muito mais difícil. Com relação ao desmatamento, você tem sim uma foto do antes e uma foto do depois, com diferença hoje de até 1 dia, 2 dias, você consegue identificar uma área que estava vegetada e uma área que está desmatada posteriormente. Então, isso propicia que você tenha qualidade na informação, na prova técnica, e que você consiga, então, fazer essa autuação. Os estados, né, inclusive, nós estivemos reunidos ontem, né, esses estados que foram listados, para verificar como que cada estado funciona. Então, hoje, os estados não têm embargos preventivos, né? Não é só, identificou lá alguma questão de incêndios, principalmente, e embarga sem ter feito a perícia para fazer o laudo de causalidade. Mas, com relação ao desmatamento, sim. Com relação ao desmatamento, se você tem uma foto do antes e depois e cruza com o cadastro ambiental rural, e você identifica, então, quem é o proprietário, quem seria o responsável por fazer aquela manutenção, então é feito o auto de infração, e a partir do auto de infração é que é lavrado o embargo, né? Então, o embargo não é lavrado sozinho, o embargo ele é lavrado em conjunto já com o auto de infração, então depois a possibilidade para que o produtor possa fazer a sua defesa junto ao órgão ambiental ou junto a outros órgãos. Então, os estados, eles têm já, então, inclusive o estado do Acre já encaminhou essa informação. Eu vou falar aqui sobre o estado do Amazonas, que também já encaminhou essa informação. Acho que não chegou a tempo de ter sido feita a leitura, mas os embargos do Amazonas, até julho de 2025, tem ali 206 mil hectares e total de 1.850 áreas com embargos até julho de 2025, e que totaliza 133 mil hectares. E até julho de 2025, online, são 1.080 áreas com 150 mil hectares. Então, esses são os dados do Amazonas. E eu vou falar agora, então, os dados do Mato Grosso. O Mato Grosso possui, então, deixa eu só puxar aqui, um total hoje de embargos válidos, de áreas, né, de polígonos, que essa que é uma diferença, porque nós também fazemos embargos de empreendimentos. Mas a gente fala de polígonos, que são áreas que foram embargadas ou por ilícitos com relação ao desmatamento ilegal, ou por descumprimento de próprio embargo, ou também por incêndios. O Mato Grosso tem 8.111 embargos válidos, né, que estão ativos dentro do estado de Mato Grosso. Bom, esse só com relação ao estado. Aqui eu não estou computando os do IBAMA, acho que o IBAMA vai poder falar os dados realmente deles. Bom, quais são, seguindo aqui a lógica, né, quais são os principais tipos de embargos? Quando a gente fala aqui em embargos de propriedades rurais, geralmente é por desmatamento ilegal ou exploração florestal ilegal, que seria uma exploração seletiva, onde não há o corte raso, mas é retirada a madeira das áreas, e outros por incêndios, né, desde que tenha aí a perícia que faça a identificação, então, da causalidade, onde que começou e o tamanho da área que foi queimada em decorrência daquele ilícito que foi praticado. Então, esses são os principais com os embargos que são ativos. Qual é a forma de o produtor, então, sair desse tipo de irregularidade? Como é que ele pode, então, regularizar a sua propriedade? Através do cadastro ambiental rural. E conforme já vem sendo falado nas audiências, né, da comissão, o CAR ainda enfrenta alguns desafios para que ele possa ser consolidado e que ele possa ter uma análise mais rápida, né, e que o produtor, então, consiga, a partir do momento que foi autuado, que ele possa ser desembargado dentro, né, daquilo que ele se compromete a fazer
de regularização e quitação dos seus débitos ambientais. Bom, os estados hoje têm investido para que o CAR possa ser validado de forma mais célere. Vou falar um pouquinho sobre Mato Grosso. Mato Grosso hoje é um estado que avançou bastante no seu programa de regularização ambiental. Hoje, dentro do nosso sistema, que é um sistema próprio, mas que é integrado ao sistema federal, nós temos 161 mil cadastros, são 161 mil propriedades cadastradas, dos quais 26 mil CAR foram validados, ou seja, 16%. Mas nós temos aqui analisado e que está aguardando o produtor cumprir as suas pendências, ou seja, corrigir os erros que foram identificados, 21 mil cadastros. E nós temos aqui cadastros que foram suspensos, ou seja, por falta de regularização, nós temos aqui um total de 20 mil cadastros suspensos por o produtor não ter cumprido essas solicitações, as pendências para que o CAR pudesse ser validado. Bom, o Estado hoje criou o CAR digital, cujo CAR ele é feito de uma forma mais célere. Então, nós construímos uma base municipal com todas as feições, pegamos aquele CAR que foi declarado pelo produtor rural e nós conseguimos, então, a partir disso, aumentar. Então, nos últimos 3 meses, que foi quando a gente lançou essa ferramenta, nós conseguimos sair lá de 10 mil CAR validados para 26 mil CAR validados. Então, nós conseguimos aumentar de forma significativa. E cada vez que um município é lançado novo nessa base, torna possível, então, para o produtor ir lá e aceitar. Então, não tem mais análise manual. O produtor pode entrar lá, caso concorde com aquela análise que foi feita pelo Estado, ele tem o seu CAR validado, ele pode assinar o termo de compromisso ali, no próprio CAR digital, se ele concordar com aquele débito que o Estado apontou, e ele pode, então, com esse termo de compromisso, solicitar o desembargo, né? Tanto no IBAMA quanto no órgão ambiental. Uma das coisas que tem acontecido muito é que muitos não concordam com a análise que foi feita pelo Estado e aí tem que seguir para uma análise manual, onde ele vai poder, então, contestar, fazer a sua justificativa, e aí pode ser que demore um pouquinho mais. Mas após ele assinar o termo de compromisso, o desembargo tem que ser feito imediato. Por isso que o investimento em sistemas automatizados, né, nós conseguimos hoje criar, né, o sistema de autuação e o sistema de responsabilização que, após ele ter tido uma decisão administrativa, tanto no julgamento do seu auto-infração, ou tanto na regularização do seu cadastro ambiental rural, ele, pelo menos com relação ao Estado, a gente consegue desembarcar isso de uma forma bem rápida. Com relação ao IBAMA, ele precisa pegar esse termo de compromisso e ir até o IBAMA e fazer a sua defesa, dizendo que aquela área que foi autuada, que foi embargada, pode estar sendo regularizada. Então, só para deixar bem claro, então, quando o Estado, os estados da Amazônia, principalmente esses que foram relatados, identificam lá um ilícito ambiental, principalmente com relação ao desmatamento ilegal, e é feito o auto de infração, né, usando aquela imagem, caso aquele produtor já tenha cessado o desmatamento, porque quando esse desmatamento está em andamento, a fiscalização em loco ela é obrigatória. A gente tem que ir lá em loco para que aquele desmatamento seja freado. Com relação aos embargos, com relação a áreas de incêndios, é necessário um laudo pericial que demonstre quem é o causador, de onde que iniciou, como que iniciou e quem é o responsável por aquela degradação. Bom, dentro dos 10 minutos eu acho que é isso, mas eu estou à disposição aqui para responder as perguntas da comissão ou de qualquer outra pessoa que esteja presente. Obrigado aí pela sua explanação, Alex. Dizer para vocês que o maior problema hoje que nós temos não está no médio e no grande produtor. Jair Schmidt, quero dizer para você, depois, antes de eu passar a palavra, a voz para você, eu quero que nós temos que analisar essa situação, principalmente dos nossos pequenos produtores, que muitas vezes eles nem é que eles querem cometer algum crime ambiental. Eles lá atrás, quando pegaram essas propriedades, tiveram as suas propriedades, muitas vezes o INCRA sinalizou para eles uma reforma agrária para colocar essas pessoas para fazer esses assentamentos, e essas pessoas foram indo
e muitas vezes derrubaram até sem a licença prévia. Então, nós temos um problema muito grande nas propriedades até 4 módulos, que nós precisamos, até 4 módulos, que seria 240 hectares. Nós precisamos analisar com mais carinho essas propriedades, nós precisamos se debruçar em cima dessa situação desses pequenos produtores, porque senão nós vamos ter um êxito muito grande no campo, mas muito grande. E nós já temos com problema, que nós temos problema de comercialização, nós estamos vivendo uma crise hoje no campo dos produtos que dentro da própria comercialização. Então, nós precisamos arrumar ferramenta que nós possamos resolver o problema dessa questão ambiental. E muitas vezes esses incêndios que são provocados, que o próprio produtor rural ele tem que se defender, até incêndios que vêm das beiras das rodovias, que entram nas propriedades, e aí o produtor, muitas vezes o produtor rural, ele vai ter que se defender e muitas vezes autuado por um crime, por algo do incêndio que ele não cometeu e ele tem que se defender. Eu passo agora a palavra por 10 minutos ao Jair Schmidt, diretor de Proteção Ambiental do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Mas antes de eu passar a palavra, Jair, eu queria deixar uma pergunta já no ar para você, que é uma aclamação de muitos produtores, de milhares de produtores no Brasil, que eu queria que depois você pudesse depois responder para nós. Qual o fundamento legal para a aplicação de embargos coletivos e preventivos, conhecidos por embargão, por meio de editais sem a devida individualização da conduta, sem possibilitar a garantia do contraditório e a ampla defesa de forma plena, e sem a comprovação do nexo de causalidade entre a suposta infração e o produtor rural? Com a palavra. Senador Jaime, muito boa tarde. Boa tarde também ao Rodrigo Justus, o Anaximandro aqui da ProSoja, também o meu colega o Tiago aqui presente, e o representante aqui da BEMA, o Alex Marega, que nos acompanha online. Senador, agradeço a oportunidade de trazer esclarecimentos em relação ao trabalho do IBAMA no combate ao desmatamento. Trabalho esse que ele, em alguma medida, também é realizado e enfrentado pelos órgãos estaduais do meio ambiente, pelas polícias militares ambientais, pelo Ministério Público, pelas polícias judiciárias, e que todos, como cidadãos brasileiros, estamos imbuídos de enfrentar a ilegalidade essa que, no contexto, inclusive amazônico, ela é bastante abrangente e profunda. Eu tenho uma apresentação aqui com breves slides, eu não sei onde está o passador aqui, tá? Eu não quero me estender em pontos muito profundos, mas dar alguns elementos básicos que nos auxiliarão aqui no debate, na conversa, nesses esclarecimentos, né? Então, acho que o primeiro ponto essencial, o trabalho do IBAMA, assim como de outros órgãos, no combate ao desmatamento ilegal e outras infrações associadas aí à flora brasileira. Em particular, isso é regido por um plano do Brasil, que é o PPCDAM, o Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento na Amazônia. Existem outros planos de ação em atendimento à lei que trata da Política Nacional sobre Mudança do Clima para a proteção de outros biomas. Também as ações do IBAMA elas estão em linha, além de toda a legislação ambiental, mais adiante eu tenho a oportunidade de apresentar, estão em linha com as ações do Supremo Tribunal Federal, em particular a DPF 743 e a DPF 760, instaurados aí no ano de 2020 2021, a qual o IBAMA, assim como outros órgãos, tem a obrigação de cumprir as ações assim determinadas pela Justiça Federal.
Também só num breve contexto de desmatamento, apesar dos esforços, né, de várias instituições na redução desse desmatamento nos últimos anos, né, nós tivemos redução de 7%, 23%, 31%, né, e no atual ciclo, né, 2025, nós temos ali a última coluna em rosa, né, são os indicativos de alerta do desmatamento fornecidos pelo INPE, pelo sistema DETER. Ele não é a taxa de desmatamento, mas é um parâmetro que nos baliza diariamente o nosso trabalho, onde estão essas infrações, onde está ocorrendo essas infrações. E nós percebemos ali uma leve elevação de 3% no atual período, né, o que enseja aí dos órgãos do Estado, né, a atuação contínua forte no combate a essa ilegalidade. No gráfico aqui à esquerda, nessa pista, nós temos os estados onde tem maior ocorrência desse desmatamento ilegal. Então, nós temos aqui em Pará, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas, né, Maranhão, e outros na sua proporção ali melhor estabelecidos. Quando nós comparamos a ocorrência desse desmatamento, nós temos essa sobreposição com alguns municípios mais críticos, né? No passado a gente chamou isso de arco do desmatamento. Eu não sei se hoje o termo é mais apropriado, dado ao próprio desenho que isso vem ocorrendo na região amazônica, né? Mas nós temos aí pelo menos aí em torno de 50 municípios que são os mais críticos, aqui no mapa representado em torno de uns 15 ou 20, mas que pega ali o sul do estado do Amazonas, Rondônia, Porto Velho em particular, Pará, Altamira, né, e o próprio Mato Grosso, que tem um desmatamento, ele não é nem tão concentrado em um outro município, ele é um pouco mais difuso, mas no seu quantitativo ele é bastante significativo. E a atuação do IBAMA ela é muito pautada por isso, onde estão as regiões mais críticas de desmatamento, com maior ocorrência, e em decorrência disso, a forma de otimizar a capacidade instalada, a força de trabalho da instituição, olhando para essas áreas. Bom, senador, já contribuindo aqui com algumas respostas, né, mas qual é a base legal que dá sustentação à atuação do IBAMA com o órgão de fiscalização e, em grande medida, também os outros órgãos estaduais, né, e órgãos que têm atuação na responsabilização administrativa, né? Um dos marcos legais é a Lei de Crimes e Infrações Ambientais, a Lei 9.605, de 98, aqui eu destaquei 2 dispositivos dela, o artigo 70, né, que ele consolida o conceito do que é infração, né, toda ação ou omissão, né, então não é só o agir, mas é o omitir também, muitas vezes. E aí o artigo 72 estabelece lá tanto as medidas sancionatórias quanto as medidas cautelares, né? Existem medidas que têm natureza cautelar, preventiva, e tem outras que têm natureza punitiva. As de natureza punitiva, efetivamente, elas são aplicadas após a conclusão do rito do processo sancionador, né? E aí, dentre as quais a gente vê multa, embargo, apreensão e assim por diante. Trazendo para um pouco, aí especificamente para o contexto do desmatamento, né? A Lei 12.651, a lei que trata da proteção da vegetação nativa, aquilo que nós também chamamos de Código Florestal, ela traz no artigo 26 especificamente, né, que a supressão da vegetação nativa, né, para uso alternativo do solo, né, ela poderá ser realizada mediante prévia autorização do órgão ambiental competente, né? A legislação é muito taxativa, é prévia autorização naquelas áreas passíveis de autorização. Em geral, e aí sem entrar em especificidades, né, mas quem autoriza, quem tem o poder de autorizar a supressão da vegetação é o órgão estadual de meio ambiente, tá? Tanto o Código Florestal, a Lei Complementar 140 e outros atos que antecederam essas leis, né, elas distribuíram essa competência aos órgãos estaduais no espírito republicano, federativo, de descentralizar competências, né, dos órgãos federais para os órgãos estaduais e, em algumas circunstâncias, até mesmo municipais, né? Mas o artigo 51 dessa mesma lei, e é o que também nos baliza, né? Ele diz que o órgão ambiental, eu não vou ler ele na íntegra aqui, mas simplificando, né? Ele diz que o órgão que tomar conhecimento, né, de um desmatamento legal, ele tem o dever de fazer o embargo da área. Tá? Ele tem que embargar com uma medida cautelar, justamente visando
a reparação, a evitar a continuidade do dano, a reparação desse dano e as subsequentes medidas práticas, fáticas no rito, seja administrativo, mas até mesmo penal, criminal, né, quando couber. A lei é muito taxativa, e aí eu já trago, senador, se me permite também, o primeiro esclarecimento, isso é importante nós frisarmos. A lei é muito clara, tá? O embargo, no caso de desmatamento, existem outras circunstâncias de embargo, ele é específico à área desmatada ilegalmente, tá? Ela não é da propriedade. E aí eu antecipo, né? Os embargos mencionados aqui, seja eles por edital, os mais recentes, eles são específicos da área desmatada ilegalmente, tá? Para casos de desmatamento. Eles têm outras situações que não foi objeto de embargo por edital. Por exemplo, você tem uma propriedade que ela está inteira desmatada. E lá você tem uma atividade que ela não teve o licenciamento ambiental. Aí sim pode ocorrer, em algumas circunstâncias, situações, acho que até o Alex, inicialmente na fala dele, comentou isso, né? Então, o embargo é do polígono, e todos esses que ocorreram recentemente são, assim, efetivados. Agora, o que a gente vê, né? Às vezes a gente vê, infelizmente, senador, e senadores aqui também presentes, assim, a gente vê, tem o produtor de boa fé, bem intencionado, querendo produzir legalmente, né, muitas vezes contornando os obstáculos do próprio Estado brasileiro, né, em não prover soluções de desburocratização, né. O que ele faz? Ele faz uma retificação do seu imóvel rural lá no CAR, e aí dimensiona o CAR para caber já certinho em cima daquele embargo, né? Às vezes ele até faz um desmembramento, a gente vê isso sistematicamente lá no histórico das alterações do CAR, ele faz um desmembramento daquela área embargada, cria uma única propriedade em cima daquele CAR, tá? Porque o resto do imóvel dele vai virar um outro CAR, e aí ele dá continuidade às suas práticas ali, seja de financiamento, de aquisição de produtos ali. E aí as pessoas apresentam, olha, mas aqui tem um embargo em cima em todo o meu imóvel, né? Então aí tem contextos que a gente sempre tem que analisar caso a caso, né? E da mesma forma que existem pessoas muito bem intencionadas, né? E tem se valido de todas da sua boa fé para o trabalho, mas a gente também considerar que na Amazônia a gente tem muita gente, infelizmente, mal intencionada. E o exemplo disso, a gente tem propriedades com 3, 4 caras em cima, situação bastante crítica, né? E por último, aqui nesse slide, né, a atividade de subsistência ela não é embargada, tá? Isso já é por preceito. Você pode embargar a área, mas se ali tem uma atividade de subsistência, o embargo não tem efeitos, tá? E a gente tem que lembrar, atividade de subsistência, alimentação própria, consumo, aí tem os conceitos jurídicos de subsistência. Então, o embargo não tem efeito sobre a atividade de subsistência, tá? Adiante, eu não vou me estender muito, senador, mas peço a sua compreensão em relação a trazer os esclarecimentos, dado o tempo também, mas o embargo é justamente isso, é uma atividade preventiva, há um conjunto de indícios e provas robustas que demonstram que aquele desmatamento ocorreu de maneira ilegal, né? E por essa razão, né, a instituição adota a medida de embargo como medida preventiva para evitar aquela continuidade do dano, é instaurado um processo administrativo e depois, subsequentemente, esse processo, esse embargo, ele é individualizado, com auto de infração e embargo específico para aquela área. O caso de Altamira é isso que ocorreu recentemente. Todas aquelas áreas que foram embargadas pelo IBAMA lá, né, elas foram autuadas e há processo individualizado com comunicação individual para as pessoas. Aí, a partir do momento que é feito a autoinfração, abre-se um prazo. A pessoa tem 20 dias para apresentar a defesa. Enquanto está o embargo preventivo, caso ela queira se antecipar, apresentar elementos ali, ela não tem um prazo definido, ela não tem um limite de prazo. A partir do momento da autuação, ela passa a tê-lo. Como que o IBAMA faz isso de maneira geral? Então, nós pegamos os dados mais recentes de desmatamento, não há nenhum embargo desses antigões ali de décadas passadas ou tempos passados, são embargos aqui dos anos recentes,
tá? Que são áreas desmatadas que elas foram identificadas pelo INPE, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. As imagens e os dados são públicos também para qualquer um que queira auditá-las, né? São cruzados com autorizações de desmatamento, então existe uma prévia verificação se houve autorização daquela área, né? E, inclusive, decisão recente do Supremo Tribunal Federal determinou, até para facilitar a vida do cidadão, das instituições públicas, dos bancos, até mesmo no intento aí de agilizar operações de crédito financeiro, que todas as autorizações elas sejam informadas no Sistema Nacional de Controle de Produtos Florestais, o Sinaflor, né, num único local, para que a gente tenha uma única base consolidada, e essa mesma base alimenta lá o sistema do Cadastro Ambiental Rural. Então, o próprio cidadão ele consegue observar, né, no seu registro ICAR se houve ali algum embargo na sua área, tá? E essas informações também são públicas para que qualquer pessoa possa acessar. Enfim, então, caracterizado essas irregularidades, é feito o embargo, o edital, e, na sequência, a equipe começa a trabalhar gradativamente nos processos, na individualização, a exemplo do que já foi feito. Eu citei o caso da Altamira, mas tem outros casos, Porto Velho mesmo, né? Nós temos já vários casos aí individualizados, mas se trata da medida cautelar para evitar a continuidade do dano. Aqui eu vou passar brevemente algumas imagens. Aqui não vou entrar no caso do município, né? Mas aqui é o perímetro do município. Aqui são várias áreas desmatadas em vermelho, desmatadas ilegalmente, sem autorização, sem observar o artigo 26 do Código Florestal, e onde foram se aplicadas as medidas administrativas. O que está em azul são as áreas autorizadas, tá? É aquilo que foi autorizado pelo órgão estadual competente, né? Cada estado é um estado, né? E aí é feito esse cotejamento. As áreas em vermelhas não tem nenhuma, as áreas em azul não tem nenhuma medida de responsabilização. Aqui um outro detalhamento, né? Inclusive a gente pode observar que talvez, caso seja a situação daquela unidade, ali tem aquele polígono azul mais acima lá, né? Possivelmente tem mais de 80% da área autorizada para desmatamento, né? Salvo alguma particularidade ali que autorizou isso, né? Mas em tese até estaria extrapolando a reserva legal. Aqui é a posição geográfica desses embargos recentes, aqui, que é objeto da nossa conversa, né? Eles estão direcionados para os municípios críticos, são 23 municípios mais críticos de desmatamento, né? Ao todo, aí, mais de 50% do desmatamento está em torno aí de 32 municípios. E aqui alguns exemplos, tá? Eu não sei se todos talvez tenham, pela resolução e tamanho da tela aqui, né? Mas nós temos aqui as áreas em vermelho são as áreas desmatadas legalmente, tanto que tem uma imagem satélite em cima que demonstra fatidicamente isso, e embaixo onde foi feito o desmatamento, né? Então, e a área meio verde, ali é o que é o delimitado da reserva legal, declarado no Cadastro Ambiental Rural. Observe aqui que em vários dos casos, esse desmatamento ilegal ele ocorreu na reserva legal, agora recentemente, pós-2008. Né? Então, ele não consegue nem ser objeto do PRA, ele não é contemplado pelas regras do PRA. Né? Aqui, nesse caso, são 143 hectares. Se nós analisarmos o custo médio de desmatamento na Amazônia, isso é variável, com trator, sem trator, motosserrista e tudo mais, mas vai de R$1.000 a R$2.000, né, em algumas regiões. Tá? Vamos pegar 1.000 aqui para ser um dado conservador. Né? Então, assim, o investimento em desmatar 143 hectares são R$143 mil, né, nesses casos aqui. A imagem aqui é uma imagem de satélite daquele momento, tá? Uma fotografia. Muitas vezes o polígono ainda ele avançaria, ele seria maior, né? Por essa razão, às vezes, que se identifica desmatamento de 10, 15 hectares, 20, né? Porque é a imagem daquele momento. Esse é um outro exemplo, mesma lógica, desmatamento em reserva legal, na grande maioria, 120 hectares. Eu vou passar rapidinho aqui, senador, só para eu adiantar aqui com o tempo, né? Outros exemplos aqui de 84 hectares, 25 hectares, 21 hectares, enfim. Então, só para concluir a fala, a atuação do IBAMA ela é estricta sobre desmatamento ilegal.
Para tranquilizar e antecipar aqui, não existe nenhum embargo envolvendo área queimada, seja por incêndio ou qualquer outra queima não autorizada. Não há, nesse caso aqui, tratado nenhum deles. Tá? O IBAMA, em 2024, dada aquela... os grandes incêndios, que acometeram o país, o IBAMA tem 284 processos que envolvem apuração da responsabilidade em áreas com uso do fogo, em situações diversas, tá? E todos os processos, dada a particularidade daquela infração, ele precisa de caracterização na materialidade, autoria, nexo causal, que são elementos que são construídos a partir de prova pericial. É a prova que o agente de fiscalização tem que fazer, constatar, coletar amostra no campo. Então, não existe nenhum caso de embargo nessa situação aqui envolvendo incêndios florestais, e também não há nenhum caso de embargo envolvendo assentamentos especificamente. Tá? Inclusive, todo o contexto de cadastro ambiental rural de assentamento, tem uma regra específica lá, que o INCRA tem algumas obrigações da poligonal, depois ele tem um tratamento específico que ele vem fazendo em relação à individualização de assentados. Tem alguns assentamentos um problema muito grave de invasão de grupos armados criminosos que estão atuando nessa área. O IBAMA recentemente identificou grilagem de terra de mais de 20 mil hectares em áreas de reserva legal. É a reserva legal coletiva do assentamento, que às vezes afeta todos os assentados quando ela é invadida, Enfim, mas de início, senador, eu gostaria de trazer essas informações aqui e me coloco à disposição do senhor, aqui dos parlamentares todos, para outros esclarecimentos. Muito obrigado. Quero agradecer aqui as palavras do Jair Schmidt, do IBAMA, mas eu queria que depois, se você pudesse nos dar uma resposta, de todas essas propriedades que nós temos de embargos hoje, principalmente na Amazônia, que nós acreditamos que a maioria desses embargos são em áreas que elas não têm o documento devido da sua propriedade. Não existe a regularização fundiária na maioria dessas propriedades. E porque o grande fator que o nosso produtor, principalmente o pequeno produtor, clama por muitos anos, na Amazônia, em Rondônia, no Acre, no Amazonas, no Pará, em todos os estados da Amazônia, pelo título da sua propriedade. E o grande fator é o seguinte: quando a pessoa tem o título da sua propriedade, ele é propriedade legítimo daquilo, com documento, com escritura pública, com título público, ele toma mais precaução. Então, a gente sabe que muitas propriedades hoje que estão sendo autuadas aí, elas não têm o documento, não existe, muitas áreas não têm a regularização fundiária, que é o caso do município de Porto Velho, que para quem o município de Porto Velho, ele corresponde praticamente por quase que 15% de todo o estado de Rondônia. Ele é o maior município que nós temos hoje no estado de Rondônia, e o município de Porto Velho, se não me falha a memória, ele é do tamanho ou um pouco maior do que 1 ou 2 estados do Brasil. Então, um dos grandes fatores que nós temos, por boa parte da ilegalidade, também é a regularização fundiária que não avança. Nosso próximo orador, Tiago Rocha, quarto orador. Palavra, Tiago, por 10 minutos aí, se precisar um pouquinho mais, nós daremos aí. Obrigado. Obrigado. Boa tarde, senador Hamilton Mourão. Boa tarde, doutor Anaximandro, Rodrigo Justus, nossos colegas aí, doutor Jair Schmidt, também muito sucinto nas suas palavras, e o senador Jaime Bagatoli, produtor rural, presidente dessa subcomissão temporária. Até elogiar aqui e parabenizá-lo, senador, porque eu conheço um pouco da sua história, e para quem não conhece, o senador Jaime Bagatoli, ele é produtor rural,
é pecuarista, é empresário em Rondônia. É daquelas histórias de quem realmente começa de baixo mesmo. Hoje é uma pessoa de sucesso empresarial, mas muito perfeccionista também com seus negócios. Então, tem que ter muita coragem para debater esses assuntos que são envoltos em algumas narrativas dominantes que a gente fala, né? Mas o senador Jaime Bagatoli, ele tem cancha, que fala, para tocar esse assunto, porque ele conduz os seus negócios com muita maestria, né? Então, ele não tem problema de embargo, ele não tem problema de moratória. Mesmo assim, a sua sensibilidade com os pequenos produtores é algo realmente admirável. Eu acredito que todos nós estamos pensando, e a gente se sensibiliza quando a gente está representando o setor produtivo, são naquelas pessoas, naquelas famílias que estão tentando conduzir a vida legalmente, né? É muito ruim estar à margem da legalidade, seja porque você não conhecia a lei, né? A gente parte de um pressuposto, quem tem 2 certificados de graduação, pós-graduação, que todo mundo conhece a legislação ambiental, mas não é assim que funciona, né? Existe uma cultura que você não tira ela da sociedade de uma hora para outra. Eu aprovei o Código Florestal, logo está todo mundo sabendo. Não é assim que funciona. Tem que ter um trabalho educacional, né, em que as organizações façam esse trabalho e cabe também ao poder público, né? Eu tenho certeza de que todos aqui, até do Dr. Jair Schmidt, eu tenho certeza de que a maioria dos servidores do IBAMA, funcionários públicos, que a gente fala que é funcionário de cargos de confiança, todos estão... Ninguém quer prejudicar a vida de famílias que estão lá instaladas numa região já que é bastante complicada, né? Mas nós precisamos entender o seguinte, que o grande problema na questão ambiental no Brasil é que a gente coa os mosquitos e engole os besouros, né? Nós temos uma série de embargos anteriores a 2008, que as áreas estão lá já regeneradas ou que já tem um projeto de compensação e que o CAR não está analisado, enquanto isso esse produtor está marginalizado, né? Essa é a primeira questão. Quando o poder público ele só pune, ele não orienta, passa a percepção de perseguição, né? O segundo fator que leva a essa sensação de perseguição, e não estou dizendo que é uma perseguição, uma sensação de perseguição, assim como uma sensação de estar seguro, né? Uma questão de segurança pública também usa esses conceitos, quando conceitos legais eles são defenestrados em razão de uma crença de servidores ou de profissionais que estão em determinadas posições. Eu cito a questão do Conselho Monetário Nacional. Nós tivemos uma resolução muito debatida, 5.081, que deixou por quase um ano, produtores rurais que tinham sequer 2 hectares, 5 hectares embargados por todo esse tempo sem conseguir acessar crédito rural. 5.081, tá? Essa não foi uma medida do Banco Central, essa foi uma medida do Conselho Monetário Nacional, com o voto do Ministério da Fazenda, com manifestação do Ministério do Meio Ambiente, em que nós já discutimos o conceito de embargo, o conceito, suas limitações, aquilo que eu entendo, que os doutores que representam também as entidades entendem, que o doutor Jair Schmidt entende, que o objetivo do embargo é interromper o dano, propiciar a regeneração. Ele deve se restringir à área em que efetivamente houve o dano, porque senão ele prejudica até a capacidade econômica desse sujeito de promover essa reparação ou de fazer a sua defesa, porque ninguém consegue fazer a defesa no âmbito ambiental sozinho. Ele precisa de um advogado especialista e você ir lá e dizer, não, eu vou embargar porque essa não é uma área de soja, ele não come soja, então não é subsistência. Não, mas se ele não tiver essa atividade econômica, ele não consegue pagar um profissional para ir representá-lo, né? Essa resolução do Conselho Monetário Nacional deixou por um ano, praticamente um ano, esses produtores sem crédito rural. E aí, senador Mourão, não é crédito rural com subvenção, equalização de taxa de juros, desembolso do Tesouro, não.
Quando vem essa resolução e vai para o Manual de Crédito Rural, é a finalidade rural. É crédito rural, é recurso privado. Então, se eu vou lá, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, eu vou pegar um crédito com juro livre, não posso, porque eu tenho um embargo na minha propriedade. Certo? E também não está relacionado aqui se há uma análise. Não, o banco não cabe análise ambiental. O banco só vai olhar, tem ou não tem embargo. E aí nós começamos a degenerar o conceito. Porque o conceito do embargo, ele é preventivo. Por isso que nós estamos discutindo o embargo sem parar. Porque dentro do próprio governo há uma ala que entende o que é o embargo, entende que se tem que respeitar a ampla defesa, o contraditório devido processo legal, que o objetivo do embargo é preventivo, e há uma outra ala que quer transformar o embargo numa punição. E essa falta de comunicação leva a um tensionamento que só vai chegar a uma conclusão, que nós precisamos mudar o arcabouço legal. Não podemos deixar essa liberdade desse poder de polícia com esses departamentos, porque eles não sabem utilizar esse poder de polícia. Eles acabam extrapolando e avançando sobre garantias constitucionais. E é isso que nós vamos chegar. É ali que nós vamos chegar. Então eu espero que a gente consiga entender tudo aquilo que a gente consegue melhorar dessa legislação, para que, de novo, a gente consiga chegar ali em quem é o contraventor de verdade, contumaz, né? Aquela pessoa que vai lá, faz uma supressão vegetal, faz um incêndio, sai dali e vai para outra área, vende aquela área, né? Que é o grileiro, efetivamente. Daquele que realmente tem um embaraço agora e não consegue sair do lugar, né? Foi até citado aqui a questão dos assentamentos, né? Olha que absurdo, assentamento da década de 70, onde lá atrás criou-se um modelo em que a reserva legal era em condomínio. Então eu tenho uma reserva grande, eu sou um assentado, a minha área onde eu produzia está lá na matrícula, tudo, eu poderia utilizar ela toda, porque tinha uma reserva legal minha lá, né? Bom, essa reserva legal foi invadida. E agora, o banco não concede crédito para esses produtores. Por quê? Porque, olha, cadê o CAR da sua reserva? Sua reserva está desmatada. Bom, aí vai falar sobre desapropriação? Não, mas são pequenas famílias também que estão lá. E quando entra na discussão de desapropriação, aí alas ligadas ao governo são contrárias à desapropriação dessa invasão. Então, olha o imbróglio que a gente fica. O INCRA diz, essa área não é minha, essa reserva legal não é minha, então eu não tenho que fazer o CAR dessa reserva legal. O órgão ambiental estadual fala, não tem como resolver, também não é do Estado. O produtor rural não tem como resolver, porque na matrícula dele diz que as duas matrículas são indivisíveis. Peraí, mas não vamos resolver então? É insolúvel isso? Não é possível, né? E a gente continua tocando isso para frente, tocando e aumentando as tensões. E não bastasse isso, né? Aí nós temos órgãos, e novamente eu repito, a resolução do Conselho Monetário Nacional, que ignorou que o embargo não é uma punição, saiu de uma manifestação do Ministério do Meio Ambiente. Eu sei as pessoas, o nome das pessoas, o cargo, a função. Se o IBAMA não foi consultado, tem alguma coisa errada, porque o IBAMA é o órgão que trabalha hoje o embargo a nível federal. Então, deveria ter sido consultado, e eu espero, assim sendo consultado, que diga não podemos associar uma punição que é a retirada do crédito, retirando o crédito desse indivíduo, desse produtor rural, desse poceiro, eu vou estar transformando esse embargo numa punição, e aí eu começo a ter problemas, porque a ideia do embargo é ele ser ágil, é dele ser preventivo. E aí eu não vou estar preservando aquilo que traz o artigo 5º da Constituição, que é a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal, que alcançam também os processos administrativos. Então, infelizmente, nós enxergamos que se o conceito para o qual foi criado o ato administrativo fosse respeitado, talvez nós não estivéssemos discutindo isso. O outro ponto que eu queria chamar a atenção é o seguinte: esse decreto que possibilitou esses embargos gerais preventivos, ele diz que o produtor rural ele deve tomar todas as cautelas para evitar o incêndio, ele deixa muito vaga a responsabilização, não entrando aqui no caso concreto, mas ele deixa muito vaga essa responsabilização, mas em nenhum momento o poder público assume a sua responsabilidade.
Então, áreas que não são aquelas áreas de domínio da beira das rodovias, todo mundo sabe que é entrada de fogo. Todo mundo sabe. Para o produtor assumir a responsabilidade daquela área ali, o senhor sabe como que é extremamente burocrático. Extremamente burocrático. Então, nem o Estado assume, nem passa para o produtor, né? Para ele poder ir lá e fazer os tratos culturais ali. Pode até plantar uma gramínea, pode plantar soja, não pode plantar milho, porque milho entra fogo também. As áreas indígenas, tá? Muito incêndio começa em área indígena, seja culturalmente, senador, que ainda tem a questão cultural, e seja não, também, seja por questões diversas. Qual que é a assunção de responsabilidade do poder público em relação a instruir essas comunidades indígenas, em relação a averiguar? O Estado de Mato Grosso, numa reunião que eu tive com o Corpo de Bombeiros, dizia que o aparato do Estado de Mato Grosso é utilizado muitas vezes para apagar incêndios em áreas federais. Então, assim, toda responsabilidade para os privados, nenhuma responsabilidade para o poder público. Não há uma norma dizendo que um agente público que deveria tomar uma conduta e não tomou deve ser responsabilizado. Deveria ter feito um plano nacional de prevenção de incêndios e não fez, deveria ser responsabilizado. Não, mas o privado, a pessoa lá que tem até quinta série, que está a uma distância de 300 quilômetros de uma cidade, ele é obrigado a saber que tem um embargo geral preventivo, né? Então, assim, esse desequilíbrio, essa falta de sensibilidade vai nos fazer chegar a uma manutenção, a uma alteração do Código Florestal, a uma alteração da Lei de Crimes Ambientais, e nós vamos precisar ter muita maturidade, mas nós temos que debater isso, porque não há maturidade dentro hoje do poder público e do conjunto de órgãos do Executivo para saber qual que é o limite da sua atuação. Infelizmente, não há essa maturidade para saber onde é o seu limite de atuação. A lista de embargo parece um prêmio. Quanto mais ela aumenta, parece que nós vamos chegar na COP com 130 mil imóveis bloqueados e o Brasil vai ganhar um prêmio. Vamos ser chamados lá na frente e vão dizer, olha, né, parabéns, Brasil, aumentou a sua lista de embargos. Isso nunca vai acontecer, porque não há uma medida, um trabalho efetivo para reduzir a lista de embargo. Não há. E deveria ser isso. Nós deveríamos trabalhar para paulatinamente reduzir e trazer o pessoal para esses produtores para a legalidade e para a regularização. Então é isso. Eu acho que nós precisamos entender que nós temos que ajudar as pessoas a se regularizar. São humanos, são indivíduos. A dignidade da pessoa humana, que é o princípio que deveria desempatar os conflitos entre princípios na Constituição, simplesmente estão sendo ignorados. A dignidade da pessoa humana. E também entender que quando a gente fala para fora, nós estamos representando o Brasil. Se você está numa posição de representar o Brasil numa COP, você está lá para vender o Brasil. E não é para dizer que o Brasil não presta. Eu acho que nós estamos chegando num momento em que isso vai ser testado. Nós vamos começar a entender, através das manifestações do Ministério do Meio Ambiente, se realmente nós viramos a chave e sacamos que estamos todos do mesmo lado, ou se ainda nós estamos trazendo a rivalização ideológica para o campo ambiental, onde ninguém vai ganhar nada com isso, muito menos o meio ambiente. Obrigado. Obrigado ao Tiago Rocha, consultor da ProSoja. Dizer para você, Tiago, que não é que eu defendo, só por causa que eu defendo, sou médio, grande produtor, mas eu vejo, Jair, as grandes dificuldades que nós temos com o nosso pequeno produtor rural no campo. Muitas dificuldades que nós temos hoje para manter o nosso pequeno produtor rural. Quando eu olho para a rastreabilidade do gado, que vai começar aí, daqui a pouco começa aí, e a gente vê a pressão que tem feito, e isso é o que leva a gente a defender o nosso pequeno produtor. Porque os nossos pequenos produtores rurais, eles estão de joelho no chão há muito tempo. E aqueles que conseguiram fazer, que pegaram seus documentos na década de 70, de 1975, 1985, na Rondônia, que conseguiram legalizar suas propriedades, que fizeram o desmatamento antes de 2008, que
eles tiveram que preservar só os remanescentes da mata auxiliar, do auxiliar dos rios. Então, essas pessoas conseguiram regularizar suas propriedades. Agora, nos últimos 20 anos, nós temos o maior problema no campo, que é a regularização fundiária. Então, eu quero aqui também cumprimentar o nosso senador Alan Rick, que está aqui, que é do Acre. Nós só vamos ouvir o nosso último orador, depois já vou dar a palavra aos nossos senadores. E dizer para você, Alan, senador, que as mesmas dificuldades que nós temos na Rondônia, eu sei que os produtores lá do Acre estão sofrendo também, você vai fazer a sua explanação aí, e nós precisamos resolver essa situação, senão, que nem disse o Tiago, à frente aí nós temos que rever essa situação do Código Florestal, porque senão nós não vamos chegar a dar dignidade a esses pequenos produtores rurais, que são milhares de produtores que estão com problema no nosso Brasil e principalmente na região norte. Eu quero aqui passar a palavra ao nosso quinto e último orador, o Rodrigo Justus de Brito, que é o consultor da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, e dizer para você, Rodrigo, que nós tivemos uma grande vitória. Vitória não quero dizer, eu quero dizer assim, uma grande dignidade a todos os produtores rurais, principalmente da Amazônia, naquela decisão do CADE sobre a moratória da soja, porque você veja, Tiago, nem os produtores com o maior que nós temos no Brasil, um código florestal mais rígido do planeta, mesmo as pessoas que fizeram as suas derrubadas, preservaram 80%, abriram os 20% dentro da lei após o Código Florestal de 2008, mesmo assim veio a moratória da soja, a moratória do boi, assinaram um acordo sem consultar os produtores rurais, e esses produtores acabaram tendo problema para vender soja, para vender algodão, para vender boi. É uma coisa absurda que aconteceu no nosso país. Mas aos nossos produtores rurais, e agora, pelo menos com essa situação que o CADE sinalizou, nós estamos vendo aí que nós vamos conseguir resolver essa situação aí da moratória da soja, moratória do boi. Com a palavra, Rodrigo Justus. Senador Jaime Bagatoli, senador Hamilton Mourão, Alan Rick, demais membros da mesa aqui, Jair Schmidt também, Ibama, Tiago e Anaximandro. Senador, eu não vou repetir coisas que foram ditas aqui pelos antecessores, mas eu quero comentar alguns pontos. A começar que o senhor trouxe um tema de que aqueles que não têm a regularização fundiária do seu lote, da sua área, da sua posse, eles não conseguem fazer uma supressão legalmente, por mais que conservem aquele percentual todo que a lei assim determina. Quando nós vamos lá no nosso Código Florestal, lá a Lei 12.651, nós achamos 30 vezes a palavra posse. E a posse. Veja que o Código Florestal, ele transferiu então a verbação da reserva legal na matrícula, que não existe mais, para o CAR. Por quê? Porque ela precisa existir, precisa estar comprovado que existe aquele percentual lá de área na propriedade. Então, a comprovação de quanto você ocupa e quanto você usa é isso que separa o legal do ilegal. Mas aquele que está lá e que por mais que cumpra esse percentual, mas não tem o seu documento, até na semana passada estivemos numa audiência, dessa vez na Câmara, né, Jair? Nós já somos amigos de audiência sobre embargos, Câmara e Senado, e todas elas nós estamos lá, né? E daí falou-se lá sobre o Amazonas, o próprio superintendente do INCRA dizendo:
Amazonas tem 126 assentamentos e até hoje não existe nenhum emancipado. Não existe ninguém que está lá nesses 126 assentamentos já antigos do Amazonas e que tem lá o seu título definitivo de terra. Então nós vivemos uma confusão, principalmente nas últimas fronteiras, né, do Brasil, que é a parte da Amazônia e esse cerrado aí, Mato Piba, etc. e tal, um apagão de regularização fundiária e que gera um clima que gera uma fumaça que mistura ilegalidade de ordem ambiental com irregularidade daqueles que teriam o direito de fazer sua supressão, mas por força da falta da regularização fundiária, da ausência de Estado, essas pessoas acabam cometendo a irregularidade e muitas vezes ilegalidade no sentido que ultrapassa os limites que a lei determina. Então nós temos essa questão e nós temos também a questão que nós temos relacionado à questão dos estados, né? Por quê? Porque nós estamos discutindo aqui nessa subcomissão, nós estamos discutindo a questão dos embargos. E os embargos dependem de uma, entre aspas, anuência do Estado, no sentido de que o Estado diga que essas áreas a serem desembargadas, elas não estão na área de preservação permanente e reserva legal, o que se faz através da análise do CAR. E na última reunião desta comissão, quando ela foi instituída aqui, né, o senhor foi eleito o presidente, né, foi criada a CRA Terras, né, foi oficiado a todos os secretários estaduais de meio ambiente para que eles indicassem o que eles estão fazendo em relação à análise do CAR. Vamos lembrar, eu não sei, o Jair pode ter esse número, quanto significa o número de polígonos de embargo remoto, talvez me falaram 3, 4 mil, mas naquele site de áreas embargadas, quando nós selecionamos os estados da Amazônia, dá mais ou menos 48 mil embargos, mas ali tem de tudo, tem a PCH embargada, tem tem tudo quanto é coisa embargada, na verdade, mas a maior parte eu acredito que seja relacionada à supressão ilegal de vegetação. E os estados não responderam. O próprio estado do Acre depois respondeu que tem 56 mil imóveis e que tem 5 mil aptos a serem regularizados. Na verdade, tem 900 regularizados. Isso significa uma taxa de 0,5% ao ano. Significa que em 200 anos o Estado do Acre vai terminar a análise do CAR. Significa que os produtores vão esperar 200 anos para serem desembargados? Vão esperar 200 anos para ter o seu CAR analisado e ter autorização de supressão, aquele que pode e tem lá um pedaço de terra que pode ser usado? Aqui, o secretário Alex de Mato Grosso mostrou, Mato Grosso tem uma conduta exemplar porque ele montou um time para analisar a CAR. Tem lá 50, 60 pessoas, eu não sei exatamente, depois o secretário Alex pode até, se quiser complementar, mas existem pessoas que só fazem isso, né? Nós temos estados que não tem ninguém lá analisando o CAR, como se isso não fosse uma obrigação deles. E os estados não responderam os ofícios. Essa subcomissão aqui, ela visa, né, senador, buscar construir uma solução que tenha uma arquitetura que resolva a questão do embargo e da ilegalidade das atividades rurais, trazendo o cidadão para a linha da dignidade. Porque semana passada na Câmara tinha produtores lá do estado de Rondônia e acho que da região de Extrema, né, o município lá, né? Eles vieram de carro, 3.000 quilômetros aqui.
E mais, eles não têm quem cuide das coisas lá no sítio deles. Eles não vieram passear aqui, eles vieram aqui representar lá um conjunto de pessoas na audiência lá na Câmara. Então, não é possível que, se quem cometeu um ilícito precisa reparar o seu dano e deve fazê-lo, não é eu tomando tudo que ele tem, caçando o crédito dele, caçando o Pronaf dele, indiciando ele criminalmente, etc. e tal, que eu vou fazer com que ele consiga produzir naquele percentual de área que a lei lhe faculta e ainda recupere o seu dano. Nós estamos decretando a morte civil das pessoas. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos empobrecendo. Aí ficamos assistindo discussões. Por que o tráfico tomou conta? Por que as pessoas estão buscando atividades, garimpo ilegal, etc. e tal, etc. e tal? Nós precisamos ter uma linha de corte e que nós tenhamos o engajamento dos estados com a União na questão da regularização fundiária e ambiental, porque senão as coisas continuarão como elas estão, né? E é esse o aspecto aqui que nos preocupa, né? Porque a discussão de alterações do Código Florestal, ela está cada dia mais presente. De outro lado, nós não temos um plano de desenvolvimento econômico de Amazônia que pare de pé hoje. Porque muito nós escutamos em todo evento que a gente participa, a economia da restauração, vamos trabalhar nisso, plantar mudas, etc. e tal. Tá, mas qual é o aspecto de base que o Estado dá, principalmente econômico, para essas coisas? Então, o que eu vejo é que nós precisamos ponderar tudo isso que está acontecendo e ter um projeto, regularizar as pessoas, trazê-las para a base da dignidade e da legalidade, porque senão nós não vamos chegar em lugar nenhum. Nós vamos ter um monte de pessoas que, na verdade, perderam tudo, nem sempre tinham algo, porque estavam ocupando uma terra lá, tentando produzir, que estão alijadas do setor econômico, porque estão alijadas do crédito, do comercialização de produto e tal, estão jogando. Nós estamos arremessando uma massa de pessoas que, na verdade, deveriam ter um processo de que nós trouxéssemos eles para a margem da legalidade. Nós estamos jogando essas pessoas na ilegalidade uma vez por todas. É isso que nós estamos fazendo. Então, eu vejo que nós precisaríamos concluir, primeiro, a análise estrutural também dos estados, sobre qual estado e quais precisam de apoio, porque quando nós vemos Fundo Amazônia, bilhões e bilhões de reais, aí é isso, aquilo é projeto disso, daquilo, tá, mas o resultado prático em matéria de resultado, de trazer a legalidade, qual é? Então, eu prefiro que pegue todo esse dinheiro e gaste na regularização fundiária e ambiental e mais, nós separemos o joio do trigo. Porque tem gente ruim? Tem gente que está lá incitando prática de atividades criminosas? Também tem. E todo o nosso repúdio a esse tipo de circunstância. Agora, a mão do Estado, ela não pode chegar lá só através do embargo remoto, do auto de infração e do bloqueio do CPF do cidadão. Então, é nesse ponto, senador, que nós entendemos que, como continuidade dos trabalhos dessa comissão, nós temos que exigir que os estados apresentem aqueles dados solicitados, nem que seja através de convocação. Porque a própria deputada lá da audiência da Câmara, que tratou desse assunto, que é lá do estado de Rondônia, ela mostrou requerimentos que a cidade de Rondônia faz cara de paisagem, não apresenta nada, não responde nada.
diferentemente das satisfações dadas aqui pelo Estado de Mato Grosso. No resto, nós precisamos exigir que essas pessoas apresentem esses dados aqui, porque senão nós não teremos uma avaliação objetiva do que precisa ser feito. Então, é isso. Agradeço e desculpa o excesso do tempo aqui. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo, da CNA. E dizer que não é só o SEDAM, os outros órgãos ambientais dos outros estados, nós temos que trazer realmente eles aqui nessa comissão. E, viu, Jair Schmidt? E junto com o IBAMA, nós precisamos encontrar um caminho para resolver o problema dessas pessoas. Porque nós não podemos deixar essas pessoas vulneráveis e cada vez que nós vamos vendo a cada dia mais adiante, nós estamos vendo a Amazônia ir realmente para uma miséria. Nós temos o nosso povo da Amazônia, nós temos hoje lá em torno de 35, 38 milhões de pessoas na Amazônia, e a gente foi para a Amazônia com o intuito de integrar para não entregar. Essa que foi a situação da década de 70, de 1970. Então, nós temos, o povo da Amazônia precisa ser respeitado, os nossos produtores rurais precisam ser respeitados, e dizer para vocês que aquelas pessoas, Rodrigo, que têm realmente o seu título da terra, vocês podem ter certeza. Muitos deles têm até medo de andar com a motosserra em cima de um carro, de uma caminhoneta, porque ele tem aquela propriedade, ele sabe que é sua, que é dele. E o pior disso tudo que eu vejo são centenas de assentamentos que foram feitos na Amazônia, e essas pessoas foram jogadas lá, e muitas vezes em muitos assentamentos, hoje ainda, até com problema de suposta demarcação ainda de áreas indígenas. Temos até esses problemas, que é mais um caminho que nós temos, mais um passo, mais um problema para nós resolvermos no nosso Brasil e na nossa Amazônia. Eu quero agora dar a palavra ao nosso relator, ao senador Hamilton Mourão, para ele fazer as suas colocações aí, porque nós precisamos achar um caminho para nós resolvermos esses problemas dos nossos embargos na Amazônia. Bem, presidente, eu vou ser breve, até porque as exposições de todos os painelistas aí foram extremamente objetivas, mas eu tenho alguns comentários para colocar aqui, né? Primeira coisa é que a Amazônia, ela continua a ser uma grande desconhecida para a imensa maioria do Brasil. Apesar da Amazônia significar 60% do nosso território, o ecúmeno estatal brasileiro ele se encontra no centro-sul do país. E essas pessoas desconhecem o que é a Amazônia. O senhor Jair Schmidt, ele se referiu, né, àquilo que um tempo atrás foi chamado Arco do Desmatamento, depois foi Arco do Fogo, e hoje eu prefiro chamar de Arco da Humanização. É onde houve o avanço da população e da ocupação dos espaços no território da Amazônia. É um território mal dividido. Nós herdamos uma divisão espacial péssima aqui no Brasil. Nós temos 2 estados dentro da Amazônia, que são o Amazonas e o Pará, que somados dão umas meia dúzia, 7 Alemanhas. Né? Como um governador consegue controlar isso? Temos um município, né, que ali apareceu no mapa do Schmidt como o mais vermelho de todos, que é Altamira, que tem 160 mil quilômetros quadrados, é maior que Portugal. Como é que o prefeito controla isso aí? Tá? Então nós temos toda essa herança que nós temos que resolver. Temos um problema sério do Estado brasileiro. O Estado brasileiro tem a seguinte visão: não é você, produtor rural, né, que precisa provar que está certo. Né? O Estado brasileiro é que tem que provar que tu está errado. É o contrário que a gente está fazendo. Né? Por isso, essa complicação toda que nós estamos vivendo.
parte-se sempre do princípio, não é, de que o produtor rural está irregular, ilegal, e é sempre considerado alguém que está fora, vamos dizer assim, do que prevê a nossa legislação. Há também um problema de continuidade no nosso país. Ações que foram feitas no passado e que deram certo, elas são pura e simplesmente abandonadas. Eu vou citar uma coisa aqui agora. O nosso governo, tão criticado na questão da Amazônia, por aqueles mesmos hoje aqui que aplaudem o presidente dos Estados Unidos pelas ações que vêm sendo colocadas, né, em cima do presidente Bolsonaro, em relação ao presidente Bolsonaro, né, essas mesmas pessoas que nos criticaram tanto esquecem que nós entregamos um planejamento para a Amazônia com 3 eixos de proteção, de preservação e de desenvolvimento. Onde está isso? Deve estar escondido em alguma gaveta lá no fundo de algum ministério. Então, essa falta da continuidade termina por prejudicar a nossa Amazônia. Nós temos que buscar uma solução. A solução passa por força de trabalho mais qualificada, porque esses processos não podem se arrastar eternamente, isso foi muito bem colocado aqui pelo nosso representante da CNA. Nós vemos que tem um Estado que está trabalhando de uma forma mais, vamos dizer assim, objetiva, não é, e profissional em relação a esse assunto. Há nitidamente uma falta de diálogo entre o órgão principal, vamos botar aqui o órgão central, que é o IBAMA, e os órgãos de meio ambiente estaduais. Não é? Tem que ter uma plataforma que todo mundo fale. Isso é uma questão de inteligência, é uma questão de uso de inteligência artificial, de todas as ferramentas que nós temos hoje. Então, são, acredito, os grandes desafios que a nossa comissão tem aqui para apresentar uma solução para esse problema. O que não pode é continuar pessoas, anos e anos, tentando colocar a sua terra na legalidade, ter capacidade de produzir, ter capacidade de desenvolver como ser humano, ter capacidade de criar seus filhos, e o Estado brasileiro ser o grande empecilho para que isso aconteça. É isso, presidente. Obrigado, senador Mourão, nosso relator. Com a palavra, o senador Alan Henrique. Cumprimento o presidente desta subcomissão, senador Jaime Bagatoli, cumprimento Tiago Rocha, consultor da ProSoja Rondônia, o Jair Schmidt, diretor de produção ambiental do IBAMA, cumprimento o senhor Rodrigo Justus, consultor da CNA, o senhor Anaximandro Almeida, consultor jurídico da ProSoja Mato Grosso. Meu amigo Hamilton Mourão, todos aqueles que compõem esta comissão e que nos assistem pela TV Senado. Os embargos de áreas produtivas no Brasil, na maioria delas áreas de pequenos produtores rurais, é um drama que vivem hoje os moradores da Amazônia, e eu falo da minha realidade. Lá no Acre nós temos cerca de 6.000 áreas embargadas hoje. 6.000. Quase 1.000 áreas dentro da reserva extrativista Chico Mendes. Senador Hamilton Mourão, o senhor sabe como foi criada a reserva Chico Mendes? Em 1990, num decreto do então presidente José Sarney, de forma atabalhoada, apressada, para dar uma resposta ao mundo ao assassinato do ambientalista, do líder seringueiro Chico Mendes, lá no Acre, em Chapuri, dezembro de 1988. A toque de caixa, um ano e pouco depois, se cria a reserva Chico Mendes numa área de quase 1 milhão de hectares, 970 mil hectares, abrangendo 7 municípios acreanos. Estimava-se que inicialmente aqueles moradores seriam 2.800 moradores para trabalharem na exploração extrativista da castanha, do látex para a produção de borracha, entre outros, do açaí, etc. De lá para cá, e nós estamos falando de 1990, estamos em 2025, muita coisa mudou. Hoje são mais de 10.000 moradores naquela reserva. Agora imagine se você está dentro de uma área, senador Jaime Bagatoli, antes da criação da reserva. Vossa Excelência era produtor rural, pequeno pecuarista. Tinha lá suas 80 cabeças de gado. De repente, sua área se transforma numa reserva. Delimitaram a área e o senhor acaba ficando dentro da reserva. Qual a vocação que o senhor aprendeu com a sua família? A criação de gado. O senhor tem que se readaptar.
Na Amazônia nós já temos uma área de reserva legal pelo nosso bioma amazônico de 80% de área que deve ser preservada. A legislação já é bastante rígida com os povos da Amazônia. E quando você cria um plano de uso e manejo da reserva, senhores e senhoras, se estabelece nesse plano de uso que apenas 10% da área de cada pequena propriedade dentro da reserva pode ser utilizada para outro tipo de atividade que não seja extrativista. Pela lei ambiental brasileira, pelo Código Florestal, você pode utilizar 20% da sua área, mas dentro da reserva você só pode utilizar 10%, se não for para o extrativismo. E se for pecuária, tem que ser de subsistência e só 5%. O que vai acontecer com aquele pequeno pecuarista que acabou se vendo dentro de uma reserva? Ou ele se adapta a esse modelo, ou ele vende a terra dele, como muitos venderam a preço de banana, a troco de banana. Nem falar de banana, que a banana está tão cara hoje, né, Hamilton? Já está cara, né? Veio o presidente do Equador. Pois é, de banana. E aí você se vê numa realidade completamente absurda. E aí eu faço outra pergunta. Onde estava o Estado brasileiro para garantir assistência técnica rural, estradas vicinais, acesso ao crédito, insumos como calcário? Cadê o poder público para ajudar o produtor? Se fez alguns planos no passado, se entregava, toma aí, muda de seringueira, vamos plantar. Toma muda de açaí, vamos plantar. Mas não tinha assistência técnica, ninguém ensinava, ninguém orientava. Acesso ao crédito, vai perguntar ao produtor se ele tem. Então, a ausência do Estado, a incapacidade do poder público estar presente na vida desses pequenos produtores, desses extrativistas. E hoje nós vemos o quê? Operações do ICMBio, embargando áreas dentro da reserva, capturando o gado, 80 cabeças de gado de um produtor, 60 cabeças de gado do outro, 50 do outro. Se tratam de grandes produtores, senador Hamilton, minúsculos. Tá que o senador Jaime Bagatoli, que tem suas 10 mil cabeças de gado, quando ele vê um cara com 80 cabeças de gado, ele fica pensando, meu Deus, é uma maldade com um cidadão desse que está querendo o quê? Sobreviver. Garantir o sustento da sua família. E sabe o que é que nós vimos? Nas áreas de alguns dos nossos produtores, o ICMBio chegando com um aparato policial que eu nunca vi na minha vida, nem na operação de combate ao crime organizado, ao tráfico de drogas, que hoje permeia o nosso estado do Acre. Nunca vi na minha vida. Helicóptero. Homens da Polícia Federal, homens da Polícia Rodoviária Federal, homens da Polícia Militar, homens de metralhadora, fuzil, e o coitado do produtor sozinho, numa moto, com a família dele aterrorizada, vendo o gado dele sendo lhe tomado e o curral dele sendo destruído com a motosserra. A tão malfadada motosserra que se referia ao senador Bagatoli. Tratado como um criminoso, um cidadão que quer apenas sobreviver. Esse é o Brasil dos contrastes. Esse é o Brasil da injustiça. Esse é o Brasil que pune um pequeno produtor rural que herda aquela terra de seus antepassados, cuja vocação era a produção agropecuária e que por não ter a condição de muitas vezes fazer um cara apropriado, foi dito aqui, eu acho que pelo Tiago, depois pelo Dr. Rodrigo, as dificuldades que nós temos de fazer um PRA, uma recuperação ambiental, senador Hamilton Mourão. As áreas sobrepostas. Quantos produtores já não foram no meu gabinete, senador Bagatoli? Tenho certeza que no seu, no senador Mourão, dizendo, senador, fui atrás do Banco da Amazônia em busca de um recurso para comprar um implemento agrícola, só que deu sobreposição de área quando fizeram imagem de satélite e eu não tive acesso que o banco negou. Eu acho que os senhores estão acostumados a ver isso. Esse é o Brasil dos contrastes, da injustiça, da crueldade com o nosso produtor. Aí eu pergunto, essa resolução, porque o que está acontecendo com esses embargos nada mais é do que uma antecipação de tutela.
uma antecipação de tutela, porque esses produtores que foram embargados respondem na justiça, têm o direito ao contraditório para a defesa apresentar seus argumentos. Mas sabe o que acontece? Quando um decreto está acima da lei, veja só, eu até fiz essa anotação aqui. A Lei 9.605, de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e da outras providências, a Lei dos Crimes Ambientais, né? Fazendo aqui a leitura do cabeçalho, mas simplificando para aqueles que nos assistem, prevê algumas sanções administrativas. Estamos falando aqui de sanções e não de antecipação de tutela. Dentre as sanções está, né, multa simples, multa diária, apreensão de animais, destruição ou inutilização de produto, suspensão de venda e tal. Bem, no caso lá do estado do Acre, dentro da reserva, o embargo e essas sanções foram aplicadas de forma cautelar. Ora, a lei não fala de forma cautelar, mas a redação dada pelo famigerado decreto 2.189 do ano passado, que é, inclusive, ele está sendo questionado por um PDL apresentado pelo senador Marcos Rogério, inclusive acatado numa reunião da nossa Comissão da Agricultura no ano passado, quando eu a presidia, trata exatamente do alcance dessas medidas de maneira cautelar. Quando você apreende o gado desse produtor, quando você destrói o curral dele, quando você inviabiliza o sustento dele, você já está cumprindo a sentença, sem que ela tenha transitado julgado. Você, de maneira cautelar, já resolveu o problema. Você já acabou o problema. Você já destruiu a vida daquele cidadão. Então, a minha pergunta ao senhor Jair Schmidt do IBAMA é o seguinte: diante desse quadro de miséria, de falta de assistência técnica, de falta da presença do Estado, de tratar... São todos pequenos produtores, não estou falando nenhum latifundiário, nenhum grande fazendeiro, nenhum grileiro, são pequenos produtores. Sabe o que esses homens fizeram? Se ajoelharam e choraram, vendo seus bens sendo destruídos, seu gado apreendido. E sabe o que mais me doeu, senador Hamilton? Foi a fala de um fiscal do ICMBio dizendo: não, esse gado, inclusive, vai ser morto e a carne nós vamos mandar para o Pará. Quer dizer que tem ninguém passando fome lá no Acre, então, para entregar a carne lá? Ou é para humilhar mais ainda o nosso produtor? Então, isso nos fere. E a solução para isso está numa regularização fundiária de verdade nesse país, na alteração dos planos de uso dessas reservas, numa revisão do nosso Código Florestal, se respeite os 20% que se pode utilizar para agricultura e pecuária na Amazônia. Ou vocês vão manter na miséria 28 milhões de brasileiros? Tem gente que acha que a Amazônia, nós morando na Amazônia, senador Bagatoli, aquilo ali não é um oásis onde as pessoas têm que morrer de fome. Não, vamos matá-los de fome. Porque não pode produzir, não pode plantar, não pode criar gado. Não pode ter essa visão. Tem gente que tem essa visão até hoje. Tem gente que acha que nós estamos ali morando no meio da floresta e nós é que somos... Enquanto lá no estado do Acre, 86% é preservado. No Amazonas, mais de 90%. Não há incompatibilidade entre a preservação ambiental que é necessária e a produção rural, a agricultura, a pecuária. Agora é preciso encontrar, e aí eu digo, a humanidade, o respeito ao ser humano. Porque o que nós vemos são atitudes onde o ser humano é tratado como nada, como lixo. E eu quero encerrar dizendo: o IBAMA vai rever essas atitudes, senhor Jair. O IBAMA vai... Olha, eu anotei algumas coisas. Eu fui lá na reserva, eu reuni com os produtores, conversei com eles, reuni com eles e disse: olha, os senhores têm nas mãos a possibilidade, as associações dos produtores rurais, dos extrativistas, o órgão diretor, o órgão gestor, vocês têm nas mãos a possibilidade de alterar esse plano de uso. Coloquem em votação e alterem, para que vocês possam utilizar pelo menos 20% que vocês têm direito. E para que a pecuária não seja vista como atividade criminosa, que não é, criar 80 cabeças de gado.
Demarcação da reserva, como já falei, começou equivocada. As multas são aplicadas com base em imagens de satélite. Não fazem a vistoria em loco, que é obrigatória. A notificação pessoal obrigatória não é realizada. Canal simplificado para a defesa prévia, que não existe. Um canal de defesa prévia para o pequeno produtor levar seus documentos. Muitas vezes é um cidadão que tem pouca instrução. Um tratamento que seja humanizado para esse pequeno produtor rural. A conversão dessas multas numa recuperação ambiental, num PRA. Análise individualizada caso a caso. E, acima de tudo, regularização fundiária, correição, acesso ao crédito, assistência técnica, o Estado presente. Era isso. Muito obrigado. Obrigado, senador Alan Henrique. Com a palavra, para responder à pergunta do nosso senador Alan Henrique, o Jair Schmidt. Mas antes do Jair Schmidt responder, que o nosso senador falou, eu quero dizer, eu estive na reserva, lá na reserva Chico Mendes, naquela CPI das ONGs. Aquilo é uma covardia do jeito que aquelas pessoas vivem lá dentro. Nós estivemos lá, aquilo para as pessoas que entendem que ele é 1 milhão de hectares, é praticamente 100 km por 100. Entendeu? As pessoas vivem em plena miséria. É uma coisa inexplicável aquilo lá. Quem que vai tirar látex de borracha? Eu conheço de mato. Eu sei o que é mato. Nós somos do ramo madeireiro, nós fizemos exploração de madeira nativa. Aquilo é uma coisa mais injusta. Nós fizemos denúncia ao Ministério Público Federal sobre aquilo. E nada foi feito para aquelas pessoas. E a mesma coisa, senador, que aconteceu lá, nós tivemos a infelicidade de ter um governador no estado de Rondônia que decretou, não foi uma, decretou 11 reservas. Essa que foi pior, aonde já tinha os assentamentos do INCRA com 11 reservas. 11. Uma é o Soldado da Borracha, que é no município de Cujubim. Então, eu digo para vocês, por que uma crueldade tão grande assim? Por que fazer essas pessoas sofrerem? Qual o motivo que tem de fazer essas pessoas sofrerem tanto? E quando eu falo para quem está nos acompanhando aqui, eu não estou pedindo nada para o senador Jaime Bagato, nada. Nada. Eu desacreditei em terra no Brasil, porque nós temos uma insegurança jurídica muito grande no campo. A insegurança jurídica, ela chegou ao extremo, que se esse país aqui, nós não colocarmos, dermos um basta nisso, eu não sei aonde que isso vai parar. Então, é tanta injustiça que está acontecendo no campo, e eu sempre pedi para que fosse revisto, e aquilo que Vossa Excelência falou, lá são pequenos produtores rurais, para pequenos produtores, praticamente pessoas da agricultura, tudo da agricultura familiar. Então, para que viver numa situação daquela? Parece que é um prazer. Tem gente que parece ter um prazer de ver o povo vivendo na miséria, de levar o povo para a miséria. Senador Bagato, se me permite, só uma contribuição à fala de Vossa Excelência. Um dos pequenos produtores teve sua área embargada, sua propriedade destruída, né, seu curral e seu gado apreendido. Os fiscais do ICMBio foram para dentro da sua casa, comeram sua comida, usaram a sua luz e ele ainda teve que pagar a conta. Parece brincadeira. E ele ainda teve que pagar a conta. O que Vossa Excelência falou, é uma crueldade. Esses pequenos produtores, quando migram ou quando permanecem na agricultura e na pecuária, porque precisam sustentar suas famílias. Sustentar suas famílias, o mínimo da dignidade humana. E passam por esse tipo de crueldade, de violência,
pelo simples fato de estarem produzindo. E são os mesmos que também preservam, porque eles cuidam de suas áreas. Obrigado, senhor presidente, senador Bagato. Para nós terminar com a palavra, o nosso representante do IBAMA, diretor de proteção ambiental do IBAMA, Jair Schmidt. Obrigado, senador. Obrigado, senador Alan Patrick, pelas contribuições, pela indagação. Só um questionamento por questão de ordem. São as palavras finais ou ainda haverá o espaço para as palavras finais? Não, logo após nós vamos fazer a conclusão final. Tá, não, então beleza. Não, obrigado, senador. Porque depois só tenho, talvez, algumas contribuições adicionais à própria subcomissão aqui em relação à resolução de alguns problemas. Senador, em particular, a reserva Chico Mendes, ela é gerida pelo Instituto Chico Mendes, né? Então, o IBAMA, nesse caso concreto que o senhor relacionou, o IBAMA não tem atuação, seja no embargo, nas apreensões, nas medidas administrativas. Então, por essa razão, eu fico impedido de lhe dar detalhamentos que isso trata de ações de uma outra instituição. Inclusive, do que nós temos conhecimento, né, os casos relacionados lá que afetam tanto as infrações ambientais são objetos também de investigação policial. E do que foi relatado, trazido a público conhecimento, algumas dessas pessoas são pessoas que já tiveram algumas condenações aí junto à justiça em relação à ocupação, à área e tudo mais. Então, eu fico impedido de lhe dar esse detalhe justamente por não se tratar de ato específico do IBAMA. Mas se tiver alguma outra coisa que eu possa lhe ajudar, eu estou à disposição. Para finalizar essa nossa audiência de hoje, nós vamos fazer, senador Mourão, nosso relator, nós precisamos urgentemente convocar numa reunião para nós trazermos o secretário de Meio Ambiente desses estados, trazermos eles aqui, de todos os estados, porque é do Acre, é o Amazonas, é o Pará, é Rondônia, é o Mato Grosso do Norte, que nós temos problema, principalmente nesses 5 estados. E nós temos que achar um caminho para nós resolvermos essa situação de milhares de pessoas, de famílias que estão no campo hoje em dificuldade. E eu não encontro, assim, um outro caminho para nós resolvermos essa situação. Eu quero aqui agradecer a presença dos nossos oradores que participaram, o Anexmando, o Alexandro, o nosso... É Alex, como é que é? Amaximando. Amaximando. Alexandro, ao IBAMA Jair Schmidt, ao Tiago Rocha, que conhece a Rondônia, que já teve diversas vezes lá, conhece tão bem Rondônia quase quanto eu, ao Rodrigo Justus, aqui da CNA, aos nossos senadores, ao Hamilton Mourão, ao Alan Henrique, agradecer a todos os presentes e dizer para vocês que precisamos encontrar realmente um caminho para nós resolvermos essa situação desses nossos embargos e também dessas reservas que foram decretadas. Agradeço a presença dos senhores senadores e dos nossos oradores, participantes e de todos os presentes. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião. Há uma maior chance de desenvolver bronquite e enfisema em consumidores de cigarro eletrônico comparado com cigarro convencional. Só uma puxada de uma vez, aí na próxima vez já é 3. Aí quando você vê, você já está comprando o seu. Eu acho que a gente tem que tratar o vape como a gente trata o tabaco. Não tem como a gente regulamentar algo nocivo para a população. Em discussão, hoje,
20h, aqui na TV Senado. É tempo de cartão postal em Brasília. Os famosos IPs colorem as ruas do Distrito Federal e chamam a atenção de todos que passam por eles. Além de encantarem o olhar, os IPs exercem um papel fundamental no equilíbrio do meio ambiente. As flores atraem abelhas e outros polinizadores, ajudando na reprodução de diversas espécies vegetais. A flor é o órgão reprodutor da planta, a parte dela que vai dar o fruto e as sementes. Então, isso tem a ver com o ciclo da planta. E aqui, no nosso bioma cerrado, esse florescimento acontece nesse período do ano. E a sequência que acontece é que a gente tem intensidade inicial dos roxos, que florem mais intensamente primeiro, depois os amarelos, depois os rosas e brancos. E agora você pode encontrar indivíduos florindo em épocas diferentes. É preciso revisar, aprimorar e, em muitos casos, reconstruir nossas legislações para que estejam à altura dos desafios do nosso tempo. Isso significa incorporar a dimensão climática de forma transversal nas políticas públicas, garantindo que cada setor atue com responsabilidade ambiental, justiça social e visão de futuro. Cabe a nós, legisladores, assegurar que as respostas à crise climática estejam refletidas nos marcos legais, no orçamento público e nas prioridades nacionais. Acredito que é importante incorporarmos também os conteúdos climáticos transversais na lei de orçamento para a melhor gestão, que se requer precisamente um financiamento nos investimentos públicos. Acho que é muito importante que nós exijamos aos executivos, independente se estamos ou não no governo ou na oposição, desde o parlamento a exigir ao executivo um orçamento verde, na sua coerência, na neutralidade do carbono que os países já avançaram. Muitos de vocês saberão ou estarão notando de posicionamento que tem o atual presidente da Argentina com relação à mudança climática. A sua postura é praticamente negacionista e considera que a mudança climática é uma falácia. As COPs se tornaram a maior reunião das Nações Unidas, onde a presença do setor privado, dos governos subnacionais, da sociedade civil, dos movimentos sociais é fundamental. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com o homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. Esse foi o primeiro projeto que eu tive como fotógrafo profissional. E eu acho que não podia ser em outro lugar. No final das contas, nós percebemos que muitas Áfricas nos esperavam lá. Essa África diversa, colorida, vibrante, contemporânea e ainda assim ancestral, tradicional. Tela Brasil. Neste sábado,
7h30 da noite, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada, isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais i, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. Declara aberta a 18ª reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática do Senado Federal, da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da 17ª reunião. Senhoras senadoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. A presente reunião se destina à apreciação das emendas da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática ao projeto de lei do Congresso Nacional número 2, de 2025, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2026 e da outras providências. Informo que foram oferecidas 2 sugestões de emendas ao texto da lei e 23 sugestões de emendas de metas e prioridades, totalizando 25 sugestões de emendas. Passo a palavra ao nosso senador Marcos Pontes como relator para proferir o relatório. Com a palavra, então, senador Marcos Pontes. Obrigado, presidente. Antecipadamente, eu agradeço pela confiança, né, e para mim, como ex-ministro do setor, apresentar essas emendas, né, apresentar essas diretrizes é bastante importante e muito correlato com o que nós fizemos e tem sido feito no setor de ciência, tecnologia e inovação. Lembrando que no desenvolvimento desse relatório, eu entrei em contato também com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações para ver o alinhamento com os projetos que têm sido trabalhados no Ministério atualmente também. Então, conforme disposto no artigo 166 da Constituição Federal e nos termos da Resolução número 1 de 2006 do Congresso Nacional, encontra-se em tramitação no Congresso Nacional o projeto de lei número 2 de 2025, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias para o exercício de 2025-2026 da PLDO. De acordo com as normas de tramitação do PLDO 2026, cujos fundamentos são lançados pela citada Resolução número 1 de 2006 do Congresso Nacional e pelo parecer preliminar da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, a CMO, esta Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática tem competência para propor emendas ao projeto, devendo fazê-lo na condição de autora de emenda coletiva. As regras para apresentação, admissão e acolhimento de emendas ao PLDO 2026 estão delineadas na parte especial do parecer preliminar da CMO. No presente contexto, cumpre realçar que as emendas passíveis de serem apresentadas pelas comissões permanentes podem ser categorizadas em 2 grupos. Grupo 1, emendas para inclusão ou acréscimo de metas vinculadas a objetivos específicos dos programas do Plano Plurianual para o quadriênio 2024 a 2027, limitadas ao máximo de 3 emendas. Item 222 e do parecer preliminar. Tem 2 emendas de texto, né? O grupo 2, emendas de texto, sem limite de quantidade, né? Que isso se refere ao item 214 do parecer preliminar. Vale destacar também que o parecer preliminar estabelece no item 231
que somente serão admitidas emendas de comissão permanente que estejam acompanhadas da ata de reunião em que se decidiu por sua apresentação e sejam restritas às competências regimentais da comissão. No item 234, que não serão admitidas emendas que contrariem norma constitucional, legal ou regimental. Foram apresentadas a esta comissão 23 propostas de emenda para o anexo de prioridades e metas e 2 propostas de emenda de texto. Na análise foram contempladas nas propostas 23 objetivos específicos do anexo de prioridades e metas, em que se pese o mérito das sugestões. Pelas normas vigentes, a comissão poderá apresentar apenas 3 emendas. Assim, foram selecionadas os seguintes objetivos. Descrição do objetivo. Primeiro, fomentar a transformação digital, a capacitação digital, a estruturação e expansão da utilização de tecnologia de informação e comunicação, ou TICs, nos complexos industriais estratégicos para o desenvolvimento nacional. Essa é a sugestão 10, o autor, a senadora Tereza Leitão, com a meta número 20. Segundo, implementar medidas de adaptação às mudanças climáticas voltadas a minimizar os impactos de secas e inundações. Sugestão 20, de minha autoria, com a meta 80. Promover as iniciativas de popularização de ciência e tecnologia de educação científica no país. Essa sugestão número 25, do senador Hamilton Mourão, com a meta 483. Essa seleção contempla os objetivos que receberam o maior número de sugestões. Entre parênteses, fomentar a transformação digital, a capacitação digital, a estruturação e expansão da utilização de TICs nos complexos industriais estratégicos para o desenvolvimento nacional e promover as iniciativas de popularização da ciência, tecnologia e educação científica no país. E abrange o desenvolvimento social, econômico, ambiental e institucional em linha com os 3 eixos do PPA. Os programas alcançados por essas emendas, da 1158, enfrentamento da emergência climática, 2304, ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento social, 2324, inovação nas empresas para uma nova industrialização, e correspondem a 12 das 23 emendas do anexo de metas e prioridades apresentadas, ou seja, foram contempladas mais da metade das emendas que foram propostas, 52%. Entendemos ainda que esses objetivos tratam de temas correlatos ao desenvolvimento científico, tecnológico e inovação tecnológica e a política de ciência, tecnologia, inovação e informática. Portanto, se inserem nas atribuições regimentais dessa Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática, de acordo com o artigo 104C do Regimento Interno do Senado Federal. Adicionalmente, foram contempladas nas propostas 2 emendas de texto. Somos pela apresentação da sugestão 13, que confere a determinados projetos estratégicos com características de inovação e desenvolvimento científico e tecnológico, um tratamento semelhante às das despesas custeadas pelo FNDCT. No entanto, somos pela rejeição da sugestão número 5, que criaria exceção à regra de execução provisória do orçamento, cujo escopo poderia alcançar investimentos não correlatos às atribuições dessa comissão. O voto. Em face do exposto, somos pela apresentação por essa comissão das seguintes emendas no anexo de prioridades e metas e da seguinte emenda no anexo de texto. Emenda 1, sugestão 10, fomentar a transformação digital, a capacitação digital, a estruturação e a expansão de utilização de TICs nos complexos industriais estratégicos para o desenvolvimento nacional. A emenda número 2, sugestão 20, implementar medidas de adaptação às mudanças climáticas voltadas a minimizar os impactos de secas e inundações. Emenda 3, sugestão 25, promover as iniciativas de popularização da ciência e tecnologia da educação científica no país. Em termos de texto, de mudança de texto, de emenda de texto, a emenda número 4, então, segue com a sugestão 13, que é a seção 3, nas demais, o texto, na seção 3, das demais despesas ressalvadas, 1. Projeto de forças blindadas do Exército. 2. Implementação do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, o SISFRON. 3. Implementação do Sistema de Defesa Estratégico, ASTROS.
E 4, implementação do sistema de aviação do Exército. Assim, serão acolhidas as propostas número 10, 20, 25 e 13, com rejeição das demais sugestões. Ressalta-se que as emendas de comissão devem ser acompanhadas da ata dessa reunião, na qual se especificam as decisões tomadas. Sugerimos ainda que a Secretaria da Comissão adote as providências que se fizerem necessárias à formalização e apresentação das emendas junto à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Este é o relatório, senhor presidente, e no anexo são apresentadas as emendas descritas, cada uma das 23 emendas, assim como as 2 emendas sugeridas de texto. Obrigado, presidente. Agradeço a Vossa Excelência pelo trabalho, quero parabenizar também o trabalho da consultoria, né? Parabéns, né, ao Ricardo Liberalquino, que colaborou, né, com toda a elaboração desse estudo, e ao senador Marcos Pontes, que é, como todos sabem, uma autoridade nessa área também, né? E isso é muito bom termos, assim, todo esse conhecimento na comissão. Está em discussão o relatório apresentado. Acho que está tudo bem, né? Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Coloco, então, em votação o relatório. As senhoras senadoras e os senhores senadores que aprovam o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório do caro senador Marcos, astronauta, né? Marcos Pontes, que passa a constituir o parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia. As emendas aprovadas serão apresentadas perante a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, CMO. Antes de encerrarmos nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da presente reunião. Senhoras senadoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Eu sempre agradeço, além do consultor, né, o Ricardo Liberalquino, toda a equipe aqui da Secretaria, que se desdobra, né, Leomar, com a organização da reunião, os meios de comunicação do Senado, que fazem com que todo o debate possa chegar aos diversos cantos do Brasil. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Obrigado. Maravilha. Estão cumpridos. Vamos para a próxima. Vamos em frente. Há uma maior chance de desenvolver bronquite e enfisema em consumidores de cigarro eletrônico comparado com o cigarro convencional. Só uma puxada de uma vez, aí na próxima vez já é 3. Aí quando você vê, você já está comprando o seu. Eu acho que a gente tem que tratar o vape como a gente trata o tabaco. Não tem como a gente regulamentar algo nocivo para a população. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Astor Piazzolla. As 4 estações portenhas e Oblivion são algumas das obras que vamos exibir e comentar. Ele é o grande compositor de tango que traz o tango dali, da rua, daquela música tradicional, para as salas de concerto. E é até uma responsabilidade enorme tocar essa peça nesse concerto com um maestro argentino, que sabia exatamente o que ele queria e me passou muito, conversou com a orquestra sobre isso.
A sociedade americana não tem memória coletiva de autoritarismo. A gente nunca perdeu a nossa democracia. A gente não tem experiência com autoritarismo. A maioria dos americanos, até pessoas educadas, a nossa elite, a maioria dos americanos não entendem a ameaça que nós estamos enfrentando agora. Eles ainda acreditam que autoritarismo não pode acontecer nos Estados Unidos de jeito nenhum. E eu espero que a gente possa ter, de um lado, um aprofundamento sobre isso, do que é o significado dessa situação, mas também que nos traga um pouco de esperança de que a democracia, inclusive a democracia americana, não está morrendo. Cidadãos no Brasil, nos Estados Unidos e em todo tipo de democracia que eu conheço, com a exceção do Uruguai, eles não se sentem representados, eles sentem que os governantes não escutam eles. E as mídias sociais tornaram esse problema 10 vezes maior. Então, nós vamos ter que pensar como redesenhar instituições para fazer os votantes se sentirem mais representados. Eu não sou muito bom em fazer isso, mas essa é a tarefa que está à nossa frente. Assim que a gente vai sobreviver a longo prazo. Regimes autoritários, por mais que ameacem a estabilidade democrática, eles não podem perdurar para sempre. E que a democracia é a maior conquista civilizacional. A democracia, ontem, hoje e sempre. A relação das pessoas com a música, ela deveria ser parte da educação fundamental, pela questão de a pessoa ter acesso a um conhecimento que a gente deveria ter direito. Estúdio A, neste sábado, 20h, aqui na TV Senado. A Revolução dos Tenentes é década de 20. E essa década é uma década estratégica. E os acontecimentos que vêm na sequência ali, até a Revolução de 30, são um indicador claro disso, de que é uma fase em que o país está na turbulência, vamos dizer assim. 100 anos de cultura e conflitos. Neste sábado, 14h, aqui na TV Senado. De compor, assim, desde criança, assim, que eu ficava brincando assim, né? E aí eu fui sempre procurando pegar as ideias das coisas que eu aprendia, né? Tanto da Big Band, ou tocando à noite, ou tirando as músicas dos discos, assim, e aí lá para Santos eu fazia alguma coisinha minha, assim, né? Meu nome é Rogério de Souza Eustáquio, nasci em 1985, trabalho de auxiliar de serviços gerais no Senado Federal. Tenho uma banda que eu toco, que é a banda de forró. A música é algo que me move, né? Porque eu amo tocar, quando eu vejo as pessoas dançando, vejo as pessoas felizes, eu amo muito o que eu faço. Sinto muito feliz por poder exercer a minha liberdade, né? Tanto cantando, quanto o meu poder ir, o meu poder vir. Em 8 de janeiro de 2023, eu trabalhei sim na limpeza no Senado. Me deu uma tristeza no coração. Para mim, como se tivesse destruído algo que a gente demorou tanto para construir, né? Se eu tenho um acesso melhor à saúde, é através da democracia. Se eu tenho segurança hoje em dia, é também através da democracia. Meu nome é Rogério e eu nasci com a democracia.
No Agosto Lilás, a TV Senado exibe documentários que estimulam o combate à violência contra as mulheres. Tenho certeza de que alguém chegasse ali para fazer alguma coisa comigo, né? Chega, agora eu decido para onde eu vou. Toda sexta, a partir das 9 horas da noite, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Boa noite. Hoje é quinta-feira, 21 de agosto, e o Senado Notícias está no ar. Quais as metas para atingir um futuro sustentável e o papel dos jovens nesse desafio? O assunto foi debatido hoje na Comissão de Meio Ambiente, com a presença dos jovens senadores, de representantes de instituições especializadas no assunto e da organização da COP30. No ano passado, mais de 1 milhão de meninos e meninas tiveram estudos interrompidos por eventos climáticos. No mundo todo, o dado é ainda mais alarmante, quase 250 milhões. Os números são da Unicef e escancaram uma pequena parte do que a não preservação do meio ambiente pode causar ao planeta. Para debater o assunto, a Comissão de Meio Ambiente discutiu a emergência climática e os caminhos para um futuro sustentável. A especialista em meio ambiente falou sobre o assunto e o objetivo da COP30. O primeiro é a gente fortalecer o sistema multilateral. Tudo isso que eu mencionei que aconteceu aí desde a década de 90 é um sistema que pressupõe que não adianta o Brasil fazer muito se a Argentina não faz nada. Não adianta a Europa avançar muito na sua ação climática se a China não avançar. A gente precisa, a magnitude desse problema e a interdependência dos países, ela demanda um regime multilateral, um regime de todos os países juntos. Ainda de acordo com Alice, para um futuro sustentável, existem 5 abordagens que os países precisam implementar. Mitigação, que se refere à redução de gases de efeito estufa. Adaptação, medidas para contornar as consequências das mudanças climáticas. Financiamento feito por países ricos, que historicamente contribuíram mais para as emissões de carbono. Compartilhamento de tecnologias, como aquelas que retiram carbono da atmosfera e que restauram florestas. Construção de capacidade, que se refere à análise do impacto ambiental de todos os setores da sociedade, como na elaboração de leis, mesmo que tratem de outros temas. São vários aspectos que vão muito além da agenda ambiental, estrito sensu. A gente precisa olhar para essa questão climática para dentro. Construir capacidade significa a gente pensar. Então, como é que eu sei se isso está contribuindo ou não para a crise climática? Se é positivo ou negativo? E isso precisa acontecer em várias escalas, no município, no estado, no nível federal, no nível global. E o mundo inteiro precisa entender e melhorar a sua forma de entender, porque nada é neutro, nenhuma decisão é neutra. Mas... Então, entender isso significa construir capacidade. Ao longo dessas últimas décadas, todo esse regime, as COPs, elas foram se desenvolvendo justamente para avançar em cada uma desses 5 aspectos. A representante do Ministério do Meio Ambiente destacou que se os desastres ambientais continuarem acontecendo no país, a previsão é de perdas de 17 trilhões para o PIB e eliminação de mais de 4 milhões de empregos no Brasil até 2050. Inamara Mello explicou ações
ações do novo Plano Nacional sobre Mudança do Clima. Um plano nacional que envolve 9 objetivos nacionais de adaptação, aí incluindo a questão do aumento de resiliência de populações, de cidades, territórios, a produção sustentável e também o acesso a alimentos, a questão da segurança hídrica, da conservação da biodiversidade, da promoção da saúde, do bem-estar das populações, a questão do desenvolvimento socioeconômico, a proteção do nosso patrimônio cultural, também o fortalecimento de oceano e zona costeira. A reunião aconteceu na semana do programa Jovem Senador, que proporciona a alunos do ensino médio de escolas públicas a vivência prática da política parlamentar. A edição do programa deste ano tem foco na crise climática. E os jovens estavam lá, na plateia e compondo a mesa. Agora precisamos sair do discurso e partir para a ação. Uma ação é o desenvolvimento de uma educação ambiental que vise não só a formação técnica, mas também crítica dos jovens. As leis precisam estar alinhadas à realidade. Vocês representam não apenas o futuro, mas também a força transformadora do presente. O destino da nossa nação, em grande medida, está em suas mãos. Jamais se calem diante das injustiças. Jamais se omitam perante o sofrimento humano ou a degradação do meio ambiente. E como parte dessa semana de vivência legislativa do programa Jovem Senador, os 27 estudantes do ensino médio que estão atuando como jovens senadores foram recebidos hoje para uma audiência na presidência do Senado. No encontro com jovens senadores, o presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, destacou a importância do programa para a democracia brasileira. A gente vai precisar muito de vocês, que a juventude possa defender o Estado de Direito, defender a democracia, defender as instituições, porque vocês serão o futuro do nosso país. Nós estamos precisando de pessoas que defendam, de homens e mulheres que defendam a política. E quem vai assumir tudo isso aqui no nosso país, todos os órgãos, todas as instituições, todas as entidades, a política são vocês. Entre os mais de 160 mil inscritos, foram selecionados 27 estudantes, um de cada unidade da federação. Davi Alcolumbre parabenizou o feito e também deixou uma missão para os escolhidos. A gente teve mais de 160 mil inscrições. E vocês foram os escolhidos porque foram os mais capacitados, foram os aprovados e estão aqui. Então vocês vão ter que levar uma obrigação, que é o meu pedido para vocês, no retorno de vocês daqui, voltar para os estados de vocês e falar para as pessoas que o único caminho de fazer as coisas certas para mudar a vida das outras pessoas, da nossa sociedade, do nosso bairro, da nossa vila, do nosso distrito, da nossa cidade ou do nosso país, é através da política. O programa Jovem Senador é uma ação institucional do Senado Federal, que proporciona a estudantes de escolas públicas a oportunidade de conhecer de perto o funcionamento do Poder Legislativo ao vivenciar a prática parlamentar. Mais direitos e mais inclusão para pessoas com deficiência. É o que participantes de uma sessão especial feita hoje no Senado defenderam. A reunião marca o início da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla foi criada em 2017. Representa um instrumento de mobilização nacional em defesa dos direitos das pessoas com deficiência e de suas famílias. O senador Flávio Arnes abriu a sessão especial falando por que a data é fundamental. Temos esse momento anual para chamar a atenção da sociedade para a causa da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, falar dos desafios, conscientizar sobre direitos, destacar as potencialidades e, principalmente, ouvir as pessoas com deficiência e suas famílias. O senador destacou que o tema deste ano é aumentar a inclusão, fazendo com que as próprias pessoas sejam ouvidas. E
Incluir nossa voz significa ouvir as pessoas com deficiência e suas famílias. Falou também sobre a necessidade de manter e fortalecer o ensino especializado. Nesse ano, o momento de celebração se torna também um momento de luta e de defesa das escolas especializadas, como as mantidas pelas APAES, Pestalozes e entidades congêneres. A minha fala como mãe será em defesa da manutenção e mesmo criação de escolas especializadas em todos os estados e municípios do país, e não me refiro só às APAES. Uma inclusão efetivamente total e universal não pode prescindir das escolas especializadas. Pessoas com deficiência não se adaptam à escola regular, são negligenciadas, são esquecidas, sofrem bullying e ficam andando como zumbis pela escola. As escolas especializadas são, assim, tratadas de uma maneira desvalorizada, desqualificada, até como se fossem prejudiciais, quando, na realidade, nós ouvimos dos pais aqui, nós ouvimos de professores, nós ouvimos de técnicos, né, o tanto que ela é importante e necessária para um público específico. Nós precisamos de vários serviços educacionais para atender o público, né, da educação especial. Poderíamos citar também no campo da saúde, os CERS, que são os centros, né, especializados de reabilitação. Hoje, grande parte, né, estão nas APAES do Brasil, na política da assistência também, quase mais de 70%, né, dos centros-dias, os serviços da assistência para pessoas com deficiência também estão nas APAES, demonstrando a pujança do movimento apaiano. Todas as pessoas têm direitos e as pessoas com deficiência estão entre elas. Então, a participação deles em todos os espaços, né, inclui o respeito, a escuta, a possibilidade, e isso o movimento pestalozziano tem feito. A inclusão para nós nunca foi problema. A inclusão, muito para nós, ao contrário, é um avanço. Para nós é importante, é uma forma também de incluir ainda mais a pessoa com deficiência dentro do sistema educacional e com isso também para a própria sociedade. Os autodefensores, pessoas que falam sobre seus próprios direitos, necessidades, escolhas e experiências, também destacaram a necessidade da inclusão. Nós defendemos as pessoas com deficiência e a lei da LBI, da Inclusão Brasileira da Inclusão, da pessoa com deficiência, eles fazem um trabalho muito bonito com a nossa instituição, a nossa Pestalozzi. Nada sobre nós sem nós. Esse é o nosso lema. O Congresso Nacional fez hoje uma sessão solene para homenagear os 100 anos do Grupo Globo e os 60 anos da TV Globo. Parlamentares, artistas, profissionais da imprensa e representantes da empresa participaram da cerimônia que destacou o papel do grupo na história da comunicação brasileira. O presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, afirmou que as marcas da Globo já pertencem à sociedade brasileira. Se o jornal impresso guarda essa herança de um século, a TV Globo, por sua vez, transformou em parte inseparável da vida cotidiana do brasileiro ao longo de 6 décadas. A televisão não apenas trouxe informação em tempo real, mas também contribuiu para a formação da nossa identidade nacional. O senador Rodrigo Pacheco, um dos autores do requerimento para a realização desta sessão solene, lembrou que o Grupo Globo foi pioneiro na defesa do meio ambiente e no combate a todos os tipos de preconceito. Preconceito em relação à cor, em relação à etnia, em relação a gênero, em relação à orientação sexual. E a Globo teve, de fato, um papel muito importante também nessa demonstração de que todos nós somos iguais e que merecemos respeito uns aos outros. Outro autor do requerimento para a realização desta homenagem, senador Randolfo Rodrigues, reforçou que a Globo é a maior empresa de comunicação do país. Ele destacou a excelência da dramaturgia e o trabalho do jornalismo da empresa, principalmente durante a pandemia da Covid-19. Me permita, então, aqui destacar o editorial do Jornal Nacional
lido plenamente por William Bonner e Renata Vasconcelos em agosto de 2020, em agosto de 2021. Nós, presidente Rodrigo Pacheco, estávamos aqui sobre uma comissão parlamentar de inquérito que investigava as responsabilidades sobre o morticínio que atingiu os brasileiros. Quando todos nós olharmos para trás, quando nos perguntarem o que fizemos para ajudar a evitar essa tragédia, cada um de nós terá a sua resposta. A esmagadora maioria vai poder dizer com honestidade e com orgulho que fez de tudo e fez a sua parte e fez mais um pouco. Continua o editorial. Nós, do jornalismo da Globo, estamos há 1 ano e meio, com base na ciência, cumprindo o nosso dever de informar, sem meias palavras. Muitas vezes, nós pagamos um preço por isso, com incompreensões de grupos que são minoritários, mas são também barulhentos. A senadora e ex-atleta de vôlei Leila Barros destacou a importância da emissora, principalmente por dar visibilidade ao esporte brasileiro. Como ex-atleta da Seleção Brasileira de Vôlei, tive a honra de representar o Brasil em campeonatos mundiais e em Jogos Olímpicos. E em muitos desses, alguns dos mais emocionantes da minha trajetória chegaram aos lares dos brasileiros pelas lentes e comentários de grandes homens como o Luiz Roberto aqui presente, que nós devemos muito, todo esse trabalho que foi feito ali. A emoção das vitórias, o aprendizado nas derrotas, o orgulho de vestir a camisa da nossa pátria, tudo isso ganhou uma dimensão nacional e faz parte da memória coletiva nacional, graças às transmissões esportivas dessa emissora. Durante a solenidade foram relembrados marcos importantes da trajetória da empresa, como a criação do jornal O Globo em 1925, da Rádio Globo em 1944 e da TV Globo em 1965, sob o comando de Roberto Marinho. É como abrir uma janela e encontrar o novo. Estou tendo uma ideia. Você vai me contar? Então fala! Duvido. O senhor não teria coragem. Que isso, gente? Isso é o que se chama de uma recepção da moléstia. João Roberto Marinho, presidente do Conselho de Administração do Grupo Globo, disse que estava honrado em receber o reconhecimento da casa. Ele reforçou que a democracia não vive sem uma imprensa livre, assim como não vive sem um Congresso atuante. Está difícil para mim não me emocionar aqui com as palavras que eu ouvi e reconhecer a essência do Grupo Globo em muitas frases ditas aqui. Reafirmo o compromisso de seguir trabalhando com independência, responsabilidade e abertura ao diálogo. Porque, no fim, todos nós aqui servimos ao mesmo propósito, o desenvolvimento social e econômico do Brasil. As mudanças nas regras do IOF feitas pelo governo para aumentar a arrecadação não são suficientes para que o país cumpra a meta fiscal. O relatório deste mês da Instituição Fiscal Independente prevê a necessidade de um esforço adicional de 80 bilhões de reais. A elevação das alíquotas do IOF e a medida provisória que alterou a tributação de aplicações financeiras de ativos virtuais foram algumas das medidas editadas pelo governo para aumentar a arrecadação. Mas relatório da Instituição Fiscal Independente do Senado aponta que elas não serão suficientes para o cumprimento da meta fiscal de 2026. Mesmo com esse aumento de arrecadação previsto para 2026, e o governo está em fases de envio do PELOA para análise do Congresso, ainda seriam necessárias mais receitas para o cumprimento da meta do ano que vem. Nas nossas contas, o governo precisa aí, executar um esforço fiscal da ordem de 80 bilhões de reais em 2026. Isso pode vir por meio de aumento de arrecadação, quanto de contenção de despesas ou ambos. Essas duas medidas, IOF mais o conteúdo da medida provisória 1303, resultariam aí num aumento de arrecadação
da ordem de 15 bilhões em 2025. Em 2026 seria algo, as duas medidas somadas, em torno de 40 bilhões, 39 bilhões, e em 2027, 31 bilhões mais ou menos. Em relação ao crescimento de receitas com o aumento dos tributos recém-aprovados, os números da IFE indicam um valor menor do que os divulgados pelo governo. Para 2026, o governo projetou uma arrecadação de 20,9 bilhões e a IFE de 19,4 bilhões, uma diferença de 1,5 bilhão. O relatório ainda traz os impactos da eventual promulgação da PEC dos precatórios. Em primeiro lugar, a PEC alivia a situação no curto prazo, tendo em vista que, no caso da meta de resultado primário, a partir de 2027, cerca de 110 bilhões de reais são retirados da meta, que corresponde a 90% do pagamento do estoque de precatórios, né? Então, isso dá um fôlego muito grande para o Poder Executivo no cumprimento da meta fiscal, na meta de resultado primário de 2027. Ocorre que, do ponto de vista dessa regra, dada a atual trajetória das despesas primárias, esse alívio vem mais no curto prazo, mas também não resolve muito a situação, porque as despesas seguem, né, num ritmo de crescimento muito forte e exigindo, portanto, um esforço fiscal crescente do Poder Executivo nos próximos anos. Em relação às novas tarifas impostas pelo presidente Donald Trump, o estudo aponta gastos adicionais com o necessário apoio aos segmentos econômicos afetados. Nós ainda não nos debruçamos, né, sobre esses efeitos, mas com base em análises que nós já lemos de outros economistas, o impacto sobre a economia tende a não ser muito grande, sobre a economia brasileira. Tende a ser algo da ordem de 0,2 ponto percentual do PIB. Entre 0,1, 0,2, 0,25, não seria um impacto tão grande assim. Foi lançado ontem, no Salão Negro do Congresso Nacional, o livro Memórias e Testemunhos, Revelações Políticas, do ex-senador Edson Lobão. A obra traz relatos de diversas fases da vida política brasileira, de Juscelino Kubitschek a Dilma Rousseff. O prefácio é de José Sarney, que é membro da Academia Brasileira de Letras, ex-presidente do Brasil e do Senado. Participaram do evento ministros, ex-senadores e outras autoridades. Primeiro livro do ex-senador Edson Lobão, Memórias e Testemunhos, Revelações Políticas, traz o relato de fases diversas da vida política e institucional brasileira, desde o governo Juscelino Kubitschek até Dilma Rousseff, de quem Lobão foi ministro de Minas e Energia. Os fatos relatados foram vividos pelo próprio ex-senador ou contados a ele por amigos e aliados nos três poderes. O livro que veio para explicar a participação da genialidade política desse país na restauração do processo democrático. Portanto, eu recebo essa homenagem como sendo uma homenagem ao próprio Congresso brasileiro, porque foi a partir dele, Congresso, com a sua criatividade, a sua coragem, a sua obstinação, que nós conseguimos retornar ao processo democrático. Com prefácio do ex-presidente José Sarney, a obra também traz episódios protagonizados por chefes de Estado brasileiros em visitas oficiais a países estrangeiros, nos quais Lobão esteve presente como jornalista ou participou como ministro do governo. Não se trata do simples relato de uma testemunha, mas sim da poderosa narrativa de um verdadeiro protagonista de diferentes momentos da vida política e institucional de nosso país. A biografia do cidadão Edson Lobão. Quando Vossa Excelência apresenta uma publicação para todos nós, contando um pouco do que Vossa Excelência viveu nesses períodos da história democrática do Brasil, Vossa Excelência faz revelações importantes. Tem uma coisa que marca profundamente, que é preciso exaltar,
que é um exercício que nós precisamos fazer nos dias de hoje. Precisamos urgentemente exercermos o diálogo com equilíbrio, com serenidade, respeitando as prerrogativas constitucionais de cada poder. A relação do Brasil com os Estados Unidos diante das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump repercutiu no evento. Os Estados Unidos sempre foram um país amigo do Brasil. E o Brasil, amigo dos Estados Unidos. Por que nós vamos ter que brigar? Eu vou ficar fiado, sim, no que disse Benjamin Franklin. As desgraças que mais tememos são as que nunca se realizam, pois que esta não se realize. E olha o que nós estamos vivendo hoje nessa relação diplomática internacional com a maior democracia do mundo, uma relação de 200 anos, aonde ataques e ofensas de todos os lados estão sendo feitas pelas redes sociais ou por cartas. Nós não vamos resolver os problemas da sociedade se a gente todos os dias alimentarmos o ódio, se nós alimentarmos a disputa, se nós alimentarmos as brigas. Será que a gente não pode alimentar a paz e, como disse, alimentar o diálogo? E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e encerramos esta edição com imagens de hoje do programa